Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Aguiar, eu sou um dos cofundadores do Open Banking Week e organizador também deste evento. Eu quero dar aqui as boas-vindas para vocês todos e dizer que esse evento foi feito com muito carinho, muita dedicação, com mais de um ano de trabalho para trazer para vocês pessoas, palestrantes super renomados, conhecedores do assunto de Open Banking do mundo todo. Nós temos representantes do continente americano, africano, europeu, Ásia, Oceania, tem palestrantes do mundo inteiro que são experts nesse assunto, que vão compartilhar com a gente de forma aberta, gratuita e disponível para todos. São mais de 50 horas de conteúdo, mais de 80 palestrantes e mais de 30 empresas apoiando esse evento para que ele chegue até você dessa forma gratuita e disponível. Então, espero que você aproveite bastante o seu dia, aproveite essa semana toda e siga nos nossos canais, para que você não perca nenhuma notícia, para que você esteja sempre conectado com a gente, que a gente vai compartilhando sempre muita informação, muito conhecimento com vocês, tá bom? Até mais e eu vejo vocês durante o dia. Um abraço. Tem esse conteúdo, até já! Hello everyone, my name is Makoto Shibata, head of FinLab from Tokyo, Japan. FinLab is a fintech hub with 50 startups and 17 corporate members, and our regulator, Financial Service Agency, has recently joined as a member. We are located in the heart of financial area of central Tokyo, which facilitates our open innovation initiatives. For discussing FinTech Hub and open innovation in Asia, I have invited FinTech experts, very influential in their respective community. Shan Luo from Taiwan, Sam Tansku from Thailand, Karan Pua from Malaysia, and Chia Hook Lai from Singapore. As I finish my introduction, I'll have others introduce themselves. All right. And first of all, thanks, Shibata-san, for inviting me. I'm Shan Luo, also Shan Luo. I'm from Taiwan, from FinTech Space. FinTech Space is the FinTech Innovation Hub in Taiwan. And that is a government-backed and also have associated from the private sector. So it's a private and public partnership model, so we call it PPP model. And so we got the resource both from the regulator as well as the industry side. And we covers incubation, acceleration, and also regulatory communication as well. So we provide a platform that everyone from fintech to financial sector that as long as they are willing to, they can do the experiment in fintech space. So we also think we are an experimentation venue. My name is Sam Tansku. So I'm the managing director of Krungsi Finnovate, which is a corporate venture capital of Krungsi Group in Thailand. So Krungsi Group, we are under the MUFG. Mitsubishi Financial Group from Japan, one of the top leading bank in the world. So myself has the
to position in the association. So I'm the board member of the Thai Fintech Association, as well as I'm the vice chairman of the Thai Venture Capital Association. So both on two sides, both on the startup side and also on the venture capital side. Apart from that, I'm the board member of the few fintech portfolio that we have been investing. So I have been in this area for about 5 years already in the fintech space in Thailand. So we actively invest in startup in Thailand and the regional. Hello, everyone. My name is Karen Phua. I am the president of the Fintech Association of Malaysia. We are a fairly young association, only 4 years old, and we've had close to 200 members. Some drop off due to the competitive business environment brought about by the pandemic. So our role at the association is to connect and to create collaboration for the members and with the ecosystem. Yeah, my name is Hock Lai. I'm currently the co-chairman for Blockchain Association Singapore. I'm also the former and founding president of the Singapore FinTech Association. I do have a full-time job. My full-time job, I'm the CEO of Swishnowit, which is a FinTech and blockchain consultancy firm. Thank you, Sean, Sam, Karen, and Chia for the self-introduction. To start the discussion, I would like to ask all of you, what is the unique feature of your FinTech hub or ecosystem? The great thing of the uniqueness of the startup in Thailand is that all main banks in Thailand, they do have the FinTech team. Most of the top banks in Thailand have the corporate venture capital CVC like Krungsri. So they are all seeking for FinTech startup to be working collaboratively with the business unit in the bank in all areas. Even you can be in the consumer side or the SME side or even in the operation side. So it can be they're all open to be working with. The FinTech ecosystem in Malaysia, I think with the pandemic, you can see somewhat the consumer is forced to adopt digital payment, and some of them have to do it overnight. So with the ride-hailing apps like people like Grab, combined with the lifestyle needs, people are more open to the idea of ordering their food and then paying everything digitally. So the good news is there has been a tremendous increase of 130% in e-wallet transactions and also 49% in online banking transactions. So I think moving forward, these are the good product features to slowly expand to include micro investing, such as like the robo-advisory and also InsurTech. Yeah, I think what differentiates Singapore frequently is the strong government support, especially from the financial regulator, the Monetary Authority of Singapore. And then it helps that we are already one of the leading financial center in the region. And then from the ground up, we have strong industry associations such as the Singapore FinTech Association. And FinTech in Singapore is not just about disrupting the traditional financial institutions. It's very much about collaboration with the financial institutions. So in Singapore, we always position ourselves as a B2B FinTech hub because in Singapore, we have more than 200 financial institutions and banks, and a lot of the FinTech companies that are actually servicing the banks rather than trying to disrupt the financial institutions. But we also position ourselves as a B2C gateway because in Singapore, about 40% of all the FinTech companies in Southeast Asia are based in Singapore. So they use Singapore as a regional HQ to service the region, which has a huge population size of 650 million. Yeah.
For us, we think that because Taiwan is well known by its technology capacity or competitiveness, so in fintech space, we call digital sandbox. We aggregate the different financial API from a mobile ID for authentication and to EACH and to some loyalty points from the financial institutions. And also we provide the market data, real-time market data from stock exchanges. So for us, we kind of trying to put those API as an interface for the technology or the developers to get into a financial innovation field that we think that is more friendly interface for those technology-based talents. And also in fintech space, we provide a regulatory clinic that is associated with the regulator in Taiwan, FAC. Thank you, Sean. In case of Japan, we have sizable domestic market, and fintech players became active from the areas like payment, personal financial management, cryptocurrencies, and blockchain, mainly in B2C space. And in the past 5 years or so, all the stakeholders, including startups, financial institutions, regulators, investors, incubators, legal experts, academic institutions, have gradually become involved to form an ecosystem. As a result, more fintech players are coming into B2B space with different types of collaboration happening. And I will turn each of you to ask how you have been promoting open innovation in your community. Last year, that we saw quite a few of the big corporations, banks, and even our stock exchange in Malaysia called Bursa, organizing and having datathon and hackathon, which is actually a very good way to get the talent pool, to increase the talent pool, and also to find innovative solutions to what is already there. And from what I see is that that in terms of the market sector, there are 3 market sectors that everyone should look at. Number 1 is the micro SME. How do we actually help the grassroots to expand their business? Number 2 will be the millennials. So that's where the hackathon and the datathon comes in, because we are tapping into the mind of the youngsters and trying to find out what is it that they're looking for. And then number 3 is the migrant workers, because we are now a digital nomad, and then the migrant workers are moving from one continent to another. But there is still a need to either help them send money via digital remittance, or even a global e-commerce where they can put the payment in the country, but then the goods get sent in their home country. So these are some of the innovative solutions that we welcome. So right from the start in 2016, the Monetary Authority of Singapore set up a fund to support financial innovation. Is about $200 million. And then out of this fund, right, a lot of financial institutions actually tap onto this fund to set up their innovation labs. In fact, in Singapore now, we have more than 40 innovation labs set up by financial institutions. And in addition, we also managed to attract a lot of accelerators to come to set up in Singapore. So I think over the past few years, we have more than 150 accelerators. In addition, MAS also set up a regulatory sandbox. In fact, I think Singapore is unique in that we have 2 sandboxes.
One is a normal sandbox. The other one is a sandbox express to accelerate people going into this sandbox. If their business model is something that is well understood, the risk is well understood, they could get their application within 21 days, because the normal sandbox, typically the whole process from getting into it and getting out is about 3 years. In addition, MAS also set up a subsidiary called the ASEAN Financial Innovation Network together with World Bank. So this is the API exchange platform. So that on one hand connects the fintech companies by encouraging them to put their API onto this platform, and on the other hand, getting financial institutions in the region, especially in the ASEAN region, to come on board to this platform, so that this is a very quick way for them to experiment with financial innovation in this platform, which also has a sandbox for them to quickly experiment with the various APIs from the various fintech companies. Last but not least, every year during the Singapore FinTech Festival, MAS will hold this accelerator program, which is a worldwide hackathon, inviting fintech companies from all over the world to solve problem statements that are sourced from financial institutions. Put it this way, we start with the API, then they can try with, and then the business side can talk to the collaboration opportunity. So we leverage the corporate lab and the fintech companies to discuss and to communicate, and also matching. And followed by, we provide the regulatory clinics, and they can understand whether they would need a partner to go into this innovation. So the fintech companies can cooperate with the financial institutions because they haven't got the license, or because they would need some modules from the banking system. So they can hand to hand and to apply or submit to the open banking and to the open banking tryout, and also the regulatory sandbox. Thai Venture Capital Association in Thailand. We partner with the Thai Startup Association. So in every quarter, we do a program that we can do on the seminar and business matching in any other area, but like face to face. But right now we have to delay a bit during the COVID. But we have done since last year for 3 times already. So it's quite successful, and it's a part of the community. And Sam mentioned in their case in Thailand, Japan also promoted open innovation as the major financial institution felt the need to promote digital transformation. In the past, they were only working with the large system integrators. But since the speed of the changes in technology and business models have accelerated, they started to collaborate with fintech startups. And many new startups emerged to meet these needs with better interface and flexible offerings, especially in smartphone applications. Now I would like to cover the open innovation effort on international level. So the next question to all of you is how you have been collaborating with other communities outside of your country. Yeah, at government to government level, MAS has signed more than 24 cooperative agreements with other central banks to exchange knowledge and experience in developing fintech. From the industry association like Singapore FinTech Association, over the last 4 years, we have actually inked partnerships in more than 40 countries with about 60 fintech and tech associations.
to help each other share information and also to distribute, let's say, conferences, events, or even hackathons with one another. And for the trade association, prior to COVID in 2019, we conducted 6 overseas trade missions to countries as near as like Thailand to as far as Kenya or even London. And also we do speak at each other's conferences frequently. Before COVID, I was traveling about twice a month, speaking in conferences all over the world. Everyone would need to have this kind of a global or regional cooperation, because different jurisdictions have different regulation. So, and financial is a very global trend. It's financial innovation. So you cannot just close the door to do your own innovation. And so FinTech space as the hub in Taiwan. So we also try to engage and connect with our regional partners and the global counterparts. So from the industry side, and especially from the association and the innovation hub. So for example, we also would like to cooperate with FinnoLab, and we like to do the exchange program that can help both sides, fintech companies, to soft-land in each other's markets with not so many difficulties. Because in this highly regulated industry, if you want to soft-land in one market, you need to understand the regulation first. And also you need to meet the financial institutions as well. So definitely we will need the partners to help with. And we also will be the partner to help the other international fintech company to come into Taiwan. So we also provide this for two-way in fintech companies to come to inbound and outbound. Thai Fintech Association, we do a partnership programs and collaborating with many other country association like Malaysia, Singapore. That what we did in the past, and also we open to be discussing with collaboratively with other country as well. So right now, basically in Thai Fintech Association or either Thai Venture Capital Association, we work with the East Embassy, either the Japan Embassy, Israel Embassy, Ireland Embassy, and even UK Embassy right now, who are very actively on the startup, especially of fintech in Thailand. So they are one of the good partner who can be sourcing the good startup who would like to bring their startup and be working in Thailand. I think we work quite closely with our neighboring countries. There are a few companies and also representatives from OJK and also the Fintech Association in Indonesia, Ibu Mercy, that we always have the dialogue and then also see how we can introduce startups to each other. And then in Singapore, we work very closely with the Money Authority of Singapore and also with their events team especially to collaborate and then to see how we can do cross events. And then also we work very closely with Enterprise Singapore. The last dialogue that we had, we managed to gather 10 startups from each of the country to have an open dialogue as to how the government can step in and help the startups expand beyond Malaysia. Just like Karen and others mentioned, fintech community in Japan is very keen to learn and share our experiences with others. In the past, Japan was known to be a difficult market to access, but that is changing gradually. For example, Financial Service Agency recently created English language support for new entrants, and they started to accept English application for some of the finance-related licenses, which was a big step forward. At our FinnoLab office, many talented engineers from outside of Japan are working
for Japanese startups and creating diverse culture. Now I have to ask the final question to each of you. What would be an advice from you for someone trying to build fintech ecosystem? What is really important from my viewpoints would be to have this kind of a third party between the regulator and also the startups or the innovators, because that would be very different mindset from the regulation side to the innovation side. But they need we call the median, or we call the interpreter, to understand both, and also to help both sides to understand each other, both sides difficulties or both sides concerns or both sides limits, and also the good parts and the very honest parts. So I think for us to play this role, we think that is quite important to get the both sides trust. Trust is the foundation for the fintech or the financial innovation. So if we don't have this kind of buffer, then the trust won't be built up so easily or so smoothly. So that would be the part I learned from this financial innovation ecosystem. This kind of a medium or the platform is really needed, especially if you want to have this innovation getting to the market. I think since now we cannot fly and see the other countries, but I think at least in each country, if we would like to do the community, it's good to build if you already have association, which I believe that most of startup or venture capital would like to be joining with. The second part that the community should be doing is the gathering on the community one. You can do it on a quarterly or monthly. That would be sounds good for the community part. But the third one is the most important one, that how you should build and create the ecosystem effectively. Is try to so we under the Thai FinTech Association, we in every year we have the incubation. So so you can create an incubation to and welcoming all the early stage startup to be in the community. If you have space, if you have some some advisor, which is you can give in for free for those who are actively in the community, they would be feel free to be advising on those startups, and you can make a competition within a 6 month. In every 6 months for them to be showing into the public. So those startups would like a good advisor, whether they can do the right business model and the right product to the market or not. So the community would be a good part that we could help to those startups. I think again back to our tagline, which is to be the catalyst. Because the startups are very small and their voice cannot be heard, but together, and then with the leveraging on the association, I think together we can be the catalyst and then speak up and then let the regulators hear it. Because I don't know about other countries, but our regulators are very open-minded. I think one of the key success factor is really about the public-private sector collaboration. For Singapore FinTech Association, we collaborate very closely with the regulator MAS in order to create this flywheel effect. And we focus on four factors. First is to provide access to talent, because to develop a vibrant FinTech ecosystem, eventually these startups, these financial institutions undergoing digital transformation, they will need FinTech talent, especially tech talent, because for Singapore, at least we have a lot of financial talent, but tech talent is always a challenge. The second factor is providing access to capital, because for a lot of the FinTech companies, if they want to grow, to scale up, especially in the region, they will need a lot of funding. And in this case, right, Singapore has managed to solve that to a certain extent, especially for early stage funding.
In fact, I think despite COVID-19, our total fintech investments in 2020 exceeded that of 2019. I think it exceeded by more than $1 billion and still about number 3 behind China and India in Asia. The third thing is really about providing access to markets. Fintech is really an industry that is borderless. Therefore, it's very important for a lot of the fintech companies to internationalize by providing this kind of accessibility, which is especially important for a small country like Singapore, which don't have a big domestic market. Having access to international markets is very important. Last but not least is what I call advocating for pro-innovation policies, because if the regulations are too stringent, it might curtail fintech companies to set up in Singapore, and that will miss an opportunity for the consumers to experience new and innovative financial services, and we will miss that opportunity to generate economic growth and jobs for the nation. Thank you, Chia. We all learned from Singapore. Even Japanese regulators are well informed of the situation in Singapore and started their own event, FinSum, after the success of Singapore FinTech Festival. To summarize the discussion today, good relation with regulator, collaboration with financial institutions, support from VCs are critical elements for fintech startups to develop healthy ecosystem. And we all believe in the power of community. It is important to learn from others, not just success, but failure. On behalf of all of us, we sincerely hope your health in this difficult time, and looking forward to see you in person in the near future. Thank you very much. Hello, everybody, and thank you so much for stopping by this session. My name is Abe Karar. I'm the Chief Digital Officer at FinTech Galaxy. I'm very delighted to be here with you today as part of the Open Banking Week Global 2021. Our topic today is of quite interest to me and something I'm really passionate about, which is about open finance and the opportunities that it creates in the financial services industry and the transformation of which. Now, allow me to first start off by just introducing myself and FinTech Galaxy. I've been in the financial services industry for the last 15 years. Most of my career has been in North America, working for Bank of America, JP Morgan Chase, Bank of Montreal, mostly in data and analytics. I'm a mathematician by training. And then most recently, after moving to the Middle East, my focus has been on digital banking, open banking, and I had some great opportunities with FAB, our financial services, Deloitte. And considering my background, I love academia, so I taught a little bit at the University of Ottawa. Now, a bit about FinTech Galaxy. FinTech Galaxy was born in 2018, primarily as a platform that supports open innovation. And over the last 3 years, we've run over 30 innovation programs
launched multiple POCs across the region, and really built a solid network of partners, both on the fintech side as part of our fintech marketplace, as well as on the institutional side, working with major large banks, as well as central banks and regulators. And speaking of that, we had a great success story last year around October, where we launched FinHub 973, which is the Central Bank of Bahrain's digital lab. And we'll talk a little bit about that as we continue forward. And the last thing I'd like to share is we also support financial institutions with their transformation, because our objective is really to help banks to become open, and financial institutions in general. So part of that is really helping the financial institutions with their digital transformation. So we're very privileged to be working with one of the oldest banks in the region, and we're going to be helping them to transform to become one of the first challenger banks in the region. And just to give you an idea, here are some examples of the clients that we work with, both on the regulatory side and the financial institutions. Now, let's talk about the problem and why are we here, and why all this effort and hype around open banking. And before I start, let me share with you just a bit of humor. You sometimes may see this in a boardroom where they're like, oh, open finance or open banking, it's years away. We don't have anything to worry about. We're not changing anytime soon. But the truth behind the matter is, with COVID-19 really sweeping across the globe, and with the push for things like remote work, contactless payments, things like more e-commerce and more online transactions, there has been, let's call it a wake-up call for these organizations. And now they're realizing that open finance is here, and it's here now to stay. And yes, in UK and Europe, they started their journey a while back, but I'm talking again from the perspective we have here in the Middle East, and what we've been seeing as Fintech Galaxy. And beyond COVID-19, some of the other drivers in the landscape are competition. And the interesting thing is, it's no longer, it's now an asymmetrical competition. You're not competing like for like, you're competing on experience, you're competing with the likes of GAFA, with big techs. You also have customer experience expectations. It's far more heightened. People are looking for anytime, anywhere, any device, and they're looking for different type of services. From a regulatory perspective, whether it's things like GDPR, KYC, whether it's things like open banking, which by the way is regulated in Bahrain, and it's at the moment Bahrain is leading the pack. But banks have to adhere with these regulations, and they have to open up their data. So there's another a big push, which is interesting because previously enterprises were transforming mostly because of just competition and customer needs, but now there's this new wave of transformation that's being pushed by the regulator. And last but not least, with new technologies, AI, blockchain, APIs, all of that, we see that it's really accelerating the push. Now, part of the problem that we're seeing is that financial institutions are being disrupted, and smaller players, and sometimes even non-financial service players, are coming in, and the market is being usurped. Now, what's also important to note is the challenge is both on the fintech side and the financial institution side. So, and this is again why Fintech Galaxy, came to life. When you think about financial institutions, they want to collaborate, and the old saying, if you can't beat them, you join them. So we're past that. But the issue is, it's very hard to identify the fintechs and then integrate with the fintechs and go through the process, especially when we're talking fintechs that need to be regulated or went through a regulatory sandbox or obtained any certain type of licenses for regulated activities. And on the fintech side, the exercise of going through
integrating with the bank is very time consuming and very resource intensive. On the financial, central bank and the financial regulator side, you'll find that they struggle to try to keep up with a lot of the disruptive technologies that are coming to the market. And, and again, from very intimate experience working with regulators in the region, we find that there's sometimes that lack of oversight. And it's simply because a lot of things are happening very fast, and there isn't that mechanism that allows them to monitor and oversee most of these new trends and these shifts in the market. So really, when you look at it, you look at this, mishmash. You've got fintechs in different regions, some connecting to a regulatory sandbox, some connected to a technical sandbox with some test APIs. Some are connected directly to a production environment with a given bank. Different regulators have different requirements and different sandboxes, so make it very difficult for fintechs to become more regional. And financial institutions are, as I mentioned, having trouble trying to, find the right fintechs, connect with them, and the process in its entirety, whether it's the identification of the fintech, the technical qualification, the regulatory authorization, the integration, the commercialization, is not very fluid and it's not very streamlined. So this is where we thought, okay, what can we do as market enablers and as facilitators? And this is when Phoenix 22 was born. Phoenix 22 is our platform, and the name came from, the tagline of one API, 22 out of markets. And the whole idea is really to bring that entire journey that I described under one umbrella. So unlike, technologies, like, Ozone API or TrueLayer or the others, which are, incredible technologies, but they serve for that one specific purpose, which is really, helping with the integration and providing sandbox and documented APIs, developer portal, etc. Now imagine taking this and augmenting it with all of the other parts that support the ecosystem. So what you end up with is really your core technology layer that has the API gateway, that has the pre-built and customizable application programming interfaces, a customizable data model, standardized protocols, a developer portal for enhanced experience, the appropriate monitoring, reporting, strong authentication, fine-grained consent management, etc. But then you surround that with a marketplace. You surround it with the regulatory sandbox. You surround it with the matchmaking algorithms that help match fintechs with the financial institutions. And then you can expand it a layer further by adding the talent development aspect or the investor portal and so forth. So what you end up with is really this layer that caters to different parts of the ecosystem, but also more importantly, you add a layer that allows the financial institutions to comply. Now, the picture that you see right now is what we had launched with the CBB, the Central Bank of Bahrain, late last year, FinHub 973. And what we've done is also worked with them to understand the BOBF, the Bahrain Open Banking Framework, and understand, what are the requirements from an operational perspective, security perspective, customer experience perspective, and then worked with the banks to help them conform with the Bahrain Open Banking Framework. Now, as I mentioned, what you end up with is a very streamlined journey that really takes your fintechs, your innovators, your third-party service providers, and they can go through the startup acceleration, they can go through technical validation, they move over to the sandboxing, and whether the sandboxing here is the technical sandbox aspect or further down the journey, the regulatory sandbox aspect, and really building that close and tight integration between the two, moving from testing to a proof of concept, developing whether it's an MVP, a minimum viable product, or an MMP, a minimum marketable product, or in even some cases, a minimum lovable product. And the platform also supports,
fintechs offering their services through this API gateway. So really, supporting fintech as a service. And on the flip side, it can also support banking as a service. And we'll talk a little bit about that when we talk about the opportunities. And last but not least, once you go through this journey and you get to the point where you can commercialize and get your regulatory authorization, the idea is such a platform will allow the fintech services providers to scale and commercialize all through a single integration point. So let's actually talk about the opportunities and why is all of this happening? Well, ideally, financial institutions want to become an open finance enterprise. That's the target. And why do you want to do that? Because when you embed open finance into your organization and it becomes part of the DNA of the organization, you could really start to offer next generation, digital banking offerings, and not just banking, by the way. And I keep on, switching between open banking and open finance, but the idea is open finance is the broader umbrella. So you've got things like open insurance, you've got working with, exchanges, with, let's say, traders and brokerages and so forth. And the idea is you can all start to offer really the best-in-class customer experience through the idea of open finance. You can also start to create more value or create new revenue streams. And one of the ones that I'm very passionate about is creating revenue streams not just for fintechs through their API monetization, but also flipping this around and creating banking as a service, and the banks monetizing and creating new revenue streams that really are enabled and powered by open finance. Also, when you become an open enterprise, you've got open data, you've got open APIs, you by default become an agile enterprise. Because let's face it, you cannot be legacy and doing old way of working and expect to have all of this type of open connectivity and working with fintechs and startups that are very quick and turning things around, and especially if you want to keep up, right? So what that happens is you end up with an organization that also aligns its workforce and their mindsets with the new vision of an open enterprise. Additionally, as part of being an open finance enterprise, you have the connectivity. And the connectivity, as I mentioned, is not just with fintechs, but it could also be with non-financial service providers. You could be connecting with gaming apps. You could be connecting with food delivery apps and so forth. And again, I'll cover a couple of examples on that later. And then the last couple of points I want to highlight as part of being an open enterprise is data. Data is the new gold, data is the new fuel. Well, guess what? As part of being an open finance enterprise, you will have access to a tremendous amount of data, and you'll be able to start to monetize this data and use the data to offer hyper-personalized experiences, to mitigate risk, to proactively combat fraud, and so forth. And, I wouldn't be doing this justice if I ignore the regulatory aspect. And there is another, when we talk about use cases about open finance, a lot the ones that started were mostly about data aggregation and payments initiation and SME, credit scoring, etc. But again, some of the ones that I'm finding quite enjoyable more lately are also the RegTech, and how can you leverage open finance and open APIs to enable regulatory compliance, and of course SupTech for supervisory technology as well. So let's talk about where organizations are mostly playing right now and where they need to be. A lot of organizations that may have started off just exploring, the idea of open connectivity. And for those who are listening to this in North America, you probably would have heard of OFX, which is the Open Finance Exchange, and the concept of screen scraping, which is really dates back as early as 1997, which shows you that open banking and open finance technically started way back then, but really with the work that happened in the UK with PSD2, that's when it became a bit more standardized, and the data protection, GDPR, etc. And most banks play in the doing. They're just doing open things, open API. But still, largely, the underlying business model is the same.
they haven't gone to the extent of monetizing APIs. They haven't built, let's say, integrations where fintech solutions are built into their own solutions, or so forth. And then there is becoming an open finance enterprise. And typically, I put down 12 months because that's usually the time frame, especially, based on firsthand experience, seeing how Bahrain, when they, pushed out the regulation, first off in June of 2019, yes, I was actually in Bahrain at the time, working with our financial services, and it really they gave the banks, that type of time frame, and guess what? With the right enablers and the right facilitators and partners, such as Fintech Galaxy and others, they were able to build out their at least basic infrastructure to become an open finance enterprise and support some of the basic open banking capabilities. Now, what's interesting is now with the, fast forward to November 2020, the Bahrain Open Banking Framework comes out, and now it's an open finance mandate. And really the idea through the hub that we launched is really connecting, as I mentioned, the insurance companies, the brokerages, and so forth. So when an organization reaches that level of maturity where they become a true open finance enterprise, there is a complete mindset shift. And the organization also, and again, I'm looking at this from a MENA perspective, Middle East and North Africa, because we in this part of the world are still not there yet. So unlike, some organizations, you say, let's say Starling, they are an open finance enterprise, and they've done it very well, and they've changed their business model, and they're continuing to evolve. But it's already that transformation has already happened. But when you talk about organizations here in the Middle East, that's the aspiration, right? Is in a span of 2 years with a very laser focused approach and a fast fail approach to innovation and to, let's call it rapid and convergent experimentation with fintechs and APIs, etc., you could really get to that point where you become a true open finance enterprise. Now, I want to give an example about, a RegTech use case. And this is an example of an innovation challenge that's currently actually launched as part of Supernova, which is an innovation challenge that we are running for the Central Bank of Bahrain. Now, the MOJ, the Ministry of Justice, typically sends the Central Bank of Bahrain, a list that says, these individuals, we need to block their accounts. And I'm using this case study to actually help you realize some of the opportunities when we talk about open finance and transforming financial services. So what the central bank has done, they've built something called the BOB system, which is their internal account blocking system. And all it is, it's a database with an interface. And what happens is, the Ministry of Justice sends the list to central bank. Central bank updates their BOB system, and then the BOB system will send an email to all the banks. And when the email goes out to all the banks will go back to the BOB. They will download a CSV file, and they will check their core banking system. And that checking is done manually by their operations team. We've talked to the banks, and 90% of them are using this approach. Some of them are trying to use some RPA, which, by the way, it may not be the most secure, but we'll get to that in a second. And then they have to go back and communicate with the BOB system, again, through an online portal. Now, what's interesting is when we launched the challenge and we talked to the Central Bank of Bahrain, there was a discussion that said, okay, what if we wanted to do something a bit different, i.e., let's build an API interface for the BOB system. Remember the previous diagram when I was saying, there's the, you're doing some open finance things? Well, that was an example of, I'm going to build an integration point. I'm going to build an API layer, but it's for that one system. And I'm going to connect with the banks.
But then what you end up looking at is what happens if you have multiple systems, the BOB system for account blocking and unblocking. What if you have an internal blacklist that you need to maintain? What do you have bounce checks? That's another system. And what if there are multiple entities on the left-hand side, not just the Ministry of Justice or public prosecution or, you know, whomever else. So what you end up happening is you're doing some open finance things and connecting through an API layer, but it's not a true standardization. It's not a true open, API protocol. And this is where we came back to the central bank and we said, hey, how about you consider this and let's see what comes out of the innovation challenge. But if you find a fintech that could help you streamline, so all of your internal systems will go through one Open Finance API layer, and it becomes a single integration point, and then the banks connect with that single integration point. Now think about that. When you do that, you actually gain a couple of benefits. One, the whole process could be done through a fully end-to-end automated approach. It's an extensible approach because now it doesn't matter how many entities are sending instructions to the central bank and how many banks are connected. It's all automated and it has no human intervention. I get the list, API call, hit up the core banking. Does this name exist? Yes. Block, what's the amount, and then API response, confirm back to the central bank. And remember when I was talking about oversight, this is an example of oversight and an example of RegTech and control. And the other thing that's really nice about this is, you have better privacy and information security because, like I said, sometimes when you're using an RPA solution, you can't necessarily encrypt, the data, the CPR, which is the national ID, or the account information, etc. But when you're doing with APIs, all this data is encrypted both at rest and in transit. And the other thing that we note here is that this is a one-time integration. Once a bank integrates to this one, standard API layer that is owned and managed by the regulator, guess what? If other fintechs that are going through the regulatory sandbox, or that are going through, or have actually gone through an integration as well as part of their qualification program, can now provide their services to these financial institutions. So the example is, you have a bunch of fintechs, and they have APIs that they've exposed through the technical sandbox. They've done the technical testing in the sandbox, and then once it comes time to production and they're authorized, they get a new, API token. So a bank that's already integrated is using the same language, right? So they just need that new endpoint, that new URL, and they can consume the production APIs for a fintech if they've already gone through the validation through the sandbox environment. Now, it's important to know that it's not just about the technology, right? It's a complete rethink of the end-to-end journey. And it's a rethink of how can you deliver more value. So integrating the APIs with your core banking, looking at your legacy systems, whether it's core banking systems in case of a bank, or databases in case of insurance companies, etc. And understanding that part of open finance is really having this sandbox. It's extremely important to allow fintechs to, and even internal teams within financial institutions, to do some rapid experimentation, as I mentioned, and be able to plug and play with the opportunity to easily switch to production the moment solutions are ready and vetted. The idea of having a focus on onboarding partners in the ecosystem, having the appropriate data management, especially for test data, looking at the flow, because when you think about it, the flow of data in and out of an organization is something that could see some unprecedented load as open finance becomes more and more open and more available, I should say, in the region. And of course, building in, having the governance and security, understanding, the API economy and the business operations and the business model that come with it, having the right support for developers internally and externally, and then finally building on hackathons and innovation challenges, and really building the API marketing. So it's very interesting
when you think about it. There are many use cases, and I don't need to go into all these details because these are the use cases that a lot of us are familiar with. We've seen this done quite well in the UK and in Europe. Now, the one I'd like to touch a bit more on is the whole concept of BaaS, banking as a service. And here, you know, there are really two models. You can either, and by the way, I use banking as a service, but again, if you are an insurance company and you have APIs that allow me as a third party to ingest data based on the customer's consent, where I can see, you know, their claim history, or I can see the vehicle data, or I can do a comparison. This is also the type of monetization that a financial institution could put forward. So let's quickly take a look at these two examples. You've got, you can either sell via a third party, or you can sell to a third party. And, you know, in the former, this is the example of Santander's loan API that enables businesses to apply for loans directly from within the accounting software. As an example, when you sell to a third party, this is where you're really looking at developing new APIs and new API-enabled products and services, and enabling this under new digital brand. So you think about challenger banks, you think about PFM, you think about organizations that partner with the bank and leverage the bank's API to offer, you know, brand new services of their own. So the example, when you look at the US, you look at, you know, Googleplex Bank. What they've done is they said, let's focus on the experience and let's build this bank account for the US market. But at the same time, let's also leave the banking side of it to the more experienced banks. So in this case, BBVA US and Citi, they're providing the infrastructure, they're providing the banking as a service. And, you know, there are pros and cons to each, you know, and we can have a separate session to really talk about the concept of a platform and where do you find exponential value when you develop a platform, whether it's your own platform as a bank and on which you provide your products and services, or products and services of others, or if it's somebody else's platform and you're providing your products and services. So there's the aspect as well of that balance of data security and privacy, but then more importantly, the customer intimacy and the experience. And it's interesting to see that, you know, I would say probably around 60 or 70%, it really is more around the movement of money and managing data and account and sharing data and identity. Now, the one that I also find very interesting is what Starling have done. And I mentioned this earlier. So Starling, you know, they spent over $20 million developing its banking technology. So again, the infrastructure, the bank as a service. And right now they have 24 live clients. And what's interesting is they really focused on, you know, very specific, let's call it offerings, you know, payment services, account services, so the PISP stuff, the AISP stuff, and then the banking as a service. And what's interesting is when you look at the graph, you'll see in a span of a year, their payment processed grew sevenfold. And it was actually doubling every month. And to me, this is an incredible success story around how financial institutions can leverage open finance to create new revenue streams and to collaborate with other players in the market. And yes, there is, again, you know, still that mentality of, you know, cannibalization of my own market share. But if it's done right, the banks themselves could start to benefit from this type of collaboration. And especially when you start realizing, and what I had shared earlier, an open finance enterprise really has the customer at its core and really has to have that mindset shift, both internally for its employees and for its customers, in order to achieve results like what we see here on the screen. So I'd like to wrap up very quickly. Just, you know, some, you know, closing thoughts. From our experience at Fintech Galaxy, we are very passionate about open finance, and we see a massive potential here in the MENA region. We're talking, you know, north of $7 billion of potential revenue opportunity. So again, whether it's the fintechs or the banks, there is a great, let's say, there's a great point where everybody can actually benefit if it's done right. We
all know that digital disruption is something that runs deep, and we recognize that legacy banks, if they continue to do things the old way, that gap will increase, and then they will end up falling behind. Now, what's important is when you start looking at open finance and open banking, is really to think of a digital first approach, to think of anytime, anywhere, any device type of offering, and to think of a platform offering. There is no point in building small point solutions. And remember the graph I was sharing, this is where most banks have been playing, which is about exploring. So they will integrate a fintech through API, but it's a single point of integration rather than building a gateway that allows you to do multiple integrations with multiple fintechs and multiple service providers and regulators and government entities, etc. It's also important to note that in order for you to become successful, you have to have that mindset of fail fast, have a clear strategy, build around transparency, have the internal governance around open APIs, around API marketing, around API economy, around everything that really allows you to scale products and services under the umbrella of open finance. And then last but not least, and this is one area that, again, just for the sake of time, I haven't dove deeper into, but it's important to note that with all of these opportunities come a lot of risks. I don't want to paint a very rosy picture. There are risks around, data privacy. There are risks around cybersecurity. It's interesting. Some fintechs in the US might still be using, OFX or screen scraping rather than, moving towards OAuth. But then the concept of financial grade APIs, which is really the heightened level of security beyond OAuth and building on mutual TLS and so forth. So really there are a few frameworks and protocols and technologies that can be leveraged to mitigate some of these risks. But it's important to have a clear view of these risks as you embark on this journey of open finance, and to also have the right governance in place in order to do it successful. So on that note, I'd like to say thank you so much for your time. I hope you found this session beneficial. If you have any questions, or if you'd like to have any further discussions, by all means, just drop me a line. My contact information is right there. Thank you, and have a wonderful day. A RTM é o principal hub integrador do mercado financeiro, oferecendo infraestrutura de telecomunicações e soluções de tecnologia em ambiente de nuvem privada. Responde pela estrutura de gerenciamento da RSFN, uma das redes do sistema de pagamentos brasileiro. Empresa da Ambima e da B3, está presente em quase todo o território nacional, conectando mais de 600 instituições a provedores de informações e serviços. Business Performance é gerar valor para pessoas e para negócios. É saber que dinheiro nunca dorme e que um cliente precisa ser conquistado e encantado dia após dia.
É lembrar de acelerar com o pé embaixo e ter coragem de assumir riscos para fazer aquilo que ninguém faz. É gerar as respostas, antes mesmo das perguntas. É entender que resultado depende de inúmeras variáveis e nenhuma delas, meus amigos, é a sorte. Prazer, somos a Mutante. Join the Revolution. Com o Cyberbank Core, você pode definir novos produtos e serviços baseados em uma poderosa combinação de serviços atômicos pré-construídos com definições prontas para usar. E para os bancos que querem criar um ecossistema digital e construir uma experiência excepcional para seus clientes, oferecemos o Cyberbank Digital. O Framework CX ajuda você a construir uma experiência responsiva em aplicativos móveis e entregar um banco conversacional. Você está pronto para se diferenciar com o Cyberbank? É hora de conversar com a Technisys. Open Banking as a Service TechBan. Nossa experiência em conectar mais de 150 instituições vai acelerar a entrada da sua empresa no ecossistema Open Banking. A plataforma Open Banking as a Service TechBan foi desenvolvida para reduzir a complexidade de implantação, os custos e o tempo de execução. Uma solução completa, segura e a única já em operação no Brasil. A TechBan faz acontecer. Já parou para pensar em como o mundo mudou na última década e principalmente no último ano? Tudo evoluiu. Mas e agora? Quais são os desafios do futuro? Ah, o futuro! É Open! APIX 2021. Open your mind. Transform your business. A integração com múltiplos sistemas legados é um fator-chave na implantação de uma solução de Open Banking. Isso porque ela garante que os dados e serviços sejam acessados de forma correta. Os desafios são muitos. Diferentes arquiteturas dos sistemas legados, tempo de resposta para evitar gargalos na operação, segurança e proteção de dados para mitigar riscos de fraudes. Portanto, para superá-los é fundamental combinar expertise tecnológica e conhecimento do negócio. O tempo de inovar chegou. Conheça o Opus Open Banking. Banco Original é 100% digital. Você faz tudo assim, ó. Abre conta pelo celular, investe, pega empréstimo. Quando usa o cartão de crédito, ganha dinheiro de volta em cashback assim, ó. Nem precisa acumular para usar. Você tem conta PF, PJ no mesmo aplicativo e contrata a maquininha desse jeito. E ainda faz um Pix assim, ó. Baixe o aplicativo e abra sua conta. Instantâneo e digital, Banco Original. The financial services industry is one of the most data-intensive sectors in the global market. Financial institutions have access to vast amounts of data, yet less than 0.5% is used to power business insights. Welcome to Microsoft Cloud for Financial Services. Manage risk, modernize core systems, empower employees, and deliver differentiated experiences. Microsoft Cloud for Financial Services. Accelerate innovation for sustainable growth on the trusted cloud. What's your next step? We know how difficult it is to have an idea, to plan it, and to make it work. Especially in the speed in which the world's changing. But hey, nobody said it would be easy to impact the world. We're TAIL, a communication consultancy that drives the financial and technology markets to walk together into understanding the real value of communication as a business strategy, a combination of creative and technical humans. We exist to share knowledge and tell stories. So let's take the next step together. Pause and hit us up.
Good morning. Hello from a rainy, foggy Tokyo, Japan. I'd like to welcome you today to Open Banking Week and to share with you a perspective on open banking beyond the API. It's really not about this. It's very easy to get distracted by technology. The future is ours to create, and technology is just an enabler of that future. It's not the goal in its own right. What really matters, of course, is people and value. Not to digitize the past, not to take legacy models and digitize them and deliver them as if they're something new. Digital is just a tool set. And so the way that we think about transformation has to completely change. Because the real opportunity is to transform capital, to look between the silos in an organization and between the balance sheets of companies across supply chains, to really focus on capturing that value that leaks between those expertise. When we look at what we need to focus on, we need to focus on how we optimize the key disciplines of capital, risk, and time. Because we all know that time is money. We also know time is risk. Time and risk are the very foundations of our financial system. Obviously, if we reduce time, we increase the return on capital. It's a direct correlation. And what technology is fantastic at, and indeed its only purpose, technology arbitrages time. And if you have a time advantage, you have a competitive advantage. And if you have a competitive advantage, it means that you arrive at the finish line before your competitor, which means you live in their future. You can out-execute them. And that's the real magic of technology. It empowers us and gives us the tool sets to execute faster than anyone else. We just have to define the race. So our focus is pretty simple. We look at how we can create value for customers in the moment. How do you reduce the amount of time to increase the returns and the value? It's a very straightforward algorithm. Our objective is always to deliver customers true digital experiences. Simplicity outside, move the intelligence inside, and embed everywhere to scale. These are the core drivers of every digital experience. And indeed, they're the core drivers of what we want to create with open banking. To really achieve our potential, we need to understand the time value of money. We need to understand that if we were to earn a year, and to make the mathematics simple, and we earned up pay, or $100 pay, and we didn't get paid until the end of the year. That means over that year, we're going to accrue a cost of debt, be it a mortgage, a credit card, or etc. But let's just make it simple. At a 20% interest rate, you're going to consume $20, which means that your net income would be $80. If you accelerate that forward and can get $100 today, that's where the magic happens, because you've changed your basic assumption around time. And you're able to reinvest that at a rate which delivers you an investment return where the minimum investment return is to pay down other debt. This gives you the ability to earn $120 versus $80 in this example. But the same correlation holds true. The time value of money is critical in understanding how we use financial services to create value for customers. It gives us the opportunity to truly transform lives. Open banking is about driving inclusion, but we can make it so much more than that. How we drive value is looking at different business models. If you look at savings, typically it's below inflation rate. So if we digitize a below inflation rate product, all you've done is just change the mechanism of delivery. There's very little value. If you look at the return of the S&P 500 since 1872 to 2018, it's averaged a return net of inflation of 6% per annum, 6.8% versus negative to inflation for savings. Savings keep the poor poor. How can we design new business models that actually start helping customers
create value and money in a responsible way, of course. These are the sorts of challenges we need to really look closely at with open banking. In another area, if you look at employee value, and going back to the payroll example, you're seeing people digitizing payroll advances. And some of those rates, by replacing simply a fee, there's a fixed charge versus an APR, they're actually coming out as high as 178% for that acceleration of capital. That is not the objective of what we want to achieve in open banking and inclusion. We want to help our customers deliver more value, not take more value from them. If we're able to do things like we're seeing with innovative companies in other markets, where they're able to take payroll products and be able to provide customers 0% APR and 0 fee to truly create value in the way that we described in our time value of money example. This is the opportunity that we have in restructuring finance in the way that it works, to start looking at the flow of capital and the balance sheet transactions, and to really understand how we can move between silos, not just consumer banking, but corporate banking, even all the way up to equities. How do we combine all of these things together in a way that truly creates value for customers? If we have a look at SMEs, the same thing. How can we change the interest rate from a very high interest rate down to a very low interest rate? There's a company called High 55 in the UK that's really starting to look at this complete transformation of shifting risk from where it's traditionally been shifted down to SMEs and placed and then increased by bankers who increase the amount of capital that's tied up in the supply chain, to looking at how we minimize the amount of capital and maximize the returns off that capital over time. So time is a powerful lever. The challenge in fintech and the challenge with open banking is to challenge ourselves. We've got to challenge ourselves to drive better customer outcomes. And that's where we'll have magic coming out through open banking. To do this, we need to really understand the mathematics of technology, capital, risk, and time. It makes no sense to replicate the models that we have in place. They were built for a non-connected world. They were actually founded 5,500 years ago in ancient Babylonia, where the first lunar cycle dictated the payment term, which is something that we had kept until we started to inflate those models with capital today. So first principles learning always requires us to understand the past, to understand the reasons that things were done the way they were done. Let's not repeat the mistakes of the past in open banking today. So let me help you to understand technology economics. I used to develop pricing models for technology companies. In 1975, the first digital camera was invented. It was a 0.01 megapixel camera, and it retailed at an estimated price of $28,500 US, which is a ridiculous amount of money. However, over the next 45 years, that megapixel range has moved from 0.01 to 108 megapixels in this Samsung Ultra, which is now invisible. There is a phone here, but this Samsung phone, this Ultra phone, has a 108 megapixel sensor, and that's likely to increase in next year's phone. But that represents a feature appreciation of 23% per annum over 45 years. So that means that customer expectations of technology increase every year. So unless you're moving your value proposition every year, you're not keeping up with the potential of technology. The flip side of that equation is that the depreciation side. So if you have a look, 1 kilobyte of memory was in the Altair 8800. The cost of that memory was the equivalent in those terms in that day of $11,378 per meg. Fast forward to 2020, a 4 terabyte micro SD card retailed for $748 US. Now, if we look at that, that's a 33% depreciation rate per annum across the technology spectrum. So that depreciation rate fuels this great delta. And so technology is like sushi. We have to consume it fast or it's wasted. So the annual difference between the value expectation and the depreciation in technology is about 60% per annum. So if you look at last year's phone, you'll see it for about 60% off. It's a great rule of thumb to work out how quickly technology ages.
And what most people don't realize is that agile is simply a reflection of technology economics. It says that if you can't get it delivered in 3 months, it's essentially waste. And the reason for that is that the value expectation for the customer is likely to have changed. And the flip side of that is that the depreciation of what you've put in place is going at a total delta between the two of 56% per annum, circa 60%. So all we know and all we have learned from technology is that customer expectations change. And every year they expect better, cheaper, faster. They're expecting more value every year. And that's our challenge in the world of fintech. Digital economics builds upon what we have in technology economics. Technology economics is actually driven by the 3 core laws of technology: Moore's law, Metcalfe's law, and Kreider's law. Law of processing, law of networks, law of storage. If you'd like to think of where AI sits at the middle of those 3 laws. It's the ability to process or to assimilate learning, which is networks and IoT, into data, which is knowledge. AI sits as your primary engine that's growing faster than each of those 3 laws on an exponential basis because it sits at the confluence of 3 laws. So digital economics takes that fundamental basis and extends it. When we build a new platform, we have a fixed asset. And our challenge, and every entrepreneur's challenge, or every institution's challenge, is when they build that platform is how quickly they can scale it. So they broaden distribution. Once they've broadened distribution, then the challenge becomes, how do I increase the product portfolio that I put over that distribution? So I create a connected portfolio. If you look at this, this is exactly the way that Tencent built WeChat. At first, it was QQ, a dedicated platform, which was messaging in much the same way as Microsoft Messenger. That's all it did, a one-trick pony. And it built massive distribution, 750 million people. But then the ability to just add products on top became too complicated. It hadn't found ways to create efficiency and connection between those product lines or that portfolio. So now when you create connected portfolio product, if you're successful at that and you've removed the friction from moving between one product and another, then you can end up in the magic quadrant of scale, where you're scaling both the product value and the distribution value. Scale drives digital economics because it amortizes the fixed asset cost. If you have $1,000 right in fixed asset and you have 1 customer, marginal cost per customer is 1,000. If you have 1,000 customers, the marginal cost is $1. If you have hundreds of millions of customers, now you're down to fractions of cents. That's the value of digital. So if we think about that, our objective is to minimize fixed asset costs through reuse, then to maximize embedded distribution. How do we go into as many networks as possible and really expand the speed at which we get out to market? Then we scale connected, simplified and connected portfolio of products. And if we're successful at that, we're in the winner's zone, where we're creating the maximum value for customers and the maximum value for ourselves. And that's the object of the ultimate objective of all digital business models, scaled profitable growth. So when we look at companies, it's very easy to see if we understand technology economics and then we understand digital economics, we can see when companies are accelerating and decelerating. So it's very easy to see when you're adding products that have diminishing value or returns or have perhaps created too much friction in adoption. The impact is profound. We're seeing traditional financial services rapidly declining in value. If you're working out where to invest, do you invest in an old bank or do you start looking at big tech? And big tech's, of course, growing and continues to grow at massive scale at an incredible rate. And then if you have a look at fintech, which is pure play digital because we don't move physical items, you're actually seeing return rates that are significantly higher. This transforms not only from the digital world, but it actually impacts traditional financial institutions in the same way once they understand these principles. So this was a bank that I had actually was the founding chief innovation officer for, and they became known as the best digital bank in the world, best SME bank, and indeed best bank in the world, I think last year.
And what you saw when they opened up their digital banking channel is that from a digital bank customer acquisition standpoint, acquisition went through the roof. Now, of course, scale, return over fixed asset, and the ability to create, getting it right the first time enables you to start driving down customer acquisition cost. And there's still the potential, of course, to go much further on that. But the net impact on the banking side was basically 2x net income. This will be amplified with open banking. The idea of now expanding those networks and competing in ways in a very light cost, where you're taking those core connected services and making it incredibly easy for customers to come to you down through open banking and into your greater funnel of business. There are 3 core metrics which are imperative to any digital business model. And for me, they're all time related. Time to value, time to quality, and time to scale. Time to value is not just value for yourself, it's value for the customer is the first point. If you can't create value for the customer, don't even try to create value for yourself. Don't try to understand marginal cost and digital economics. If there's no value for the customer, you haven't hit even the first point of digital. Start with time to value for the customer, then engineer out the digital economic side to work out how you can continue to grow value on your side of the equation. Time to quality is incredibly important. If you take something out without quality, your NPS halves. So if you want to drive customer acquisition costs down, according to Bain, but according to common sense as well, your NPS doubles if you get it right the first time. So a focus on quality is incredibly important. And then, of course, the final metric, which investors always love, is how quickly can you scale? But there's no point scaling a poor quality product. There's no point scaling a product with poor value. Our challenge is to really understand financial mathematics and to work out how we can optimize all of these 3 core metrics. We need to understand that our relationship with technology is changing, and it's changing rapidly. And we need to think very differently about how we use technology. We need to follow the principles of digital economics, technology economics, and indeed truly understand what the 3 laws of technology means. Moore's law, Metcalfe's law, Kreider's law. If we want to transform our world, if we want to drive inclusion, if we want to increase value to customers, and we want to increase the value of our companies, we need to think very differently. And of course, the most important thing in all of that is that time matters. Time matters to customers, time matters to corporations, time matters to fintechs, time matters to investors. Time is the most valuable resource we have. It's the foundation of our financial system. And anything that we can do, if you only remember one thing from this presentation, time matters. Thank you. And as I always say, create the future, don't be retired by it. Thank you. Hello, my name is Miles Cheetham. I'm going to bring you a perspective from the UK. I spent 4 years working with the Open Banking implementation entity, where I was really looking after everything to do with customer. So understanding use cases, understanding the customer journey, understanding how to implement that across the marketplace. And what I'm going to do today is I'm going to share with you what we learned around consent, the customer journey, and where we're heading off with the direction that the fintechs have taken to develop some really, really interesting
customer propositions. So we'll be exploring what consent management actually is, why it is critical for a trusted customer experience. I'll bring you up to speed on how it went in the UK, and then I'm going to tell you what these amazing fintechs have done with all that data and how adoption is going. So let's start by just defining what we mean by consent management. You can read what I've said on the screen. It is the process of managing the story in the customer's consent so that TPPs can access their personal financial data. But in reality, let's go beyond that. It's really about that experience that we've all had, you know, when you set up an app and you're going through the setup process, and at some point you're shown a big long screen with loads of terms and conditions, and you may see a privacy notice on there, and you just scroll down to the bottom there and you just click agree, and you just don't know what it is that you've actually signed up for. Very few people actually pay much attention to that at all. Now, that's all enshrined in law, of course, and TPPs have to do these things. But we concluded there was a much better way of, first of all, allowing customers to grant their consent and then to be able to manage and revoke it in due course and feel that they've got complete control over what they're doing here. So we set about trying to explore that. As part of the customer experience guidelines that were developed in the UK, we felt that this is a really important area to look at how the key messages were conveyed to consumers, what they would understand as they went on this customer journey, and how that could be managed in the future, so that at all points they feel confident about what they're doing, they've understood the decisions they're making, and that they feel they're in control of their personal data. And I think this is a watershed moment, really, because for too long, people have been just rather resigned to the fact that they have to sign over the rights to their data in order to get a particular service. And we think that's really important that we shift the balance here so that consumers have more control than they have today and really understand what's being done with their data. So this was something we spent an awful lot of time thinking about. Let's have a look at the customer journey for this. It is really important to make sure that we get this right. And here, there's an awful lot of work that's been done around the customer journey, the user experience, how to present this through the user interface in ways that really make sense. And I'll be sharing some of the things that we learned through the research that was done in the UK, what we've learned from practical experience that works and really helps people to understand. But let's put this in some kind of context now by just exploring what the consent customer journey looks like. So you start with setup. This is opening the account. This is that bit I was just mentioning about where you scroll to the bottom and click agree, unless you really want to read through all of those terms and conditions. This is where the customer is presented with the terms and conditions, the data privacy notice, and really where in the European and UK law, GDPR is at the fore. This is about really making sure that the regulatory obligations around data privacy have been met, and that at a minimum, the third-party provider providing the service has met their regulatory requirements. It's not always that easy for the customer, though. And too often this is presented in ways which I've just described. You know, this is rather obtuse and not easy to understand. The next stage in the customer journey is to obtain customer consent to access that account information. At the moment, this is done pretty well by most organizations, but we really felt that actually it could be done better. It's really about making sure that the customer understands things like what's the purpose of sharing their data, what the actual data types actually are. So is this about standing orders or direct debits or transactions? Is it basic information about their standing orders, or is it detail around all of those standing orders? Making sure that people actually understand what it is, what specific data it is that they're sharing. They also need to understand the duration for sharing, and that needs to be really clear, that they know how long they're doing this for, and they've got a clear path ultimately to be able to manage that, so that if they choose to withdraw their consent, revocation should be easy,
and that if necessary, they can even arrange to have that data deleted, although that's not always possible because of other regulatory requirements. The third step in the customer journey is around authentication. This is really making sure that the identity of the bank account holder is correct with the bank. So the bank needs to recognize it's the right person. So this is just where you prove this. This is typically done in one of two ways, either through a redirection, say an app-to-app redirection, which can be as simple as a biometric, a facial recognition or a fingerprint. It can also be done through decoupled if you're using more than one screen. Those are the typical ways that it's done. So, for example, you're doing something online and you get a message via your phone, which is a decoupled experience. But that authentication generally looks pretty similar to your online login. So if you're familiar with your online banking login, this will look very similar. And that's a really important part. That familiarity certainly breeds trust with consumers. Once you've done all that and you've gone through that setup and authentication process, then there needs to be a way to be able to manage consent. And this is about providing the process, the information and the tools to view and manage your consent, so that if you want to do something, if you want to change aspects of the consent that you've granted, or if you do want to go on and revoke it, there's a way of doing that. And we do that typically through a dashboard, a consent dashboard at the third-party provider side, and actually an access dashboard, typically in the settings on the online banking portal for the bank. So you can, in effect, manage at both ends of the chain. You can manage at the third-party provider, and you can withdraw access on the bank side. Revocation is straightforward. There should be a kind of I want to stop sharing button on all of this. And we think that's really important. That's a key factor when trying to acquire customers. So adoption is sometimes heavily dependent on the customer knowing that they can get out of the arrangement if they want to do so. And finally, it must be easy to end this whole process. So stopping the service, and if it's appropriate, deleting data at the third-party provider or putting it out of use. I mentioned that's not always possible because of regulatory requirements. And indeed, under certain circumstances, if financial decisions have been made because of the information that has been accessed by the third-party provider, then an audit record may be required for that. So you have to take care about what can and can't be deleted and what needs to be retained or at least put out of use should it need to be referenced in the future. So you get that kind of end-to-end customer journey that manages and controls it on behalf of the customer all the way through. So those are the 6 basic steps in consent. And we'll look at what that means in a moment and how best practice can be applied to that type of thing. So customer experience is really important. We discovered that using clear language is really absolutely super critical to all of this. And it's very important to make sure that you take into account what people understand from the language that you use. It's very easy as a very well-educated individual to perhaps stray into using language other people might not necessarily get at first glance. And we're all possibly guilty of that type of thing. So we did some work with a research agency and with semiotics experts to understand what people saw and what they learned and what they understood from the experiences that they had. And we had to make sure that that was clearly understood across the spectrum. So clarity of language, ensuring that we avoid acronyms or technical language or things which are perhaps broadly used within the industry but not well understood by consumers. Very important. Second thing is to make sure that all the information is presented appropriately at the right time. This can be done in bite-sized chunks, and a typical way of doing it through the user interface is to present the basic information and offer the option to
for example, open up a drop-down menu or something like that if they want to go and find more about it, but shouldn't really interrupt the customer journey and shouldn't really introduce any more friction than is necessary. And there is a balance to be struck around friction. A little bit of friction can be a good thing if it makes people stop and think. Too much friction, bad thing, because it will hinder adoption. It's very important, thirdly, to make sure that the initial setup is very clear. This is the point that that I was making just now. Is, you know, too easy just to present a very long set of terms and conditions and just expect people to understand that and just take it for granted. And this is where too often these things are just scroll to the bottom and click I agree. The purpose for data sharing must be very clear. One of the things which is being worked on at the moment in the UK is codifying statements around the purpose for data sharing, so that they're presented for different types of proposition in a very similar way, so that people become familiar and understand what it is that they're doing. Ensuring transparency about the data. This is the point I was saying about the type of data that's being shared, the specific clusters of data, whether it's standing orders or transactions or direct debits, and whether that's basic or detailed. And also how that's going to be shared through any provisioning chain. One of the things we see happening in the UK is increasingly complex provisioning chains where data may be shared across more than one party in order to create the service or deliver the product that the customer's looking for. And that needs to be made really clear. You know, who else is going to get to see this data and what are they going to do with it? Then we have to be really clear about how long the customer will allow access for. This has got to be, you know, a clear date, and it needs to be super clear that the customer can have the ability to change their mind about these things, and that's why consent management services provided through the third-party provider are really important. I also mentioned about provision of access dashboards on the bank side, and one of the things that banks have been doing is going to their allowing customers to go to their settings and reviewing who has access to their bank data, and if necessary, revoking that access. They can disable it. Finally, making sure that if it's appropriate, the consumer can delete that data. And I've just mentioned that some of the wrinkles around that mean that it's not always straightforward. So some very important lessons that we learned, and this has been done through both research and through practical experience and working with third-party providers to understand what works best. And at all times, what we've tried to do here is to make sure that there's clarity, it's transparent, it's as clear as we can possibly make it, and works not just for the consumer, but for the market, because it's really important for third-party providers that they get this right, because it builds the trust between them and the consumer. So it's not all about the customer, it's actually about the marketplace and third-party providers getting this right in order to continue to build their business. So we're now more than 3 years into open banking in the UK. We have some well-established precedents. We have established the point about managing their consent and revoking consent and withdrawing access at the bank. These things were not, they were not mandated in the regulation. They were done really because that was what was necessary in order to build trust and build confidence with the customers. But as we've gone down this road and started to learn more about what customers can do, we've been thinking about how best to develop consent in a way that really helps customers retain control, builds confidence, and starts to develop and underpin future growth in the data sharing economy. This is not just about consent, it's really about customers. It is really about the marketplace and about the broader economic benefits that can be gained and the social benefits that can be gained from data sharing. It's one of those things where if you can build trust, you will provide a really solid foundation for data sharing and for the services that run on that. And from third party and bank perspectives, it's about ensuring that we have the right types of tools in place to create auditability and understanding what is happening with data across the provisioning chain. And that in due course, we can think about
how liability might be apportioned if something goes wrong as this part of the economy really starts to grow over the next 5 to 10 years. So what we're doing at the moment in the UK is thinking about how to codify consent in a standard and how to tighten up use of data across the provisioning chain, and giving far greater emphasis to aspects like liability and customer redress. It's an interesting thing that whilst GDPR, which is the data privacy regulation across Europe and the UK, has really brought a lot of attention to this aspect and actually has helped to tighten up the way data is used, it doesn't always help with customers, because if something goes wrong, if there is a material data breach, for example, and customers suffer some potentially quite catastrophic loss as a consequence, then current regulation means that actually they have to go to the data privacy regulator, which is the Information Commissioner's Office in the UK, and get an opinion on the case from the Information Commissioner's Office, and only then can they take that and apply for redress through the courts. So it's a rather long-winded and I think rather unsatisfactory process. There's no easy way of getting redress for something which could be absolutely catastrophic financially, emotionally. It could be hugely damaging to an individual, to a business. And this is an area which I think really needs some attention over the next few years as this part of the economy grows, because, you know, with the best will in the world, things do always go wrong, and we need to have a proactive approach to solving this and making sure that it works both for consumers and businesses. So one of the things we're really thinking about now is traceability and audit, and there is some interesting thinking going on about smart contracts and the way that you can use privacy enhancing technologies and how these things will work in tandem. This is quite far out stuff, and I don't expect it to turn up in the next year or two, but you know, there's certainly a train of thought here that is beginning to explore these type of aspects and thinking about how to make life easier for the customer and work better overall for the market in the longer term. One of the really interesting aspects around all of this is that we see and we've learned that actually open banking is just the tip of the iceberg. There are many use cases, and this stretches across other sectors. I'm deeply involved in a project to take the principles and approach from open banking to the energy sector at the moment, where we're dealing with both business-to-business industrial data, and we're dealing with personal data. This is data that originates from households and electric vehicles, and how that would be shared in order to create services of tomorrow, which will help for much more rapid decarbonisation and decentralisation of the energy system. And we can see that actually the same principles that sit behind open banking and the way that consent is managed can apply in the energy sector, they can apply in the transport sector. And we've even been exploring other sectors from buildings through water, the agricultural sector, and telecoms, all of which are, I think, ripe for data sharing, and that can start to create the type of environment where the data sharing economy can really start to grow. But in order to do that, you need to get to a point where you've got some common rules. And one of the common rules needs to be a cross-sector consent standard. And this is something that the UK government, through the Department for Business, Energy and Industrial Strategy, are exploring in detail. There's some work going on around smart data. It's called Smart Data Initiative, and there's a smart data working group, which is considering what different sectors need and how the interplay between data privacy regulation and sector regulation will work. But what we're coming down to is the need for a cross-sector consent standard here around data. That means from a customer perspective, they have a common set of rules, they have a familiar customer experience, and that ultimately they can trust the way that their data is being shared. It doesn't matter if it's transport or financial services, banking, insurance, transport, you name it. Why not have the same approach, same set of rules, and make sure that
at all points, it's safe and secure and easily managed for the customer. So here we're looking at a number of things. So we're looking at the purpose. I mentioned before that we were looking here at creating a codified statement for the purpose. It needs to explain the outcome that the consumer will receive by sharing their data. We're looking at onward data sharing. So this is the provisioning chain, listing the organizations that will receive the customer's data so that the chain is visible, making sure that that's accessible by the customer. This could be done through consent dashboards. Making sure that the data items that are shared are really clear. So these were the things like the clusters, these are the transactions, the standing orders, the direct debits, basic or detailed. These all need to be part of that consent standard. We're thinking about the level to which data protection is applied. So what is being done here? You know, is it this digital rights? Is it encrypted? Is it anonymized? Is it pseudonymized? What are the aspects that we need to take into consideration here? An important area is what we call in the UK and Europe special category data. So this is sensitive data, which particularly relates to things like ethnicity, politics, health, genetic data, and so on, and how that is dealt with. So a lot of attention going to that. And finally, making sure that this duration point, the validity period for the customer consent and any requirements to refresh are clearly understood. And there's between these things, there's a lot of things that are beginning to happen. So both at a government level, this is being considered and people are looking for the right way to develop this to make sure that it's implemented in a way that works for the customer, for the marketplace, doesn't introduce overburdensome friction, and is easy to understand, and is a workable model. Encouragingly, there's some great work going on in the open banking implementation entity itself, where they're looking at what does this mean specifically for the open banking environment. So they've taken some of this thinking and started to think about how to implement it technically. So we're looking forward to see how that develops over the next 12 months or so. So that's more near term and helps us to see exactly how this will develop in the longer term and what the kind of foundations are and how they work for the customer. So this is all really encouraging stuff. And this is what will start to happen. Building trust. We can already see that customer adoption is starting to increase rather quickly now in the UK. In March, we went through 3 million customers, and we have something like 307 plus regulated providers. You can see the numbers. There's more than 200 third-party providers and approaching 100 account providers beginning to come online. The net effect of all of this, and with the pipeline of third-party providers and others that are applying to join the open banking environment, is that we're building an ecosystem. And that ecosystem is incredibly powerful. It's starting to produce some really innovative, really creative propositions. And the more that happens and the more that test and learn occurs throughout the ecosystem, the more we're finding that propositions are achieving this product market fit. They're finding out what works for customers. They're working out how best to deliver the types of things that we envisaged right at the start of our journey back in 2016. And exactly how open banking should develop in the future. So I find this curve and the rate of growth really encouraging, and bodes well for, I think, what looks like a really exciting and expansive time over the next few years. And that's how we can start to map out the different types of propositions and the incredible things that fintechs have done. So this little chart that you see here just tries to capture some of the things that are going across the ecosystem. I think when I started talking about open banking on stage, going back now 4 years, we started to talk about some of the things that we thought would start to happen. We were talking about account aggregation, personal finance management, comparison tools,
looking for alternatives to overdrafts. We were thinking about ways in which you could do affordability checking, those kind of things. But in reality, these amazing fintechs have gone way beyond the things that we'd originally envisaged. We ran a workshop back in the beginning of 2017 where we were looking for ideas around, what are the use cases that people are going to have. We came up with about 77 different use cases. Well, I think we're well beyond that. And what you're seeing now is just one snapshot that I've tried to summarize some of the things. You can kind of capture these as new ways to pay, better ways to borrow, ways to save money, ways to manage your spending, ways to improve your credit score, and other incredible things as well. One of the things that I was blown away by, in 2019, we set up a fintech challenge that we called Open Up 2020 with Nesta, who run a fantastic series of challenges for tech companies. And what we were looking for was really innovative consumer solutions. So this competition that we ran with Nesta, Open Up 2020, had something like just over 100 entries. And in those entries, we saw that every aspect of the customer journey, of the customer's life, was covered. We found in their propositions, literally from childhood through to old age, at every stage of your life, every stage of your journey, there was somebody thinking about something and making it happen with open banking data. And that's the thing which I find phenomenal, is the creativity and the innovation that is beginning to develop. And some of the things I've seen we hadn't expected, but are really encouraging. So things like financial assistance and tools for vulnerable customers, finding ways to provide older people with more independence later in life, particularly if they have problems, let's say Alzheimer's and diseases of old age, which make them more vulnerable, that allows them to use services which can help them to maintain their independence under the watchful eyes of their family or a trusted guardian. So really good things starting to happen in that kind of area as well. But you can look at the kind of scale of things here. We're starting to see some fantastic ideas here. Salary drawdown and much cheaper overdrafts and access to loans for people who have thin credit histories, because they can simply undertake an affordability check using open banking. These have been really useful, particularly over the last year or so, where many people have had a terrible financial strain. So we've seen growth in this type of area, and we know that some of the fintechs that are operating these types of services have enjoyed actually a good year, and their customers have found tremendous benefit by being able to access funds when they needed it most, which they perhaps wouldn't otherwise have been able to do. So that brings me to the end of my tour. And I finish really by saying that the key to all of this is trust. Trust is really only gained by being transparent, by making sure that people have complete control over their data, and that the way that they manage their data can always be under their own control, and then have complete transparency. So I wish you well, and thank you very much for the opportunity to speak today. Thank you. My name is Bianca Lopez. I am
a proud board member of this beautiful community at Open Banking Week, and I'm excited to be talking to one of the guys that has been around this topic around open banking since before it started. You might have heard the name F-Data, an association that's looking to bring an identity and understanding around what is the future of open finance. So the next step beyond open banking. So Gavin Littlejohn, chairman, is joining me today. Gavin, thank you for joining. Well, thank you. Really look forward to our conversation, as always. I know you've said to me that you've had great times in Brazil. I sure hope that the next time we do this is in person, because I don't know about you, but I'm certainly a bit sick of the screens and the Zooms, but we'll make do. I want to start by just opening a little bit of context for people that don't know. What is the Codes Knows version on what is F-Data and what do you guys do? Well, the Financial Data and Technology Association was set up in the UK around the time when data access was negotiated into the second Payment Services Directive, PSD2. And since then, it has represented the data recipient companies, otherwise known as the third-party providers, sometimes as the FinTechs, but generally the party who's the receiving party of the data share or the payments initiation. And the scope that we look at is the whole gamut of open finance. So that's not just payments, but loans, mortgages, investments, pensions, insurance, and potentially as it evolves, it may even include other sectors like energy or telco. We operate in, we expanded from the UK to being a pan-European body. We've also got chapters in North America, South America, parts of Asia and in Australasia, and are looking to continue to widen the footprint so that we've got a genuine community of data recipient providers across the globe who are working together, lobbying for customer data rights, secure systems, proper digital identity, and advocacy for policy and regulation that opens up access for customers, be they consumers or businesses, to be able to share their information appropriately. When you look at the journey you guys been on, as we start, open banking has been paving the way on catching up on some of the reality that the consumer is expecting things to be connected. And we are used to things being connected in other areas, but finance. What has been your read on that progress? When you look kind of across, maybe should I dare to ask, do you think the UK is really the one ahead? Where and how are you seeing that evolution? Yeah, so all markets are at different stages of their journey. And there are things that I would say are best practice. I would say, first of all, in the European Union, they had both the General Data Protection Rules and PSD2, which both came into force in 2018. Yeah. And it led to some complexity because they weren't necessarily written to work together. PSD2, for example, requires the data recipient company to make the customer whole if things go wrong when the data is shared, whereas GDPR enables the punishment of the culprit rather than the compensation of the victim. So there have been a few interesting quirks, but of course, PSD2 only enables access to payments data. So when other markets started to evolve their thinking, they recognized that that scope was too narrow. And all other markets that have developed policy in this domain have made very clear from the outset that whilst they may start with payments data, they were very clearly on a journey to a much wider scope. So we can see that in India, in Australia, and in Brazil. We've got LGPD in Brazil. We've got the new Data Protection Act working its way through the Indian Parliament. We've got customer data right in Australia. And frankly, the learning is that unless you base the evolution of open finance or open life on a fundamental human right, that as the data subject, I can choose to share my data with a regulated party of my choice. That the rest of the things that you want to do in the open domain don't really work.
So some of the markets where it has been a technically led journey have had serious issues. I can talk about those if you wish. Yeah, that would be great. Talk to us about some of the issues you've seen. I know you and I share that sentiment around there's a lot of foundational pieces that need to be put in place that have been kind of like, oh yeah, we didn't think about that. Digital identity is certainly one of them. Open finance really was started in the United States in round about sort of 20 years ago, 99, 2000, 2001. By companies like Yodlee and CashEdge, who provided the ability for cross-market aggregation. Yes. In the United States, though, it was the large financial institutions that went first. There wasn't money management apps or FinTechs that had developed to use the app. So, from, let's say, 2002, 2003, you could log into your Bank of America bank account and see your Fidelity brokerage and your Wells Fargo account in a single view, using the process known as password sharing to screen scraping, sometimes known as data harvesting. And in that, the really interesting thing was that the data recipient actor did all of the technology. They built everything themselves. And they had a vested interest as being the data recipient of making it all work. They were doing it for their own purpose. In the domain of open finance, as it evolved to APIs, there's a requirement for the data donor to also build part of the puzzle. And unless the data donor has a vested interest in doing that as well as they can, either through a regulatory context or a commercial context, then the qualities of that delivery either don't exist because they can choose not to, or they can do it poorly because it doesn't benefit them. So we've seen in the United States, as it has evolved from, the technologies have evolved from screen scraping to API, a massive push to harmonize the technology, but there still is the capability for Bank A, who's done a deal with FinTech A, to not enable FinTech B from participating. It's still not a level playing field. It still could be done in a way that doesn't lead to even competition in the market. Agreed. In Japan, when it went live, the 126 largest banks had been asked by the regulator to build an API, but without creating a customer data right. So when the first bank had revealed its API, the first FinTech said, we'd like to connect. And the bank said, well, that will be the equivalent of $5 million US. And the FinTech said no. And the bank said, that's great. We didn't want you to connect anyway. They're our customers. So it just shows you that without those fundamental regulatory building blocks of fair competition, of customer protection, of customer rights, of compulsion for the parties to participate on a standards basis, the market can evolve in a way that's very inconsistent. Yeah, and I think we've seen it even in India when you look at how Aadhaar got put in place, and they were like, oh, wait a minute, our privacy law and regulation is of 2000, and it talks about installing like malware and antivirus. Maybe we need to adapt that. I think that there's a lot of these different speeds. What do you attribute the lack of understanding from? I often find myself wondering, like, is it just me that cares about, and I know it's not just me because otherwise we wouldn't be having this conversation or this community, but on the broader, pop the bubble, on the broader scale, do you think that stems from a fundamental lack of understanding of what data is and how actually connected to the individual? And hey, it's an asset class we all produce, even in developing countries where people have nothing. They are connected to their social networks and are producing value, whether that value is correctly extracted, used, and all those things. But do you think it stems from that, from a lack of understanding of that basic sort of asset class? Or I don't even call it an asset class. I think it's like a way you store something you create. Yeah, it's a unique asset. So yeah, unlike everything else, if
if I have the pound or the euro or the dollar or the reais, you don't have it. It only exists in one place at a time. But we can both have exactly the same data. And when you think about how that impacts the liability framework, so I, as an end customer using an Open Finance application, can use more than one app. And I might share exactly the same data in 3 or 5 or 10 different places for different purposes. One could be for an investment, one could be to get a new mortgage, one could be a money management app. You know, there's a whole raft of different reasons you might choose to share. And there's some interesting things to think about what might go wrong when that data gets shared. You know, and if one of the parties gets hacked, who is it that is responsible for making them whole? Is there any system that actually knows which party was a responsible actor? How do we create traceability? How do we ensure that the cyber insurance that's put in place can attribute the liability and pay out? When you think about that knowledge and that basic, I know that that's a huge part of the advocacy and the knowledge sharing that the initiative takes place on educating and bringing up these topics of, hey, did you put this on a matrix and realize that this is going to lead to a conflict? When we look at building at least Open Banking Week, we thought about how do we have the humility of bringing different maturity markets together and say, can we learn from each other? What do you think is a path or a need to do that? Like, why aren't we doing it? Why are we still living in silos between central banks and having conversations? Is it the mindset shift that needs to happen? Like, what is some of the work that you think lies ahead on making a true open ecosystem happen? So, well, I wasn't expecting that question, but it made me smile because I've got such a great answer for it. Great. So I'm reading the energy. So in 2018, when Open Banking went live in the UK, myself and a colleague who were representing the third-party providers in the steering group had a conversation with the Open Banking implementation entity and representatives of the banking sector who were delivering the APIs. We came to the conclusion that none of the test environments that had been created in the domain and under PSD2 were adequate. It's just really difficult for the bank to build capacity in the test environment that looks like their production environment. I think they tried, it didn't happen. So we ended up having in the UK, which kind of went first on this API delivery, to gentle it out the ground using something called a managed rollout. And we had to persuade the FinTechs, some of whom had hundreds of thousands of customers on the screen scraping model, not to try and transition their entire customer base onto these completely untested production APIs. And we also discovered during the process that the big banks who had self-attested that they'd conformed to what was called the standard had in fact interpreted a specification. And actually, these are really different concepts. Interpreting a specification and conforming to a standard can lead to different outcomes. And it wasn't until we actually reached the point of thinking about really tightly prescriptive standards, including things like user experience, that we actually got into a position of being able to make the connections easy and the customer journeys appropriate. At the end of that journey, round about sort of January, February, March 2018, I wrote a paper called the Global Open Finance Centre of Excellence. And we were lucky enough recently to get a £23 million grant from the UK government to set it up. The idea being to build a capability which breadthens its funding model, is spun out of F-Data and the University of Edinburgh, who've been hosting its infancy, into a new not-for-profit, which is put into diverse international governance that's both politically and commercially neutral.
And the idea being then that we've got capacity to study all the things that are needed across the domain. The 5 propositions that are being developed at the moment are Global Economic Observatory, which is a longitudinal study through financial data of how humankind earns, spends, and saves. We've got Global Open Finance Technical Standards Working Group. Now, it had its first meeting on the 10th of March, and we had representation from 6 continents. We had Chile, Colombia, Brazil, Mexico, US, and Canada. We had Nigeria, Israel, the UK, some of the standards agencies in the EU, Russia, India, China, Japan, Australia, New Zealand. And there's a raft of other countries who've indicated their wish to join in that technical standards. It's going to look at digital identity, trust framework standardization, and the security profile alignment across the API domain. The first step in that is that we're going to build a digital reference library of all of the world's open source APIs, and then to begin to develop the attack and threat model through which API security gets compromised, and then to begin writing the mathematical proofs and the conformance and performance test standards against all of the world's open finance implementations. So that's the second proposition. We've also got the Customer Data Protection Research Unit, and that straddles a number of areas where the end customer, be they a consumer or business, shares their data with a regulated actor, but their data comes to some harm. So that's looking at digital identity and financial inclusion. It's looking at algorithmic bias and discrimination. It's looking at the regulatory perimeter of open, the liability framework, how customer redress is orchestrated, the adequacy of the cyber insurance cover, and all the different elements. And in fact, it's just in the process, in partnership with the UK's Open Banking implementation entity, of running its first war game scenario where there's a major data breach of a technical service provider affecting a lot of the customer-facing fintechs in the ecosystem. There's a ransomware demand, and then everybody's data is splashed on the internet. That is perhaps an unlikely scenario, but we think it will start to tease out some of the really interesting elements about how the compensation gets paid out and whether the regulatory perimeter has been adequately designed. Yes. So that's the third proposition. The fourth proposition is an economic crime. So it's looking at fraud typologies, money mule, and money laundering using a collaborative effort in data sharing on an international basis. And the final element, and perhaps the one that's going to be most interesting to your listeners, is this really fascinating innovation environment that's being developed. So it's developing a cluster of connected sandboxes straddling all of the open finance domains. And what it's looking to do is to not only enable you to mint the digital certificates and enable you to move money as though you were in a real environment, but it's looking to create at a grand scale synthetic doubles, taking data from the Economic Observatory, putting it inside a workbench in a highly secure area, and using an adversarial neural network effectively try to make sure that we're able to create synthetic data doubles that very precisely or very close to precisely emulates the qualities and linkages in the real data. And then to export that out of the secure environment into a cloud-based infrastructure to enable companies to really accelerate their development, develop lookalike companies to understand market sizing, product market fit, algorithmic development in credit modeling, insurance modeling, investment modeling, and actually, work with venture capital and private equity and corporate venturing, and allow companies to actually build their whole product set inside this test environment,
and make sure this is a really close product market fit before they go into production. So that's a really interesting thing. It's also got money to grant fund startups to help them get going in that. And the idea being that we'll start that piece in the UK and then gradually enable other countries to get involved and to reuse some of the same capabilities. So that's quite an exciting development. That's super interesting, and I'm curious to see, and I think it's kind of a bit of a future of financial modeling. I often speak to economists about even like the interesting nuance around the digital economy and the data, the amount of data that we create is actually the expiration of it. The concept of how is context used in finite and how that affects actually economic and financial models today, how people are using even manufacturing data versus mobility data in some of these modelings of how do I build a product? How do I figure it out if the product has the right market fit? So the idea of building the seams redo on data for the financial services and the ecosystem to innovate, to me sounds pretty interesting and brilliant. I'm curious to see how you're going to stitch all those sandboxes together and bring these stakeholders to a common place. I want to end our discussion because I wanted people to have a little bit of an overview that this is happening, that this is not some make-believe, this is not the future. I sadly sometimes hear big fintechs and some banks saying, you know, we're working on our open banking strategy and we're getting there. What would be your advice in terms of perhaps some people out there listening? We have a lot of banks and fintechs listening into Open Banking Week. They see the light. You see the light, I see the light, they see the light. What are some of the clear, obvious opportunities that this isn't just some innovation theater, but this is actually going to be the fabric of the digital economy of humanity, and this is now? What would you say to them in terms of that urgency, in terms of this isn't just some academic initiative? The point of open finance is it deals with the asymmetry in access to data between companies. So historically, if you've built up a business history with a client and you understand their particulars, now that we're moving to data-driven delivery of financial services and financial advice, we actually have a very clear and distinct advantage for the incumbent over a challenger. Yeah. And it means that it's very difficult for competition to evolve. So open enables that competition by enabling the customer to choose to port their data in a simple way that looks after their interests when they do. It's important if a company is what they might think of as a large installed customer with a big customer base, that they remember that these evolutions are, they're happening so quickly now across the world that it's not going to leave them behind. They won't get missed by it. And the value to them is not as the data donor. They need to start thinking themselves as the data recipient. They need to understand where their customers are when they're not with them. I mean, that's day one marketing skill, right? That's the first thing you're taught. Who are your customers? What else do they do? Yeah. So if they can start to learn about where their customers are, then they will become better servants of those customers and be able to build new and innovative products that better serve those customers' needs, rather than simply saying what we're going to try to do as our strategy is resist. We're going to try and be the seawall and hold back the sea until the thing breaks. That's a poor strategy. The correct thing to do with this is not to think about it as a compliance, but to think about it as an opportunity. And certainly looking at in the markets that are furthest ahead, the large banks who've adopted this and accepted the opportunity to be data recipients are miles ahead. They're starting to do much better affordability checks on their customer. They've got better credit risk models. They've got better customer engagement. So yeah, any country that's looking to do this, stop thinking about monetizing the APIs and start thinking about as the data donor, and start thinking about monetizing them as the data recipient. I love that recommendation. And I hope that that is the beginning of the change around the word customer centricity meaning something. Yes. And understanding that I've always been
the holder of my own destiny. And I often been telling this to banks, like, you don't own anything. Like maybe the liability for now with the central bank and the reserves, but the client will continue to evolve. If you, I think that was a great answer. I wanted to just end, like, is there something you wanted to cover? I think you've given people a really good chewing thought on what you are doing, because I wanted to also promote the work that you're doing, because I think people need to get in. If I want to get involved, I feel like it'd be selfish of me not to tell other people to get involved. But if you're a company that's interested in open banking and want to get involved in the Financial Data and Technology Association, it has a tiered membership model, so it enables startups right through to more advanced corporate fintechs to participate. Very easy. You can contact me on the email address that will be provided. If you want to get involved in the new Centre of Excellence and benefit from its services and contribute to its evolution, then you can contact me through the same channel, and I'd be very happy to include any country or participant who wants to come to it from the point of view not just of what can we get, but what can we give, because the centre is about collaboration and about working together for a better future. I hope that that's how we unmess the world. If we just realize that we're here to give before we get, and approached every interaction and relationship with that frame of mind, which is something so Asian and perhaps taught when we were kids, but we tend to forget, especially when it gets to API commercialization. It's like, how do I make money out of this? How is this regulation going to benefit me? I hope that mindset shift happens and takes place. Yeah. Kevin, also the element here that some of these things are really expensive to build, and the more parties that chip in, the lower the unit cost for everybody. So we do hope that it becomes a collective effort. I do too. I'm excited to contribute in my part, and certainly it will be around digital identity and data ownership rights, because I think there's a lot to be talked about there, measured standards, there's ethical conversations, and actually a lot of awareness of people realizing that it's theirs and how do they leverage it. Yeah. Gavin, thank you so much for being a part of this community and supporting the conversation and bringing some of your stakeholders even to be part of Open Banking Week, talking about each specific market. It was a pleasure talking to you, and I hope the next time around will actually be in person. The people out there listening can maybe raise their question or chase after you once your speech is over. Well, thank you very much for giving me the opportunity to speak, and I greatly appreciate it. At Temenos, we are passionate about helping banks succeed in the digital era. Varo recently made history by becoming the first fintech to be a fully digital national bank. Part of why we chose Temenos is because it's a cloud-based platform. We are at the forefront of cloud and AI technology. We help banks transform faster and create personal customer experiences. Together, we are making banking better. Business Performance é gerar valor para pessoas e para negócios. É saber que dinheiro nunca dorme e que um cliente precisa ser conquistado e encantado dia após dia. É lembrar de acelerar com o pé embaixo e ter coragem de assumir riscos para fazer aquilo que ninguém faz. É gerar as respostas antes mesmo das perguntas.
É entender que resultado depende de inúmeras variáveis e nenhuma delas, meus amigos, é a sorte. Prazer, somos a Mutante. Join the Revolution. Com o Cyberbank Core, você pode definir novos produtos e serviços baseados em uma poderosa combinação de serviços atômicos pré-construídos com definições prontas para usar. E para os bancos que querem criar um ecossistema digital e construir uma experiência excepcional para seus clientes, oferecemos o Cyberbank Digital. O Framework CX ajuda você a construir uma experiência responsiva em aplicativos móveis e entregar um banco conversacional. Você está pronto para se diferenciar com o Cyberbank? É hora de conversar com a Technisys. Open Banking as a Service TechBan. Nossa experiência em conectar mais de 150 instituições vai acelerar a entrada da sua empresa no ecossistema Open Banking. A plataforma Open Banking as a Service TechBan foi desenvolvida para reduzir a complexidade de implantação, os custos e o tempo de execução. Uma solução completa, segura e a única já em operação no Brasil. A TechBan faz acontecer. Já parou para pensar em como o mundo mudou na última década e principalmente no último ano? Tudo evoluiu. Mas e agora? Quais são os desafios do futuro? Ah, o futuro! É Open! APIX 2021. Open your mind. Transform your business. Uma boa gestão de consentimento deve garantir que a jornada do cliente seja ao mesmo tempo agradável e segura. Ela deve contemplar devido redirecionamento entre as instituições envolvidas, autenticação segura, informações claras, agilidade durante todo o processo, notificações em caso de revogação. Por se tratar de um fluxo complexo, o ideal é que a solução adotada seja completa e de fácil integração com os canais atuais da sua instituição. O tempo de inovar chegou. Conheça o Opus Open Banking. Banco Original é 100% digital. Você faz tudo assim, ó. Abre conta pelo celular, investe, pega empréstimo. Quando usa o cartão de crédito, ganha dinheiro de volta em cashback assim, ó. Nem precisa acumular para usar. Você tem conta PF, PJ no mesmo aplicativo e contrata a maquininha desse jeito. E ainda faz um Pix assim, ó. Baixe o aplicativo e abra sua conta. Instantâneo e digital. Banco Original. O que você faria se conhecesse detalhadamente as finanças dos seus usuários? Vai demorar para listar tudo, né? Sabe o que não demora? Se plugar na Plug. Acesse um novo universo de dados, inteligência e possibilidades incríveis. Uma única API que te entrega inteligência e os dados financeiros dos seus usuários, com agilidade, segurança e transparência. Open Finance de verdade para inovadores de verdade é com a Plug. Plug aí! What's your next step? We know how difficult it is to have an idea, to plan it, and to make it work. Especially in the speed in which the world's changing. But hey, nobody said it would be easy to impact the world. We're Tail, a communication consultancy that drives the financial and technology markets to walk together into understanding the real value of communication as a business strategy, a combination of creative and technical humans. We exist to share knowledge and tell stories. So let's take the next step together. Pause and hit us up.
My name is Xavier Gomez. I'm the co-founder and chief operating officer of Invio. Invio is a specialist in managing your data with ease. We put its technology at the service of the business needs of your company. Invio develops solutions for the exploration, control, and visualization of data. We put technology at the service of your business needs. I'm very happy to share with you some insights regarding fintech trend prediction for this year and the coming years. As you know, fintech is a portmanteau of financial services and technology. As I certainly earned that stereotype, those applications are mobile first, customer-centric, and disruptive to risk-averse industries. All hallmarks of modern fintech, but the industry's reach is much broader, extending to the back offices and financial ledgers of the banks, insurers, property management firms, government regulators, and more. Globally, financial technology is projected to reach a market value of $305 billion by 2025, according to market data forecast. That growth is fueled by rapid consumer adoption and by businesses, particularly small and business, medium-sized enterprise, turning to fintech for banking and payment, financial management, financing, and insurance. Fintech started when Michael Bloomberg started Bloomberg. Before that, there were financial services companies, but Bloomberg was a financial technology company, and it totally changed the game. Fintech companies are the people bringing technology to financial services. They are showing ways to utilize technology to bring finance to hold a whole new level. I'm an expert and global speaker in data and entrepreneurial finance, and in particular in fintech as a former banker. I worked during more than 20 years for Credit Suisse at different top management positions between investment banking and private banking, between London, Paris, Zurich, and Geneva. So I know a little bit what does it mean, the financial transformation we live today. Fintech startups thrived after the 2008 and 9 stock market crash, when banks were under an increased level of regulatory scrutiny that startups were not subject to. But established institutions are catching on and catching up. Right now, the majority of spending of what we call fintech activity is actually in big banks. Fintech going forward will be defined by data and access. This is the raison d'être of Invio, the data analytics. Machine learning will deliver more specific insights from ever bigger data sets, while ubiquitous mobility allows for instant access to the consumer, and for consumers, instant access to their own data. And with the millennial and Generation Z increasingly at the helm of startup concerned over environmental,
social, and governance policy are increasingly part of the fintech equation. One of the most interesting trend in the fintech is clearly now the cloud adoption in banking services. About a decade ago, banks started adopting cloud technology. At first, they were very careful, and it will included lengthy discussion with conservative regulators and anxious security officers. Later, banks took significant steps to leverage cloud technology. However, does the cloud deliver on its promise of lower infrastructure costs, better integration capabilities, and improved time to market? That's the question tag, clearly. The financial sector expected to spend $500 billion globally on technology by 2021, and a significant portion of that will be funneled into cloud adoption, as reported by Bloomberg, mainly through the support of cloud providers such as Amazon Web Services, Azure from Microsoft, and Alibaba Cloud. But reflecting on the last decade, many of the advisors and decision makers in banking talk about are not necessarily satisfied with the current result. They see a slightly lower cost base, mainly as they outsource hosting of their existing application from the server in their basement to a cloud provider. That said, the cloud promise is kept in the category of more generic application, such as collaboration tools like Microsoft Teams and Google Meet, which saw an unprecedented rise in usage up to 30 times during the COVID-19 crisis. This scaling would not have been possible without cloud technology. But the main difference in this case is that the new adopted technology was built for the cloud instead of moving the existing technology to the cloud. Yet for the mission-critical technology like core banking that facilitate every transaction and financial product for a bank, cloud migration effort hardly lead to improved functionality, faster upgrading processes, or better integration capabilities. An important reason for this problem is that the technical foundation of this antiquated system are from the pre-internet era. This is the IT legacy system from banks. It's a big problem. Back then, changing product or expanding services was a multi-year process, which is not surprising considering that 43% of the banking system are built on COBOL, a computer programming language that appeared in 1959. Today, the new financial services are introduced faster than ever before. FinTechs and Big Techs benefit from an absence of legacy system, which allow them to invest in the latest technology and customer experience rather than just keep existing system taking over, and acknowledge it in the 2020 report on decreasing banking profitability by EY, Ernst & Young. In terms of time to market, perhaps weeks or months are available to follow and compete against the new players when they put new proposition or services in the market, but certainly not years. Here we see a crucial difference between organizations that use cloud native technology and the banks that are bound to the legacy system. Within the legacy system, all changes are heavily dependent on each other.
The effort to move existing technology to the cloud does not change how they were created. Heavily intertwined applications that can only be changed or upgraded when every relevant other system in the landscape is aligned. When these dependencies are not aligned well, change fails miserably, leading to failed projects or even worse, data leaks or blackout. And while required change grows rapidly every year, the ability to execute does not step up now that the legacy technology is hosted in the cloud. The approach this hurdle, adoption of cloud native technology is effective. It is shaped inherently different as every cloud native application is made up from different microservices, and this independent component interact with other microservices through APIs. This can be an API inside the bank's technology landscape or an external API to consume external services. Each microservices can be upgraded or changed by small autonomous development teams without any alignment. Not being dependent of other teams accelerate time to market significantly, served by continuous integration and continuous deployment, which is central to cloud native technology. Through continuous integration and continuous deployment, teams can update their code up to multiple times per day, supported by automated testing. This can and arguably should be carried out during business hours, as the proof is eating the pudding. If testing does not turn out to be successful, it is a simple matter of rolling back changes. This is a crucial departure from big bang update that often only happened once or twice a year, where entire IT department work multiple weekends and CIOs have sleepless nights. Looking back at the first decade of cloud adoption, banks are not to blame for missing out of the full cloud promise. Simply put, applications such as cloud native core banking were not available. And in this decade, banks learned that updating legacy technology still equals less flexibility and vulnerability. In the long run, whether it is adjusted for the cloud or not. Moreover, the future does not predict any simpler requirement in the technology agenda of banks, as they are constantly pushed by a new consumer expectation and increasingly regulatory requirements. What gets simpler is the way to beat this challenge. Modern banking technology with modern functionality is becoming available in the form of cloud native system. Therefore, investing in the system from previous decade seems rightly a dying trend. Banks frankly need to become a flexible, scalable, accessible as Amazon, Netflix, or Uber, since consumers are increasingly open to alternatives for their financial well-being, and for banks to incorporate tools for regulation and risk requirements. Now that the first movers of banking-specific technology are here to cater in a cloud-native fashion too, it is a blessing for banks that they spend their time and effort wisely. Now, we have to move to a tactical movement on embedded finance.
The fintech industry has had a wide couple of years. Consumer fintech startups have been massively successful and managed to attract million customers. At the same time, enterprise companies have created the infrastructure that will make finance truly digital, from payment to API-driven integration and risk assessment. Today, in this keynote, I want to talk about what's the next for the fintech industry. Will tech companies all become fintech companies at some point with embedded financial products? Will new tech giants thrive by powering those embedded financial products? Embedded finance offers a new, very large addressable market opportunity worth than $7 trillion in 10 years' time, twice the combined value of the world top 30 banks today. By abstracting banking and insurance functionality into technology, embedded finance enables any brand or merchant to rapidly and low-cost integrate innovative financial services into new proposition and customer experiences. Fintech supported by VC, venture capitalists, are currently taking the lead in creative, sophisticated, embedded finance, offering via banking as a service platforms. Incumbent bank and insurance company now need to make bolder and more strategic move to stake their claim. There are three key issues incumbents will need to address to grasp this new market opportunity effectively and use it as a catalyst for wider business model transformation. Embedded finance is about abstracting banking and insurance functionality into technology, enabling any brand or merchant to integrate innovative financial services into their offering, customer experience, rapidly and at low cost. It is one of 4 new digital business model archetypes that are particularly relevant to financial institutions. First, embedded finance. 2, intelligence solution. 3, marketplace. 4, ecosystem orchestration. Put simply, embedded finance is about enabling any business to manage and sell innovative financial services, seamlessly integrating creative form of payment, debit, credit, insurance, or even investment into their end user experiences. The simplest example of this action is paying for Uber ride. You don't get out your credit card at the end of the journey. Uber product designers have enabled payment to be embedded in your experience of getting a lift and for the driver into their experience of getting paid the right amount at the right time. This is a clear game changing. Payment facilitation. Companies like Stripe, Square have grown rapidly over the last 10 years by enabling by sort of capability for digital company. They are now worth $30 billion and $57 billion respectively, and are expanding their capabilities in other areas. Complexity increase as you move from payment to debit, credit, insurance, and investment. But if you are a merchant or brand in any sector, you want to make your proposition to customer as attractive as possible. Today, customers have to interact with their bank to get a debit and credit card, loans for a sofa, car, or house. And there are a lot of back and forth between the customer, the bank, and the merchant
with a few options personalized to the needs of individual customers. Klarna has grown into a 5.5 billion company, US dollar, by enabling brands to offer innovative credit solutions at the point of purchase, for example, by paying in installment. If we take the example in embedded finance to embedded insurance, is now fast emerging too, enabling your car share service, for example, to come automatically with mobility insurance, or your new camera to come with a theft and damage protection right out the box or as a part of the overall price. Some of this happen already today, but it's a clunky. British Airways offer travel insurance on this website when buying a flight. Okay, at the moment, it's a little bit challenging, but when we come back to the business after COVID-19, we will see this kind of example. But it's not a quick and cost-effective for brands and merchants to integrate this offer, and they tend to generate and manage by the insurers rather than configured in the real time by the brand. For banks and insurance, who today white label their product and capabilities to third parties, the time frames are months or years to conclude deals and years to implement at scale and see a return. Now, FinTech clearly is a buzzword since many years now. But now I want to show you, to discuss with you, what is the potential of the FinTech use case and impact on one particular sector. How FinTech can help the healthcare industry. For example, it's a typical use case I like this. FinTech has been a major factor on the financial market for a while now. It is becoming quite hard to ignore its presence and wide-sweeping effects. It does not just exist in a vacuum, though. There is a very real link between FinTech and certain other sectors. One of the most notable examples is healthcare, where we have seen the rapid adoption of various FinTech solutions that have resulted in an overall better situation for everyone across the board. It's hard to predict how things will play out in the future exactly. But one thing is certain at this point: the link between FinTech and healthcare is impossible to ignore now. The first point is FinTech is accelerating payment process in healthcare. Payment has commonly been a roadblock in healthcare and a point in the whole process with a lot of potential for things to go wrong. And while things have been improving in this regard little by little, FinTech has arguably caused the biggest change in this area. Completing payment in healthcare is now easier than ever, and FinTech has done a lot to accelerate the process and make it more streamlined for both parties. Patients no longer have to navigate complex systems to make simple payments, and the same goes for the institution and healthcare workers that charge those payments in the first place. Second, FinTech is making everything more accessible. And this brings us to our next point. The accessibility of everything is becoming significantly better thanks to FinTech and its advance into healthcare.
Even procedures that require more complex payment schemes and operation are now easily accessible, and there are many reasons to believe that things will continue to improve in this regard in the futures. It is interesting to think about the possibilities that this might bring to the table, because it can open the doors to many procedures that were beyond the reach of certain passions in the past. Third point, working with patient data is easier than ever. Doctors and other healthcare workers now also have an easier time when it comes to working with patient data and maintaining complex data sets involving a mix between private and other information. There were already systems in place to facilitate that in the past, but they were far from perfect, especially when used by workers without adequate training and experience in their use. Now the situation is more different, and there are many reasons to believe that it will continue to move in that direction for the foreseeable future. What patients can expect is a better, stricter attitude to their privacy, and with that, the possibility to more comfortably discuss procedures and paths that might not be immediately comfortable for many people. It's also easier for patients themselves to keep track of where their money is going when it comes to healthcare and how the whole process is moving along. All in all, the changes that are on the table right now and going to significantly alter the situation in the near futures and beyond it too. The fourth point, it is more adequate personalized care. Personalized care options have been a popular topic for some time now. But it seems like the advent of FinTech was what really brought them into the center of the spotlight and made them a viable topic for discussion. There are many ways to develop more personalized treatment paths for different patients, but there used to be significant technological barrier to that is a near past with the rise of FinTech and its tight integration into the healthcare sector. It seems like it's easier than ever to deliver exactly what patients want and in the way they want it. Of course, we'll still have a lot of progress to make in this regard, but we are quickly getting there. The fifth point, how to prepare the future. It's hard to prepare for what the future might hold with regard to healthcare and FinTech. But the link between the two is quite obvious, as is point, and anyone interested in either of the two fields or even more actively investing effort, resource in them, as a duty to learn about what the current developments are and what is coming down to the road soon. Many of these predictions may not play out, but it's a good idea to pay attention to them when they come up on the radar. Because even those that don't work out will still give you some valuable pointers about the futures. In the end, healthcare is one of the most critical sectors in our world right now. It's a good thing that is seeing such great results together with a field like FinTech, because the potential for a good synergy between the two is undeniable. Hopefully, that's not going to change anytime soon.
and things will keep moving in the same direction. I want to talk with you now about how fintech segments that are gaining investor interest despite the COVID-19 crisis. Cross-border payments, digital brokerage and trading, insurtech, and peer-to-peer lending are thriving in the midst of the COVID-19 and the recession experienced by most countries worldwide. According to projection by Adroit Market Research, the global fintech market will be worth at 460 billion of US dollar by 2025. These figures represent an 12% compounded annual growth rate over the 2018 to 2025 forecast period. Amid the positive outlook, three fintech subsectors are drawing the attention of investors. They are expected to grow faster than other segments and sustain growth in the years ahead. The first sector is cross-border payments. While many countries are closing their borders or minimizing their interaction with neighbors, global trade remains unstoppable. Commercial activity are declining across the board, but the acceleration of e-commerce growth, including international transactions, is a welcome development. According to different payment platform as a services, payment platform as a services provided reported an 85% growth in the transaction volume back in May, offering a clear example of how cross-border e-commerce opportunities have flourished even as the COVID-19 revised economies. With this encouraging report, payment platform as a services providers attracted additional investment. It closed more or less billion of financing round led by different VCs. Cross-border payment companies such as PayPal are expected to come out of the COVID-19 pandemic in a stronger position. Macquarie analyst from Macquarie Bank, Macquarie analyst Dan Dolev thinks that the long-term growth potential for PayPal will return once the pandemic problem is resolved. For e-commerce coronavirus, it's going to be less of a shock. Over the long term, PayPal emerges as a winner as the people use it more often, Dolev said. The second point is the second sector, this is a digital brokerage and trading. Rising the volatility in the capital market has not stopped investors from investing. Instead of retreating to safe havens, many have become adventurous and opened the idea of looking for profit opportunity in stock market and other tradable assets. According to CB Insights research, trading activity has surged amid the pandemic. This enthusiasm for trading can be attributed to the rise of new platforms that enable trading with minimal risk or better risk management method. Platforms such as Freetrade, Robinhood, or eToro, or even Coinbase offer easy-to-learn way to retail investors to seek out profit in the volatile market. For example, Robinhood recently closed a 200 million Series G funding round. Freetrade reported raised around 9.2 million
US for its 2020 crowdfunding campaign. Investors are attracted to the innovation introduced by company and their embraced digitalization and internet-based transaction. Prince Gold Holdings, three-way arbitraging, for example, offer an ultra short-term investment opportunity that piques the interest of retail investors. Its arbitrage is an investment strategy that guarantees a positive payoff in some contingency with no possibility or a negative payoff and not net investment. This kind of uncommon but sound digital trading system excites investors who are looking for alternative opportunities. This is the reason why we can see numerous IPO for this sector. A few weeks ago, we see the IPO of Coinbase for crypto asset, and we will see other IPO, in particular Robinhood and eToro in coming months for 2021. The third subsector is clearly InsurTech. A PwC research suggests that insurance industry is preparing for disruption. To catch up with Fintech Innovation, there is a good reason to believe that insurance is indeed heading down the path of disrupting innovation, whether it is the effect of external factor or the ability to improve operation using artificial intelligence. The research underline. Insurance companies have remained viable despite going through various scandal controversies and outright failures in time of economic turmoil. Investors still consider this industry profitable through venture capitalist VC are willing to support disruptive developments in the industries that lead to innovative products and services. InsurTech is a big business, and its size and reach are expanding, according to Accenture study. It is said to be the next big thing for the insurance industry. CB Insight Research has a similar projection, describing InsurTech as a truly global trend. What drives this growth is the emergence of startups that invest in advanced technology such as big data, AI, intelligence, artificial intelligence, and IoT. Fintech is an emerging industry that is shaping up to become a major driving force for finance. It is proving itself to be a vital factor for economies to survive a pandemic. With the businesses embracing digital transformation and shifting their operation online, Fintech is set to defy the economic downturn as it attracts more investment and help businesses and individuals survive the health and economic disasters. To conclude, I would like to give you an insight about a big trends we see in fintech industry. This is clearly the rise of the super app in fintech, and the rise of this super application in fintech is clearly the future to face bank. I strongly believe the next wave of fintech companies will pioneer distribution avenues and take a page from the past in ways that are both cost-effective and inherently trustworthy. In some cases, offline is a new online. Fintech are leveraging existing communities and affinity groups to acquire new customers. It will be possible with this
will be possible with the advent of super app. As more of the services we use to lead our lives more move over to our smartphone, we anticipate more of the so-called super apps. Super apps, of course, for super application. Like we have seen in Asia, in particular, we have a live use case from China with the two leaders of super apps, WeChat and Alipay. We have other examples around the world outside FinTech. Yandex.Go, the Russian startup, could be Europe's first super application combining all key aspects on demand, transportation, and delivery. The new platform will replace the Yandex taxi app and add-on Yandex car sharing service, Yandex Drive. It also integrates schedules and routes of above-ground transport that were previously available in the Yandex. Yandex.Go will enable people to solve any task that involves moving around the city quickly and on a time. You have also another example with Rappi, a Colombian startup, is one of the most prominent candidates for the super apps platform in Latin America. Today, Rappi is one of Latin America's most valuable startup worth about $4 billion US dollar, according to people familiar with its financial. Thirdly, it started offering just food delivery. Now, Rappi provides many services such as e-scooter, payment, peer-to-peer transfer, movie tickets, and many more. We have another example with Line, a Japanese startup, is a chat app turned social media platform launched and dominant in Japan. While debuting as a chat app, it has become a full-fledged social media platform as well as an integrated service provider. Last example from FinTech space is Paytm. Paytm, the Indian startup. Paytm digital payment giant has launched Paytm mini programs to showcase its product and services to its user base. If you notice, it is similar to the WeChat mini apps programs. For Paytm user, it will be a seamless experience that does not require any separate download and enables them to use their preferred payment options. Businesses such as restaurant, cafe, fashion, retail, cinema, groceries, travel, and lifestyle can leverage their users to develop a new sale. Partner of the program can send push notification through the Paytm app to run campaign and engage user. Users are also allowed to share the Paytm mini program offering with their friends. Clearly, consumers search for simplicity and typically favor one app that has an intuitive and easy to use interface that allow them to do everything they need in one place. We expect that these super apps will have an accelerated growth in 2021 and further, following the pandemic, as a user seek to streamline their digital services and use trusted, simplified apps. We therefore expect an emerging of shopping, payment, and financial services in one wallet application. The advantage here is that the consumer can choose which elements are the most important to them based on their individual needs. It can therefore provide the user with an attractive proposition, and then now they can access all key services
in one place. My name is Xavier Gomez. I'm co-founder and chief operating officer of Invio, and it was a real pleasure to share some insight about fintech trend prediction to Open Banking Week. Thank you very much. Business performance é gerar valor para pessoas e para negócios. É saber que dinheiro nunca dorme e que um cliente precisa ser conquistado e encantado dia após dia. É lembrar de acelerar com o pé embaixo e ter coragem de assumir riscos para fazer aquilo que ninguém faz. É gerar as respostas antes mesmo das perguntas. É entender que resultado depende de inúmeras variáveis e nenhuma delas, meus amigos, é a sorte. Prazer, somos a Mutante. Join the Revolution. Com o Cyberbank Core, você pode definir novos produtos e serviços baseados em uma poderosa combinação de serviços atômicos pré-construídos com definições prontas para usar. E para os bancos que querem criar um ecossistema digital e construir uma experiência excepcional para seus clientes, oferecemos o Cyberbank Digital. O Framework CX ajuda você a construir uma experiência responsiva em aplicativos móveis e entregar um banco conversacional. Você está pronto para se diferenciar com o Cyberbank? É hora de conversar com a Technisys. Open Banking as a Service TechBan. Nossa experiência em conectar mais de 150 instituições vai acelerar a entrada da sua empresa no ecossistema Open Banking. A plataforma Open Banking as a Service TechBan foi desenvolvida para reduzir a complexidade de implantação, os custos e o tempo de execução. Uma solução completa, segura e a única já em operação no Brasil. A TechBan faz acontecer. Já parou para pensar em como o mundo mudou na última década e principalmente no último ano? Tudo evoluiu. Mas e agora? Quais são os desafios do futuro? Ah, o futuro! É Open! APIX 2021. Open your mind. Transform your business. A integração com múltiplos sistemas legados é um fator-chave na implantação de uma solução de Open Banking. Isso porque ela garante que os dados e serviços sejam acessados de forma correta. Os desafios são muitos. Diferentes arquiteturas dos sistemas legados, tempo de resposta para evitar gargalos na operação, segurança e proteção de dados para mitigar riscos de fraudes. Portanto, para superá-los é fundamental combinar expertise tecnológica e conhecimento do negócio. O tempo de inovar chegou. Conheça o Opus Open Banking. Banco Original é 100% digital. Você faz tudo assim, ó. Abre conta pelo celular, investe, pega empréstimo. Quando usa o cartão de crédito, ganha dinheiro de volta em cashback assim, ó. Nem precisa acumular para usar. Você tem conta PF, PJ no mesmo aplicativo e contrata a maquininha desse jeito. E ainda faz um Pix assim, ó. Baixe o aplicativo e abra sua conta. Instantâneo e digital. Banco Original.
Olá e obrigado pela presença de vocês no nosso painel Pagamentos por QR Code e o potencial impacto nas pequenas e médias empresas do Brasil. Uma comparação com o mercado chinês, na Open Banking Week 2021. Eu sou Bernardo Arnault, empreendedor serial em AgTech, FinTech e Biotech, cofundador e diretor técnico do Seu Gestor, a Fintech de Ipanema, no Rio de Janeiro, que está revolucionando a gestão financeira do varejo brasileiro e sempre antecipou fases do Open Banking voluntariamente. Eu sou presidente do Conselho Administrativo da Jornada Financial, empresa inglesa com atuação na África, que está preparando e formulando a estrutura de Open Banking no continente africano. Hoje eu venho aqui no painel entrevistar duas referências do mercado de serviços financeiros do Brasil, o Paulo Bissacô e o Pedro Prisco. Olá, Paulo. Olá, Pedro. Olá. Tudo bom, Bernardo? Tudo bem, Bernardo? É uma honra estar aqui com você e com o Pedro para conversar um pouco sobre Open Banking, meios de pagamento aqui no Brasil. Bom, para quem não sabe, o Paulo Bissacô tem mais de 20 anos de experiência em posições de liderança de TI, ex-Banco Original, onde foi superintendente de TI, ex-Banco do Brasil, foi membro das comissões de inovação e de automação bancária da FEBRABAN e também na ABBC, Associação Brasileira de Bancos. O Pedro Prisco, além de um amigo pessoal e sócio, é empreendedor no setor de serviços financeiros, é fundador da Fintech de Ipanema, Seu Gestor, empresa que desde 2020 antecipa o Open Banking no Brasil, oferecendo um hub de soluções de antecipação de recebíveis, agregação de informações bancárias, frente de loja e outros serviços para empresas no setor de varejo, alimentação, distribuição e tantos outros. Com parceiros tecnológicos como o Banco do Brasil, PayPal e Banco BTG Business. Bom, eu começo esse painel com uma descrição da situação do QR Code como meio de pagamento na China e o potencial desse meio de pagamento no Brasil. O sistema bancário brasileiro caminha na direção do que aconteceu e do que acontece na China, cada vez mais uso de celulares com QR Code para pagamentos, em detrimento de cartões de crédito e dinheiro em espécie. Um dos aspectos do QR Code é que é uma ferramenta que você não precisa de uma alta tecnologia para habilitá-la. Você pode ter o QR Code impresso num papel, num balcão de feira, num quiosque, em qualquer lugar, e você basta ter um smartphone para fazer a leitura desse QR Code e aí habilitar o pagamento e todo o ecossistema funcionar, né? 71% do crédito no Brasil é dominado por 5 grandes bancos, e a popularização do QR Code pode ajudar fintechs e PMEs brasileiras, né, as pequenas e médias empresas. É também interessante dizer que aproximadamente 45 milhões de brasileiros não têm acesso a crédito, representando 800 bilhões de demanda reprimida, 800 bilhões de reais, né? Eu gostaria de começar tendo tudo isso em conta, com a primeira pergunta para o Paulo Bissacô. Paulo, como é que você está avaliando o cenário de inovações em andamento no Brasil com relações a meios de pagamento e Open Banking? Bernardo, eu queria então começar falando do Pix. Esse projeto liderado pelo Banco Central, lançado em novembro do ano passado e que é um grande sucesso. O Pix já é uma prévia do que nós podemos esperar com relação ao Open Banking no Brasil. Foi uma grande oportunidade para incluir outros participantes além dos bancos, não é? E além de bancos tradicionais, bancos digitais, fintechs, instituições de pagamento, um grande número de cooperativas de crédito, e atingiu-se então 751 participantes nesse sistema de pagamentos instantâneos. E os números são realmente impressionantes. Em abril desse ano, foram realizados 500 milhões de pagamentos num movimento de 321 bilhões de reais, cerca de 60 bilhões de dólares. E os lançamentos continuam acontecendo, não é? Recente agora houve o Pix cobrança com vencimento, que permite a geração de um QR Code para vencimento futuro, e está em consulta pública o Pix Saque e o Pix Troco, transações que vão permitir o saque de dinheiro em espécie no comércio.
O que é bom para os usuários, porque vão ter a possibilidade de dinheiro para pequenas compras, mas é muito importante para o comércio varejista, porque vai haver a tendência de diminuição do custo de transporte e armazenamento de numerário. E, para finalizar, eu queria citar também o lançamento da transferência via WhatsApp, que é uma outra modalidade e que ela é muito interessante porque tem como fonte de recursos o cartão de crédito, diferente do Pix, que tem a conta corrente como a origem dos recursos, né? Todos esses fatores que você enumerou, Bissacô, eu acho que são bem interessantes e fundamentais para a transformação digital das empresas brasileiras e também do consumidor brasileiro, principalmente com o advento da pandemia do coronavírus, né? O que me leva à próxima pergunta ao Prisco, que é o seguinte. Prisco, como você vê o processo de transformação digital das empresas brasileiras e qual a importância dessa transformação para o futuro próximo? Bom, eu acho que é um processo de transformação, é um processo pelo qual a empresa passa a ter os seus controles financeiros, os seus controles de venda, de controle de estoque, de forma digitalizada, de forma totalmente digitalizada. Com isso, você afasta os controles não digitais e melhora a qualidade do controle e, obviamente, evita erros e perdas. Então, esse processo de transformação é um processo que vinha já acontecendo em razão de diversas ofertas de tecnologia que o mercado já tinha, e ele vinha aos poucos se dando, veio o surgimento dos bancos digitais, enfim, outras soluções digitais, que começou a provocar essa transformação. Mas aí tivemos um fator externo, que foi o momento de pandemia, que ainda vivemos, que, na minha opinião, acelerou de forma absurda esse processo de transformação. A disrupção da presença, né, da relação presencial, a necessidade de você manter um afastamento social e, ao mesmo tempo, continuar com as atividades empresariais e rotineiras, para que a economia não pudesse parar, na minha opinião, ela acelera esse processo de transformação digital. Então, você passa a ter controles à distância, a possibilidade de comunicação visual à distância, mas eu foco nessa questão, como o painel é com relação à questão de pagamentos, na possibilidade de você ter os serviços financeiros agregados dentro de ferramentas que não são exatamente o banco. Ou seja, com isso você permite ao empreendedor ter o seu controle financeiro digitalizado, acesso aos serviços bancários dentro da plataforma, você acelera esse processo e você permite a ele que consiga acessar o crédito de forma mais rápida, mais fácil e mais segura. Eu acho que o processo de transformação digital é um caminho sem volta e crescente, e é uma tendência, obviamente, aquele que não acompanhar esse processo ficar de fora de possibilidades de soluções financeiras, de crédito, principalmente, que o mercado tem a oferecer. Excelentes observações. O que me leva, talvez, aí a uma comparação com a China. Eu queria perguntar do Bissacô. Bissacô, a gente sabe que a tendência de pagamentos por QR Code é uma realidade em países como a China, né, como a gente disse na introdução. Lá o WeChat e a Alipay são os principais aplicativos, né, que popularizaram esse meio de pagamento. Eu queria saber de você o seguinte: é possível fazer uma comparação entre o QR Code popularizado na China e o Pix nascente no Brasil? Excelente pergunta, Bernardo. Eu diria que sim. Eu tive a oportunidade de visitar a China no final de 2019 em uma missão pelo Banco Original com representantes também do PicPay. E o nosso objetivo lá era justamente entender essas inovações em serviços financeiros, meios de pagamento que estavam em andamento por lá. E realmente a China ela investe muito em inovação. Eles saíram diretamente do uso do papel moeda para esses pagamentos por QR Code, via mobile e tal, sem passar pelo cartão de crédito, que é o que ocorre aqui no Brasil. Esse fenômeno, ele permitiu a inclusão de milhões de cidadãos chineses no sistema financeiro.
e realmente não há mais a circulação do papel moeda. O WeChat, o Alipay, eles são amplamente aceitos para pagamentos e tal, e isso fez com que surgisse um fenômeno do super app, não é? Por exemplo, no WeChat você resolve praticamente tudo, desde alimentação, transporte, entretenimento com vídeo, música, você troca as mensagens e aplicativos que estão integrados com plataformas de e-commerce, não é? Então, realmente, isso transforma tudo. Essa tendência de super apps é algo que já está tendo reflexo aqui no Brasil. Alguns players aqui locais já divulgaram a sua intenção de transformar seus aplicativos em super apps, né? É o caso, por exemplo, do próprio PicPay e do Banco Inter. Agora, se a evolução desses pagamentos por QR Code na China, ela aconteceu de uma forma natural, sem um envolvimento forte do governo no início, e houve essa polarização nessas duas soluções, o WeChat e Alipay, aqui no Brasil ocorreu um pouco diferente. Desde o princípio, uma liderança forte do Banco Central, o que foi importante porque permitiu essa inclusão de outros participantes, além dos bancos, né? E chegamos a esse número espetacular de mais de 750 participantes, o que eu penso que é muito importante para o usuário, que tem uma gama de soluções muito maior à sua disposição. Para finalizar essa pergunta aqui, essa questão, eu diria que a tendência, né, com o aumento da quantidade de vacinados contra a Covid-19 e uma possível diminuição das restrições de mobilidade, há a expectativa de aumento das transações por pagamento QR Code usando o Pix, né? Essa é uma tendência. Muito bom, muito bom. Pedro, continuando então nessa linha e se conectando com a sua primeira resposta, né? Para você, qual é a correlação entre a transformação digital e o Open Banking no Brasil? Eu acho que é uma relação direta e absolutamente próxima. Na verdade, o Open Banking, que é a possibilidade de você ter serviços financeiros fora do banco, eu acho que ele necessariamente passa pelo processo de transformação digital. Ou seja, as empresas que têm, de alguma maneira, controles digitais, controles financeiros digitais, ou ferramentas, plataformas financeiras digitais, que ali você consegue controlar suas contas a pagar, suas vendas e emitir suas notas fiscais de forma integrada. Com isso você tem um controle, né? Você mitiga o risco de fraude, com isso você mantém uma segurança necessária a essa relação financeira, que é fundamental para que o banco possa, de fato, oferecer seus produtos fora do ambiente bancário. Então, é importante que você tenha uma ferramenta segura e integrada. Então, na minha opinião, eu acho que as ferramentas que vão se destacar nesse momento de Open Banking são aquelas que têm uma possibilidade de integração segura e diversificar ao máximo as suas parcerias para trazer ao empreendedor, ao usuário da plataforma, todas essas possibilidades que o Open Banking vai trazer com a oferta direta. Então, você ali, nesse seu ambiente, você passa a ter, ao mesmo tempo que o seu controle amplo do seu negócio, todos os setores, mas você também consegue identificar os produtos necessários para manter a qualidade do seu controle e as finanças da sua empresa em dia. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, é uma correlação direta, o Open Banking e a transformação digital. Aqueles que não se transformarem digitalmente, que não adotarem práticas digitais, não vão poder usufruir de forma direta desse Open Banking, desse mercado de Open Banking. Sim, de forma pessoal, no dia a dia, de forma de pagamentos e tais, mas não de forma empresarial. Então, acho que a transformação digital que a gente fala é a transformação digital empresarial. E aí sim eu vejo essa correlação absolutamente direta entre elas. Perfeito. Bom, entrando então no tema de Open Banking, né, mais pesadamente aí, vem a próxima pergunta para o Bissacô, mas ainda temos 3 perguntas, 15 minutos. Com relação ao Open Banking, Bissacô, o que está previsto para esse ano de 2021 no Brasil? Você pode falar um pouquinho das fases? Legal.
Eu diria, Bernardo, que se 2020 foi o ano do Pix aqui para nós, 2021 é o ano do Open Banking. Aqui no Brasil, o Open Banking ele é visto como um conceito que vai permitir o surgimento de uma série de soluções, novos produtos e tal, em benefício do usuário de serviços financeiros, que é o verdadeiro dono dos seus dados bancários e financeiros. Se no início os incumbentes ou bancos tradicionais tinham uma certa desconfiança desse compartilhamento de informações, agora eles já identificaram oportunidades que surgirão com o Open Banking, não somente para eles, mas para todos os participantes e principalmente para os clientes, né? Agora, é como o Prisco falou, a segurança aí nesse caso, ela é muito importante, e alguns assuntos como a autorização, a concessão, né, a permissão do próprio cliente para que esses dados sejam compartilhados, além do combate a fraudes e lavagem de dinheiro, e o próprio alinhamento à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, são assuntos importantes, mas eu acredito que esses assuntos serão tratados de forma adequada. A questão do Open Banking ainda, a gente tem que dizer que o Brasil ele tem aprendido muito com as implementações do exterior, tanto no Reino Unido como na Austrália. E alguém pode se perguntar, né, mas por que estamos implementando o Open Banking? Qual é o motivo disso? E a resposta para isso, talvez ela seja fundamental para que se chegue no sucesso do Open Banking. E se nós considerarmos algumas palavras, por exemplo, do trustee, do administrador do BII, que é a entidade de implementação do Open Banking no Reino Unido, a resposta para essa questão ela passa por direitos do cidadão, inclusão financeira e aumento de competitividade. Aqui no Brasil, o projeto consiste em 4 fases. A primeira começou em fevereiro, e ela trata de dados públicos, listas de produtos e canais de atendimento, mas ela é importante porque já permite para os desenvolvedores construírem soluções, por exemplo, de comparação de produtos, além de outras possibilidades. A segunda fase, prevista para julho, essa já inclui dados pessoais. E para isso vai ser necessária, então, a autorização do cliente. Ele é que vai decidir com quem e quando, né, por quanto tempo os dados serão compartilhados. Dados esses que serão dados cadastrais, dados de conta corrente, dados de cartão de crédito e de operações de crédito. A terceira fase, ela inclui dados de cartão de crédito, de pagamentos e dados de propostas de crédito. E aí é interessante porque vai um pouco na linha do que o Prisco falou. Você já vê a possibilidade de, por exemplo, alguém que está recebendo o compartilhamento dessas informações, um banco ou uma fintech, percebe, por exemplo, que o Bernardo é tomador de crédito numa instituição e ele pode fazer oferta para o Bernardo de um crédito mais barato, já começa a haver vantagem para o consumidor aí, para o cliente. E a quarta fase, a última, ela é bastante importante porque se amplia o conceito de Open Banking para Open Finance, com a inclusão de informações de investimento e informações de seguros. Isso vai requerer o envolvimento de outros reguladores que não o Banco Central, mas essas tratativas estão em andamento e essa fase ela é prevista para dezembro. Para finalizar, eu diria que o sucesso do Open Banking, ele depende diretamente do foco no cliente. Customer Centricity. Isso vai ser fundamental para o sucesso do Open Banking. Então, já pegando um gancho na tua resposta, Bissacô, eu queria perguntar para o Pedro o seguinte. Pedro, em relação às tuas anteriores respostas também, como é que você analisa o impacto de toda essa transformação digital especificamente para o mercado de micro e pequenas empresas no Brasil? Não, impacto completamente positivo. Na minha opinião, é exatamente na sequência do que o Paulo falou, você passa aí a permitir toda uma possibilidade de você identificar o tomador do crédito, o cliente, personificar o cliente e
preparar um produto exatamente para ele. Eu digo assim, a gente sai um pouco desse ambiente de produtos financeiros enlatados para todo mundo e começa a ter o cliente, analisar o cliente caso a caso, cliente a cliente. Isso eu digo, aí o processo de transformação digital que leva à digitalização das informações financeiras daquele cliente é que vai permitir a leitura dos dados daquele cliente e, com base nisso, ele poder desenvolver, no caso do banco, poder oferecer àquele cliente um produto moldado para ele, né? Um produto personificado para ele, e não um produto enlatado para todo mundo. Isso aí, como o Paulo mesmo colocou, já é um benefício enorme ao consumidor, você poder, aquele cliente que tem situações financeiras melhores ou uma situação de estabilidade financeira, a possibilidade de ter taxas menores, ou seja, é de fato uma possibilidade de mitigar o risco e possibilitar que os bancos ofereçam taxas menores àqueles melhores pagadores. Então, sem dúvida nenhuma, o impacto é positivo. Na minha opinião, eu acho que o futuro é que, através dessa conectividade entre o empresariado, né, entre o empreendedor, principalmente o micro, pequeno empreendedor, que são aqueles que mais sofrem quando situações adversas acontecem, eles terem acesso e buscar nas instituições financeiras um verdadeiro parceiro, que vai analisar o caso dele e moldar um produto para que atenda aquela necessidade dele e não onere ele de forma desnecessária. Então, eu acho que é uma evolução enorme na possibilidade de leitura e de parceria entre instituições e empreendedores. Acho que é um momento que tende a gerar excelentes frutos. Eu acho que a economia vai se fortalecer com isso e, sem dúvida nenhuma, acho que é um momento positivo que a gente tem que aproveitar e quem estiver atento vai saber aproveitar muito bem. Muito interessante. Eu estou aqui recolhendo detalhes e retalhos de cada uma das respostas para tentar agora englobar tudo numa conclusão aí para jogar a bola para o Paulo agora fazer o gol. Paulo, falando em jogo, né? Quem é que vai ganhar o jogo nessa transformação de cenário de serviços financeiros e meios de pagamentos no Brasil? Qual é a sua opinião? Bernardo, eu diria que haverá um oceano de informações disponível e a fintech, startup, banco digital e até mesmo banco tradicional, que for rápido o bastante para identificar essas necessidades, como o Prisco falou, né? E oferecer a melhor solução, não é? Por meio do processamento dessas informações com algoritmos inteligentes que tragam a melhor solução para o momento de vida de cada cliente, né? Esses vão sair na frente. E alguns já se anteciparam e já começaram a integrar as suas soluções ao sistema financeiro. É o caso, por exemplo, do aplicativo Seu Gestor e também do Guia Bolso, que já, por meio de APIs, fizeram essas integrações. Isso permite, por exemplo, algumas coisas como conciliações automatizadas, a centralização no próprio aplicativo das informações, né? E tudo isso é muito importante para o cliente. Agora, o foco, de novo, né, em usabilidade, que traga a impressão para o cliente de conveniência, de solução de fácil uso, com preço justo, razoável, ela é fundamental, porque o Open Banking ele depende da autorização do cliente. Se o cliente não autorizar, ele não acontece. Então, esse foco no cliente, novamente, ele é muito importante para que você consiga identificar as necessidades, né? E o que é esperado, então, é a conveniência de soluções, um barateamento de custo em benefício do cliente, tudo isso é esperado. Para concluir, vale lembrar que nós estamos apenas no começo de tudo isso, não é? O que vem por aí em termos de possibilidades de novas soluções e a possibilidade de se combinar essa tecnologia de Open Banking ou Open Finance com outras tecnologias, como o próprio Pix, mídias sociais,
a questão da inteligência artificial, analytics, big data, blockchain, o aumento do mobile 5G, eles vão revolucionar a forma de se fazer banco, de se relacionar com bancos no país. E os bancos vão estar em qualquer lugar, mas muitas vezes eles não serão nem percebidos a serem utilizados. É como o Prisco falou, essa questão do enlatado, ela acaba, porque você vai para uma especialização de soluções aí. Bernardo, eu queria pedir por favor, licença para, na sequência do que o Paulo, aproveitando a explicação do Paulo, explicação fantástica, eu acho exatamente isso, a questão da sincronicidade, quando você passa a ter uma conta corrente integrada, uma conta integrada dentro da sua ferramenta, que é essa conciliação automática que ele se referiu, eu acho que você permite que você tenha um controle financeiro tirando aquela parte chata de input de informações de quantas a pagar, quantas a receber. Ou seja, quando você tem uma integração, essa leitura automatizada, você então permite, tira, né, facilita o uso, e é exatamente isso também, como o Paulo falou, que é o user-friendly, né? Que é a facilidade de você usar a ferramenta moldada para o empreendedor, que não tem aquele conhecimento enorme de técnicas de controle de planilhamento, enfim. Então, eu acho que e o low cost, o preço baixo, né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, quem vão sair na frente aqueles que estiverem oferecendo ferramentas de extrema facilidade de uso, integradas da maior forma possível e com preço muito baixo. Acho que é isso que é o início de um processo de transformação digital completo. Você traz aí o Open Banking, os bancos para dentro da ferramenta digital, que é o controle, e a união de tudo isso é que vai gerar um benefício enorme aos empreendedores, principalmente aos micro e pequenos. Essa é a minha opinião. Desculpe incluir. Perfeito adendo, Prisco. Bom, o nosso tempo está se esgotando. Eu vou agradecer aqui ao público que nos assistiu, agradecer novamente ao Paulo Bissacô e ao Pedro Prisco por terem feito parte desse painel esclarecedor. Esse foi o painel Pagamentos por QR Code e o potencial impacto nas pequenas e médias empresas do Brasil, uma comparação com o mercado chinês. Obrigado e até o próximo ano. Obrigado, Paulo. Obrigado, Bernardo. Business Performance é gerar valor para pessoas e para negócios. É saber que dinheiro nunca dorme e que um cliente precisa ser conquistado e encantado dia após dia. É lembrar de acelerar com o pé embaixo e ter coragem de assumir riscos para fazer aquilo que ninguém faz. É gerar as respostas antes mesmo das perguntas. É entender que resultado depende de inúmeras variáveis e nenhuma delas, meus amigos, é a sorte. Prazer, somos a Mutante. Join the revolution. At Temenos, we are passionate about helping banks succeed in the digital era. Varo recently made history by becoming the first fintech to be a fully digital national bank. Part of why we chose Timezone is because it's a cloud-based platform. We are at the forefront of cloud and AI technology. We help banks transform faster and create personal customer experiences. Together, we are making banking better.
My name is Paolo Cironi. I am the Global Research Leader of IBM Institute for Business Value for Banking and Financial Markets. I'm also co-host of Breaking Banks Europe, the European edition of Breaking Banks, the #1 FinTech podcast worldwide, and I'm author of literature on Fintech Innovation, digital transformation, and economics. My latest book, that will be published by Wiley at the end of this year, is titled Banks and Fintech on Platform Economies, Contextual and Conscious Banking. That is the core of the presentation today. In the pre-pandemic era, I had the chance of traveling the world continuously, and I think we can simplify the world into 3 macro areas without wanting to forget anybody. The United States is where digital technology was born. The Chinese are becoming very competitive, but largely speaking, we can say that this is born in the US. Europe is where a lot of new regulation is born these days. The Europeans have to integrate the capital market union and have a focus on protecting the final consumer and investor. But Asia, China and India in particular, is where the fintech revolution is winning, because that is where the business models are born. So my role is to understand the variety of business models that cannot all be exported as they are from Asia into the rest of the world. Understand how technology can scale them up, but keep them all inside the regulatory framework in a way that they don't fire back and they generate sustaining innovation for society and the community they want to serve. I think the picture is very complex. I love this picture of Lauren and Hardy, which is a very old comics. If you are my age, you may remember that. Hardy is sick, basically is the patient. And we are in 2008 at the start of the global financial crisis. The central banks intervened, the doctor, to save the patient, but at the same time, they put a cast on the leg, and therefore Hardy cannot move that fast. The legacy systems are also dragging Hardy to the floor, while the fintech are pulling Hardy, the patient, trying to make more dynamics in the industry, but this is not possible. And the regulator is coming, checking that the bank took the pills, the recommendations that are required by regulators in order to regulate the financial services system. Now, it is important to resolve this confusion that every one of these actors understand what is really going on, the central banks, the regulators, the fintech, the banks, and the providers of technology. And this is the scope of the presentation today, that basically will indicate 3 lessons learned from the last 10 years of fintech innovation, where this confusion was not resolved, and the solution out of this into contextual banking and conscious banking platform strategies. That is effectively the core of the presentation today. So by and large, which are the 3 key lessons learned of the last 10 years of fintech innovation? Well, first of all, there was too much focus on disruptive innovation, which is tactical, and not enough understanding of sustaining innovation, which is strategic. And it is very important in financial services, being a regulated industry. Contextual banking, and in particular, conscious banking, are sustaining innovation that will enable well-informed financial institutions and fintech to box out from a low-margin environment and being capable of fighting back the action of big tech players. You see, disruptive innovation is primarily about simplified products and upper volumes to generate margins. But sustaining innovation is about creating differentiating value. And this is very important for banks because they start the digital journey with a disadvantage compared to the non-banking player that have many more touch points with the final consumers. The second lesson learned, which is actually the core of this section today, is the concept of symmetry and asymmetry in financial services. Basically, many did not understand that digital technology, your mobile phone, is a technology of the demand. I call it pull technology. Typically, you go there because you know what you're looking for. When you go on Amazon, you know what you're looking for, by and large. But most of the banking products, especially those that matter going forward because they contain more margins for the industry, operate in an offer-driven industry. Basically, banking is a push industry. So the question is how to put a push industry, an offer-driven industry, onto a pull technology, a demand-driven technology. The third lesson learned is about the fact that many focused in unbundling financial services, although we must realize that on internet, on digital, only platforms win.
And therefore, the core is to learn how to bundle back financial services around ecosystems using platforms in order to orchestrate different interactions among the various participants. And this is the biggest shift that people need to understand when they create a new venture, is a shift from output economies, the old linear world of selling products, towards outcome economies, helping clients to fulfill their personal, entrepreneurial, or financial goals, basically building a financial wellness that enables them to achieve their scope in life instead of buying individual products. Now, why does this matter, especially thinking in terms of the difference between symmetry and asymmetry? Because misunderstanding this element disallow a lot of fintech innovation to generate value for the entrepreneurs and the communities they want to serve. If you put on the axis the products of a banking group, let's say to simplify payment, borrowing, investing, and insurance, and you move from left to right, you move from very symmetrical products like payment to very asymmetrical products like insurance. I explained to you this way: payment is symmetrical because you know the value you get when you buy a product, or at least the perception of that value. Therefore, there's no surprise that the biggest players in fintech today, most of the unicorns, operate in the field of payments. It's very symmetrical. People can onboard on digital without much concern. Borrowing is already less symmetrical, a bit more asymmetrical, but still it plays on the left side of this equation, is more pull demand driven. I'll give you an example. If I tell you to go to my personal website, thepcronny.com, and click on it, and by clicking, I will give you $1,000, zero interest rate, zero commissions. You can give me back the money whenever you want. I'm sure that most of you will do that. You will be happy, but I will have a huge risk management problem. So now you see, since you get money, you tend to understand the value of the relationship. You get money, you can buy your house. But the moment you move further right, you enter into more asymmetry, therefore more clearly offer-driven businesses like investment. If I now tell you, go to my personal website, thepcronny.com, and click on it, and you will give me $1,000 that I will invest on capital markets, for sure you will check on LinkedIn, ask your friends if Paolo Cironi is a person that knows how to invest money, because you will not trust me at the very beginning. And therefore you see asymmetry starts to play a game. And that's the reason why a lot of robo-advisors wanted to disrupt financial services, but they didn't manage to do that without heavy investments that only the big players like Charles Schwab, for example, or Vanguard could afford. And if you move further right, you land onto insurance, which is one of the most asymmetrical elements of the financial services industry. To give you an example, to sell you life insurance, I need to tell you that you're going to die. And this is not an easy conversation to be done on mobile technology. Therefore, what is important today is to understand either how to make people capable of pulling asymmetrical offers on digital, or how to make digital capable of pushing to individuals. Now, this second can only happen if artificial intelligence becomes deeply and truly conversational, recreating that relationship element through voice that creates the trust and the, if you like, trusted relationship between two individuals. Artificial intelligence is growing in prowess and in capabilities, but I wouldn't say that this is a feasible goal in the next 2 or 3 years. So right now, what really matters is to make sure that you enable clients to understand that the financial services offers using also artificial intelligence on digital technology, so that they become capable of self-directing themselves. In essence, many have been talking about the concept of data-driven banking, but I think they're looking at the picture of the swan upside down. What matters is to understand first and foremost how to use data to enable clients to understand that the financial services offer using either contextual banking, starting from a non-banking perspective, or conscious banking, remaining visible in front of clients, so that clients are capable of self-directing themselves. Only thereafter, data-driven banking starts generating value, because clients are already capable of understanding the value propositions, and therefore you can use data in order to further increase and improve the experience of the individual client on their life journey using the Fintech Innovation type of solution. So then,
knowing these lessons learned, how can we box out from the current situation that does not allow most of the proponents of fintech innovation to generate value that move them into a different context where they can effectively compete with the big tech player and not only run after the margins, but create new sustainable margins out of their businesses? Well, this is about contextual and conscious banking. Now, first of all, I want you to listen carefully to Mario Draghi, because many think that technology is basically what is disrupting financial services. But in reality, the disruption comes from within financial services, as the business model of banks today and some of the fintech that wanted to replicate banks on digital are not apt to operate in the current macroeconomic conditions made of very low interest rate and high cost of capital. So what matters is to learn how to adjust the business model to the digitalization of financial services. So this is what Mario Draghi said 1 or 2 weeks before he left office as the chairman of the European Central Bank. And I want you to listen carefully to his speech, because it's really revealing. Banks would like to have positive rates, unquestionably. So whenever they have negative rates, they don't like it. But I wouldn't go as far as saying that negative rates will cause the collapse of the financial system, because before getting there, one has to look at other things of our banks. For example, the cost-income ratio. Many of our banks have cost-income ratios which are completely way off any average indicator, both in Europe and even more so in the world, if compared with other banks in the other parts of the world. There are certain structural weaknesses in the banking sector, more pronounced in certain parts of the Eurozone than in others. I think these sort of considerations affect much more than negative rates, banks' profitability, banks' capacity to lend. The necessity to adjust the business model to the digitalization, to the changes in technology, is something much more compelling than being angry about negative rates. So basically what he said is that we need to start changing the business model so that it corresponds under the new macroeconomic conditions to the digitization of financial services, to the digital era. Now, we therefore need to understand what are these business models. And before we dive into those definitions, I want you to look at this slide. I'm trying to represent the journey of a financial institution today towards what I would call the bank of the future using fintech innovation, around the 3 axes, so 3 dimensions. First of all, it is important that financial institutions slide upwards on data towards open ecosystem, open banking, opening their data coffers. And they need to do that in a way that they can trust and people can trust data and the usage of data. In any case, they need architectures that enable to do that. And therefore is the cloud platform's emergence that facilitates the sharing of data and the sharing of insights using open banking and open finance type of interactions. On the other side, we can have another axis that I call trust in AI. That means plugging in artificial intelligence in all processes and help the financial institution to transform from product centricity to client centricity, so output economy towards outcome economy. And this is about trusting the usage of artificial intelligence and the AI-driven decision-making. I would say that this is a communication axis. So the vertical is an information axis, data. The horizontal is a communication axis, so the transparent decision among clients and financial institutions. Now, understanding how to slide upwards and rightwards enabled banks to make another step, a step forward towards new services, the creation of trusted business models that have to operate on platform economies. Therefore, it is important to understand the tension between information, data, communication interfaces to generate new business models on the platform economies. Now, this is also the core of a paper of the European Central Bank that was published in July 2020, titled Financial Intermediation and Technology, What's Old and What's New, that I invite you to read because it's very interesting. 1 year before this paper, I presented my
fourth book, Financial Market Transparency, in the press room of the European Central Bank that discusses a very similar topic, focusing on the value of communication, transparent communication. Now, the researchers of the European Central Bank say that superior information and communication enable financial intermediaries to exert market power. So what is the tension between information and communication that they debate about? Well, information is about core infrastructure, core banking, which accommodates payment and the adverse selection mechanism, basically the credit function. And we know that it is very difficult to generate value out of lending operations because of low interest rate in many jurisdictions and high cost of capital. And at the same time, payments is becoming a very competitive environment, in particular in constituencies like in Europe, the margins are very low, very reduced. This is very demand driven. Now, the core banking side of the banking business also accommodates most of the cost, which is about the legacy systems. On the other side, we have instead communication, which is about interfaces. That is where Fintech Innovation tries to make most of the advances. So it's about, in any case, the offer-driven businesses, because today interfaces are primarily dedicated to sell investment products and insurance products. Is about the relationships and is about the information asymmetries. Now, that is where most of the return on equity come today for financial institutions, but the limited amount of investment is available because most of those investments and costs are still dedicated to the maintenance and evolution of the core banking elements. Now, what banks have to do, and therefore FinTech have to focus, is a double strategy that enables them to generate more value out of information and learn how to generate value out of communication. Now, to generate more value out of information, they need to build banking as a service, basically open banking. So facilitate the insertion of their data and insights inside different non-banking adjacent ecosystems in order to transform the way they allow users to consume symmetrical products. Now, this is now directed to consumers which are already fairly self-directed. I remind you what we said before about the credit function and payments. On the other side, they have to build banking as a platform type of architectures, which enable them to bundle back into a visible bank a variety of offers, which is typically directed to the relationship-oriented businesses, those on the right side of the asymmetry of information line that we presented before, in particular investment products and insurance products. Both banking as a service and banking as a platform enable to generate two platform strategies that ultimately will converge to generate higher business value. On the left side, I have contextual banking. So banking as a service evolves into contextual banking platform strategies that make the bank invisible inside non-banking ecosystems, and therefore uses non-banking relationships, which are very symmetrical, to start inserting more asymmetrical products and relationships in between the bank and the client. On the other side, we have conscious banking, where the bank remains visible and basically is a transparent relationship that generates a new type of mature banking or trusted advisors. So then you see, it is a tension between information and communication, core and interfaces, that explains the emergence of banking as a service and banking as a platform to generate new platform strategies that I named contextual banking and conscious banking that enable financial institutions and the well-informed fintech to box out and compete with the big tech players on platform economies. And I like to represent the same concept of this one on this graph, which is what I call in this new book, Banks and Fintech on Platform Economies, the banking reinvention quadrant. On this quadrant, you see two axes. The vertical axis is the information quotient, and the horizontal axis is the communication quotient. And you see two types of areas, gray areas and blue areas. The gray area is about traditional banking and the prima facie digital banking. And the blue areas are about contextual banking and conscious banking, which are positioned on the higher right, further right corner, which is where there is more higher business value. Now, green and blue also correspond to two different concepts, the one of output versus outcome economies, and the one of pushed versus pull. Now, what is output and what is outcome economy?
that I mentioned before, but I didn't truly qualify. Well, output economy means BMW wants to sell 1 million cars next year. Outcome economy means BMW wants to mobilize 1 million people in Berlin to commute in the morning to go to work. Everything changes, especially the way people pay for the services. In financial services, to simplify, output economy means a bank wants to sell 1 billion worth of asset under management of a monetary fund. Outcome economy means instead that the bank wants to help 100,000 customers to achieve their personal, their business, or their financial goals using a contextual banking platform strategy or a conscious banking platform strategy. Now, you see that by learning how to increase the information quotient from product and services, linear value chains through closed ecosystems into open ecosystems that are underpinned by banking as a service enables banks to box out and reach out a higher value space made of contextual banking. This is what we see particularly in Asia. You can think about what happens in China with players like Ping An, SPD Bank, or Bank of Baroda, SBI, All in It One in India, or DBS marketplaces in Singapore. On the other side, you have the possibility for banks to increase the communication quotient, which is also part of the contextual banking, but in particular is where the conscious banking emerges in the shift from pushed type of business models to pooled type of business models. And that is where conscious banking emerges and boxes banks out of data-driven distributions into transparent intelligence. Basically, the customers are enabled to be self-directed on conscious banking platforms, following their life journey, consuming financial services, understanding effectively the incentive, the cost and consequences, and therefore they will be inclined to pay for these services like client fees instead of product embedded commissions, which is the other transformation from product to services that is occurring today in the way banks are asked to be paid for those products and services. And this is basically the emergence of conscious banking. Where do you see this? Well, in 2008, at the height of the global financial crisis, some institutions had to start changing their business models. For example, UBS and Morgan Stanley, they did that not much on digital. They're now progressing on digital, but they're really transformed from products to relationship, asking clients to access freemium offers and then tiering their solutions for those which are more sophisticated, but basically moving out of the remuneration inside product and landing on the remuneration inside relationships. Some sort of an Amazon Prime where you pay the fee for the relationship with your financial institution. But you can see the strategy of Goldman Sachs. If you want to look at the last 2-3 years of Fintech Innovation, Goldman Sachs is trying effectively to move out of investment banking and to land into a different type of institution, basically transforming the business model and digitizing at the same time. So the one of conscious banking is a very competitive space, especially in the Western world. But ultimately, both will have to converge because in any case, banking as a service means inserting financial offers inside non-banking ecosystems in order to reduce the frictions of these ecosystems through platform engagement. And conscious banking is about building banking as a platform where you also bring inside banking non-banking solutions like payroll, for example, in order to enrich the value proposition for visible banking. So the two, if you like, from an architectural point of view, are going to converge, even though the final business strategy is slightly different because contextual starts from non-banking while conscious starts from visible banking relationship. Now, before closing the presentation today, I want to represent this concept because last year I worked with one of the most digital Chinese bank, SPD Bank, which is the 8th largest bank in China, to build for the board of directors the concept of panoramic banking. So the question was, how can banks compete with big tech companies? Well, they need to become super apps, of course, platforms or platforms, but they need to make sure that they generate value for their customers, the customer they want to serve. And the value for the customers, if you think about, for example, the value of an SME is basically to improve the success they have with their businesses. Therefore, you cannot create a solution of
that targets one side of the ecosystem without aggregating the rest of the ecosystem. So if you build an SME type of platform, you need to make sure that you also enable to connect the interest of the final consumers. And therefore, we identified a platform strategy which is based around 3 levels. One is the omni-intelligent connection, which is, if you like, the fusion of the banking as a service and the banking as a platform type of architecture that enables to target the omni-business. You cannot create only one marketplace like real estate and travel, because your customer that looks at real estate is also a customer that might want to travel. So it is important to generate value that can be remunerated in the end on platform economies, to make sure that you can understand at the very beginning how you will be able to bundle all of the client journeys of your final clients or their clients into a single platform. And therefore, the last layer is the one of omni users, basically that facilitates an individual to access a platform looking for the realization of different scopes and different goals, whether this is education, travel, housing, or healthcare. And this is what is called panoramic banking or holistic banking, if you like. In any case, the emergence of the super app, which have become a very hot topic in the last 1 or 2 years. And this is definitely underpinned by open banking and open finance, because the more you open the data, the more you understand how to use artificial intelligence to generate value, the fastest you can land onto this type of conceptualization. In any case, what I wanted to tell you is that the 2 most advanced and emerging platform strategies today that will enable banks and fintech to box out of the current linear value chain concept of digital banking are named contextual banking, where the bank is invisible, and conscious banking, where the banks remains visible. I thank you for having attended my presentation today. This is the QR code of my LinkedIn profile. You can scan it and reach out on LinkedIn, where we can continue the conversation. And I invite you to look at my website, thepcronate.com. You see all my literature, and very soon you will also find it there and on Amazon, my new book published by Wiley, Banks and Fintech on Platform Economies, Contextual and Conscious Banking. Thank you. Uma escolha pode levar a sua empresa mais longe. Com a Clave, você pode participar do Open Banking de forma segura, rápida e escalável através de uma única API. Aumente a retenção, diminua a inadimplência e tenha mais usuários satisfeitos. Conexões com bancos, corretoras e gig economy, já disponível para você. Entre em contato através do link clave.ai/obw. This is a journey. The financial services industry is one of the most data-intensive sectors in the global market. Financial institutions have access to vast amounts of data, yet less than 0.5% is used to power business insights. Welcome to Microsoft Cloud for Financial Services. Manage risk, modernize core systems, empower employees, and deliver differentiated experiences. Microsoft Cloud for Financial Services. Accelerate innovation for sustainable growth on the trusted cloud.
Hello, everyone. Welcome to Open Banking Week. I'm Bhupender Singh, and I run a startup, OpenAsia, out of UK, and we specialize in open banking-based solution for the bank. Today, I'm gonna talk about open banking ecosystem. Okay, I think I would like to define what I think is the open banking, and by defining some of the traits of the ecosystem. Traditionally or historically, the banks would not expose APIs or data sharing, and where fintechs or TPPs, third parties, have to resolve to the method of screen scraping to get hold of the customer transaction or the banking through the banking portal. Also, there is no direct way or easy way to initiate payment using APIs. But in case of open banking ecosystem, if the APIs are defined, then the money movement between various bank accounts from A to B could be leveraging APIs. Also, the data sharing could happen, or the transactional data sharing could happen through the use of the APIs for the various innovative products and services. Another important part, it doesn't require a customer to share credentials, hence it's more secure and safe from the consumer perspective. And the data could be transparently measured and reported about the moment. Okay, in this slide, I like to define what open banking ecosystem from top to down approach look like and what various actors and parties involved. So I think at the top, it's government and the regulator, and they have a prime role of defining a policy framework for open banking. And then they also need to set consent and privacy laws so that the consumer information can be safeguarded and could be easily transferred on the digital channels using APIs. So consent and privacy laws are the critical pillars or the important pillars for the open banking framework. So moving on from there, I have highlighted 4 other actors or participants. So one of them is central directory, which I'm going to talk about in detail in coming slides. But central directory is a place where the banks and the fintechs can discover each other, and it helps in the participation or easy integration for the TPPs. Certificate authorities, so these are the trust anchor providers, which are the digital certificate providers, and which would be required by the fintechs or the TPPs in order to secure the transactions or the integration point between the various interfaces. Integrators, these are the product and services companies who might have identity access management solution or API gateway or another solution which could help in the integration. Auditors, this is to help review the implementation and the standard and the quality of the implementation. So moving on from there are these participants from the extreme left. I have categorized account providers. So these could be banks, credit unions, or e-money institutes who happen to have a bank account. And those bank accounts would need to be exposed on the API standards, primarily or at least on the three parts. So in UK, we have APIs for account information exposure, which would allow the fintech to get hold of the consumer data once consumer has granted the consent. And then there's a payment APIs. They are used to initiate payments on behalf of customers. And card APIs are the new ones, which essentially say that which could essentially mean that the consumer can use the credit cards or the debit card numbers in order to initiate the payments. So this is more like supporting card-based payment, but using APIs, which could start from a third party. In third party, it could be fintech, which is licensed. The other thing to note is the channel. So APIs make the product and services omni-channel, which means that the products can be delivered on the mobile platform, on the IoT devices, or normal traditional website, which customer can interact.
In short, what we have realized in UK, this has led to a lot of innovative product and services, enhanced competition, and I believe that's inherently would make a good use for the customer, for the higher customer satisfaction. I would like to highlight a few terms. So ASP is known as Account Information Service Provider. This could be a fintech who want to provide personal finance management or insight into your transaction. So those is based on the account APIs or read-only data. PISPs, these are the fintechs who would like to get hold of the payment APIs and make the money movement from account A to account B. Remember, it's between account to account, and a fintech or TPP, it is just a facilitator, or it's a medium to initiate payment on the behalf of the customer. CBPI, this is card-based payment instrument. As I said earlier, this could be used in a similar mechanism to make payments from account A to account B. Okay, in this slide, I have tried to highlight what I think the 8 steps need to happen in order to implement open banking. The step 1 is the conversion of consent and privacy law into technical standard. So as highlighted in previous slide, that the policymaker or the government have to have a law for consent and consumer protection, and then those laws need to be transferred into a technical standard so that can be implemented or enabled during the open banking API interfaces usage. Okay, step 2 is the definition of the API and the payload standard. So APIs are the primary channel which define the medium and mode of the transportation of the data from the bank system to a third-party provider. Having a uniform and a single standard of API will definitely help a given market in faster adoption and easy integration. Because fintechs would obviously have challenges if they have multiple standards within the same jurisdiction, and that will hamper their development and will create some hindrance and barriers for integration for them. The security standard, step 3, is one of the most important steps because this defines how the APIs are secured and what kind of security mechanism are available. This is another critical part in the open banking ecosystem. Step 4 is definition of customer experience guideline, which is more to say that what is the consumer experience in terms of UI and UX. If it is mobile-based application, then the feature exposure or parity should be done between the fintech app and the bank provider interface. It is important to note a bad customer experience or interface would lead to high customer dropouts and essentially making fintech proposition less appealing to the consumer usage. So customer experience guidelines are very important in the open banking framework or ecosystem. Step 5 is based on what I said earlier, central directory, which could help facilitate the adoption or a quicker adoption of the open banking ecosystem because it facilitates the control of the participating TPPs and for them an easy discovery of the bank interfaces and the technical endpoints. It could also provide more meaningful information in terms of point of contacts and help information which a fintech or TPP could reach out in case of issues. Step 6 is more to say what are the operating parameters or KPIs which are required to be maintained both on the banks and the TPPs. So it could be in terms of response times, it could be in terms of error codes, it could be in terms of security key standards, encryption standards. So those could be all could be captured, that what are the minimum KPIs required for them to be met. The step 7 and 8 is more on the bank side. It's to say that banks must publish a sandbox so that fintechs can develop their products prior to go to market. And lastly, the step is more from the government and the control side. They must define milestone-based approach or the based approach
for the launch of open banking and have clear expectations set for the banks to enable the APIs. What we have seen without milestones or phase defined, open banking would be delayed possibly by the slow adoption by the banks. Okay, I will talk more about the central directory because this, I believe, is a game changer, and this could help in the faster adoption or implementation in a jurisdiction. Just to highlight, this model which I'm depicting is based on the UK implementation, where there's a central trust ecosystem which binds together the bank's interfaces or bank discovery interfaces and allow vetted and verified TPPs onto the ecosystem and issue them digital credentials. So what I'm trying to highlight in this process is that banks by default are the custodian of the data, and they will be their profiles will be created on the directory system along with the endpoints or the endpoints which will define where their systems are living. But when the fintechs need to onboard to this directory, they would need to go through various checks and balances. So it could be checks and balance for a fintech or for their organization establishment, which could be company registered. It could be checks about their regulatory license, which could be issued by a national competent authority or a regulator, which essentially would define, what kind of role they have. In the UK, we have at least two big categories. One is about the TPPs of fintech who want to use account APIs to become an ASP. The second is the payment initiation based use cases where the TPP want to move money on behalf of a customer. Certificate providers, they also become important part because they are inherently the mechanism which provide the trust mechanism to the whole ecosystem. And also along with the digital setup, the fintech can also discover the business contact, the technical contact, and any other information just by being on the directory ecosystem. And as I said, this model was developed in UK, but now it's being adopted by Brazil and Bahrain because I believe it's a faster and innovative way to kickstart the open banking. And also, the central directory could be used in real time during the customer transaction to check the status of the TPP at point in time, which gives a really high security in case of TPPs going rogue or TPPs who are not, who have been blacklisted. Okay, the other important topic to mention. So, based on the privacy and the trust or digital trust mechanism, the consent dashboard is required to be developed. So this is a dashboard which would say the allowed permission and allowed permissions which were granted by the customer to a TPP during the accounts or payment journeys. And so consent dashboard need to be unified. It need to capture all the events along with the TPP name, the permissions granted, and it should also have ability to revoke at given point. And then it should also, and then it should notify the corresponding TPP. So this consent dashboard usually lives with the bank, and it is usually their responsibility to notify the termination of the relationship. Yes, the fintechs can also have the similar concept or similar dashboard in which the consumer can terminate the relationship with the fintech and also notify the fintech that they need to terminate their any sessions or any tokens or any consent granted as a part of the journeys. So consent dashboards are very important because uniform implementation across various banks would lead to a harmonized experience for a consumer and more awareness of the concept of consent.
Okay. One of the other important topic is the security standard, which I will talk about. So FAPI is known as financial grade APIs, and its origin are based in the UK, where the first implementation of FAPI was called security profile. But now FAPI has become a global standard. It is being developed under OpenID Foundation, and it has some very distinct components, which are depicted in the diagram. So I would just quickly go through them. So OAuth2 authorization framework, it's a setup of what we call authorization server, which helps the delegated relationship between the TPP and the bank system. So this is a component which governs the issuance of the tokens, and those are the tokens which are used subsequently to access the data on the APIs. OIDC is the authentication framework, which is trying to prove what is the digital identity, or it is trying to transfer the digital identity of the bank customer from bank to the TPP. Bear in mind, these two standards working together in conjunction, and the one of the feature is that in this case there is no credential sharing required by the customer to the fintechs, and essentially it's a very secure standard, and it helps to protect the APIs, which could be used on all the channels and enable robust security. The other two things to mention is JARM. This is to initiate, or as it says, secure request initiation. So some of the complexity of the payments can be abstracted and presented earlier to a bank, and then there's the fine-grained information could be linked to a particular type of payment initiation journeys. So JARM is the latest standard which is trying to solve the permissions in advance, and then those permissions could be linked to a particular payment or account type. And lastly, I will talk about on this slide SEBA. So it is client-initiated back channel authentication. This particular protocol or standard was developed to solve the point of sales use case, because in that case, there is no web browser. So in order to support the payment use case in which third party can take payments from customer account to merchant account, SEBA protocol help. And typically all these standards of FAPI make a part of the identity access management product or identity access management stack. Okay, so in this slide, I have tried to put together a summary of an open banking system and which a bank need to implement. So typically, the banks would have a concept of a system which would reflect the consent, account, and payment system, or these could be also a core banking system. The API gateway is the doorway or gateway for the TPPs to connect, where the APIs are published for account or payments. And IAM, which is the identity access management stack, where that is responsible for authentication, authorization, and consent part. So typical journey in open banking look like the consumer downloads an app and creates a profile, and then based on the TPP capability, they would register some interest with the bank system, what we call it the register of consent or intent. And then the TPP or the fintech would try to get authentication and authorization. This is the place where the consumer uses its bank credential to authenticate itself, and then provide a consent to a select account for account aggregation or a particular type of payments, which is in context with the original consent register. So based on that, the access management system will issue access token, which will be used to access the API, along with an ID token, which is to prove the digital identity and the profile of the or authenticated customer. Also, the access management system could leverage strong factor authentication. It could be push notification. It could be biometrics. So that all can be incorporated in the step 3. Once the tokens are issued to the TPP software or the app, then it could use those tokens to access various type of APIs, accounts or payments on the API gateway. Now, at this stage, API gateway will validate
all the incoming tokens in the context of what they were issued for, and it will try to validate against the access management for the standards check, whether it's like checking the expiry, the issuance, and the usage. So all those controls and logic would sit with the API gateway. If the access token is valid, then it will allow the API call to go to the target resource, whether it could be account resource or the payment resource. Also, in this API gateway would also be enforcing all the security controls which are required for the data exposure. So from there, I would like to go to next slide, and this is my last slide. I'd like to highlight some of the benefits of the discussed ecosystem and a little bit on the use cases which or the financial products or use cases which are implemented using this. So by default, the open banking ecosystem is secure by design, which means all parties are validated before allowed entry. The customer identification verification process can be using strong authentication to make more secure. TPPs can quickly discover and onboard multiple banks using the directory ecosystem. Also, some of the use cases which I'd like to highlight. So because we can share the data with the consent, could reduce the reliance on paper-based statement, which, for example, which I have seen the typical use cases when we need to get mortgages or loan, where the bank customer have to print lots of paper statement and go from door to door. But the open banking framework gave the consumer ability to share the data with the broker or mortgage advisor temporarily and let him review the records digitally rather than a paper-based. Another use case which I can highlight, this the ability to share data with the consent could also be used to develop a capability or actually the ability which could be used by the vulnerable customers to overlook their bank account so that somebody can monitor their bank accounts. In case of fraud and theft, they could be early notification and try to mitigate those risks. So with those, I would like to conclude my presentation. So thank you for listening. In case of any question and queries, please drop me an email and I'll be happy to answer any questions. Please feel free to reach us. And once again, thank you very much. Com o Cyberbank Core, você pode definir novos produtos e serviços baseados em uma poderosa combinação de serviços atômicos pré-construídos com definições prontas para usar. E para os bancos que querem criar um ecossistema digital e construir uma experiência excepcional para seus clientes, oferecemos o Cyberbank Digital. O Framework CX ajuda você a construir uma experiência responsiva em aplicativos móveis e entregar um banco conversacional. Você está pronto para se diferenciar com o Cyberbank? É hora de conversar com a Technisys. This is a journey. Open Banking as a Service TechBan. Nossa experiência em conectar mais de 150 instituições vai acelerar a entrada da sua empresa no ecossistema Open Banking. A plataforma Open Banking as a Service TechBan foi desenvolvida para reduzir a complexidade de implantação, os custos e o tempo de execução. Uma solução completa, segura e a única já em operação no Brasil. A TechBan faz acontecer. Já parou para pensar em como o mundo mudou na última década e principalmente no último ano? Tudo evoluiu. Mas e agora?
Quais são os desafios do futuro? Ah, o futuro! É Open! APIX 2021. Open your mind. Transform your business. Uma boa gestão de consentimento deve garantir que a jornada do cliente seja ao mesmo tempo agradável e segura. Ela deve contemplar devido redirecionamento entre as instituições envolvidas, autenticação segura, informações claras, agilidade durante todo o processo, notificações em caso de revogação. Por se tratar de um fluxo complexo, o ideal é que a solução adotada seja completa e de fácil integração com os canais atuais da sua instituição. O tempo de inovar chegou. Conheça o Opus Open Banking. Banco Original é 100% digital. Você faz tudo assim, ó. Abre conta pelo celular, investe, pega empréstimo. Quando usa o cartão de crédito, ganha dinheiro de volta em cashback assim, ó. Nem precisa acumular para usar. Você tem conta PF, PJ no mesmo aplicativo. E contrata a maquininha desse jeito. E ainda faz um Pix assim, ó. Baixe o aplicativo e abra sua conta. Instantâneo e digital. Banco Original. What's your next step? We know how difficult it is to have an idea, to plan it, and to make it work. Especially in the speed in which the world's changing. But hey, nobody said it would be easy to impact the world. We're Tail, a communication consultancy that drives the financial and technology markets to walk together into understanding the real value of communication as a business strategy, a combination of creative and technical humans. We exist to share knowledge and tell stories. So let's take the next step together. Pause and hit us up. Business performance é gerar valor para pessoas e para negócios. É saber que dinheiro nunca dorme e que um cliente precisa ser conquistado e encantado dia após dia. É lembrar de acelerar com o pé embaixo e ter coragem de assumir riscos para fazer aquilo que ninguém faz. É gerar as respostas antes mesmo das perguntas. É entender que resultado depende de inúmeras variáveis e nenhuma delas, meus amigos, é a sorte. Prazer, somos a Mutante. Join the revolution.
and welcome to the Open Banking and Rise of FinTech session. I'm really happy to be here at the Open Banking Week, which is a global event where ecosystem players come together with the objective to change literacy and progress of the world towards the future of open finance. I am Elena Litani, FinTech and Product and Technology Executive, and I will be moderating a truly global panel. We will have an opportunity to discuss what's the state of open banking in Canada, US, Europe, UK, and other jurisdictions. We'll talk about lessons learned, what the future holds in each jurisdictions, and what benefits and, more importantly, use cases open finance brings to consumers, businesses, and economic ecosystem as a whole. I would love to start with introductions of our esteemed panelists. So, Michelle, why don't you go first? Yeah, thank you, Elena. Very excited to be here. My name is Michelle Bayo. I'm the CEO and founder of Finnovator, which is a fintech consultancy largely focused on North America payment innovation. And I'm quite passionate about open banking. My background is 6 years in telco, 8 years in online shopping, affiliate marketing. I ran Alaska, Lufthansa, Delta, and United online shopping mall platforms, jumped into the prepaid space, got to see the underserved and what prepaid can do for that ecosystem, and what fintechs were also doing for the market. Got quite passionate and actually joined the Open Banking Initiative of Canada as a board member in August, which is a non-for-profit organization largely trying to help open banking drive forward in Canada. So very excited to be here today. Thank you, Michelle. Very excited to have you here. Lisa. Thanks. Hi, everyone. I'm really excited to be here as well. I'm head of business at Saltage, and I've been spending my probably last 6 years in the open banking initiatives, starting in Europe and even before it was implemented. And at Saltage, we've been helping more than 200 businesses to either build up the APIs to meet open banking requirements or to have access to an open banking gateway that has connected over 5,000 banks in 50 countries as a unified global open banking standard. Wow, this is pretty impressive, Lisa. Steve. Thanks, Elena. I'm Steve Baums. I lead the Financial Data and Technology Association's North American chapter. We're a trade association that represents about 36 fintechs, data aggregators, and other organizations that are all united behind open finance, one of which is Saltage. And we are also a chapter of a global organization. So FData Global has chapters on virtually every continent across the world, except for Antarctica at the moment. And it's a really great forum for us to take lessons learned from markets that have frankly moved much faster than North America, and inform policymakers about best outcomes, best in class decision-making, also things that if they were done over again, governments and policymakers might do a bit differently. So delighted to be here. Thank you, Steve. It's a pleasure to have you here. So why don't we start with, state of different open banking in different jurisdictions. Lisa, I think you are actually working in jurisdictions which are more advanced and you're actually implementing it and seeing it. So why don't we start with you? Yeah, of course. I probably started with Europe because it started the earliest. So the initiative was aiming to launch in September 2019, but even today, it's not really ready. So it was postponed due to bank unreadiness multiple times. And there are only a few countries in Europe that actually make it work. And we are talking about UK really, and perhaps Netherlands, Germany, and Spain that are kicking in a bit later on. But there are still so many errors and mistakes that banks haven't implemented because there were just a lot of standards and a lot of options they could aim for. So right now in Europe, we have roughly over 200 third parties that are trying to innovate and build up the new use cases around the open banking or trying to improve their user experiences in the current products. And the majority of them are still, unfortunately, in the pilot stage. So we're not seeing a huge, massive adoptions just because of the bank unreadiness.
that's the current state in Europe. I do hope that by the next year we'll already see quite a lot of live APIs and products that are being using the open banking. However, it's not the case today. In other parts of the world, like for example, in APAC region, we can tell probably about Australia, which is leading the open banking from a bit different perspective. It's a part of their consumer data rights. And it's very interesting to see that despite only the banking sector, they also included energy and telecom sectors that are coming next. So this is quite impressive, I'd say, as well. And we're really looking forward to what will happen there. We're kind of trying to keep an eye in the region. In Japan, Hong Kong, and Singapore, they have also rolled out initiatives, but unlike the other jurisdictions, they did it based on the bilateral agreements. And I can tell today that the fintechs that we're working with cannot really use it because it's nearly impossible to sign agreements with a single bank. So this is some of the insights I can share with the audience today. So hopefully Steve and Michelle can add up from other jurisdictions. Yeah, I would love to hear from Michelle because I would love you to bring some of the Canadian perspective. Yeah, for sure. I've definitely been a part of a lot of discussions, and I believe open banking has been a great discussion for many of years, probably since 2018. But unfortunately, currently we're definitely, I will take a word out of an article, a glacier pace in Canada. We're definitely not being fast followers at the moment. We're looking into other markets, but unfortunately the pace is just not being swift. So some highlights, there's been movement. So I will share that there was a Senate paper that very much was focused on the need for open banking within Canada. There was 2 consultations, the second happening after we got our new Minister of Finance, and that happened in November and December. And it was great to have everybody at the table. And I think there was some good wins from gathering and going through a lot of discussion. There was definitely fintechs and banks and VCs within the discussion. I think the challenge is you could see the 2 camps, the fintech camp and the bank camp, and largely the entire 5 sessions we're talking about the challenges for both of these parties instead of the consumer or the small business having a voice on how this is going to help them. And the purpose of why open banking is driving so much for UK consumers and data rights. So I think another good piece is that Bill C11 was created and presented in November. Unfortunately, it just hasn't made any movement. And this Bill C11 is actually our consumer data rights for Canada. So just a little concerning that it has not got the momentum to bring Canadians the right to have their data, similar to what's happened in Australia and the UK, Brazil, Mexico, and around the world, thanks to Lisa's comments. And Steve, I'm sure, has so much to add. Yeah, so Steve, maybe to add a bit, maybe you can add a bit more to what maybe Michelle was pointing out, or Lisa, and maybe also bring some US or other jurisdiction perspective. Happy to. So Michelle, I think you were being incredibly kind when you described the progress as glacial. I'll be, as is my personality, I'll be more direct, which is to say that North America generally has been a complete laggard as compared to many, many other areas of the world. So Michelle obviously covered the Canadian market very well. Let me move a little bit south and just talk a little bit about the US before I talk a little bit more about some other markets. The US, like Canada, has not had, until very recently, any kind of government intervention in this question of what the consumer or SME utility over their own financial data is. Now, the difference between the US and Canada is that there is significantly more wide-scale adoption of fintech tools in the US, even without that kind of assurance. So just across FData members, we have between 100 and 110 million consumer accounts or SME accounts, which is a pretty significant proportion of the population. But there is no legal requirement that a financial institution make any data available to a third party at the consumer or SME's direction in the US. And so if you follow this space like I do, you'll see every couple of weeks there will be an article in a newspaper about a blockage or a use case that a consumer can't use.
or a financial institution that is telling the consumer, we don't support XYZ fintech, use ABC fintech instead. And it turns out that ABC fintech is a fintech that bank has an investment in or has some type of ownership stake in. So it is very much a commercially driven ecosystem in the US at the moment. I'd point to a parallel that Lisa raised with bilateral agreements in other markets. The US at the moment is entirely driven by bilateral data access agreements, which works pretty well for the largest, say 15 or 20 financial institutions, and is a real headache for virtually everybody else in the market, fintechs, data aggregators, and the other 10,000 financial institutions in the US. That said, there is also reason for optimism in the US because the US Consumer Financial Protection Bureau, which is the regulator that's tasked with oversight of this market, announced late last year its intention to move forward with a regulation that would bring open finance into force. So we're expecting progress on that this year. The other market in North America, the Mexican market, is the most advanced market on the continent. Mexico passed the FinTech law several years ago. That law requires open finance API standards. Implementation of that law has been significantly delayed as a result of a number of things, political turnover, obviously COVID, and the impact that COVID has had on both financial and political developments. But we are anticipating a continued slow but steady pace towards deployment in Mexico over the next several years. The other market that I would flag in South America as a real mover in this hemisphere is Brazil. The Central Bank of Brazil has signaled its intention to move forward with open finance. We will see the implementation of open finance in Brazil in 4 phases this year, ending in December of this year. And so there is real cause for celebration of Brazil's movement. And our hope is that that becomes a bellwether in the South American market as other countries look to Brazil's experience to bring open finance into force on their own. No, thank you, Steve. This is a really great overview, and quite unfortunate to see lack of progress, of course, in Canada and US, and very optimistic timeline in Brazil. So hopefully they will be successful in delivering that fast. So some of you already touched on the point of lessons learned, like, for example, bilateral agreements seem not to be working, lack of standardization causing issues. But maybe we can dive in a bit more deeper in this space and talk a bit of what you've observed and what works potentially or what doesn't. So Steve, maybe starting again with you. And sure. So I've got a long list, Elena, but I'll try to be quick. So I'll hit maybe the key points. First lesson learned is commercially driven open finance is not open finance, right? And if you leave it to industry on its own to figure this out, the control and influence that the larger players have will ultimately find its way into how open finance is or is not delivered in the market. The only method that's worked in markets where we have true open finance is when government has declared a consumer and SME data right and provided the policy standards by which that data right will be provided. So that's the first lesson. Lesson 2 is that APIs do not equal open finance. APIs are the highway through which open finance is delivered, but the mere existence of APIs does not mean that you have an open finance marketplace. The third lesson is there has to be some type of supervisory oversight over the third parties that are delivering these services to consumers and SMEs, both from a consumer and SME protection perspective, but also from a liability perspective. The rules that overwhelmingly most countries have in place for consumer and SME restitution assumes that the only entities that would ever interact with that consumer's finances are banks or financial institutions. And so those have to be modernized when you think about third parties having the same level or some level of interaction with consumer finance. And the fourth and the last thing that I would say, and we can get into a conversation about this if it's of interest, is there is a lot of hand-wringing in jurisdictions that are considering open finance around what degree of consumer and SME education there should be around what open finance is, how it works. In other words, what does the end user have to understand about the open finance regime? And I think the key takeaway from other markets is
it's not the inner mechanics of open finance. Open finance is not the product. It's the platform upon which the product is delivered. It's really two things. One is trust. The consumer has to understand they can trust the system. And two is the idea that if something goes wrong, they know who to turn to be made whole. So Elena, those were maybe my top 3 or 4, and I will leave it there, but a fascinating area that I'm sure we can have a much longer conversation about. Yeah, it seems like we can debate and discuss that for probably at least an hour, each single point. So, but Michelle, maybe you can add a bit more perspective. I know Canada is not really advanced in the space. However, look, Steve brought some interesting points about education, and I know you spoke previously about security. So go ahead. Yeah, I think one of the aspects of open banking, and maybe some of the reason why we're so slow, is Canadians are conservative. So they think by waiting, it's less of a risk. But I think we've all come to the mind, anybody who's close to open banking, that actually not moving forward is the biggest risk, because it is a global arms race to open banking, open finance, and it's empowering other fintechs in different jurisdictions to have all of the global funding. To give an example, in the UK, they hit $6 billion in 2019 in investment in their fintechs to Canada's 241 million. There's enough room to say that if we had the infrastructure, the data rights, to Steve's point, the regulation and the mandate, because the UK has had a mass global advantage. Yeah, they've had definitely hiccups and lessons learned, but mandating the 9 banks to move to open finance has driven an ecosystem that is not a zero-sum game. It is an opportunity for growth, for small businesses to save money, for UK consumers to also save money and understand their finance. And it feels odd that Canada has let screen scraping go to the point that they have, because in the UK, when it hit 1 million UK citizens using screen scraping, they got concerned about the data rights and who had this data, and moved specifically to open finance to protect consumer data rights. And in Canada, we seem complacent with the fact that 4+ million, maybe 6 million at this point, because the data was from 2019, are currently wanting to use Wealthsimple, Coho, EQ Bank, Wave, and great Canadian startups. But unfortunately, the only way for them to do that is by clicking a button that gives away their password and doesn't allow them to revoke it. So I think the other misnomer is the fact that it's more secure to have our broken style open banking with screen scraping today than it would be to move to a regulated, government mandated open finance infrastructure that would give uptimes of clean APIs of 99.9% so that consumers, like small businesses, wouldn't lose access to their accounting infrastructure because they happen to be connecting to it from their core bank through screen scraping. And I think the lesson I would like to have known is that the time is now, or I don't know where Canadian finance will be in 5 to 10 years when we do make the move, because Brazil and Mexico and Singapore and Australia, New Zealand, the UK, the UAE are all running forward at full pace, and we are still talking. Thank you, Michelle. Lisa, I would love to hear more implementation hands-on perspective. So can you give us some of your thoughts? Yeah, of course. I mean, besides what Steve and Michelle had brought up, I think that also it's very important to have some kind of entity that will help out with the testing of the APIs. So for instance, like OBA in the UK, because in other jurisdictions which did not have any API performance testing or anything like it, we still have a lot of issues that we have to report to the banks that do really nothing about it, or they solve the issues in like 3 to 6 months time, or don't even reply to TPPs unless you go to regulators. So this is one of the few things that are really a pain for all the TPPs that are trying to connect to APIs. The second one being user guides that are really clear to everybody, to the banks, to the fintechs, how it should work, how it should be implemented, because then it really helps to improve the user journey. As you know, the poor user journey and unclearance, because it's something new for the customers, means slow user adoption. So that would be the second point. The third one, probably for the regulators,
is do not have too optimistic deadlines and try to make let's say, getting the license by TPPs a bit easier. Because in some jurisdictions, for instance, in Australia now, to get, let's say, to be licensed in Australia would mean that you kind of need to spend roughly 1 million. So it's a lot, it's impossible. You have to really get funding just to get the recipient license. So this is something a bit crazy. And this is something that should be also taken into account in the jurisdictions that are trying to adopt open banking. And of course, look road to the market different implementations, always include on payment accounts. It's a nightmare now in Europe because of it. And it still has to rely on screen scrapping because of it. And ideally, if possible, move not only into open banking world, but into open finance and open data, adding up other sectors to the regulatory requirements. These are the great points, Lisa. Anything to add, Steve, Michelle, before we move forward? There's one thing that came to mind as I was listening to Michelle and Lisa talk, and it's not directly in response to what they've said, but I'll throw it out there. Maybe it's a discussion point. So in many markets that have moved to open finance, and some that haven't, including Canada, one of the concerns that I hear raised a lot is open finance means that big tech is going to come in and eat everybody's lunch and basically, monopolize the finance market. And I would say a few things about that. So first, that hasn't happened in any of the markets where we have open finance today. The margins in financial services are nowhere near what the margins are for the core business of those big tech companies. But second, and maybe this is a bit controversial, I would argue that if there is a level regulatory playing field for data recipients, data holders in the open finance environment, and let's say Facebook or Amazon decides to come into an open finance regime and offer some type of financial services product as a third party, and they have to play by the same rules that any other third party does, then they should be able to. And that might be a popular opinion, but if the playing field is level, then the consumer and the SME should have full choice over which third party to use, be that Facebook or some small fintech that started in a garage somewhere. The key point, though, is without the policy standards, without the implementation entity, without the regulations in place, today there is much less friction for a large big tech company to come in and provide some type of fintech solution. So I guess it goes back to something that Michelle was kind of referencing earlier, which is in many ways, the status quo actually provides significantly less protection and assurance to consumers and SMEs and to the entire system than a well-designed open finance regime would. I couldn't agree more, Steve. Thank you for bringing it up. It's definitely one of those points which scares a lot of people talking about big tech and their capabilities. But you're absolutely right to bring in those, highlights and opinions. So thank you. So we do have a couple of minutes left. So I was wondering, maybe again, we've spoken a lot about where we stand today, what are the lessons learned, but maybe circling back. Why is it so important? Why we keep talking about open finance? What kind of benefits it drives to consumers, to businesses, or does it, right? So I was wondering, maybe some of you can speak to those points and maybe bring some fintechs as a highlights or use cases that you think would be applicable. Michelle, why would we, go first? Yeah, I'm really happy that I host this series on it for OBIC alongside Independent Senator Deakin, because we've done 10 episodes and we've tried to make every one of the episodes kind of an education point on open banking. And we just did one with the OBIE and Payments Canada talking about B2B and talking about government benefits of open banking. We've talked a lot about consumer benefits, and I think that's the simplistic one that's being utilized. Consumers can understand their finance better, can have a better overarching view of where everything lives and save money on a long-term play, which is extremely important. But I think the piece we haven't spent a lot of time talking about is this small to medium-sized business
advantages as well as government. So just to speak to that, in the UK, 99% of all private sector is small to medium businesses. And in Canada, it's 97%. So it's a mass part of our ecosystem. And when you add layered in services from Open Finance and Open Banking, what you get is an easier way to get late payments taken care of for your invoices, which can save companies. 50,000 companies go under in the UK every year just because they can't, they're getting a late payment for their invoice. But if you have open banking infrastructure, they can get requests to pay, they can have better visibility on their finances, and they can get better access to loans, where before Open Finance, it's very hard for small businesses to get loans because there's just not enough data to give them access to such things. And I think it's going to change the landscape. It already has in the UK, and can definitely help Canada start to recover from COVID faster if we had some of this infrastructure in the near future versus the far future, as well as tax payments. When the gentleman, Simon Lyons from OBIE, was talking about how they've just started to implement tax payments through open banking in the UK, he wasn't able to share the numbers, but that they believed that it was something like 5x what they had thought they would bring in, because there was less lost tax payments, and it was just easier to reconcile. So the government has made more money from having open finance. And I think it's an important topic for us to talk about to help maybe speed this up in the UK or in Canada and the US. Thank you, Michelle. Agree. Businesses we talk less about, and it's great to have that perspective. Thank you. Lisa. Yeah, I'll probably start with the user perspective, because at the end of the day, open banking, it's all about the users. I think that the first thing that I'm really excited about is that myself as a customer, I earn control over my financial world, because I can choose the application I want to use for my daily finance. Because I can always, let's say, take care of my consents and which data has been shared with whom, because right now I don't have this possibility. And most importantly, all of that is happening in a secure environment, because as Michelle mentioned, everyone is still using screen scraping. And in Europe, it's not only for the aggregation of the data, but also for payments. And because when you're sharing your credentials, you never know what might happen. And because of that, I think that having it in a secure way, knowing that the application you're going to use is also regulated fintech, is really helping out to build trust in the sector. And of course, I'm an expat still in London, living here for just a couple of years. And I know I had a huge struggle with just renting an apartment here because I didn't have any history. And now, for example, we work with several companies in the UK and even globally that are helping out for the expat community to get their first apartment, or even have some kind of credit history based on their other country financial records. So this is something that can allow you to really improve it that we haven't had before. And probably the other use cases whereabouts all of us had issues when trying to purchase some tickets, or to have some international merchants acquisitions for our own benefits. Sometimes our cards did not work. So here, open banking can again play a really good option as where you can pay by bank directly rather than using the cards, which will not always pass. So these are just some of the benefits I wanted to highlight for the users. Thank you, Lisa. Very unique and interesting examples to bring up. Thank you. Steve. I think Lisa hit a bit on where I was going to go, which is I get very passionate about the freer and fairer financial access promise of open finance. So the what in the US is called a credit invisible, or the thin file credit applicant, the recent immigrant to the US or to an open finance regime, who can use their cash flow data from their financial transactions from their country of origin as a way to build credit. There are live examples of that in the US, but not yet at scale in Canada. The SME financial access argument. So it's not just the number of SMEs, but it's also the heart and soul of the SME economy is, generally speaking, the very smallest SMEs, the sole proprietor, or maybe it's two people.
And what the pandemic has showed us is that it has been incredibly challenging for the smallest of the SMEs to access credit affordably and dependably when they needed it the most. Unfortunately, in Canada, there was no fintech participation in any of the various programs that were extended out to SMEs, but that was not the case in virtually every other market in which FData participates. And what we saw, and there's academic data, so this is not from us, this is from folks who studied it, is the data that fintechs facilitate, or the credit that fintechs facilitated, the assistance that fintechs facilitated for SMEs, predominantly went to two types. One, the very smallest, and two, minority and women-owned SMEs at rates that were 5, 6, 7, 8, 9x what traditional financial institutions were extending to those same SMEs. So I am very bullish around the potential for open finance, not just to bring kind of macroeconomic benefits, as Michelle laid out before, and 100% agree with that, but on the individual growth, expansion, transparency, competitive, fairer, freer financial access argument, I think that to me is the best promise of a true open finance regime. Wow, this is a great point to end the discussion. This is so, I think, optimistic to look at the potential. I did wanted to quickly highlight, I think we learned today that market-driven approach doesn't really work. APIs are not equal to open finance. I love that point from Steve. I think open finance approves security. Thank you, Michelle, for that. And it's not a product. I think it's a platform. I think it's a great reminder to all of us. This is a platform upon which many fantastic products will be built for consumers and businesses. And it will enable potentially truly open cross-border finance for everyone. So I think everyone benefits, and it's I hope that all of us will continue pushing it forward, and jurisdictions will enable it soon. Thank you so much. I really appreciate your contribution today. So thank you. Thank you, Elena. Good morning, good afternoon, everybody. Hi, my name is Ricardo Correa, and I'm the head of digital currencies here at R3, and I'm joined by my colleague, Austin Appleby, who helps drive our digital currencies initiatives. So we're going to talk to you today about CBDCs and digital currencies generally in R3. We're going to be walking you through some of the work that we've done. We're also going to give you a little bit of a demo of an exciting platform that we've launched on CBDCs as well. So to get us started, first of all, what is CBDCs? Some of you may have seen this flower, the money flower from the BIS. It's a taxonomy of money, shows us the different forms of money. And CBDCs, highlighted there in gray in the middle of the picture, is really central bank issued digital money. So it's denominated in the national unit of account and is really a third form of money alongside cash and reserves. So CBDC would contain the same full faith and credit of the issuing central bank, much like cash. And it would facilitate the digital access to central bank money and enable a whole bunch of new and innovative use cases that we've been exploring. So what's been happening over the last several years is that we've seen an acceleration of CBDC activity across the central banks for various reasons. We've seen the announcement of Libra, now DM. We've, of course, the pandemic has resulted in a much lower use of cash,
and there's other geopolitical initiatives globally that has really accelerated the research and development of CBDCs. So from 2019, really lots of research mainly, a little bit of development, and then moving into 2021, where we've started to see the first launch of some CBDCs, Bahamas being the first country to really have a full production CBDC. But of course, we're also aware of the digital yuan, as well as the project going on in Cambodia, which are both in pilot. But really the Bahamas being the first to launch a full production CBDC, which they called Sand Dollar. And as you can see, there's other pockets of development going on in a much more accelerated fashion. Here too, some graphs from the BIS showing that research is now progressing from kind of research and development into POCs and pilots. So lots more activity going on. And again, an acceleration here on the right of engagement in CBDCs, where we see now over 85% of central banks now really exploring CBDCs in full force. So our work at R3 started back in 2016 with the Bank of Canada Project Jasper, looking at domestic PVP and DVP, so that's payment versus payment and delivery versus payment. Also touched on cross-border PVP, which is one of the hottest use cases today in 2021. So from Jasper, we moved across to Ubin with the Monetary Authority of Singapore in 2017. A really tremendous body of work by the MAS and a whole bunch of participants and partners across 5 phases of work, exploring many different avenues, many different use cases, and also different technologies, of course. This isn't just going to be one technology to rule them all, but we expect a number of different technologies that will be able to support CBDCs. From Ubin to Inthenon, project in Thailand, again, very exciting. And then across into Hong Kong, and then a collaboration between Lion Rock and Inthenon, actually, in another cross-border project in phase 2 there, as you see, under Lion Rock. And then arguably one of the most exciting retail CBDC projects with the Bank of Sweden, of course, their motivation there being the fact that cash usage in Sweden has dropped below 1%. And so the cost to serve cash becoming really expensive, and really looking at the alternative being a digital form of the e-krona. So this project is now in its 2nd year of development, and continues to really look at the impact of deploying a retail CBDC while still trying to maintain the market infrastructure for the most part, but more innovation coming out of the e-krona in the next 12 to 24 months. The Bank of France as well last year kicked off a really exciting project more in the cross-border DVP space. That project continues today. Lots of development with the Bank of France and its partners. We expect to see a lot more announced in the next several months as this project continues to evolve. But here, really exciting to start to really look at, the notion of cross-border currencies and assets and the settlement of these things in heterogeneous environments. And then moving further south, if you like, into South Africa with Project Coca, and really looking at both domestic wholesale, CBDCs on various technologies, and looking at kind of the interoperability of these technologies. And interoperability is something that we'll talk about in a little bit more detail. So what is the impact of CBDC on commercial banks? So, lots of different discussions going on around CBDCs and the issuance of CBDCs by the central bank. One of the biggest concerns, I suppose, is the draining of deposits from the commercial bank to the central bank if the central bank was to issue CBDCs directly into the retail sector. For the most part, we see a lot of the central banks looking at a two-tiered model, but just to ensure that we're clear on kind of the impact. So, there's both positive and negative, I suppose. There's benefits for central banks, reducing friction in the current system, reducing the amount of cost
for reconciliation, and of course looking at cross-border payments and the efficiency of cross-border payments, lowering collateral requirements, so liquidity management certainly has a lot of potential, broadening access and the range of services for cash, and increasing customer base. But there is a risk or perceived risk, the potential disintermediation of the banking system, as I talked about. Of course, the technology is still new, so making sure that it's fully resilient, secure, and is able to perform at retail levels. We hear numbers of up to 100,000 requests per second required at retail, and some technologies in the DLT CBDC space slowly getting to those points, but more work to be done. Regulation, public policy, so still unclear in terms of the guidelines for central bank digital currencies and also stable coins, although we do see some movement towards starting to provide some guidance, but a lot more to be done there. And then the miscalibration or the uncertainty of government involvement. And so lots of different organizations, including the BIS and the IMF, looking at, where does the central bank participate? How do they participate, etc. So just a few key considerations around the commercial bank side. In terms of our work, so last year we've done, as you saw earlier, 5 years of research and development with some of the largest central banks in very heavy lifting RFPs. Last year we kicked off a CBDC working group in order to start to drive the conversation to some sort of a conclusion where we could build some capability to accelerate the work that central banks are doing around the world. So we kicked off a working group last year in July. We attracted around 320 odd professionals, 140 organizations, with a really good balance of public and private sector. Really, the opening session was keynoted by the IMF, talking about the need of the public and private sector to come together to make this real. So of those 140 organizations, a really good balance of public and private sector debate. We had over 50 subject matter experts from around the world come and talk to us. And today we have around 30 experts that are continuing to help us on the deliverables that we've started to launch in 2021, and you'll see some of those in a minute. So our knowledge series that we ran last year covered technical impact and policy. We had 22 sessions in total, and we covered a whole bunch of subjects, as you can see on the screen here. I'm not going to go through all of them, but really what we felt were the most important aspects of CBDC to debate. And so the deliverables, this gives you a sense of the structure of the working group. As I mentioned, technical impact and policy, really driving towards a set of deliverables this year that could further help accelerate the work going on in CBDC. So some research, so you see documentation in the form of research, toolkits, reference architectures, and more excitingly, a sandbox that we launched about 6 weeks ago now in private preview with some of the members of the working group, and Austin will do a demo of our sandbox in a minute. So just to talk about our program and what we're working on this year. So as I mentioned, we are in private preview, some of our deliverables. Just to run down the page, research, reference architectures, toolkits, assessment toolkits, and our sandbox, which you see highlighted here. We launched it in private preview. We will be opening up the sandbox to general availability in July, and Austin will talk a little bit more about some of those features when he does the demo. So we do have wholesale and retail capability that we'll be supporting in the sandbox. Today, the sandbox supports the wholesale leg, and once we launch in July, we'll start working on the retail side. We'll also have stablecoin support. We have an SDK that we'll launch in order to extend the capabilities in the sandbox. And then interoperability is something that we're very, very focused on. And interoperability arguably is one of the key technical challenges for us as an industry to solve. So today, when you do have a look at this demo of the sandbox, you will see a step towards solving some of those key technical issues. And what R3 has been doing in that space has been really looking to solve
interoperability in 3 stages. Here you'll see the cross-notary atomic swap, which Austin will demonstrate. We'll also be working on cross-network. So this is 2 independent quarter networks being able to interoperate and facilitate a cross-atomic swap. And then towards the Q3 timeframe 2021, we'll be demonstrating cross-ledger atomic swaps. So this is quarter to other ledgers and being able to facilitate real-time settlement across ledgers. So the one thing to keep in mind as we move towards production of CBDCs is R3 will be following an open core strategy, meaning that today we've come to market with quarter enterprise and quarter open source. But as we move towards the issuance of CBDCs and stablecoins, an open core strategy becomes important. Why? Because the issuers typically will require access to the source code to be able to actually audit the software that issues their currency. So our open core strategy will ensure that within the open core itself, we'll be able to support the entire life cycle of the asset from definition to issuance to transfer, transact, redeem, and destruction. So pretty exciting to see that launch as well. So in terms of the research center, this is an open research center that's available to everyone. It's a website that is on R3. We have 2 modules that we've dropped, the conceptual model and design choices for CBDC. We have upcoming modules in the form of use cases, security settlement, cross-border, and general purpose payments as well. So do look out for those modules that are launching. By all means, this research is all open and public. So that's a body of work that we're pretty proud about. The reference architecture toolkits is another piece of work that we're pretty excited about. This toolkit is available for members who participate in the working group and in the sandbox. It's an extension of the work done by the BIS, where the BIS released a few models for us to think about CBDC. And here we've extended this model, and we have a toolkit that very quickly helps reason around what architectures make sense to build depending on a set of questions. Is it a central bank liability? Is it a single or multi-tier solution? Is it a peer-to-peer finality? Is it a bearer asset or a balance sheet asset, et cetera, et cetera. So pretty exciting. We have an interactive demo that we can share. Please do reach out to us if you'd like to learn more about the reference architecture toolkit. And just before we jump into the sandbox itself, just to give you a quick overview of what it is, the sandbox that we've built is a technical sandbox. You can pop the hood off it and you can actually look at the internals of the sandbox. You can look at the code. It's a proof of concept as a service platform. We have wholesale and retail transaction networks. We have a full testing suite. We will be supporting stablecoins, as I mentioned, in an SDK. So wholesale functions support, as you see there, issuance, redemption, transactions. We have a whole bunch of accessibility controls, programmability, which Austin will show you. I don't want to steal his thunder, but I suppose just to give you a view of what's on the right-hand side. Today, the sandbox is a single player mode sandbox. When we launch in July, it will be a multiplayer sandbox. And by the time we get to August, September, it'll be a global player mode, which will allow individual domestic sandboxes to connect together in order to facilitate cross-border use cases. So with that said, let me hand over to Austin. And Austin, over to you to do a demo. The demonstration of this sandbox is primarily for 2 things. One is to show the impact CBDC on DLT might have in your region, but also how intuitive it can be to learn about CBDC and how it operates. So when you first enter the sandbox, you'll be prompted with a video that is one of our front-end engineers explaining kind of why and where everything is in the sandbox to get you acquainted with how to use it. Now, at the end of this video, he'll guide you to what we're calling the sandbox guide. Now, this is going to take you through the entire asset lifecycle and teach you exactly what that means. So that's definition of a CBDC, issuance, several types of transactions between the wholesale banks, and ultimately redemption and destruction. So if we click through the first 2 intro steps, we'll see define a CBDC asset,
And if we click on that, we see some more acute directions on how to do that. So what we're going to do today is demonstrate the definition and issuance of a CBDC. So clicking on our CBDC manager and then define a CBDC type, we can here give a name, and for this case, we'll give it a test 3 CBDC and a decimal place. So in this case, we're going to choose 2, because that's the standard for cash. However, this is fully configurable. So after we name and give our asset a decimal place, we're going to enter the programmability stage of defining our asset. Now, it's a broad consensus among the public and private sectors that programmability is one of the major benefits of a CBDC. And in the sandbox, we allow you to test 4 different stages of programmability. The first of which is selecting a notary. Now, the notary is going to authenticate and validate the CBDC and its transactions. And in this case, our central bank controls both of these notaries. So we'll choose one for the purpose of the demo. Now, going into our second level of programmability, we have member access controls. So these are designed as a hard stop to your KYC and AML processes. So if you click yes here on this member access, the issuer, in this case the central bank, has the ability to approve, deny, and revoke access to this asset. What that means is that the issuer has full control over who can custody and transact with this asset at all times and in real time. Next, to our third level of programmability, we have transaction controls. So if we click on add a control here, we'll see some examples. The first of which is maximum value. Again, the issuer can select a value in which no transactions can go above between wholesale banks. Secondly, we can also add a little bit more control for the central bank and set a maximum value without the issuer signing. For the purpose of the demo, we're going to go with maximum value and we'll set it to 1 million. Finally, in our fourth level of controls, or of programmability rather, we have asset controls. So we click on add a control, we have expiry and maximum usage count. What's happening here is after a certain amount of time or number of instances that this CBDC asset is used, the old CBDC will be destroyed and reissued. Now, the purpose of this is also to give the issuer more visibility into where the asset is at any given time, as the central bank does not have visibility into the transactions on the network. However, we'll be able to see who they reissue to at any if there is a maximum usage count or expiry selected. But for the purpose of this demo, we actually do not need these, and we'll go to next to confirm our definition. So here we see our name, our decimal, as well as several compliance controls that we've added. Now, once we submit this to the network, you'll see that your guide automatically prompts you to do the next step. And we can also see, for those of you that are more technical, under the hood of the interface. So we click on what happened on Corda here, and we'll be given several forms of documentation. In this case, we have a video that has a lead engineer explaining the controls that I just went over and what they mean at a technical level. We can also see a high-level diagram or a more in-depth Corda flow sequence that references databases and provides short sentences on what that means. Now, to get even into more depth, we can see here in the dedicated documentation site snippets of code, their definitions, and how to use them. So going back into our sandbox, what have we just done? Well, we've defined an asset and we've basically projected it to the network. So now jumping to the wholesale bank node, I can go to my CBDC manager and I'll be able to see all the assets that are now defined on the network. Here's our test 3 CBDC. If I click on compliance controls, I can see that there is member access enabled. So now I know I can't actually custody or transact with this asset unless I have a member access state. So that's what we'll do. We'll request a member access state from the central bank. We're clicking on request access here, choose our asset, and send the request through to the central bank.
So going back to the central bank, we can click on incoming requests and approve this request. Upon the approval of this request, we'll be able to issue some CBDC to this wholesale bank. So we see the request for this particular asset, and we approve that. Now, as I mentioned previously, the central bank also has the ability to push access onto any wholesale bank on their network. So for example, a central bank wants to give access to the 10 largest commercial banks in their region for an asset with a particular set of rules. Say the maximum value of transfer is set to a much higher number than that of maybe a tier 2 CBDC. So here we're going to push our issuance to one of the wholesale banks on the network, and it's easy as that. Additionally, if we, as the central bank or as the issuer of an asset, we can view all of the member access states on the network, and if we think that an actor may be acting maliciously, we can revoke that access in real time as well. So let's get some CBDC in our bank account. Going back to Wholesale 1, then to CBDC Manager, we can select Request CBDC. And here's a demonstration of the pledging process. So as you can see, we have $1 billion in bonds here. And it's important to note that we're using bonds as collateral for the simulation. However, any high quality liquid asset or even central bank reserves could be used in a transaction like this, and that functionality is being added in the future. So here we can select our asset, test CBDC, next, and decide how much we want. So in this case, we'll ask for 100 million and send the request through to the central bank. Jumping back to the central bank, and again to our incoming requests, we're going to just quickly approve this request and then see what we can do between central banks, or between wholesale banks rather. So we see our request coming in, we'll click down and we'll approve this. At this time, the bonds are being transferred from the wholesale bank to the central bank, and subsequently the test 3 CBDC is entering the wholesale bank's treasury. So I think we'll take a quick look at that in our treasury at this time, and then we'll see what else we can do with this asset. So here we have our test 3 CBDC, and there's 100 million. Now, finally, going back into our CBDC manager, we see several things we can do. We can transfer the CBDC to another wholesale bank. That is, we can elect to push it, or we can elect to request any kind of CBDC that we have access to in any amount that's allowed. Secondly, we can request a DVP transaction. So in this case, we can offer a certain amount of bonds for a certain amount of any type of asset. In this case, it's a CBDC. However, you can get creative. Finally, and referring to the interoperability problem, we've already begun to solve this problem with a cross-notary swap. So if you remember from the beginning of our definition, we selected Notary 1. However, we can also make a transaction between an asset that's validated and authenticated on Notary 1 with a different asset that's authenticated and validated on Notary 2. Now, keep in mind, this is a small step in the direction of what eventually will be the interoperability between networks and between ledgers. So with that, I think we can jump over to this slide, and I really want to thank everybody for listening. Pessoal, voltei aqui. O que vocês estão achando do evento? Esse dia tá incrível, hein? Então vamos lá. Lembrar vocês que os 10 melhores posts com a hashtag Open Banking Week vão ganhar para casa um livro do Guga Stocco, Desaprenda. Esse livro é muito bacana, é muito interessante. Eu tenho, Leandro tem. Então vale muito a pena aprender e desaprender aí junto com o Guga. E vamos lá, qual que é a regra? É simples, mas vale sempre lembrar. O que você precisa fazer é usar a hashtag Open Banking Week nas redes sociais e falar o que você está achando do evento, compartilhar algum insight, algum pensamento, o que você achou da palestra e estar inscrito no Simpla. Lá no Simpla a gente tem o seu cadastro, tem seu e-mail, sabe quem você é e daí vamos escolher os 2 melhores posts aí do dia e vamos mandar um e-mail para você
e pros ganhadores, tá bom? Então, não se esqueça, hashtag Open Banking Week, compartilhe aí nas redes sociais. Um abraço. Oi, galera do Open Banking Week. Espero que vocês estejam curtindo o evento. Eu sou Janaína Ritt, personal trainer, trabalho com treinamento, consciência corporal e LPF. E eu vim aqui trazer um pouquinho do meu conhecimento para vocês. Sei que vocês estão aí há muitas horas sentados, absorvendo muito conteúdo e já podem estar mentalmente cansados. Então eu vim te convidar para respirar comigo. Uma respiração consciente ajuda a acalmar, a clarear a mente e a te conectar com o momento presente. Vamos juntos? Use o encosto da sua cadeira para apoiar a sua coluna. Use suas mãos e puxa o seu bumbum para as laterais para você conseguir sentar bem em cima dos seus isquios, bem em cima dos ossinhos do seu quadril. Se for possível e confortável, tire os seus sapatos. Se for possível e confortável também, feche os seus olhos. Repouse suas mãos em cima das suas coxas e joelhos. Mantenha essa postura e só sente como você está respirando agora. Sem nenhuma expectativa. Só sente. Respira normalmente e sente. Agora eu vou te convidar a respirar pelo nariz e encher seu peito de ar. Inspire. Faça uma pausa e expire pela boca. Inspira pelo nariz. Faça uma pausa e expire pela boca, fazendo um barulho de mar. Inspira pelo nariz. Pausa. Expira pela boca. Inspira crescendo a sua coluna e mantendo seus apoios. Pausa. Expira crescendo e relaxando o seu peito. Inspira. 1, 2, pausa. Expire em 3, 2, 1. Inspira, enche seu peito de ar. Faça uma pausa. Expira e sente todo o relaxamento dos seus músculos e órgãos. Inspira. 1, 2, pausa. Expira e esvazia sua mente junto com essa expiração. Inspira. 1, 2, pausa. Expira, descansando o seu corpo, soltando todas as tensões. Inspira. 1, 2, pausa.
ter te ajudado a relaxar um pouquinho. Um beijo e até a próxima. Já parou para pensar em como o mundo mudou na última década e principalmente no último ano? Tudo evoluiu. Mas e agora? Quais são os desafios do futuro? Ah, o futuro! É Open! APIX 2021. Open your mind. Transform your business. A integração com múltiplos sistemas legados é um fator-chave na implantação de uma solução de Open Banking. Isso porque ela garante que os dados e serviços sejam acessados de forma correta. Os desafios são muitos. Diferentes arquiteturas dos sistemas legados, tempo de resposta para evitar gargalos na operação, segurança e proteção de dados para mitigar riscos de fraudes. Portanto, para superá-los é fundamental combinar expertise tecnológica e conhecimento do negócio. O tempo de inovar chegou. Conheça o Opus Open Banking. Banco Original é 100% digital. Você faz tudo assim, ó. Abre conta pelo celular, investe, pega empréstimo. Quando usa o cartão de crédito, ganha dinheiro de volta em cashback assim, ó. Nem precisa acumular para usar. Você tem conta PF, PJ no mesmo aplicativo. E contrata a maquininha desse jeito. E ainda faz um Pix assim, ó. Baixe o aplicativo e abra sua conta. Instantâneo e digital. Banco Original. What's your next step? We know how difficult it is to have an idea, to plan it, and to make it work. Especially in the speed in which the world's changing. But hey, nobody said it would be easy to impact the world. We're Tail, a communication consultancy that drives the financial and technology markets to walk together into understanding the real value of communication as a business strategy, a combination of creative and technical humans. We exist to share knowledge and tell stories. So let's take the next step together. Pause and hit us up. At Temenos, we are passionate about helping banks succeed in the digital era. Varo recently made history by becoming the first fintech to be a fully digital national bank. Part of why we chose Temenos is because it's a cloud-based platform. We are at the forefront of cloud and AI technology. We help banks transform faster and create personal customer experiences. Together, we are making banking better. Business Performance é gerar valor para pessoas e para negócios. É saber que dinheiro nunca dorme e que um cliente precisa ser conquistado e encantado dia após dia. É lembrar de acelerar com o pé embaixo e ter coragem de assumir riscos para fazer aquilo que ninguém faz. É gerar as respostas antes mesmo das perguntas. É entender que resultado depende de inúmeras variáveis e nenhuma delas, meus amigos, é a sorte. Prazer, somos a Mutante. Join the Revolution. Com o Cyberbank Core, você pode definir novos produtos e serviços baseados em uma poderosa combinação de serviços atômicos pré-construídos com definições prontas para usar. E para os bancos que querem criar um ecossistema digital e construir uma experiência excepcional para seus clientes, oferecemos o Cyberbank Digital. O Framework CX ajuda você a construir uma experiência responsiva em aplicativos móveis e entregar um banco conversacional. Você está pronto para se diferenciar com o Cyberbank? É hora de conversar com a Technisys.
Open Banking as a Service TechBan. Nossa experiência em conectar mais de 150 instituições vai acelerar a entrada da sua empresa no ecossistema Open Banking. A plataforma Open Banking as a Service TechBan foi desenvolvida para reduzir a complexidade de implantação, os custos e o tempo de execução. Uma solução completa, segura e a única já em operação no Brasil. A TechBan faz acontecer.
Já parou para pensar em como o mundo mudou na última década e principalmente no último ano? Tudo evoluiu. Mas e agora? Quais são os desafios do futuro? Ah, o futuro! É Open! APIX 2021. Open your mind. Transform your business. A integração com múltiplos sistemas legados é um fator-chave na implantação de uma solução de Open Banking. Isso porque ela garante que os dados e serviços sejam acessados de forma correta. Os desafios são muitos. Diferentes arquiteturas dos sistemas legados, tempo de resposta para evitar gargalos na operação, segurança e proteção de dados para mitigar riscos de fraudes. Portanto, para superá-los é fundamental combinar expertise tecnológica e conhecimento do negócio. O tempo de inovar chegou. Conheça o Opus Open Banking. Banco Original é 100% digital. Você faz tudo assim, ó. Abre conta pelo celular, investe, pega empréstimo. Quando usa o cartão de crédito, ganha dinheiro de volta em cashback e assim, ó. Nem precisa acumular para usar. Você tem conta PF, PJ no mesmo aplicativo e contrata a maquininha desse jeito. E ainda faz um Pix assim, ó. Baixe o aplicativo e abra sua conta. Instantâneo e digital. Banco Original. What's your next step? We know how difficult it is to have an idea, to plan it, and to make it work. Especially in the speed in which the world's changing. But hey, nobody said it would be easy to impact the world. We're Tail, a communication consultancy that drives the financial and technology markets to walk together into understanding the real value of communication as a business strategy, a combination of creative and technical humans. We exist to share knowledge and tell stories. So let's take the next step together. Pause and hit us up. At Temenos, we are passionate about helping banks succeed in the digital era. Varo recently made history by becoming the first fintech to be a fully digital national bank. Part of why we chose Temenos is because it's a cloud-based platform. We are at the forefront of cloud and AI technology. We help banks transform faster and create personal customer experiences. Together, we are making banking better. Business performance é gerar valor para pessoas e para negócios. É saber que dinheiro nunca dorme e que um cliente precisa ser conquistado e encantado dia após dia. É lembrar de acelerar com o pé embaixo e ter coragem de assumir riscos para fazer aquilo que ninguém faz. É gerar as respostas antes mesmo das perguntas. É entender que resultado depende de inúmeras variáveis e nenhuma delas, meus amigos, é a sorte. Prazer, somos a Mutante. Join the Revolution. Com o Cyberbank Core, você pode definir novos produtos e serviços baseados em uma poderosa combinação de serviços atômicos pré-construídos com definições prontas para usar. E para os bancos que querem criar um ecossistema digital e construir uma experiência excepcional para seus clientes, oferecemos o Cyberbank Digital. O Framework CX ajuda você a construir uma experiência responsiva em aplicativos móveis e entregar um banco conversacional. Você está pronto para se diferenciar com o Cyberbank? É hora de conversar com a Technicis. Assim como a RTM Rede Financeira otimiza recursos para bancos, corretoras e afins, a RTM Pay pluga os principais players do mercado de meio de pagamentos. Processadoras, registradoras, adquirentes, vans,
todos em ambiente único, seguro, certificado PCI e com todo o approach que esse tipo de operação exige. O que você faria se conhecesse detalhadamente as finanças dos seus usuários? Vai demorar para listar tudo, né? Sabe o que não demora? Se plugar na Plug. Acesse um novo universo de dados, inteligência e possibilidades incríveis. Uma única API que te entrega inteligência e os dados financeiros dos seus usuários, com agilidade, segurança e transparência. Open Finance de verdade para inovadores de verdade é com a Plug. Plug aí! Uma escolha pode levar a sua empresa mais longe. Com a Clave, você pode participar do Open Banking de forma segura, rápida e escalável através de uma única API. Aumente a retenção, diminua a inadimplência e tenha mais usuários satisfeitos. Conexões com bancos, corretoras e gig economy, já disponível para você. Entre em contato através do link clave.ai/obw. This is a journey. The financial services industry is one of the most data-intensive sectors in the global market. Financial institutions have access to vast amounts of data, yet less than 0.5% is used to power business insights. Welcome to Microsoft Cloud for Financial Services. Manage risk, modernize core systems, empower employees, and deliver differentiated experiences. Microsoft Cloud for Financial Services. Accelerate innovation for sustainable growth on the trusted cloud. Open Banking as a Service TechBan. Nossa experiência em conectar mais de 150 instituições vai acelerar a entrada da sua empresa no ecossistema Open Banking. A plataforma Open Banking as a Service TechBan foi desenvolvida para reduzir a complexidade de implantação, os custos e o tempo de execução. Uma solução completa, segura e a única já em operação no Brasil. A TechBan faz acontecer.
bem-vindos a mais um Open Banking Week. Tá muito bom estar aqui com vocês. A gente está aqui nesse painel principalmente trazendo os organizadores do evento, dessa edição, de todo esse conteúdo para vocês. Trabalho de curadoria, trabalho de levantamento, corremos atrás aí de todos esses apoios, todo mundo que ia suportar esse evento aí para a gente. E essa edição muito especial esse ano, trazendo um conteúdo global, então a gente resolveu bater um papo aqui com todo mundo para justamente explicar para vocês como é que surgiu isso daí, qual que é o objetivo, o que a gente quer com tudo isso. Bem-vindos aí e vamos acompanhar esse painel. Arrasou, Rogério. É um prazer estar aqui com você e ter todos os meus outros parceiros e sócios e pessoas por trás disso tudo. Eu acho que a gente podia começar com, assim, para você fundou, você estava lá no comecinho, Rogério, como é que foi isso? Como é que foi o desejo óbvio de, tipo, tem que acontecer, tem que ter um lugar da comunidade, você não faz evento como o seu full-time job, nunca nem fez desse sentido. O que faz uma pessoa como você estar aqui? O que é o Open Banking Week para você? Legal. Como é que nasce isso, pelo menos no meu ponto de vista, é legal porque existem várias histórias sempre de um começo, né? Mas, putz, como comunidade Open Banking Brasil, a gente organizava eventos, meetups, principalmente em São Paulo, sempre em São Paulo, dificilmente a gente conseguia organizar alguma coisa muito diferente. E fizemos, ao longo dos últimos 3, 4 anos, aí, poucos eventos aqui em São Paulo, eventos para 30 pessoas, evento para 10 pessoas, eventos para 50, enfim, já era um sucesso. No começo do ano de 2020, a gente começou a falar bastante aí com o Leandro para justamente expandir essa comunidade para chegar em Brasília. E daí, uma das missões do Leandro era conseguir fazer esses eventos em Brasília e tudo mais, mas na sequência veio a pandemia. Então, a gente pegou e falou, putz, como é que a gente vai fazer meetup? Como a gente vai começar a levar todo esse conhecimento de Open Banking, todo esse conteúdo de Open Banking que a gente estava na cabeça, assim, sem meetups, sem encontros presenciais. E daí a gente viu uma oportunidade, viu assim, caramba, a gente consegue fazer um negócio bem legal online e engajar essas pessoas e fazer uma semana de conteúdo e tudo mais. E daí foi a primeira edição. Então, foi o primeiro desafio. Foi muito bom o resultado, o pessoal gostou bastante, foi um conteúdo rico. Passado esses meses, passado quase um ano lá do evento anterior, a gente pegou e se juntou novamente aí, daí agora com você, com o Thiago, o Mário, e falou, caramba, a gente consegue levar isso para um outro nível, para um patamar diferente, trazer, fazer esse evento mais global, fazer com mais palestrantes, enfim, e daí é essa edição. Então, é um pouquinho da história e um pouquinho aí dessa edição atual. Hein? Então, eu acho que a ordem cronológica da história do Open Banking Week me leva no Leandro, né? Além da expansão geográfica, de aí fica a dica, né? Para a gente criar uma comunidade, fazer esse evento aí fisicamente, assim que todo mundo puder estar sã e salvo, em Brasília, que eu não vejo a hora. Para mim, já pode acontecer agora. É um absurdo que a gente não tem uma comunidade na América Latina e no Brasil fazendo um evento dessa grandeza de indústria e aberto. O que foi para você quando você pensou vamos juntar, faz sentido, futuro de Brasília, futuro de um monte de coisa. O que foi isso para você? O que é o Open Bank para você? Obrigado, Bianca. Olá, pessoal. Bem-vindos ao Open Bank Week. Bom, prazer estar aqui com vocês. Eu posso dizer um pouco que foi exatamente isso, o Melfi, quando eu conheci ele no evento. A ideia era eu tentar expandir um pouquinho do trabalho muito legal que ele estava fazendo, também ao lado ali da comunidade, ao lado do Davi Cunha. E uma das coisas que eu sempre valorizei muito, assim, que para mim, na verdade, é imensurável o valor disso, é compartilhar as experiências que a gente tem no dia a dia. A gente pode ler de tudo sobre o Open Banking, ler todas as regulações, tudo, assim, toda a teoria, mas o que mais vale é a pessoa poder falar o que ela viveu ali, colocando em prática dentro da empresa, dentro da perspectiva dela. E eu consegui enxergar isso, esse compartilhamento de experiências, de conhecimentos, eu consegui enxergar isso nessa frente que o Melfi estava tocando à época. E realmente,
quando eu conversei com ele, ele me deu essa grande oportunidade de atuar ao lado, expandindo aqui para o Distrito Federal, para Brasília, perto aqui do Banco Central, perto aqui de vários players envolvidos, vários grandes bancos, os S1, S2, todos aqui. Então, só que aí veio a pandemia, a gente então atacou o mundo digital, a gente começou a ter que ser resiliente ali por meio dos grupos de meetups, webinars e etc. Mas é muito prazeroso, assim, eu poder ver hoje a gente aqui se juntando, nós 5, e poder, que nem o Mel falou, levar para um outro nível o compartilhamento de experiência das pessoas, criar um ambiente, assim, onde todo mundo compartilha algo de perspectivas diferentes e a gente consegue, assim, se antecipar aos erros que a gente poderia estar cometendo dentro das nossas empresas, dentro das nossas vidas em geral, dentro desse ecossistema do Open Finance, Open Insurance e tudo mais. Então, estou muito feliz mesmo da gente poder estar hoje nós 5 aqui, e ano que vem a gente ainda está no nível ainda maior, levando um conteúdo de mais qualidade ainda para o pessoal, de forma gratuita, que nem está sendo esse evento. E vamos nessa. Você falou de ambiente, eu vou começar falando disso. E eu também, com certeza, um ambiente de troca, né? Um ambiente de um lugar de experiência e de humildade de aprender, né? Estou aqui para aprender como é que isso funciona, como é que você deu errado, deu certo, sem jabá e de uma maneira muito prática e pragmática. E isso me traz a conversa para perguntar para o Mário, porque, assim, eu tenho a vantagem de o conhecer como amigo e sempre entender a sua paixão pelo usuário. E eu fui te explicar quando você entrou na Tail que, olha, então, comunicação, para mim, pelo menos, tem um poder de transformar negócio que não é entendido hoje, que não é... E eu prometo que a gente vai focar na pessoa, no fim. A gente vai contar história, a gente vai criar experiência, ambiente. Eu sei que você está se coçando para o dia que a gente vai poder fazer isso fisicamente, que vários dos seus talentos vão juntar esse mundo virtual e físico. Mas conta para a galera escutando, a galera que te conhece de outras áreas, como é que para você é importante ter essa open comunidade mais do que qualquer legislação e coisa de finanças que talvez muitas pessoas, na verdade, não tenham a humildade de falar que não sabem nada sobre. Conta aí. Obrigado, Bianca. Prazer estar aqui com todo mundo que está acompanhando o evento. Espero que vocês estejam gostando. A gente está fazendo com todo o carinho do mundo aí, com todo o cuidado, pensando em vocês que estão ouvindo um pouquinho do evento. Eu acho que o Open Banking Week, assim, meu primeiro contato já foi super bacana, porque eu acho que esse senso de comunidade mesmo, né, como o Leandro comentou, como o Rogério falou, o evento começou da comunidade e continua sendo isso. E eu acho que o fato de ser online, né, é uma estratégia que a gente está usando aí para se adaptar ao momento. Por um lado está sendo positivo, porque a gente está criando um palco para essa troca de conhecimento. E é um palco que, esse ano, a gente está conseguindo expandir muito mais, né? Então, além da fronteira aí de Brasília, a gente está indo para o mundo inteiro, e o online está permitindo isso. Então, o meu background, de fato, né, um pouco mais da parte de eventos presenciais, mas eu estou tentando trazer para esse evento, junto aí com toda a equipe, uma experiência um pouco mais próxima disso no online. Então, como é que a gente consegue fazer um evento realmente com uma experiência agradável, que todo mundo que esteja assistindo realmente aprenda, mas além disso, né, são pessoas que querem escutar uma música, que querem ter um break, que querem dar uma pausa para ir no banheiro, e a gente está pensando nesse usuário o tempo inteiro, né? O Open Banking é voltado para o usuário e o nosso evento também é voltado para o usuário. Então, isso está na nossa cabeça, não só para esse evento, mas como para os próximos. E eu acho que não fiquem com o nome Open Banking Week na cabeça como um evento. O Open Banking Week é sim um evento para essa edição, mas a gente está criando um palco. É um canal aberto, é um lugar para você consumir conteúdo, para você aprender mais sobre a temática, para você falar com a gente. Então, continuem acompanhando, porque assim, esse evento é só mais um step para vários encontros que a gente pretende promover aí mais para frente. Tiago, assim, palco não é um lugar estranho para você, lugar de fala, ser alguém de um mundo totalmente diferente, empreendedor, para estar liderando aí as novas tecnologias e plataformas e inovações da TecBan.
mais conhecida como Banco 24 horas para as outras pessoas que não sabem ou não têm a menor ideia, a gente corta o jargão. Focado na pessoa, você tem feito muita coisa nesse espaço. A gente se conheceu há uns anos atrás, falando sobre digital cash, e aqui estamos. Então, além de saber que você sabe tudo que a gente precisa e o poder que esse palco tem em mudar negócios, conta pra gente um pouquinho do que brilha o olho, ou do que significa o Open Banking Week para você. Bom, obrigado, pessoal. Muito legal estar aqui com todos vocês. Tem sido uma jornada super prazerosa trabalhar com todos, Bianca, Leandro, Rogério e Mário. E espero que todo mundo esteja gostando do evento, que a gente começou a fazer esse evento já há muito tempo. Então, falando de palco, né, para a gente organizar esse palco todo, olha, tem trabalho por trás. E acho que isso era uma das questões assim, que me motivou a estar junto com vocês e a organizar esse evento, um pouco da experiência que a gente tem na hora de participar de alguns eventos, aí olhando para o meu papel, né, como profissional na TechBan, patrocinando eventos de Open Banking, e muitas vezes sentia falta de que o evento trouxesse um conteúdo mais aprofundado, para quem gosta do tema, para quem está se iniciando no tema, para quem já entende bastante do tema. Eu participava bastante de outros eventos e patrocinava outros tantos, e achava que a gente ainda estava muito por cima do tema, e precisava realmente de um estudo maior. E aí a gente teve essa ideia de, por que não, trazer os maiores experts do mundo para falar sobre o Open Banking Week, sobre Open Banking, né, nesta semana, sendo do Brasil ou de qualquer outro lugar do mundo. Então, a gente começou esse trabalho, que é um trabalho assim, gigantesco, de curadoria, para trazer, para convidar, para conectar pessoas de todos os lugares. Então, aqui na agenda, todo mundo está vendo a agenda, desde a América inteira até o Japão, Singapura, Malásia, Austrália, enfim, no Oriente Médio, toda a Europa. Tem gente muito especialista, muito expert. São pessoas realmente que, para trazer essas pessoas para cá, realmente envolveu bastante trabalho dessa turma que está aqui. Então, estou muito feliz de estar com vocês. E essa ideia, né, ela surgiu um ano atrás, né, num papo com o Melfi. Melfi, por que não, né? Sonhar grande, né? Por que não trazer gente de fora do Brasil para falar? E aí topamos e estamos aqui hoje, né? É inacreditável a gente ter conseguido colocar tanta gente boa junto, e espero que todo mundo aproveite bastante. Com certeza. Eu espero que todo mundo aí escutando tenha a humildade que a gente tem de dividir como é que foi essa experiência, o que você aprendeu, o que você quer ver mais. Eu acho que a gente quer construir um lugar aberto, um lugar onde a promessa da volta ao humano como centro de como você cria produtos, serviços, utilizando a tecnologia, vire algo que é um botão de reset, uma oportunidade da gente aprender através da perspectiva do outro. Eu penso no Open Banking Week como um começo de um orgulho de alguém que meio expatriada, não expatriada porque ninguém me mandou embora, mas com uma carreira fora do Brasil. Eu tenho muito orgulho de criar uma coisa que começou aqui, num país que está mostrando que tem tudo para ser uma outra nação fintech, mas que para fazer isso tem que estar aberto a escutar, a aprender, a compartilhar e a inovar de uma forma tão ousada como o nosso querido Banco Central. Então, me dá orgulho de estar nesse lugar aqui de troca, onde o conhecimento é acessível. Ele sempre vai ser de graça, até o dia que eu prometo, até o dia que eu tiver aqui, essa transparência e oportunidade de inclusão, de uma maneira não que seja, que bonitinho, mas de uma maneira que traga uma perspectiva de inovação. O que é a arte do possível? Eu fico super animada pelos tracks que vocês vão escutar de pessoas que estão mudando o mercado financeiro. A gente tem o futuro, o presente, o adjacente e o integrado dentro da agenda. A gente fala com pessoas que são MD de Kraken, que é uma das empresas que está mudando a maneira como o futuro no mundo digital financeiro vai estar. A gente começou com Open Banking, mas eu vejo isso como um lugar de troca, um lugar de quem sabe o que vai ser possível, o que a gente pode construir, não só de canal, não só de informação e conhecimento, mas de oportunidade. Por que não olhar uma optimização de prosperidade, de abundância?
O aberto, para mim, significa isso. Então, estou super animada. Rogério, eu vou voltar para você. O que as pessoas podem pensar quando elas pensam no futuro? Ou que você está animado para o futuro e a gente já pode contar aqui, deixar não sei se para o evento do ano que vem, ou próximo evento, ou alguma outra coisa que esteja acontecendo. O que te anima? Só no mercado financeiro tem muita coisa aí acontecendo, muita coisa animada. Então, um tema que a gente já traz para esse ano é todo o mercado segurador, começa a se abrir também. E a gente vai ter muito movimento também no mercado de capitais, a gente vai ter movimento em indústrias ainda adjacentes dentro do mercado financeiro e outras indústrias como, enfim, saúde, educação e tudo mais, que também levam a essa transformação digital. A transformação digital, em especial na indústria, daí traz aquilo, traz esse ânimo todo como cidadão, como consumidor, mas traz o lado também trabalho, enfim, além de animado, muito preocupado com o trabalho que vem pela frente, muita coisa para a gente construir. Então, isso é bacana. Eu acho que o que a gente pode esperar para o mercado nos próximos anos é uma transformação muito maior do que aconteceu nos últimos 50 aí. Então, realmente, assim, aprender esse conhecimento, levar isso aí, fazer networking com essas pessoas, porque isso vai ser ponto fundamental para você realmente conseguir ter sua carreira, trilhar sua carreira nesse mundo. Então, outro dia, falando com um colega, quem não souber o que é API vai virar analfabeto. E não é saber API tecnicamente, enfim, não precisa ser fluente em APIs, mas pelo menos eu consigo escutar, eu entendo um pouco de APIs. Então, é uma nova língua, é um novo termo que surge. Então, quem não souber fazer networking também não vai ter capacidades dentro de empresas. Então, assim, diversas habilidades, não vou saber citar agora aqui todas, mas assim, diversas habilidades diferentes do que a gente tinha 10, 15 anos atrás. Então, onde TI estava dentro de TI, onde negócio estava dentro de negócio, e enfim, exatamente. Então, assim, ficar dentro de uma área e tudo mais se transforma, e o mercado financeiro chegou agora nisso. Então, quem está ainda dentro de uma área no mercado financeiro, quem trabalha com uma coisa só, vai ter que ler o regulatório e transformar aquilo em negócio e entender a parte técnica também. Pelo menos um pouco de cada, lógico que os especialistas ajudam a direcionar o caminho, mas eu acho que é um pouco isso. Então, o que a gente espera é cada vez mais juntar tecnologia, regulação, novos negócios, entender cases, para fazer sinapse, para juntar tudo isso aí, e daí você fala, putz, tive uma ideia, viu o Open Banking Week, consigo levar isso aí para dentro da minha empresa. Então, eu acho que é nessa linha aí. Adorei que você termina com valor, né? Qual é o valor, mais uma vez, para vocês que estão escutando a gente aqui há 20 minutos, contar nossas histórias, nossa paixão. Leandro, o que você está animado para o futuro? Além de um mega evento maravilhoso, onde a gente vai poder também ser feliz, ter banda. Isso é você e o Mário, eu já vejo lá. Por que não o mercado financeiro ser legal, né? E poder se divertir. Além disso, o que você está animado? Olha, Bianca, primeiro eu queria dar um passo para trás aqui, até tirar um pouco do meu formalismo para o pessoal que está assistindo. Gente, deu um trabalho isso aqui, está dando um trabalho esse evento. Você está vendo aqui 5 pessoas que estão ralando muito para vocês estarem assistindo esse evento, com pessoas do mundo inteiro aí sobre o assunto. E, assim, eu tô muito orgulhoso sei que a gente teve que discutir várias coisas, vários assuntos, entrar em contato com 1000 pessoas, mas eu vejo que tá todo mundo aqui, a gente conseguiu juntar 5 pessoas que estão todas preocupadas em levar um conteúdo de qualidade para quem está nos assistindo. Então, eu fico muito orgulhoso mesmo da gente estar fazendo isso. Que nem o Mário falou, eu sei que a gente está indo mais para o mundo digital, um evento digital, não presencial, mas eu também estou muito animado da gente conseguir levar valor. Às vezes a pessoa nem conseguiria viajar para um local físico, ou até mesmo pagar uma passagem ali naquele momento para estar acompanhando todo esse conhecimento que a gente está compartilhando nesses 5 dias. E a pessoa pode ali colocar
um fone de ouvido no celular, enquanto ela está no trabalho ou enquanto ela está fazendo as coisas, e vai também conseguir absorver tudo isso que a gente está levando. Então, eu estou muito orgulhoso e estou muito feliz com os próximos passos. Primeiro, já com o nosso evento aqui, eu espero que a gente consiga cada vez mais melhorar o nível do que a gente está construindo, cada vez mais discutir aqui nós 5 juntos para melhorar ainda mais essa experiência. E sobre o futuro do mercado financeiro, o futuro das grandes empresas, grandes corporações, como o Mel falou, a gente tem muita novidade chegando aí. Tem o CBDC, tem as criptomoedas, né, das reguladas. Temos as criptomoedas não reguladas. Com o Open Banking, a gente vê aí um mundo de as a platform, todo mundo tipo puxando dados de todos os lados, a gente podendo ter uma carteira com múltiplas moedas, fazer uma integração com... Enfim, a gente estava até conversando durante o final de semana. E quando eu digo por que o mais valioso é a gente compartilhar conhecimentos, você vê, o Reino Unido, depois de 4 anos, foi discutir sobre o método de consentimento recorrente para fazer, por exemplo, ter uma experiência melhor para a gente poder fazer um débito ali com a periodicidade. E a gente já está discutindo isso aqui no Brasil. Então, quando a gente começa a trazer essas experiências de fora, esses novos conhecimentos, seja de Open Banking, Open Finance, Open Insurance e etc., a gente consegue se antecipar. E eu vejo hoje o Brasil como uma referência na América do Sul em relação a esse movimento do Open Banking, que foi o que teve aí. Parabéns ao Banco Central do Brasil, parabéns ao Roberto Campos. A gente conseguiu ter uma agenda super agressiva. Eu sei que é difícil, sei que atrasou a primeira fase, sei que o escopo pode ser menor aí na segunda fase. A gente está vendo aí os GTs em grandes discussões, a gente está participando aí dos GTs, né? Que é outro diferencial aqui dos 5 que estamos aqui, a gente está completamente envolvido nesse assunto. Então, quando você vê 5 pessoas que estão trabalhando dentro do assunto e que está discutindo muito, trabalhando muito para trazer esse evento aqui de forma gratuita, onde a pessoa pode conectar o fone em qualquer lugar que ela esteja, no celularzinho dela e acompanhar tudo isso, com vice-presidente da Mastercard, com pessoas aí de Singapura, França, etc., a gente atinge um nível muito, muito legal. Estou muito feliz e muito orgulhoso por vocês aqui, de estar com vocês nessa frente para os próximos passos. Espero ano que vem a gente estar discutindo sobre o Open Banking do amanhã e junto com as criptos, junto com outros assuntos aí do mercado financeiro digital que estão chegando, e a gente vai estar se antecipando a eles. E acho que a nossa ideia, nosso principal valor aqui dentro do Brasil, principalmente, é a gente poder agregar o valor, agregar essas experiências para promover, além de promover o evento, não é só promover, mas contribuir com conhecimentos que vão realmente alterar a nossa regulação, no fim das contas. Eu percebi que uma vez a gente estava discutindo aqui um assunto, eu e o MEF, a gente levou para um GT e quando eu vi, refletiu lá no guia de experiência do usuário, e eu soube que foi porque a gente estava discutindo aqui. Então, assim, não é só a gente promover uma discussão, é a gente realmente alterar o amanhã aqui, o nosso sistema financeiro. E, então, essa é a minha empolgação, sabe? Muito bom. Eu vou complementar o Leandro falando que aqui o pessoal só não está vendo as olheiras de trabalho porque o Zoom dá uma maquiada, né? Porque aqui, como o Leandro falou, todo mundo trabalha na própria indústria, né? 8, 10, 12 horas por dia e depois à noite, aos finais de semana, na hora do almoço, a gente organizou esse evento. Então, isso é muito bacana. A capacidade de realização do ser humano é muito legal. É isso aí. E eu acho, complementando vocês dois também, quer dizer, complementando todos nós, né? Eu acho que a gente ainda tem um caminho muito grande para conquistar, né? Quando a gente fala de Open Banking, né, a gente está conseguindo reunir uma galera aqui grande para um evento online, mas a verdade é que pouquíssimas pessoas, ainda mais quando a gente fala de cenário Brasil, sabem exatamente o que significa Open Banking. Então, eu acho que são iniciativas como essa que a gente precisa fazer mais vezes, né? Então, eu espero que com esse evento online, pessoas que não têm a menor ideia do que é Open Banking aprendam um pouco mais, não só do ponto de vista regulatório, mas de implementação, o que está rolando, o que está acontecendo, quais são as novas tecnologias, quem está fazendo o quê, como é que a gente aprende um pouquinho mais sobre a API, como o Rogério falou, né?
Talvez não para ficar expert como ele, mas para eu saber um pouquinho mais também, é o que eu procuro nesse evento. Mas eu acho que muitas pessoas que não têm a menor ideia do que é Open Banking hoje vão querer saber o que é amanhã, porque elas vão ser beneficiadas dessa implementação de modo geral. Então, assim, a gente precisa ter esse espaço para essa troca. E eu vejo o Open Banking Week só crescendo nesse sentido. A gente já está com uma estrutura muito legal, muito boa, para essa galera que já conhece um pouquinho e quer saber mais, mas a gente vai aumentar para quem não conhece nada. Então, vamos focar também no usuário final, nas pessoas que são os utilizadores aí dos aplicativos e serviços financeiros, como é que essa galera entende o trabalho que está sendo feito por trás, para que a experiência dessas pessoas seja melhor na ponta final, né? Então, é isso que eu enxergo como um desafio aí, um lugar para a gente continuar trabalhando com esse empenho todo. Acho que foi, gente. Acho que foi. 4 minutos antes de terminar. Acho que a gente passou no tempo cravado. Acho que mandaram super bem. Vocês falam super bem. A gente tem que fazer isso mais vezes. Posso pausar aqui? Fazer um encerramento, né? A gente pode fazer um encerramento. Pode fazer um encerramento, depois a gente dá um cortezinho. Sim. Alguém que pode... Rogério, você começou, você termina. Não, eu falo, todo mundo fala aí, pelo menos um minutinho. Legal. Deixa eu puxar a fala do Mário. Puxa então, aí. Tá, puxa aí. Mário, muito legal. Olha, você falando isso, Leandro, Bianca, Rogério, eu fico pensando assim no futuro, né? O que o futuro espera? A gente está no início de uma grande revolução. Vai acabar, mas eu tenho certeza que é uma revolução onde há um empoderamento do consumidor, das pessoas, e o Open Banking, depois o Open Seguros, o Open tudo, né? O Open de dados em geral, isso vai beneficiar, sem dúvida, as pessoas. Então, eu acho que é por isso que a gente conseguiu trazer tanta gente, para não falar outra palavra, ferrada, né? Gente muito boa, do mundo inteiro, pessoas assim que são muito difíceis de você trazer para uma palestra, para falar, para conversar, etc. Eles toparam, né? Seja fora do Brasil, seja do Brasil mesmo, porque todo mundo, eu acho que acredita nesse novo mundo onde as pessoas têm seus dados, né, no seu próprio poder, podendo utilizá-los da melhor forma possível, para que todos nós sejamos beneficiados, né? Então, isso é muito legal, você vê que realmente existe uma grande comunhão de todo mundo em torno de um tema de empoderamento das pessoas, né? Então, por isso eu fico muito feliz com o evento e com o futuro que a gente está começando a trilhar. Legal. Se puder deixar uma mensagem final aí para todo mundo, eu acho que segue a gente aqui, curte, compartilha esse vídeo, leva esse evento aí para os seus colegas, para todo mundo. Como a gente falou, é uma grande comunidade, então o primeiro passo é sempre colaborar, ver o que você pode ajudar. Então, eu posso ajudar escrevendo um artigo, manda um artigo, eu posso colaborar mandando um link de uma notícia que vai ser relevante, para daí ajudar no Open News, então colabora. Eu posso ajudar indicando uma pessoa que eu acho muito bacana para fazer um Open Talks, então manda a pessoa que você quer ver. Então, assim, tem muitas formas de você começar a ajudar essa comunidade a crescer. Não, mas na verdade eu queria estar na frente das câmeras, eu queria gravar um conteúdo bacana, procura a gente também. Então, assim, dê o primeiro passo. Então, assim, a comunidade é aberta, o mundo é colaborativo, mas você precisa dar o primeiro passo. É difícil a gente enxergar falando, essa pessoa quer colaborar ou não, tudo mais. Então, procure, comece, crie, e daí a gente vai se juntando e vai se conectando. Boa. Leandro, você tem que correr. Quer sair? Boa sorte com a sua reunião. Arrasa. Obrigado, pessoal. Quer que eu faça também aqui? Deu tchau ou não? O vídeo... Pode dar tchau. A gente depois emenda. Você vai dar tchau. Dá um tchau fake. Então beleza. Então tá. Bom,
Eu também espero aí que vocês curtam bastante o evento. E a gente é muito mais que isso. Somos 5 pessoas aqui que estamos falando, mas o evento faz parte, você faz parte dele, você está construindo ele com a gente. Então, que nem o Mel falou, bom, compartilhe o que você sabe também conosco, crie esse evento com a gente, crie o evento do amanhã, o Open Banking Week do amanhã, o Open Talks, o Open News, o Open Experiences agora. Como eu falei, o compartilhamento de experiências é isso que nos levou a estar criando, a gente poder levar essas experiências compartilhadas de forma gratuita, e você faz parte dele. O evento não são 5 pessoas, são mais de 12 mil pessoas, salvo me engano, neste momento. Então, faça parte dele, faça parte do Open Banking Week da manhã. Até mais, pessoal. Obrigado. Gente, então, maravilhoso vocês arrasaram. Eu acho que isso é um comprometimento com a capacitação e com a melhora e com a evolução humana que teremos que ter para transformar o mercado financeiro, desde a consciência do que é meu, o que são os meus limites, sejam eles os meus dados ou minha identidade. Assuntos diversos não faltarão e conversas abertas e uma comunidade chamando vocês para fazer parte. Obrigada e obrigada às associações e às grandes empresas que investiram na capacitação. E contar aí, sem muitas tapas na língua e formalidade para vocês, o que realmente Olá, tudo bem? É um prazer fazer parte do Open Banking Week. Represento hoje a Plug, uma fintech de infraestrutura de Open Finance que oferece um software as a service atuando no mercado nacional. Estou super contente com a oportunidade de tangibilizar o Open Banking pelos próximos 30 minutos com vocês. Porque assim como nós da Plug, a gente quer que empresas inovadoras conquistem cada dia mais espaço em um país cheio de oportunidades ainda não atendidas. E é para essa discussão que eu quero convidar vocês hoje. Vamos falar um pouco de como extrair e transformar dados em soluções. Todo mundo já sabe que dados são o novo petróleo, mas na prática, o que são soluções baseadas em dados? Passarei por alguns casos de uso de empresas e países que já estão saindo na frente nessa corrida do uso dos dados do Open Finance. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Sou Bruno Loyola, sou cofundador da Plug, responsável pelo crescimento da empresa e por ajudar nossos clientes a criarem soluções com base no valor imensurável dos dados, para extrairmos o máximo dos valores que o Open Finance pode trazer. Sou formado em Ciência da Computação na Universidade Federal de São Carlos. Meus primeiros 6 anos de vida profissional foram aí no Departamento de Inovação para a área financeira da Unilever, onde eu tive o privilégio de ampliar minha visão cultural e construir um olhar um pouco mais apurado sobre a inovação ao trabalhar e morar em 7 países diferentes. Logo depois eu fiz uma carreira empreendedora até que resolvi fazer um MBA
na AI Business School em Madrid. Foi quando comecei a trabalhar com diversas fintechs que ofereciam soluções que têm o Open Banking ou o PSD2 na Europa no seu core, né? Ou que criaram soluções inovadoras em cima desses dados do Open Banking. E desde aí percebi que esse projeto seria uma realidade. Na verdade, é um direito dos consumidores sobre os seus dados. Portanto, pessoal, desde 2017 eu estou trabalhando nesse ecossistema e nessa época na Europa as entidades financeiras ainda estavam por definir as melhores estratégias com relação ao projeto. Muito parecido com o que está acontecendo nesse momento no Brasil. E eu acredito muito que olhar para esses países, aprender com os erros e também com os acertos, por que não, já cometidos, pode encurtar um pouco o nosso caminho por aqui. Bom, eu acredito que vocês já ouviram bastante sobre Open Banking, além dos objetivos principais de estimular a inovação, aumentar a competitividade e dar acesso para muitos brasileiros hoje desbancarizados. O Banco Central está criando as bases para uma revolução no mercado financeiro. Isso já é incrível ao pensar que o Brasil é um dos pioneiros nessa iniciativa, entrando em campo com grandes potências do mundo. Essa revolução significa que a maneira como nos relacionamos com as nossas finanças vai mudar e para muito melhor. A forma como produtos financeiros serão distribuídos se tornará muito mais simples, muito mais justa, transparente e acessível a todos. Então, vamos desmistificar um pouco esse termo de Open Banking. Eu gosto bastante da comparação que o executivo da Yolt, uma empresa holandesa que trabalha também com o Open Banking, fez no final do ano passado num relatório especializado. Ele compara esse projeto com a parábola dos cegos e do elefante. A parábola é a seguinte: 6 cegos estão numa aldeia na Índia antiga e ficaram curiosos sobre o que seria um elefante. Ninguém conseguia contar para eles com bastante precisão como era aquele animal. Então eles foram levados ao palácio que estava o elefante e resolveram tocá-lo para tirar as próprias conclusões. O primeiro cego tocou no elefante e disse: olha, isso aqui é uma parede, é como se fosse uma parede, é firme, é alto. O segundo segurou a tromba do elefante e falou: nossa, isso aqui não, parece uma cobra gigante. O outro pegou no rabo do elefante, discordou de todos e falou: não, imagina, isso aqui é uma corda. Enfim, cada um tirou uma conclusão distinta do que realmente era o elefante. Porque cada um recebeu uma informação diferente, dentro de um cenário que é muito mais amplo, que é muito maior. A comparação aqui com o Open Banking, que é visto em diversas palestras. Dependendo do ângulo que você se aproxima desse projeto, você pode ter diferentes pontos de vista. Falando em poucas palavras aí, pode ser uma regulação imposta pelo Banco Central, uma facilidade para agregar contas bancárias, uma tecnologia nova para pagamentos ou uma nova forma de score de crédito. Enfim, as definições que você ouve sobre Open Banking são menos importantes do que as reais oportunidades que esse projeto representa. O Open Banking é, sem dúvida nenhuma, a porta de entrada para um espaço cheio de oportunidades em produtos e serviços financeiros inovadores. O Open Banking, sem dúvida, é um divisor de águas no mercado financeiro. O Brasil tem algumas características bem particulares que nos deixam super otimistas aí com o impacto desse projeto. O Banco Central tem feito um trabalho excepcional de implementar um projeto de Open Banking que colocará nosso país na vanguarda mundial de inovações financeiras. Primeiramente, nós somos um povo bastante aberto para o uso de novas tecnologias, um dos mais ativos em redes sociais e o uso de serviços bancários 100% online. Em uma pesquisa da consultoria Ernst Young, 53% dos entrevistados dizem estar dispostos a compartilhar seus dados financeiros em troca de melhores produtos ou serviços. Para se ter uma comparação, na Europa, o berço do Open Banking, onde o Open Banking já realmente movimenta bilhões de reais, menos de 20% da população compartilharia suas informações. Ou seja, alguns dados mais como o crescimento rápido da bancarização da população, incentivado, claro, pela pandemia, também é um fator importante a ser considerado. Também a absurda concentração bancária, onde mais de 80% dos depósitos ainda estão concentrados em apenas 5 grandes bancos. Inclusive, no Reino Unido, o Open Banking surgiu depois que a CMA, que é o Competition Market Authority, é uma entidade parecida com o CAD de lá, emitiu um relatório no qual dizia: os bancos ingleses não têm incentivos suficientes por lutar pelos seus clientes. Imagina que lá no Reino Unido, quase 70% dos depósitos por lá já estão concentrados em somente 9 bancos. Além disso, o alto nível de informalidade do brasileiro também dificulta que muitas pessoas tenham acessos básicos a serviços financeiros. Essas pessoas praticamente ficam excluídas do sistema
por não terem condições claras de comprovarem renda, por exemplo. Uma das grandes promessas do Open Banking é de ter um impacto direto no crédito, que ainda tem um spread muito alto. Isso vai acontecer devido ao aumento da competição, à entrada de novas empresas nesse setor, que utilizarão principalmente de tecnologias disruptivas, aí, como inteligência artificial, para acessar o risco que determinado cliente apresenta. Também vai fazer com que aumente a concessão de crédito e agilize todos os processos. O próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, comentou que o Open Banking está para o sistema financeiro, assim como a internet está para a sociedade. Isso significa que esse projeto desencadeará inovações que hoje mesmo não são fáceis de prever. Exatamente como foi a internet no passado. No começo da década de 90, no surgimento da internet, as pessoas não imaginavam que hoje, através de um aparelho que está no seu bolso, que por acaso um aparelho celular hoje tem mais poder computacional que os mainframes dos grandes bancos daquela época, você pode, por exemplo, pedir um táxi, ou alugar um apartamento de um desconhecido, ou simplesmente se conectar com alguma pessoa que está do outro lado do mundo. Os casos de uso do Open Finance que mostraremos a seguir são de empresas que já estão em operação e são uma realidade. Não existe futurismo aqui, e acredita em mim. Eu comentei anteriormente que o crédito é a aposta que faço, onde o consumidor sentirá mais impacto no curto prazo com o progresso desse projeto. São 3 dimensões principais a serem consideradas. Tá? Primeiro, a precisão. Segundo, a eficiência. E depois, o monitoramento. Hoje, para você conceder crédito, normalmente você se baseia nos birôs de crédito, que tem informações extremamente limitadas sobre quem é você. Ele consegue ver se você honrou seus compromissos de passado, uma visão, uma foto sua do passado, que nem sempre reflete a sua realidade. Os processos são extremamente lentos, cheios de fricção. O cliente que está buscando crédito, precisa fazer upload de documentos, seja de olerite, seja de documentos de identidade, por exemplo. Também está sujeito à análise humana ali, que pode estar sujeita a erro. Tem uma fila de processamento, enfim, é um processo extremamente ineficiente. Essa assimetria informacional prejudica que novos players, que apesar de terem tecnologia, ainda esbarram na falta de dados precisos sobre o comportamento financeiro dos clientes. Agora, com o Open Banking, a gente vai empoderar uma nova classe de empresas que vão poder ter uma análise comportamental e granular da vida financeira das pessoas ou empresas. Isso é extremamente valioso. Haverá uma redução de incertezas, pois a sua decisão de concessão de crédito já não vai ser baseada numa renda presumida dada por um birô de crédito, e sim numa renda real, numa renda comprometida, em comportamento detalhado e real daquela pessoa ou daquela empresa. Além disso, vai ajudar a melhorar a eficiência, ou seja, a concessão de crédito em tempo real. Seu cliente já não vai ter que aguardar horas ou dias para uma definição sobre aquele pedido de crédito. O imediatismo e a transparência são as características marcantes principais dessa indústria 4.0 que a gente vive. Né? Eu participei de um projeto muito interessante na Europa, onde um grande fabricante de automóvel, através do seu banco, faz financiamento de veículos online. Hoje, através do Open Banking, você consegue comprar um carro, fazer um financiamento ou leasing do veículo 100% online e 100% em tempo real. Bastava você conseguir selecionar o veículo, o valor das parcelas que você quer pagar, você conecta a sua conta e você vai ter uma análise de crédito, uma proposta de financiamento baseado no comportamento que você tem, que a própria pessoa tem, baseado no que sobra, o que cabe no bolso daquela pessoa para pagar. Ou seja, um crédito muito mais justo, muito mais preciso. 2 exemplos de empresas brasileiras que eu gostaria de destacar aqui são a Porto Seguro e o Grupo Boticário, são 2 clientes da Plug, que são casos que eu gosto bastante, principalmente do Grupo Boticário, por exemplo. Eu gosto bastante porque é uma empresa que realmente não é no seu core financeira. É uma empresa de vendas diretas, uma das maiores do Brasil, e hoje o Grupo Boticário pode ajudar milhares de revendedoras com mais limite de crédito e também ajudar a gerenciar melhor suas finanças. Eles optam, as revendedoras têm a opção consentida de compartilhar seus dados financeiros para que o Grupo Boticário possa oferecer melhores produtos, melhores serviços e assim melhorar a vida dos seus revendedores.
Portanto, pessoal, o crédito, a moda antiga, ele é bastante genérico, ele é limitante, ele é lento, uma avaliação que não é precisa. O crédito do futuro é personalizado, é contextual, isso significa que o crédito vai dar no momento que você precisa. Ele é imediato, ele é rápido e ele também é monitorado. Ou seja, com o Open Finance, o monitoramento é um ponto que pouca gente comenta, mas é extremamente relevante nesse ponto. Com o Open Finance, se o cliente assim permitir, você pode acompanhar a vida dele pelos próximos 12 meses. Isso é fantástico. E veja só por quê. Você pode ter uma informação muito valiosa para aumentar o relacionamento que você tem com ele. Você pode oferecer novos produtos ou até mesmo tomar atitudes proativas para recuperar o crédito em caso de mudança de comportamento financeiro do cliente. Afinal, você vai estar sempre trabalhando muito perto com o seu cliente. Inclusive, pesquisas na Europa indicam que essas empresas que concedem crédito e você consegue monitorar o cliente, tem muito mais chance de você aumentar, fazer um upselling ou você conseguir estreitar a relação com esse mesmo cliente. Outro caso de uso são dos gerenciadores financeiros para empresas. Na Europa, e principalmente no Reino Unido, as pequenas e médias empresas foram bastante favorecidas com a chegada do Open Banking e também de Fintechs, que viram uma oportunidade nesse nicho de mercado, que até então foi super negligenciado pelos grandes bancos. Para ilustrar isso, dados do próprio Banco Central, divulgados há pouco tempo, diz que os bancos cobram juros 6 vezes maiores de microempresas em relação às grandes empresas. Realmente é uma pena, pois são justamente esses pequenos empreendedores que mais precisam de auxílio, principalmente nessa época de pandemia e redução de receitas. Um dos maiores motivos da taxa de mortalidade dos pequenos e médios empresários é justamente a falta de controle do fluxo de caixa. Empresas como a Fluidly, H4 Money ou a Evencard, que são clientes da Plug, auxiliam essas empresas a terem melhor controle das suas finanças, conciliação bancária automática e assim ajudando a aumentar as taxas de sucesso. No Reino Unido, existem diversos exemplos de fintechs que se especializaram em ajudar as pequenas e médias empresas na gestão e também na concessão de crédito. Eu fico bastante feliz de ver que no Brasil tem cada vez mais fintechs, cada vez mais empreendedores focados nesse nicho de mercado que se beneficiarão muitíssimo com o Open Finance. O Brasil também é carente de soluções boas de gerenciamento financeiro pessoal, ou seja, as PFMs. Enquanto existem soluções lá fora que usam inteligência artificial para te apoiar nas suas decisões do dia a dia, algumas soluções que eu testei por aqui estão mais preocupadas em rentabilizar, oferecendo crédito, empurrando mesmo o crédito quando nem é necessário. Aqui sim, eu vejo uma oportunidade real para que bancos e fintechs aumentem o relacionamento com seus clientes através de uma solução que visa realmente ajudar os seus clientes a gastar melhor, a economizar mais e a viver melhor. Como eu trabalhei com isso há muitos anos, instalei diversos aplicativos de fintech, verifiquei as soluções dos principais bancos e são muito a desejar aqui no Brasil. Uma solução dessa no país, de um aplicativo que realmente auxilie no seu dia a dia, que forneça insights personalizados e que te ajude a tomar melhores decisões de forma contextualizada, infelizmente ainda não existe. E eu vejo isso como oportunidade. A PFM é a melhor forma de se tornar o aplicativo financeiro número 1 do seu cliente. Pensando no mundo de Open Banking, em que você não vai precisar nem mais entrar no aplicativo do seu banco para fazer um pagamento, para fazer uma transferência, um PFM decente é a forma mais clara de se oferecer a melhor experiência com mais engajamento para o seu cliente final. A Movem é uma solução para bancos B2B e oferece uma plataforma de engajamento e bem-estar financeiro. Ela auxilia o dia a dia, ajuda a controlar o seu dinheiro, concretizar seus sonhos, ter atitude positiva com relação às suas finanças, tudo isso usando a inteligência artificial, usando os artifícios do aplicativo. Os usuários da Movem, por exemplo, eles tiveram em média uma redução de gasto de 8% comparado àqueles usuários sem um aplicativo de PFM. Isso já é uma excelente forma, uma comprovação de como a PFM pode auxiliar o dia a dia das pessoas. E também teve um engajamento de até 6 vezes maior do que o aplicativo bancário sem essa funcionalidade. O mundo dos investimentos também serão altamente impactados com o Open Banking. Nessa época em que milhões de pessoas migraram seus investimentos para opções
com maiores riscos e maior rentabilidade. Eu coloquei aqui um exemplo dos carros autônomos para fazer um paralelo, aí, uma analogia com o que as pessoas realmente buscam nesse meio. Investimentos são complexos e nem todas as pessoas têm a capacidade de contratar assessores exclusivos. Então, a partir do momento que eu consigo compartilhar meus dados de investimento com empresas de tecnologia que entendam de finanças também, essas podem me assessorar e maximizar meus retornos baseados no meu perfil de risco. O modelo atual, infelizmente, é muito ineficiente e é limitado aí, aos que têm alta renda e podem contratar um assessor exclusivo, ou limitado também àqueles que têm tempo e conhecimento para se organizarem a investir melhor. Então, exclui, portanto, aí a maioria dos investidores que querem somente a tranquilidade de ter seu dinheiro muito bem aplicado, né? A Kinvo é uma fintech de agregação de investimentos, também é cliente da Plug e é um excelente exemplo de fintech que desmistifica um pouco os investimentos, oferecendo uma experiência de usuário única para controle dos investimentos e também a educação financeira. Agregando minhas contas automaticamente aqui, entendendo o meu perfil, eles podem me auxiliar, me ajudar a obter o máximo das minhas aplicações. A visão holística do meu portfólio financeiro, aliado ao entendimento do comportamento financeiro, podem abrir aí enormes possibilidades para personalização e automatização dos investimentos. Enfim, deixando a tecnologia, principalmente a inteligência artificial, no controle das suas finanças. O onboarding é outro caso que na verdade, é o caso mais comum de uso na Europa hoje em dia. Eu acredito que no Brasil também vai ser bastante usual. Tá? Normalmente, os processos de onboarding nas empresas e nos bancos fazem parte de uma missão muito crítica na jornada do cliente, né? Então, qualquer tipo de diminuição de fricção nesse processo significa melhores resultados e mais clientes. É justamente diminuir essa fricção que o Open Banking pode trazer. O processo atual envolve upload de documentações, análises semi-automáticas aí, de documentos, comprovação de endereço. Então, esqueça tudo isso. Com o Open Banking, essa jornada será extremamente facilitada e sem atrito. A partir do momento que o cliente consentir compartilhar seus dados cadastrais, as empresas poderão automatizar praticamente todo o processo, ganhando agilidade e principalmente convertendo mais. Então você já teve todo aquele esforço no seu funil de vendas para trazer seu cliente para o aplicativo e nessa missão crítica ele pode conectar sua conta no banco que ele tem relacionamento e você consegue trazer todos os dados cadastrais de forma muito simples. Dois exemplos que eu gosto de dar são do Uber do México, que fez parceria com o BBVA para que seus motoristas, que até então eram desbancarizados, pudessem ter uma conta bancária sem mesmo abrir o aplicativo do BBVA. Além das vantagens de se obter uma conta, incluir essas pessoas aí no sistema financeiro, os motoristas conseguem receber de forma instantânea pelas corridas que eles fazem e também, obviamente, receberem créditos, né? Outro exemplo que eu gosto bastante é de uma empresa chamada ClickSwitch. Apostaria aí bastante, eu até investiria numa empresa como essa no Brasil. O que eles fazem? É simples, eles fazem a portabilidade de todos os seus dados de uma conta em um banco para outro. Não só seus dados, mas também seus débitos automáticos, cartões de crédito, investimento, previdência, enfim, tudo é portabilizado. É uma forma muito boa aí de finalmente tirar as amarras que lhe prendem dos bancos antigos e transferir tudo para esse novo banco que não tem a relação ainda principal com o cliente. Nós da Plug temos um papel muito claro nesse novo ecossistema. Nós queremos diminuir a assimetria de informação para permitir que as pessoas possam trafegar seus dados de forma segura, consentida e simples. Você é dono dos seus dados e isso é inegociável. A gente oferece a outras fintechs, a bancos, seguradoras ou a qualquer empresa inovadora a capacidade de agregar contas bancárias dos seus clientes de forma extremamente simples, através de uma única API. Além disso, a gente agrega inteligência nesses dados, transformando esse dado cru em informação categorizada, para que nossos clientes criem soluções únicas, para tomarem decisões mais assertivas e mais rápidas. Cada cliente terá um portfólio de produtos personalizados para a sua realidade e a sua necessidade. Os casos de uso são diversos, como eu comentei aqui. Onboarding, KYC, criação de jornadas de clientes mais intuitivas, modelagem de créditos mais assertivas, análise de investimentos mais simples, gerenciadores financeiros pessoais
e de negócios, marketplaces e comparadores de produtos financeiros, prevenção a fraudes, enfim, são dezenas de casos de uso que vocês já podem implementar contando com o apoio de uma infraestrutura tecnológica que suporta todas essas novas soluções. Nós diminuímos as barreiras de adoção do Open Finance para permitir que, de uma forma muito simples, nossos clientes possam construir soluções inovadoras baseadas em dados, melhorando assim a experiência dos seus usuários, otimizando processos internos e se posicionando aí na vanguarda da inovação. Então você imagina e a Plug viabiliza. É a tecnologia que está mudando a forma como as redes corporativas se conectam. Com ela você tem gerência otimizada, centralizada e ainda mais vantagens, como monitoramento, redução de custo, flexibilidade e compartilhamento de cargas. E claro, com toda a nossa segurança e suporte. Legal, né? Quer conhecer melhor? Entre em contato conosco. The financial services industry is one of the most data-intensive sectors in the global market. Financial institutions have access to vast amounts of data, yet less than 0.5% is used to power business insights. Welcome to Microsoft Cloud for Financial Services. Manage risk, modernize core systems, empower employees, and deliver differentiated experiences. Microsoft Cloud for Financial Services. Accelerate innovation for sustainable growth on the trusted cloud. O que você faria se conhecesse detalhadamente as finanças dos seus usuários? Vai demorar para listar tudo, né? Sabe o que não demora? Se plugar na Plug. Acesse um novo universo de dados, inteligência e possibilidades incríveis. Uma única API que te entrega inteligência e os dados financeiros dos seus usuários, com agilidade, segurança e transparência. Open Finance de verdade para inovadores de verdade é com a Plug. Plug aí! Uma escolha pode levar a sua empresa mais longe. Com a Clave, você pode participar do Open Banking de forma segura, rápida e escalável através de uma única API. Aumente a retenção, diminua a inadimplência e tenha mais usuários satisfeitos. Conexões com bancos, corretoras e gig economy, já disponível para você.
Entre em contato através do link clave.ai/OBW. Bem-vindos ao Open Banking Week 2021. Sou o Roberto Oliveira, Business Development Manager para a América Latina da Temenos, e estaremos essa semana aqui junto com o Ricardo Souza e com o Vitor Pego. Para iniciar e abrir nossa sessão de hoje, vamos apresentar um pequeno vídeo. Digital has changed everything we do. It's given us freedom. It's given us power. The stage is set for you. The game changers, the innovators, the trailblazers. This is your moment. In the past, you've been limited by technology, held back. Today, the rules have changed. This is digital banking reloaded. This new era belongs to you, the banks. Big, small, established, historic. You are the best place to win. You can be the challenger or the disruptor. You can go faster, at lower risk, at lower cost. An explosion of innovation. Every one of you an entrepreneur. Customers have huge expectations, and you're in the right place to meet and exceed them. You'll code in the morning and deploy in the afternoon. Predictive, personalized experiences created in real time from a data-driven understanding of your customers' lifestyles. An amazing experience, individual and unique. You embrace open banking. You think API first. You're the expert curator in a thriving marketplace of the best fintech. The single, trusted 360-degree view of each of your customers' needs, closer to your customers than you've ever been before. While other banks work harder and harder to be relevant, your bank has seized the opportunities of this new era. Digital is the fabric and foundation of your bank in today's world. A faster, more secure world. A fairer, more inclusive world. Enter Temenos. Temenos is freedom to innovate continuously. Open, integrated, packaged functionality using revolutionary cloud-native, cloud-agnostic technology. Only Temenos has the winning combination. With over 3,000 customers in over 150 countries, Temenos is the world's #1 banking software. Built for the age of ideas and independence. Built for the game changers and innovators like you. This is digital banking reloaded. Este vídeo nos ajuda a fazer uma reflexão sobre a era digital que nós estamos vivendo hoje, e com ela, as transformações da forma com que nós interagimos e interactuamos com o mundo ao nosso redor. Elas nos trazem desafios e oportunidades, e o importante é que nós estejamos sempre prontos para aproveitar as oportunidades. E aí vem a nossa questão. O Open Banking, o que ele é? Ele é um desafio para a sua instituição? Ele é uma oportunidade?
Ele é o conjunto dos dois. Nós sabemos que tem compliance e tem as oportunidades de novos negócios, novos serviços. Então, o importante é estarmos prontos, não só para o Open Banking, mas também para tudo que o futuro nos espera. Vamos falar com o Ricardo. Ele vai apresentar para vocês uma visão sobre o Open Banking muito além de compliance. Ele vai mostrar como é importante que as instituições estejam prontas para aproveitar as oportunidades e serem protagonistas nesta participação que elas têm no ecossistema. Com vocês, Ricardo. Obrigado, Roberto, pelas introduções. Vamos ver um pouquinho aqui sobre a história das operações bancárias, né? Quando a gente fala das operações bancárias, ela surgiu juntamente com a moeda. Então, com o surgimento da moeda, vieram as operações bancárias. Porém, o nome banco ele foi criado pelos banqueiros judeus de Florença. Se você quiser pesquisar como que é isso, acho que é uma história muito interessante. Mas o que é considerado, né, o primeiro banco moderno que a gente conhece, isso surgiu em 1406. Esse foi considerado o primeiro banco moderno. E hoje, o que os bancos vêm analisando? Né? Eles vêm analisando justamente a parte do banco virtual. Né? Mas será que essa estratégia do banco virtual é algo que eles estão olhando justamente para o lado correto? Será que é algo que já não seja algo tão inovador hoje em dia? Então tem que ser analisado muito bem. Existem pesquisas que falam, e empresas que falam como Gartner, BBVA e Citibank, que prevê que 80% dos bancos vão desaparecer até 2030. Mas será que isso é uma previsão ou já é uma observação? Porque a gente vê hoje muitos bancos já fechando as portas, agências fechando, né? Então a gente tem que olhar isso com cuidado. E por que isso está acontecendo? Porque hoje em dia o banco já não é mais um lugar onde a gente visita. A gente não vai mais no banco, né? Numa agência física hoje em dia. Por que isso daí? Hoje, com a nossa vida corrida do dia a dia, ir num banco não se torna fácil. Ainda mais agora com a pandemia, a gente fazendo quarentena em casa, pior ainda, para enfrentar uma fila dentro de um banco é correr um risco, né? E muitas das operações bancárias a gente executa de que forma? Na palma da nossa mão. Então, através da palma da nossa mão, a gente já consegue executar essas operações bancárias. Por isso que a gente não precisa ir mais visitar um banco, né? E existem forças que estão agindo justamente para remodelar todo o cenário bancário. Quais são elas? Primeiro, a ascensão dos bancos virtuais e a outra é justamente o Open Banking. Quando a gente fala dos bancos virtuais, o que a gente tem que levar em consideração? Qual o elemento fundamental de um banco virtual? Que eu não precise ir a algum lugar físico, que consiga executar todas as operações necessárias, desde a abertura e tudo, através de um canal digital. Então, hoje a gente está falando muito do celular, né? Poder executar essa operação no celular. Mas quando a gente vê um pouco a história das operações bancárias de forma digital, a gente tem que pensar lá nos computadores, né? Quando surgiu o computador com o acesso à internet, né? Então a gente começou a poder executar operações bancárias. Um exemplo é o Commonwealth Banking da Austrália, que ele disponibilizou o seu sistema de internet banking, ou net banking, né, para os seus clientes, isso em 1997. Né, ele foi um dos primeiros a lançar lá na Ásia Pacífica. Teve outras regiões que lançaram antes, mas eu estou falando desse porque um dos serviços que ele disponibilizou foi um serviço chamado de Open Financial Exchange. O que era isso? É justamente habilitar a troca de dados financeiros eletronicamente através da internet. Né? Então, se a gente for fazer uma pequena análise, já é vamos dizer assim, um comecinho do Open Banking, né? Disponibilizar os dados. Em 94, o Bill Gates falou: a gente precisa de execuções de transações financeiras, mas não vamos precisar mais dos bancos, né? E ele fala ainda mais que, será que um dia vai ser possível abrir uma conta bancária ou até mesmo pedir um empréstimo sem ter que ir fisicamente a um banco? A gente já vê que isso já é realidade hoje em dia, né? Um ano depois, a empresa do Bill Gates lançou um aplicativo chamado Money.
E qual foi a utilidade desse aplicativo para os consumidores? A ideia era bem simples, né? É justamente juntar os dados da instituição financeira em um local centralizado para que o cliente pudesse ver o quê? As suas contas agregadas de todas as instituições, ter um marketplace dos seus produtos financeiros, entender de uma forma agregada essas informações. Mas qual foi o pensamento, né, o processo de pensamento do banco? Né? Um aplicativo para fazer gerenciamento bancário, essas informações dentro do PC, né, de várias instituições, como que é a sincronização fácil disso, não é? Armazenar os dados no PC, o aplicativo se tornando um intermediário, né, um marketplace. Será que estamos introduzindo uma concorrência aí ou não? Então são alguns pensamentos que vieram com essa aplicação. Né? Avançando um pouco para 2019, né, a evolução da tecnologia, né, então os computadores, a tecnologia que foi evoluindo, melhorando aí com o decorrer do tempo, até que a execução de uma operação financeira pudesse ter vindo diretamente na palma da mão da gente. Né? Então, através dos celulares, hoje a gente executa as nossas operações financeiras. Né? Mas desde 1990, né, a estratégia dos bancos não é algo muito simples, é um pouco emaranhada. Então, se eu falo, vou exportar um dado, em que formato vai vir esse dado? Como que eu consigo fazer a agregação desses dados para fazer uma análise de todas as minhas instituições financeiras? Cada uma pode ter um determinado padrão. Então, por causa disso, surgiram os reguladores que vieram intervir isso daí. Então, por Open Banking, os reguladores são muito importantes. Então, aqui no Brasil, por exemplo, o Banco Central, né, que está regulamentando tudo isso, definindo um padrão, assim como em vários outros países tem o seu regulador também, né? Então, Austrália, Estados Unidos, Inglaterra, então, todos eles olhando para isso e olhando de uma forma padronizadas, né? Então, como consumir esses dados de forma padronizada? Então, o primeiro ponto que a gente tem que pensar é o cliente. Eu, Ricardo, como um cliente, né, sou o dono do meu dado. Então, eu tenho as minhas informações lá na instituição financeira, mas aqueles dados são meus. Qual é o meu nome, qual é o meu endereço, meus dados de dos meus documentos, qual é o meu saldo, as transações que eu faço. E se eu quero disponibilizar isso para alguém, eu vou ter que conceder acesso aos meus dados. E que tipo de dados eu vou conceder para eles? Né? Então, quando eu estou falando do meu dado pessoal, e se eu vou conceder a algum consumidor que vai utilizar essas informações para, quem sabe, me ofertar um produto melhor em uma outra instituição financeira, ou me assessorar, por exemplo, meus investimentos que eu tenho, né? Então, quais são as direções dos serviços bancários nesse mercado que é virtual e aberto? Para onde que os bancos vão seguir, né? Uma coisa que a gente tem que pensar muito é como que a fabricação e a distribuição dos produtos bancários vai mudar nesse cenário que é virtual e aberto. Se a gente para pensar, hoje os bancos eles têm o quê? O sistema bancário dele, que a gente chama de Core Bank System, onde ele tem o catálogo de produto dele. Então, produtos de conta, de cartão, de empréstimo, e ele vai disponibilizar isso através de rede de distribuição, seja uma agência, um call center, de forma digital, pela internet, pelo celular, e tem os seus clientes que vão ter os acordos dependendo de cada produto que ele tem com a instituição financeira. Isso é o que a gente chama hoje do banco tradicional. Quando a gente fala do Open Banking, como que isso muda? No geral, não muda muita coisa. O Open Banking vai continuar tendo tudo isso, né? O seu catálogo de produtos, seus canais de distribuições, os acordos com os clientes, mas com uma diferenciação que é justamente abrir esses dados, né? Então, ter a forma de disponibilizar isso. Então, quando a gente fala dos catálogos de produtos, ele vai disponibilizar quais são os produtos que o banco tem, quais são as taxas de juros, taxas, todas as condições do produto. O cliente, por sua vez, ele que tem os seus dados ali, ele vai conceder acesso às suas informações, às suas transações, tudo que ele tem. E com isso, as redes de distribuições podem, de forma automática e robotizada, ofertar novos produtos. Então, imagina eu, Ricardo, numa instituição financeira 1. Tenho meus produtos lá de investimento, minhas contas, tudo. Se eu dou, por exemplo, o consentimento para que uma outra instituição financeira tenha acesso
Se essa instituição financeira tem um motor de criar um produto de forma rápida e flexível, quem sabe ela não pode me ofertar produtos com melhores condições. E simplesmente vai falar para mim, Ricardo, olha, se você trazer seu portfólio de produtos, seus investimentos aqui para a gente vai te dar essas condições. Você quer vir? E eu simplesmente, com um clique de botão, de forma automatizada, essa instituição bancária 2 vai trazer os meus produtos da 1 para ela. Então isso é algo muito importante, né? Então, ter uma fábrica de produtos bancários ágil é importante para ter aí uma flexibilidade perante essa concorrência, né? Então isso é muito importante. Então habilitar esses novas informações bancárias é muito importante. Mas para pensar, um banco disponibilizando, abrindo seus dados para o mundo externo, será que para o cliente isso é uma preocupação? Hoje, para um cliente, por exemplo, eu, Ricardo, meus dados estão abertos na internet de um monte de forma, né? Seja através de um produto que eu compro em alguma em loja, por exemplo, uma Amazon, uma Americanas, não? Ou até mesmo por uma rede social que eu tenho ali meus dados, já está exposto. O que eu quero realmente é não ter a necessidade de digitar tudo novamente. Então a gente vai chegar num determinado momento que eu, que estou aqui no Brasil, posso chegar lá na minha rede social e falar, estou me mudando para Londres. Quem sabe já vai vir automaticamente para mim condições de financiamentos de carro lá em Londres, possibilidade de abertura de conta num banco em Londres e até mesmo movimentação financeira que eu tenho aqui no Brasil para Londres. Por quê? Os dados estão expostos. A forma é como o banco, como as instituições financeiras vão interagir com esses dados, né? Não é só o dado que está ali numa instituição financeira que eu vou consumir em outra, mas também os dados que estão abertos numa rede social, algo que eu estou comentando, pode ajudar o banco a uma tomada de decisão. Agora o Vitor vai explicar um pouquinho melhor, vai dar mais insights para a gente sobre essa parte de Open Banking e espero que tenha gostado. Muito bem, agradeço grandemente a introdução do Roberto e os insights compartilhados pelo Ricardo, trazendo aí informações históricas. A mim muito me agrada esse tipo de assunto. Agora é importante nós avaliarmos onde nós estamos e para onde nós estamos indo, né? Este termo cunhado por Clive Humby. Clive Humby é um historiador, matemático, cientista britânico, especialista em ciência dos dados. Em 2006, ele compartilhou conosco este insight de que os dados são o novo petróleo. É algo que a gente tem compartilhado também e repetido este termo, porque acreditamos que ele foi muito feliz nesta comparação, uma vez que realmente nós temos a visão de que há muita riqueza no petróleo, você consegue gerar energia, e também nós sabemos que os dados, eles trazem uma nova fronteira de faturamento para as empresas, não é? E avançando aqui, toda vez que nós conversamos sobre o cenário sem o Open Banking, é muito comum nós enxergarmos este cenário aqui do lado esquerdo, onde você tem um usuário, um indivíduo, às vezes não só um indivíduo pessoa física, mas um indivíduo pessoa jurídica, mas vamos nos deter com a questão do indivíduo pessoa física aqui, que tem um relacionamento ilhado com determinados e variados fornecedores. Você percebe que o seu consumo é realizado com este fornecedor aqui, mas o seu salário pode estar sendo depositado neste banco. Ao mesmo tempo, pode ser que ele consuma produtos financeiros como investimentos neste banco e tenha um financiamento de empréstimo com uma outra entidade. Isso faz com que ele não usufrua de todos os benefícios possíveis com este relacionamento isolado. Aparenta que ele foi em busca do que há de melhor, mas o problema é que cada instituição como essa tem uma visão limitada deste indivíduo. E ao ter uma visão limitada deste indivíduo, essas instituições são obrigadas a se protegerem contra possíveis riscos. E muitas vezes essa proteção ela é refletida num formato de margem. Ou seja, eu não vou oferecer para este indivíduo o maior crédito possível. Eu não o conheço. O salário dele não cai aqui comigo, com a nossa instituição. Então, vou dar o limite mínimo, para que assim eu não tenha nenhum risco, nenhum prejuízo
no futuro, porque o banqueiro ele gosta de emprestar, mas ele gosta mais ainda de receber. Afinal de contas, esse é o business do mercado financeiro, né? É o principal, um dos principais, a gente pode dizer assim. E aí o que ocorre é o seguinte, que neste caso ambos estão perdendo. Tanto o indivíduo, que poderia estar obtendo um produto com um produto mais agressivo, quanto a instituição, que está limitada a compartilhar, a distribuir um valor menor do que poderia distribuir. E aí nós enxergamos este cenário na direita, onde nós conseguimos identificar uma nova entidade central. E essa entidade central, ela está se alimentando de dados tanto dos fornecedores de compras, agora eu tenho identificação de transações deste indivíduo, qual é o seu perfil de aquisição, tanto de produtos pequenos quanto produtos maiores, como, por exemplo, eu posso identificar como que ele adquire automóveis ou imóveis, ou até mesmo outros tipos de ativos. Eu também sei onde que ele recebe o seu salário, qual é o valor e qual é o dia que cai. Eu também consigo enxergar os seus hábitos de investimento, se há investimento, qual é o seu perfil de risco, de adoção de risco, ele vai mais para renda fixa, mais para renda jurídica, renda fixa, renda variável, desculpa, e também consigo identificar que ele também tem produtos adquiridos com outras instituições, podem ser fintechs ou etc. E aí, esta instituição central aqui está usufruindo de uma posição muito estratégica, e este é o ponto que eu gostaria de destacar. Uma vez que ela tem a informação consolidada de todas as instituições, a riqueza que há nessas informações faz com que ela tenha um relacionamento mais íntimo, mais lucrativo com o indivíduo da ponta. E aí a pergunta que eu deixo com vocês é: que instituição é esta aqui? E muitas vezes quando nós discutimos Open Banking, as pessoas costumam associar esta instituição como uma instituição agregadora de contas, uma startup que agrega contas, uma carteira digital. E essas respostas não estão incorretas. Mas a grande questão é que você não precisa se limitar a este cenário. Na verdade, qualquer instituição, fintech, carteira digital, um banco pequeno ou um banco grande, pode tomar essa posição. E querem que eu seja mais explícito aqui? Sinceramente, quem assumir esta posição estará na frente. Quem assumir esta posição central estará na frente. A pergunta é: como você estabelece a sua presença neste ponto? Essa é uma pergunta que a gente deixa no ar, não teremos tempo para responder aqui, porque o nosso tempo é limitado. Mas eu deixo algumas dicas. Uma solução de canal integrado com um core inteligente, muitas vezes alimentado com inteligência artificial para que realmente entenda o perfil do seu usuário, já é um passo. Já é um passo. Um core bancário que traga velocidade na distribuição de novos produtos, pois você identificou que este cliente consome um produto novo que o seu banco não tem. Digamos, um empréstimo associado à garantia de imóvel, talvez, e você não tem esse produto. Em qual velocidade o core bancário do seu banco permite e o time executivo permite lançar novos produtos? É possível você conseguir lançar um novo produto em um dia? Existem bancos, nós trabalhamos com bancos, somos parceiros de bancos que lançam produtos em questão de horas. É algo que vocês talvez já tenham visto também, ou se ainda não souberam que é possível, converse conosco, nós podemos auxiliá-los. Essa posição central traz vantagens que permite que você consiga ser o ponto focal de todo o relacionamento financeiro deste cliente, sendo utilizado para consumo de produtos de entretenimento, de negócios, de trabalho, fazendo assim com que a experiência do usuário seja a melhor possível e não é encontrada de forma individual em outras instituições. E, de novo, essa posição está em aberto. Vou até dizer o seguinte: os grandes bancos, esse é um desafio para as fintechs. Muitas vezes dizem que as fintechs têm vantagens sobre os grandes bancos, e isso é verdade em muitos aspectos, mas neste caso eu vou compartilhar uma informação de uma pesquisa feita pela Accenture, lá no Reino Unido, onde o Open Banking já foi adotado. E 75% dos indivíduos dizem não se sentir confortáveis com esta posição sendo assumida por uma fintech.
Eu não estou dizendo que não há espaço para as fintechs. Vocês estão vendo o crescimento absurdo delas e, na verdade, nós temos auxiliado muitas delas com sucesso. Mas as pessoas, nessa pesquisa, deixaram claro que elas se sentem mais confortáveis, que todo esse perfil, todo esse compartilhamento de dados seja gerenciado por uma grande instituição. Interessante, não é verdade? Para muitos foi uma surpresa, mas é uma pesquisa que foi realizada lá em UK. Será que este comportamento ele será similar no Brasil? Será que essa interpretação é similar aqui na América Latina? Nós não sabemos. Se houver alguma pesquisa realizada similar a esta, por favor, compartilhem comigo. Eu gostaria muito de saber. E para finalizar, pessoal, dando continuidade na analogia de Clive, de que os dados são o novo petróleo, é importante nós destacarmos que o petróleo, vocês sabem, ele não sai em formato de gasolina diretamente do solo ou diretamente do oceano. Você não pega o petróleo e coloca diretamente no seu carro. É necessário realizar uma perfuração. Esse trabalho de perfuração, nós podemos dizer que, no mundo dos dados, é justamente a angariação dos dados. Você tem que encontrar os dados através de estratégias inteligentes. O segundo passo é refinar estes dados. Utilize sistemas de inteligência artificial, de dados, de BI, para você conseguir identificar perfis dos seus clientes e conseguir tratar esses dados, pois os dados eles vêm sujos, assim como o petróleo. Uma instituição vai enviar a transação em um formato e outra vai enviar em outro formato. Nós não temos um modelo de dados estabelecido no Open Banking Brasil. Tá? Existe uma limitação de padronização, não é 100% padronizado. As APIs são padronizadas, mas os dados não. E, por último, você tem que distribuir com o seu sistema de distribuição de combustível, que é espalhado. Como é que nós vamos distribuir? Através de canais, através de inteligência, através de formas inteligentes e criativas de alcançar novos clientes com novos produtos. Isso é o que eu gostaria de compartilhar com vocês. Agradeço muitíssimo a atenção de todos vocês e a gente se vê por aí. Estamos à disposição para perguntas, comentários. A nossa comunicação continua, pois esse assunto muito nos interessa. Um forte abraço a todos. Roberto, é contigo. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Victor. Vamos falar um pouco da Temenos. A Temenos é uma empresa de software de classe mundial. Ela está presente em mais de 150 países do mundo. 41 dos 50 maiores bancos escolheram a Temenos como fornecedor da sua tecnologia. Nós temos mais de 3.000 clientes mundialmente. Uma característica dos nossos clientes é que eles gastam menos em manutenção e muito mais em inovação e diferenciação. Enquanto que a média de mercado é de um gasto de TI de somente 27% em inovação e diferenciação, os nossos clientes eles alcançam a média de 51% de gastos de TI somente em diferenciação e inovação. Outro número bastante relevante e importante é que a Temenos tem um compromisso e uma política de reinvestir 20% do seu faturamento em pesquisa e desenvolvimento. Esse investimento constante em pesquisa e desenvolvimento é o que garante a liderança da Temenos na indústria de core bancário e hoje é reconhecida pelos principais institutos e relatórios do mercado, como vocês podem ver, Gartner, IBS e Forrester. Também, Forrester nos coloca como líder isolado na pirâmide de fornecedores globais de plataforma bancária. E o resultado disto é a adoção cada vez maior de novos bancos digitais que buscam na Temenos a sua garantia de estar prontas para os novos desafios do futuro. Agradeço a vocês pelo esse tempo, agradeço a comissão organizadora por nos convidar a participar e desejo a todos um ótimo seminário. Abraço.
Oi, eu sou o Bruno Chan, cofundador e CEO da Clave. A Clave é uma plataforma de Open Banking para todos. Nosso objetivo é abrir dados financeiros para todo mundo, seja uma empresa nova, uma startup, uma fintech que já está no mercado ou um banco que também precisa usar dessa informação. E a apresentação de hoje é sobre como as empresas já criam soluções com o Open Banking da Clave. Eu queria começar com uma analogia. Gostaria que vocês pensassem na relação entre médicos e pacientes. Quando um paciente vai ao médico, ele geralmente está com alguma dor ou algum problema de saúde e ele pede ajuda para o médico. Algum tipo de solução, ele quer entender o problema dele e ele gostaria que o médico diagnosticasse alguma coisa para esse paciente. Então, o paciente precisa de uma solução imediata, né, algo que resolva a dor dele agora, mas ele também gostaria de uma solução que fosse a longo prazo, uma coisa que evitasse com que essa mesma dor acontecesse novamente. E o médico, ele, para resolver a dor do paciente, melhorar a saúde dessa pessoa, ele precisa entender exatamente quais são as dores do paciente. Para fazer isso, seria muito útil se ele tivesse o histórico de saúde dessa pessoa. Será que essa dor que o paciente está sentindo agora é uma coisa repentina? Aconteceu agora? Foi algum acidente momentâneo? Ou será que é uma consequência de vários anos de algum problema que foi acumulando e virou a dor de agora? Ou será que esse paciente já teve esse tipo de problema, já recebeu tratamentos que talvez não funcionaram e esse problema acaba sendo um problema recorrente? Tudo isso é importante para o médico conseguir identificar a raiz do problema, conseguir personalizar uma solução para o paciente e, no final das contas, ajudar essa pessoa a retomar uma saúde ideal. E com certeza, se esse paciente receber um tratamento personalizado que funciona agora e que funciona a longo prazo, você pode ter certeza que esse paciente vai sair daqui feliz e ele vai voltar a falar com esse médico se tiver algum outro problema. Esse tipo de situação acontece também no sistema financeiro. Quem está aqui na plateia sabe que tem muitos clientes que vêm buscar ajuda, seja um crédito, seja uma ajuda de gestão financeira, ou seja dicas de investimento. Todo mundo, clientes, pessoas, buscam soluções, vão falar com os médicos, com os especialistas, para sair de uma situação difícil. Só que o problema aqui no mercado brasileiro financeiro é que a gente acaba tendo uma oferta de produtos e serviços que é o que eu chamo de one size fits all. Esse one size fits all significa que são poucos produtos financeiros para muita gente. Então você acaba oferecendo um produto que talvez não seja muito bom para o seu cliente, porque você não consegue personalizar a oferta, mas isso acaba, talvez, não atraindo o público certo para o seu produto, talvez você acabe perdendo clientes por causa disso. Então esse approach de one size fits all não funciona. Acho que a gente precisa sair dessa mentalidade, começar a oferecer produtos personalizados para todo mundo.
Como que a gente faz isso? Bom, se vocês conseguissem entender exatamente qual a dor do seu cliente, quando o cliente vem pedir ajuda para vocês, qual é a dor que essa pessoa está enfrentando? Será que a dor que ela está me falando é realmente a dor que ela sente? Se eu pudesse ver o histórico de saúde financeira dessa pessoa de anos e anos para trás, entender exatamente que tipo de pessoa que ela é, será que esse problema acabou de acontecer uma vez só por algum evento catastrófico da economia ou da situação de vida da pessoa? Ou será que esse problema é uma recorrência, né? Será que essa pessoa continua tendo problemas financeiros com frequência? Quanto mais você souber do seu cliente, mais poder você terá para oferecer uma solução personalizada. E é isso que a gente traz para a mesa. Eu queria quebrar essa mentalidade de one size fits all, porque one size does not fit all. Vamos sair dessa situação que o mercado financeiro tem e vamos para o próximo nível, né, de ofertas personalizadas. Então a clave consegue, a nossa ferramenta consegue te mostrar todo o histórico financeiro do seu cliente. Quando eu falo histórico financeiro do seu cliente, eu estou falando de as informações mais importantes da vida financeira dessa pessoa. Quais são as transações de conta corrente, de cartão de crédito, de investimento que essa pessoa tem? Será que ela gasta muito em lazer ou em mercado? Será que ela tem uma renda recorrente, né? Quais são as fontes de renda dessa pessoa? A gente não está mais trabalhando com dados presumidos, nós estamos trabalhando com dados reais, dados quentes, dados atualizados. Em cima das transações, a Clave também faz uma análise de todas as fontes de renda que essa pessoa pode ter. Então nós ajudamos os clientes a entenderem se essa pessoa recebe um salário, se ela tem um bônus, uma pensão, ou será que ela tem um crédito que ela já pegou no banco, já pegou na instituição financeira, mas ela está devendo. Será que ela paga o cartão de crédito em dia? Ou ela tem um cheque especial que ela usa, mas ela não paga juros no cheque especial porque ela tem esse fluxo de caixa. E por último, são dados cadastrais. Quem é o dono daquela conta? Qual que é o nome dessa pessoa? Qual que é o CPF? Qual a informação residencial? Às vezes a gente consegue até ver informações de contato. Tudo isso ajuda vocês a fazerem uma análise de KYC, uma análise de antifraude e uma análise de crédito um pouco mais personalizada e completa. A história da Clave não começa hoje, nós somos experts desde 2018. Nós começamos com um aplicativo chamado CrediGo. O aplicativo foi criado no final de 2018 para ser um aplicativo de gestão financeira. A ideia era trazer usuários para dentro da plataforma, onde eles podiam conectar todas as suas contas bancárias e consolidar essa informação em um lugar só. E a gente foi criando features dentro do app, como categorização de gastos, gestão de contas a pagar, que tipo de tarifas bancárias você paga, será que você não poderia ter um produto melhor em outro banco, em outra instituição? E em 2019 a gente também entrou na Y Combinator da China, no final de 2019. Fomos a única startup estrangeira a entrar nesse programa da YC. Ano passado nós também entramos na lista de 100 Startups to Watch da PEGNI. E também ano passado, no começo de 2020, devido a algumas mudanças de mercado, nós identificamos que muitas empresas, muitas fintechs, muitos dos nossos clientes hoje precisavam de conexões bancárias, precisavam dessa informação que a gente tinha acesso no B2B. Então a gente decidiu transformar o nosso braço de B2B em Clave, que é a nossa nova marca, e é aqui que eu quero focar. Como eu disse, nós somos experts nisso. Hoje a gente tem mais de 20 conexões de bancos, corretoras e economia compartilhada. E o nosso objetivo é sempre aumentar o número de conexões, então não só olhar para instituições financeiras, mas também olhar para aplicativos ou sites de carteira digital, de autônomos, ou até de conta de luz, conta de água, conta de telefone. Eu acredito que onde tiver informação financeira, essa informação é valiosa e eu quero facilitar a portabilidade de dados das pessoas, nessas empresas para vocês. Nós também somos líderes em processamento de dados. A gente já processou mais de 50 milhões de transações bancárias e não bancárias. Esse número é bem significativo, dado o momento de Open Banking no Brasil, que é extremamente novo.
E esse número grande de transações nos permite criar algoritmos mais avançados de categorização de dados, de análises de renda, de situações diferentes de cada conta bancária, cada tipo de situação que a gente pode encontrar. E em cima dessas transações, o nosso algoritmo de categorização de dados consegue ser extremamente assertivo. Hoje nós temos uma precisão de mais de 95% nas categorizações de dados. Então, todas essas 50 milhões de transações que vêm para a gente não estruturadas e não padronizadas, nós conseguimos categorizar cada uma delas em mais de 150 categorias para ajudar em todo tipo de análise que a gente precisa fazer em cima dessa informação. A nossa taxa de sucesso na conexão bancária é de 95%. Esse é o SLA que a gente promete para os nossos clientes. Isso significa que toda vez que um usuário tenta fazer uma conexão bancária, 95% das vezes ele consegue fazer o login, a gente consegue extrair os dados e mandar para vocês toda essa informação. E a nossa API tem um uptime de 99%. Isso é extremamente importante para manter o serviço disponível. A gente chama disso de always on, então a nossa API está sempre on. Nossos clientes precisam contar com esse uptime da nossa API. Agora eu queria falar um pouquinho de casos reais e aplicações do Open Banking no Brasil hoje. Porque a gente ouve muita conversa teórica de como o Open Banking pode ajudar a sua empresa, pode ajudar o seu usuário, pode ajudar o mercado financeiro como um todo. Mas ainda tem muita dúvida. Será que o meu usuário vai querer conectar a conta bancária dele? Será que vai ter aderência para fazer isso? Depois que ele conectou, o que eu faço com essa informação? Será que eu consigo reduzir taxas que eu cobro do meu usuário? Será que eu consigo emprestar mais dinheiro para mais gente? Será que eu consigo atrair um público diferente se eu tiver a informação financeira dele? Como que eu vou usar todas as transações para tirar algum insight de gastos e recomendar produtos bons para o meu usuário? Tudo isso não é necessariamente teórico. Eu vou apresentar alguns cases aqui que passam pelos mesmos desafios, que eu imagino que muitos de vocês estão pensando em que tipo de desafio você vai ter e como você vai solucionar isso com o Open Banking. Então eu queria mostrar cases reais de clientes reais que já usam a nossa solução e o resultado de tudo isso. O primeiro case eu gosto de chamar de crédito melhor para mais pessoas. Nosso parceiro aqui é uma fintech de crédito, que preferiu ser anônimo nessa apresentação, mas eles têm dois desafios grandes. O primeiro desafio é como eu aumento o meu público-alvo. Como que eu fujo do que eu sei fazer e começo a atacar um público um pouco diferente, talvez um pouco mais difícil de precificar, um pouco mais difícil de entender o hábito de renda, o consumo financeiro. Como que eu chego nesse público? Ou até negativados, como que eu começo a dar crédito para negativados? E o segundo desafio da empresa é como que ele consegue usar a informação para identificar quem é um bom pagador e quem é um mau pagador. Que eles gostariam de dar mais crédito para pessoas boas e menos crédito para pessoas ruins. Depois de quase um ano usando a Clave, e ainda devido ao momento ruim que o ano de 2020 foi para o sistema financeiro de crédito, a gente teve alguns resultados muito bons em parceria com o cliente. Então, o cliente conseguiu aumentar a taxa de aprovação em 15%. Então, todo mundo que entrava no funil, que talvez muita gente seria rejeitado, eles conseguiram aprovar 15%. Como consequência, eles concederam 10% mais crédito. Isso é um aumento significativo em anos ruins. E o mais importante de tudo isso é que a inadimplência se manteve a mesma. Então, a operação do meu cliente, usando dados financeiros da Clave, usando a inteligência de dados da Clave, conseguiu ter resultados reais, positivos e tangíveis. E agora falando de conversão, tem sempre aquela dúvida, Quantas pessoas vão querer conectar a conta bancária? Será que não é um dado um pouco sensível? Será que isso aqui realmente vai funcionar? Esse cliente consegue converter mais de 50% dos usuários. Então, metade das pessoas que pedem crédito e têm a opção de fazer uma conexão bancária, metade delas conseguem, fazem, e isso traz resultados positivos para o cliente. Aqui é um exemplo de uma conexão bancária, um mock-up. Você pode ver que é um produto white label, a Clave está um pouco por trás de toda a operação. E é importante lembrar que nós fazemos a gestão de consentimento, então a gente coleta consentimento do usuário para fazer esse tipo de conexão.
Nós estamos compliant com a LGPD, tanto na nossa operação quanto na política, e nós tratamos os dados com bastante segurança, criptografamos informações e seguimos todas as normas de segurança e privacidade de dados. Esse outro case é um case bem comum aqui no mercado, diferente do primeiro case, que é uma startup que tem uma oferta de produto um pouco mais digital ou rápida. Esse outro cliente é uma empresa de crédito mais tradicional, mais antiga, e grande parte da operação deles é offline, tanto na parte de solicitação de crédito, quanto na parte de comprovação de renda, de extrato bancário, análise de crédito, mesa. Toda essa operação é um pouco pesada e manual. Então esse é o primeiro desafio desse cliente. Como que eu faço todo o meu processo virar um processo digital? Como que eu acelero a digitalização do meu processo? E o segundo ponto, o segundo desafio, é como aumentar a eficiência da mesa de crédito. Se você imaginar pessoas recebendo documentos, extratos bancários, olerites, de bancos diferentes, em formatos diferentes, olhando essa informação, é um trabalho demorado que acaba sendo custoso. Com a Clave, o nosso cliente começa a coletar os dados bancários, de renda principalmente, 100% digital. Então, a nossa conexão, as nossas APIs são 100% online. Nós conseguimos plugar isso dentro do app do nosso parceiro para oferecer uma experiência seamless, né, sem fricção, para os usuários do meu cliente. E a coleta de dados é feita em poucos segundos, né? Depois da conexão bancária, em poucos segundos o meu cliente tem toda a informação financeira dessa pessoa. E a gente também criou uma plataforma, um dashboard de BI, onde as pessoas que fazem análise de crédito, né, a mesa, consegue acessar, procurar cada usuário, ver a informação bancária ali dentro, procurar pela informação principal, que nesse caso seria a renda, né, as fontes de renda e alguma coisa relacionada à saúde financeira da conta, e tomar uma decisão ali dentro rápida. Dessa forma, o processo inteiro acaba sendo mais rápido, mais eficiente, mais digital e mais barato. Aqui é só uma imagem mostrando como que o dashboard funciona, mas dá para ver que algumas das informações que a gente consegue ver no dashboard são o total de entradas e saídas daquela conta, né? Será que aquela conta consegue guardar um pouco de dinheiro no final do mês? Ou quais são as fontes de renda? Será que a renda daquela pessoa é estável todo mês? Ou será que tem muita volatilidade? Tudo isso é relevante na hora de fazer uma modelagem de crédito e é exatamente isso que o nosso cliente consegue ver. O último case que eu quero apresentar é de um cliente chamado Gorilla. Talvez vocês conheçam, mas é um aplicativo de gestão de investimentos. E aqui o case eu gosto de chamar de gestão financeira mais assertiva com UX que retém mais usuários. Se você pensar no mercado de agregação de contas, PFM, gestão de gastos, gestão de investimento, todo esse processo precisa ser automático para o usuário. Se você oferecer uma plataforma dessas que a pessoa tem que entrar lá todo dia para fazer gestão, colocar o gasto manualmente, você vai reter muito pouco o usuário no final do mês. Então, um dos desafios do Gorilla é como melhorar a usabilidade do aplicativo ou do site para automatizar esse processo, conseguir ter a informação de investimento dos usuários em tempo real, atualizados no momento, e conseguir ver um histórico completo de 10 anos para trás, se for, de todos os investimentos que o Bruno fez. Porque com isso, o Gorilla consegue automatizar o processo, vai reter o usuário, vendo o histórico completo, ele vai entender exatamente quem o Bruno é, conseguir calcular a rentabilidade, conseguir oferecer produtos melhores, entender o risco que o Bruno está disposto a tomar em momentos diferentes da vida dele. Aqui é um exemplo de como uma conexão funciona dentro do Gorilla. Existem várias conexões que você pode fazer com corretoras diferentes, mas o processo é extremamente simples. O usuário seleciona a corretora, ele faz uma conexão ali mesmo dentro do app do Gorilla em um produto 100% white label, é uma experiência sem fricção nenhuma e a conexão demora poucos segundos. Depois que o usuário conectou a conta dele ou a corretora, em poucos segundos o Gorilla recebe essa informação e consegue popular o aplicativo dele com um UX lindo.
Então, imagina que o usuário teria que, se ele quisesse colocar toda essa informação dentro do app do Gorilla, ele teria que entrar na corretora dele, achar essa informação, baixar PDF. Se você tiver 10 produtos, você tem que baixar os 10 produtos e colocar essa informação manualmente dentro do app do Gorilla. Só que com a clave, esse processo é automático e leva poucos segundos. Então, no final das contas, todo mundo ganha. O usuário começa a ter uma experiência incrível dentro do aplicativo e o Gorilla começa a ter uma informação em tempo real, completa, que ele consegue oferecer outros tipos de serviços e produtos para o usuário. Aqui eu queria falar um pouco mais sobre o futuro, né? Eu vou dar um exemplo da Regina, que é uma personagem fictícia de 36 anos, ela é empresária, e com a clave a gente consegue entender que tipo de renda que a Regina tem. Será que ela tem uma renda principal e uma secundária? Será que ela trabalha em aplicativos de economia compartilhada? Será que o histórico de crédito da Regina é saudável? Será que há algum tempo atrás ela teve problemas financeiros, teve alguma dívida que não conseguiu pagar? Será que ela tem limite de crédito no banco? E se ela tiver, qual que é o limite? Quanto que ela usa desse limite? Será que ela paga as faturas em dia? Ou coisas de hábito de consumo, né? Onde que a Regina está comprando produtos? Será que ela está indo no pet store, né, comprar produtos para o pet dela? Ou será que ela tem algum seguro de saúde ou algum outro tipo de seguro? Ou coisas mais de previsão do futuro, né? A Regina não é mãe, mas ela começou a gastar dinheiro em lojas de produtos de bebê. Será que isso traz algum insight quando eu quero oferecer um produto para a Regina? Ou será que a Regina tem um patrimônio, tem algum tipo de investimento em alguma corretora? Quanto que a Regina tem guardado no banco? Tudo isso é informação relevante para quando a gente quer oferecer um produto personalizado para a Regina e oferecer uma experiência incrível para ela. E com essas informações que a gente coleta da Regina, a gente consegue construir coisas que a gente chama de risk labels, que são variáveis que a gente constrói em cima de cada perfil, cada pessoa, para ajudar o nosso parceiro a fazer uma modelagem, oferecer um produto, entender melhor o hábito dessa pessoa. Então a gente coloca toda essa informação dentro de um motor que fica hospedado na nuvem. O output disso são labels. E com essa informação, vocês conseguem oferecer produtos novos. Então, colocando toda essa informação transacional, bruta, de consumo, de comportamento, de perfil, dentro do nosso algoritmo, usando o nosso AI, vocês conseguem oferecer talvez um smart pricing, né? Um produto de crédito personalizado para cada usuário. Ou você consegue oferecer uma experiência personalizada dentro do seu aplicativo de gestão financeira. Se você está pensando em montar um business unit dentro de uma instituição, como que você pode usar esses dados para construir um produto legal, um produto que funciona, um produto que retém seus usuários? E agora eu queria encerrar a discussão aqui com uma provocação. Como que você vai criar com a clave? Que tipo de produtos que você vai desenvolver? Quem será o next big thing? Pense em modelos de negócios fora do Brasil. Olhando para os Estados Unidos, para a Europa, para a China. Todos esses mercados têm muitas fintechs, muitas startups que deram muito certo, utilizando o Open Banking, ou pelo menos informações financeiras do público geral. Aqui no Brasil, quem vai ser o primeiro Credit Karma? Não existe ainda. Credit Karma é um aplicativo simples, ele consolida a informação financeira das pessoas e mostra um score de crédito. E com esse score de crédito ficou tão poderoso no mercado americano que as pessoas, quando vão pedir crédito, vão pedir abertura de contas ou algum outro produto financeiro, mostram o seu score do Credit Karma, né? Falando, olha, eu tenho um score alto no Credit Karma, eu quero um produto bom. Ou quem vai ser o primeiro Mint do Brasil, o primeiro grande app de consolidação e gestão de gastos, né, do Brasil, dando dicas, fazendo ofertas de produtos que são melhores para o usuário, cartão de crédito, empréstimo, financiamento. Ou quem vai ser o primeiro marketplace de crédito unicórnio do Brasil, onde a pessoa entra no seu funil, mostra todas as dores que ela tem, mostra seu histórico financeiro e pede ajuda. Será que eu preciso de um empréstimo?
com garantia ou sem garantia, que tipo de taxas que eu consigo no mercado, que tipo de investimentos que eu deveria estar buscando. Então a provocação aqui é simples. Como que vocês vão criar produtos incríveis, produtos inovadores, usando o Open Banking? A Clave já consegue te providenciar todos os dados e todas as análises que você precisa. Agora resta vocês pensarem em que tipo de produto que vocês querem criar usando essa tecnologia. Bom, muito obrigado pelo tempo. Agora eu gostaria de convidar vocês a agendar uma reunião com a Clave, comigo, para a gente conversar e tentar entender o momento da empresa e que tipo de produto que você está pensando em montar. É só escanear o código de QR que está aqui em cima e agendar uma reunião comigo. Muito obrigado. Uma boa gestão de consentimento deve garantir que a jornada do cliente seja ao mesmo tempo agradável e segura. Ela deve contemplar devido redirecionamento entre as instituições envolvidas, autenticação segura, informações claras, agilidade durante todo o processo, notificações em caso de revogação. Por se tratar de um fluxo complexo, o ideal é que a solução adotada seja completa e de fácil integração com os canais atuais da sua instituição. O tempo de inovar chegou. Conheça o Opus Open Banking. O Banco Original é 100% digital. Você faz tudo assim, ó. Abre conta pelo celular, investe, pega empréstimo. Quando usa o cartão de crédito, ganha dinheiro de volta em cashback assim, ó. Nem precisa acumular para usar. Você tem conta PF, PJ no mesmo aplicativo. E contrata a maquininha desse jeito. E ainda faz um Pix assim, ó. Baixe o aplicativo e abra sua conta. Instantâneo e digital. Banco Original. Business Performance é gerar valor para pessoas e para negócios. É saber que dinheiro nunca dorme e que um cliente precisa ser conquistado e encantado dia após dia. É lembrar de acelerar com o pé embaixo e ter coragem de assumir riscos para fazer aquilo que ninguém faz. É gerar as respostas antes mesmo das perguntas. É entender que resultado depende de inúmeras variáveis e nenhuma delas, meus amigos, é a sorte. Prazer, somos a Mutante. Join the Revolution. Com o Cyberbank Core, você pode definir novos produtos e serviços baseados em uma poderosa combinação de serviços atômicos pré-construídos com definições prontas para usar. E para os bancos que querem criar um ecossistema digital e construir uma experiência excepcional para seus clientes, oferecemos o Cyberbank Digital. O Framework CX ajuda você a construir uma experiência responsiva em aplicativos móveis e entregar um banco conversacional. Você está pronto para se diferenciar com o Cyberbank? É hora de conversar com a Technicis.
Open Banking as a Service TechBan, nossa experiência em conectar mais de 150 instituições vai acelerar a entrada da sua empresa no ecossistema Open Banking. A plataforma Open Banking as a Service TechBan foi desenvolvida para reduzir a complexidade de implantação, os custos e o tempo de execução. Uma solução completa, segura e a única já em operação no Brasil. A TechBan faz acontecer. Já parou para pensar em como o mundo mudou na última década e principalmente no último ano? Tudo evoluiu. Mas e agora? Quais são os desafios do futuro? Ah, o futuro! É Open! APIX 2021. Open your mind. Transform your business. bem-vindos a mais um painel do Open Banking Week. Meu nome é Giovana Suto, sou repórter do Infomoney e hoje eu vou mediar um bate-papo sobre tecnologia do desenvolvimento do Open Banking. Hoje estão aqui comigo Darcy Takara, gerente de desenvolvimento de negócios e transformação digital da Sec4U. Darcy, seja bem-vindo. Olá, espero que tenhamos aí um bom painel, né, sobre o tema de Open Banking. Também aqui conosco, Cláudio Maia, líder de Open Banking da Axway na América Latina. Seja bem-vindo, Cláudio. Olá, Giovana, Darcy, Anderson, que tenhamos uma boa conversa aqui. Muito obrigado pelo convite, vai ser bem interessante. E, por fim, Anderson Vieira Santana, que foi membro de um dos grupos de trabalho de regulamentação do Open Banking no Brasil. Oi, Anderson. Olá, Giovana. Um prazer estar com vocês aqui. Vamos lá falar de Open Banking e tecnologia. Legal. Para começar, eu quero que vocês comentem, considerando aí qual que é o maior desafio tecnológico para as empresas na implementação do Open Banking no Brasil. Anderson, quer começar? Claro, Giovana, obrigado. Bem, primeiramente, quando a gente fala de Open Banking, né, nós estamos falando de integração de sistemas, né, integração entre diversos sistemas do sistema financeiro brasileiro. E um dos principais que eu vejo como desafio tecnológico é justamente integrar esses sistemas com sistemas legados, né? Sistemas muito antigos e que, obviamente, não trabalham com os protocolos, com a forma com que as arquiteturas modernas trabalham, né? Então, o primeiro desafio aqui é realmente, até em termos de prazo, né? Os prazos regulatórios eles são bem agressivos. Como é que as empresas elas vão conseguir, né? Como é que elas conseguem implementar essa integração de uma forma rápida e com os requisitos, né, de disponibilidade e performance para todo o ecossistema,
com prazo e trabalhando com sistemas que são legados e sistemas que demandam ali um pouco mais de trabalho para fazer. Então, um dos maiores desafios que eu enxergo aqui realmente é a velocidade, né, em trabalhar com sistemas mais antigos com uma arquitetura mais modernizada para garantir, né, todo esses requisitos aqui que o Open Banking vai demandar. E aqui nós estamos no Brasil falando de uma alta escala, né? Muito diferente de outras regiões aí do mundo, mas nós temos aqui uma previsão de que vai ser bem grande aqui, né? A aderência do Open Banking no Brasil, assim como foi o Pix. Então, realmente, trabalhar com a arquitetura mais moderna, convivendo com o seu legado, no prazo que nós temos aqui para os prazos regulatórios, eu entendo que é um dos maiores desafios. Mas deixar um pouquinho para o Cláudio falar também um pouquinho. Cláudio, o que você acha? Bom, é isso aí, Anderson. Eu estou totalmente de acordo, né? Um dos grandes desafios é essa modernização tecnológica, né? Das aplicações de core, de negócio, mas, ao mesmo tempo, não é fácil, né? Para uma instituição financeira mudar todo o seu core, né, de sistemas de forma tão rápida. Né, sabemos que muitos estão aí com uma base tecnológica já há bastante tempo, né, uma solução bastante complexa. Então, é muito importante, eu acho, procurar aí parceiros, inclusive soluções para ajudar no Open Banking a implementar, né, essas novas funcionalidades que o Open Banking está trazendo hoje. E na Axo, costumamos até falar que o Open Banking é quase como um projeto científico. Trouxe vários componentes novos, né, novos padrões de segurança, estamos falando de padronização de APIs, e eu acho que isso é muito importante, né, isso, ter um suporte para isso, para que os bancos continuem, né, as empresas, instituições, consigam concentrar esforços nas suas aplicações de negócio. Além disso, tem a parte dos canais digitais, que eu acho um outro ponto importante. Estamos falando aí de experiência para o cliente, que seja mais fluida, né, mais simples, e vimos vários bancos, por exemplo, ainda não tem um aplicativo para celular, né, um aplicativo móvel, e isso vai ter que ter um investimento. Então, concordo com você que a modernização tecnológica é um dos maiores desafios, ainda mais dentro desse prazo do Open Banking, é um prazo bastante agressivo, que está apertado, né, já estamos aí quase na metade do ano, e é o foco, né, acredito que tem que ser o foco com alguma solução e buscando uma solução aí, um parceiro para oferecer um grande suporte aí para a jornada do Open Banking. Legal, Cláudio. Em meio a todo esse processo de integração e o arcabouço tecnológico, né, que vai servir para o funcionamento do Open Banking, um dos principais pilares aí quando a gente fala de tecnologia e segurança são as APIs. Que tipo de processo será possível desenvolver com as APIs dentro do Open Banking, que hoje a gente não tem? O que vai mudar, né? Mais do que isso, como vai ser aplicar essas APIs no sistema financeiro de forma eficiente? Cláudio, quer começar? Sim, Giovana, com certeza, né? As APIs são um dos pilares aí do Open Banking, né? E ainda mais estamos falando de uma padronização de APIs. E o que isso traz de novo e como isso pode ser aplicado? O que nós estamos vendo? Um dos primeiros pontos é trazer aí uma facilidade de integração para os participantes, né? Ou seja, mesmo as instituições já mais tradicionais, assim como essas novas que estão aparecendo, FinTechs, ou novos participantes do que a gente tem chamado agora de ecossistema, né, ligado ao Open Banking, ecossistema financeiro, vão ter essa facilidade de se integrar. Então, não vai ser mais preciso que uma FinTech, por exemplo, para se integrar com diferentes bancos ou outros participantes, tenha que criar um projeto com cada um, né, um projeto de integração, porque cada um oferecia o seu modelo de APIs. A ideia do Open Banking é exatamente essa, vamos oferecer facilidade e mais igualdade, né, para os participantes do ecossistema nesse modelo de integração. Uma vez que nós temos um modelo padronizado de APIs, né, eu ofereço velocidade, inclusive, nesses novos projetos de integração. Além disso, as APIs vão possibilitar novos modelos de negócio, isso é uma grande discussão. Ninguém tem ainda a resposta para tudo que vai aparecer, existe aí um oceano de oportunidades, mas com certeza novos modelos vão surgir com essa
possibilidade de maior integração. Então, uma empresa, por exemplo, um banco que hoje oferece um serviço a um público um pouco mais restrito, vai conseguir aumentar o seu alcance, por exemplo, com parcerias com uma fintech, uma startup, um outro tipo de banco que está mais acostumado a trabalhar, por exemplo, no mundo digital, no mundo dos aplicativos. Eu acho que isso é um ponto muito importante aí com a padronização das APIs, com esse trabalho relacionado às APIs, e claro, né, lembrando sempre da segurança envolvida. Bom, até como o próprio Cláudio colocou, né, as APIs elas são já bem estabelecidas, elas são amplamente utilizadas, né, então, ou seja, é uma realidade não só no segmento financeiro, mas em qualquer outro segmento que está caminhando aí na sua jornada de transformação digital. Acho que uma aplicabilidade ou formas, né, de se utilizar isso são coisas interessantes, né? Por exemplo, né, como ofertar serviços e produtos. Acho que esse é o grande viés, né, do uso das APIs, né, e até mesmo trazer inovações, né, para dentro desse ecossistema. Um ponto importante é que através desses padrões, né, e também através das APIs, acho que o grande ponto, o grande fator aí é até apoiar em coisas, né, ou ofertas, produtos que ainda não foram pensadas, né, e aí que vem o ponto de inovação, tá? Então, através das APIs, as empresas participantes elas terão acesso aí uma troca de informações, né, que podem ser utilizadas aí para melhorar até preços e suas ofertas, né, em relação aí a um processo personalizado, porque você tendo acesso a um dado, né, mais específico de um cliente, você acaba não tratando aquele cliente como mais um, né, dentro ali de uma tabela de valores ou de categorias, né, faixas que você tem dentro do seu portfólio em termos de produtos e serviços. Então vai haver uma grande personalização do atendimento, né, ao cliente. Então, dada a situação naquele momento, né, desse cliente, a instituição ela vai ter uma visão clara do que pode ser colocado e vai ofertar melhores valores, melhores produtos ou produtos que vão se encaixar melhor, né, para aquele cliente, tá? Outros exemplos aí que podemos ter, né, de casos de uso, né, até recente, já foi colocado, né, aí dentro da pauta. Então, né, o Pix é um grande exemplo de uso, né, bem feito das APIs, que justamente foi possível através das APIs. Hoje nós já temos aí outros processos, né, como transferências de valores através de aplicativos por mensagens. Então, essas inovações só são possíveis por conta das APIs. Acho que esse é um grande ponto, né, que hoje nós estamos aqui tratando desse mercado financeiro, né, de instituições financeiras e do ecossistema, né, que gira em torno desse segmento, mas outros mercados também em seguida já devem buscar isso, né, essa mesma padronização, como, né, o Open Insurance, né, que já está aí, que vem do mercado de seguradoras, né, e outros segmentos diversos, como telecomunicações, Open Telco, né, saúde, Open Health. Tá? Então, seriam essas aplicabilidades aí das APIs. Legal. Quando a gente fala aí das APIs, né, acho importante também a gente passar por um tema um pouco mais abrangente, que é a questão da segurança. Nesse novo ecossistema do Open Banking, a segurança é um dos pontos mais importantes do ponto de vista do usuário e do ponto de vista das empresas também, né? O que vem sendo modernizado em termos de processos e procedimentos de segurança para a implementação do Open Banking no Brasil? Vocês estão vendo aí soluções interessantes nesse sentido? Darcio, quer começar essa? Claro, vamos lá. Bom, quando se fala em Open Banking, né, a segurança e privacidade passa a ser um componente core. Acho que não tem como falar em troca de informação ou expor informações através, né, das APIs sem ter um olhar grande nesses dois pilares, quando se fala segurança e privacidade, tá? Assim, em relação ao Open Banking, nós temos visto aí muitos processos novos aparecendo, né?
né, no que tange a segurança e privacidade. Acho que esse é um tema que eu gosto muito, né, de tocar, porque seria aí parte da minha especialização nesse ponto, né? Então a gente vem trabalhando e vendo muitas dúvidas, né, em relação a essas definições e como elas podem ser utilizadas ou bem implementadas. Acho que esses são assim, pontos importantes. Eu posso dar aqui alguns exemplos, né? Então, um deles é como é que funciona, né, essa parte de emissão e uso de certificados, aí nos padrões que estão, né, sendo propostos, né, pelos grupos de trabalho, né, o tal do ICP Brasil, tá? Outro exemplo que eu posso citar aqui são os padrões definidos, né, para a segurança, né, a parte de autenticação, autorização, gestão de consentimento, que aí envolve o tal do FAP, né, o Financial Grade API. Então, são coisas que para nós, ou para grande parte das instituições financeiras, né, é algo novo que ainda está sendo entendido, né, e descobrindo aí como se aplica isso de uma maneira eficiente e eficaz. Outro ponto também que acredito que temos que ficar bastante atentos em relação a isso é a parte de atualização das normas e também atualização das definições, tá? Então, podem surgir aí, de acordo com a evolução, né, novas variações, né, que isso tem que estar também constantemente sendo analisado, né, para fortalecer essa parte de segurança. Um ponto importante é que, justamente pautado nas APIs, é esse fluxo de informação, né, que vão ser utilizados aí dentro desse ecossistema. Tá? Então, quando a gente fala em segurança, né, as APIs elas acabam sendo o foco principal em relação a ataques, né, e que a segurança nesse cenário, né, ela tem que ser bem implementada, né, como a gente costuma falar em segurança em camadas, né, justamente para atender aí de maneira eficiente, né, a esses pontos. Bom, aí vocês citaram aí pontos de melhorias, né? Eu posso citar aqui alguns exemplos que eu tenho visto, né? Então a gente pode colocar aqui, primeiro, né, um ponto a incluir: conhecimento dos profissionais. Acho que esse é um ponto importante quando se fala em segurança e algo novo que está surgindo no nosso mercado, né? Então, novos padrões, novas definições. Primeiro, entender tudo isso e como aplicar a tecnologia, né? Então, seria skill desse profissional que vai trabalhar, né, com segurança em cima do Open Banking. Outro ponto, novas tecnologias que surgiram para atender esse novo mercado e que provavelmente vão ser expandidas aí para outros segmentos, né? E processos, acho que entra nesses 3 pilares, né, que vem aqui na minha cabeça, tá? Então, indo um pouquinho mais a fundo, né, quando se fala em fluxo de informações transacionais, que aí são fluxos de informações que ou podem atingir a parte de privacidade ou até mesmo, né, fraudes, né, em relação à movimentação de valores monetários, né, como pagamentos, esses processos eles precisam ser fortalecidos, né? Então, através aí, né, além disso tudo, né, do ecossistema, né, os mecanismos tradicionais de multifator de autenticação, talvez análise de risco do contexto aonde essas APIs estão sendo aplicadas, né? Em relação a novidades que eu vejo de tecnologia, acho que eu posso citar aqui 2, né? Acho que é o processo que no mercado, né, é conhecido como liveness 3D. Acho que esse é uma coisa bem interessante. Hoje se utiliza bastante liveness 2D para a parte de onboard, né, de novos clientes dentro de uma plataforma, mas hoje a gente vê uma tendência muito grande, né, dessa autenticação baseada em biometria facial, né, em processos transacionais, tá, em casos de uso não só do onboard, mas quando você vai executar algum pagamento, um Pix, ou quando você vai habilitar algum mecanismo de segurança, né, no seu dispositivo, um token, ou recuperar a sua senha. Vocês comentaram aí, né, dessa parte de segurança, e de fato, garantir o compartilhamento do dado do cliente de forma segura, ágil e sem nenhuma intervenção vai ser muito importante
para o funcionamento pleno aí do Open Banking, né? Como que a gestão desse compartilhamento está sendo desenvolvida? Sabendo que o cliente vai ter autonomia, né, para compartilhar o dado que quiser e com quem quiser. O que o cliente vai poder esperar nesse sentido? Darcio, quer começar? Depois o Anderson complementa. Ok, vamos lá. Bom, como citado aí, né, em questões anteriores, nos temas colocados, né, foram criados aí padrões de segurança para suportar essa nova realidade. Junto vem essa questão de privacidade, né, a tal do consentimento. Até bem colocado pelo Anderson, né, se busca, né, adotar, né, e se basear em padrões já amplamente utilizados. Acho que esse é um ponto bem legal aí, que foram utilizados, né, em implementações de Open Banking mundo afora, né, e que está sendo adotado aqui no Brasil também. Eu vejo 2 pontos, né, quando se fala nessa questão de gestão de consentimento, privacidade, né, que envolve isso, tá? Do lado das instituições participantes, acho que um ponto importante é que, na medida do possível, né, as instituições, elas busquem plataformas ou soluções que suportem e sejam certificadas nesses padrões. Então, é bastante interessante você já fazer e trilhar essa jornada, sabendo que você está ali aderente a esses padrões. E do lado do cliente, na minha visão, deve acontecer aí um processo de educação ou conscientização para esse fornecimento de dados, né, esse compartilhamento, essa autorização de uso do dado do titular, né, pelas instituições financeiras. Eu acho que aí talvez o mais importante do que conceder acesso à informação é conscientizar o cliente que a qualquer momento ele pode solicitar a revogação desses dados, né, também. Tá? Então, acho que esses são meus 2 pontos aí que eu vejo. Anderson, como é que é sua visão, né, em relação a esse tema? Darcio, bem em linha com seus pontos, e realmente essa parte da conscientização é algo muito importante. Normalmente a gente, eu não conheço, assim, a grande maioria das pessoas, assim, no geral, acabam concordando, né, sem ler os termos, etc. Então, realmente isso é bem importante, né? Aqui é a conscientização do público em si, em ter ciência, ter noção do que ele está compartilhando, né? E falando de revogação, que realmente ele tem esse direito, acho que no aspecto tecnológico, e a discussão que rolou bastante no grupo de trabalho que envolvia essa comunicação entre participantes, é justamente em como notificar as instituições de que houve um consentimento revogado. Então, como é que uma instituição A informa a instituição B que o cliente na instituição A revogou aquele acesso para a instituição B? Então, essa parte de comunicação também, ela foi bem interessante, né, e o grupo de trabalho se preocupou bastante em deixar isso claro, assim como tudo dentro do projeto Open Banking tem sido feito, né, em termos de especificação e padronização, justamente já prevendo esses tipos de cenários, esses tipos de casos de uso, né, e o consentimento é algo que se não for bem gerenciado, né, tiver uma boa gestão pelas instituições, podem gerar casos de disputa. Imagine que você tem uma instituição A que obteve um acesso e o cliente reclama no momento seguinte que falou, olha, você não era para você ter esse acesso. Pô, mas o consentimento está dado, está válido, né? Então, aqui a importância das implementações, né, relacionadas à gestão de consentimento é que esse contato e essa ação que o cliente faça de concedimento e revogação, ela seja bem controlada, para que não tenha problemas futuros aí depois com o dado de uma forma com que o cliente não reconheça ou reclame o compartilhamento. Aproveitando essa explicação, Anderson, o Banco Central já explicou algumas vezes que a ideia é que o Open Banking seja simples e intuitivo de usar do ponto de vista de usuário, né? Essa construção de fácil compreensão, de uso intuitivo, vem acontecendo de fato? Como as instituições estão trabalhando isso? Anderson, quer começar? Aí o Darcio pode complementar também. Legal. Bem, assim, os esforços que os grupos de trabalho têm feito são para isso, sim. E vamos dizer assim que os grupos, os profissionais que compõem ali os grupos de trabalho têm uma qualificação profissional excelente para esse fim.
Mas como tudo na vida, assim, nós estamos aprendendo Open Banking, né, no Brasil. Então, obviamente, as primeiras coisas, as primeiras entregas, as primeiras formas, talvez não sejam as melhores, né? O Banco Central também fala muito disso, né? Que o Open Banking ele vai ser um organismo vivo e ele vai evoluindo à medida que fomos aprendendo aqui dentro do Brasil os problemas, aprendendo também com as outras localidades quais foram os problemas, né, os benchmarks, e já trazendo aqui para as discussões. Então, todos os grupos de trabalho têm buscado muito beber ali das fontes britânicas, australianas, que são regiões que já estão mais avançadas com o Open Banking. E sim, houve uma preocupação, de fato, isso acho que não há problema nenhum em mencionar. O Banco Central, dentro dos grupos, ele cobra bastante, né, que realmente exista essa experiência, tanto intuitiva para o consumidor final, né, que é, vamos dizer assim, o maior beneficiado do Open Banking, né, o cliente final, né, a experiência tanto na gestão de consentimento, na autorização, deixar a coisa mais simples e também clara, para que ele não seja induzido a dar um consentimento dessa forma, quanto uma padronização e facilidade para os próprios participantes. O Banco Central tem uma preocupação muito grande de deixar tudo muito padronizado para que hoje tenhamos um número X de participantes do ecossistema e que isso cresça gradativamente, né? Evitando assim, barreiras de entrada, pensando em padrões que sejam mais conhecidos, mais possível seguros, eficientes, mas também mais fáceis de implementar, né? Padrões que sejam comuns assim dentro do mercado de trabalho, para que justamente essa entrada de novos participantes, novas empresas, né, financeiras ali que vão aderir ao Open Banking, quanto também e que tudo no final das contas vai refletir para uma experiência excelente ali para o consumidor, porque tendo mais participantes, né, o ecossistema fica mais amplo, ele tem mais facilidade e a vida financeira de todo mundo fica melhor. Darcio, o que você acha? Bom, acho que você disse tudo aí, acho que padronização, acho que essa é a palavra-chave quando a gente tem aí diferentes partes envolvidas, né? Então, acho que a padronização é peça-chave em todos os aspectos, né, que estão sendo discutidos no Open Banking. E também não seria diferente quando a gente vai definir jornada, experiência, né? Ali quando se fala em telas, layouts, né? Padronização das jornadas digitais aí dos clientes, né? Como você bem disse, em relação a consentimento, como que vai funcionar, né, cada fluxo de tela. Acho que isso é bem bacana, né? Acho que quando se traduz tudo isso, qual que vai ser a experiência, né? Vamos definir a melhor experiência para o cliente, porque se ele não usar, no fundo não vai ter ali uma plataforma bem estabelecida, né? Um Open Banking bem difundido. Acho que temos essa visão, acho que de padronização, de experiência, de jornada para o cliente, que você bem colocou, e também temos essa padronização focada também no público desenvolvedor, né? Ou seja, são as instituições que vão desenvolver, tem lá seu grupo de desenvolvedores, eles precisam desenvolver produtos, aplicações, né? Inovação baseada nesses padrões. Acho que esse é o ponto importante. Cada desenvolvedor ele vai ter bem definido, bem estabelecido como é que ele melhor desenvolve a sua plataforma para se integrar, né, a outros participantes que vão consumir, né, tanto APIs quanto também outros componentes que fazem parte do Open Banking, tá? E aí, retornando lá no comecinho, quando a gente fala do cenário do cliente, havendo uma padronização de jornadas, né? Experiência digital, quando se fala em telas, navegação, padrão para todos, eu acho que o cliente ele acaba se acostumando, ele acaba se sentindo mais confortável, né? Então, você vai ter aí um processo de confiabilidade por parte dos clientes e também até saber o que é realmente a jornada e o que não é, né? Que pode envolver aspectos aí de segurança, né? Confiabilidade e conhecimento também da plataforma, tá? Então, esse é o meu ponto de vista. Legal, e aí complementando aqui essa questão, Giovana, isso que o Darcy também trouxe me lembrou um tema importante, que o Banco Central também está se preocupando em não alterar inicialmente aqui também
os grupos de trabalho estão se preocupando em não alterar a experiência que o cliente tem com a instituição hoje, né? Então, pense que se você tem a sua conta ali numa instituição a ideia é que você não tenha uma experiência totalmente diferente do que você tem hoje, mas como que você combina esses padrões, né, para que os participantes consigam se comunicar de uma forma, do mesmo protocolo, né, de uma forma única, da mesma forma que eu comunico com a Giovana, me comunico com o Cláudio, me comunico com o Darcio, né, eu sei que só mudo o conteúdo, mas a forma é a mesma, sem alterar a forma com que a Giovana conversa com o Cláudio, e assim por diante, né, o cliente se comunica, justamente por conta da evolução, né? Existe ali uma aterrissagem ali de uma nova plataforma que está sendo feita. Pessoal, nosso tempo está chegando ao fim, então eu vou passar para os nossos convidados fazendo as considerações finais. Darcio, quer começar? Bom, minha consideração final, acho que é em relação ao principal desafio, né, que acredito que é o prazo, né, acho que esse é um ponto, acho que com base nisso, né, para quem está trabalhando com Open Banking, deve buscar soluções, né, com algum tipo de característica, como citado, com aceleradores, que podem facilitar muito essa jornada, tá? Fica aqui meu agradecimento a toda a organização pelo convite em participar desse excelente painel. Muito obrigado, Giovana, né, Anderson e Darcio, obrigado a todos, agradeço também a oportunidade de estar aqui, poder contribuir um pouco sobre o Open Banking, e também colocar que nós, estamos à disposição, né, para quem quiser buscar mais informações, a Axo está aí como um parceiro para a jornada de Open Banking, e que todos tenham sucesso nessa jornada, que o Open Banking realmente vai ser um sucesso, ele não está chegando, ele já chegou, já está aí, e obrigado a todos e um bom proveito no Open Banking Week. Bem, o meu recado aqui para todo mundo que assiste a gente vamos todos aqui nos unir para fazer um Open Banking Brasil correr da melhor forma possível, né? Ele veio para ficar, os benefícios aí são imensuráveis, né? E como o Darcio aqui comentou aqui em alguma fala anterior, estamos indo para o Open Everything, né? Então, assim como já começou lá na Austrália, né? Eles já começaram com esse contexto de não só Open Banking, mas Open tudo. Então, o Open Banking, ele parte com os principais benefícios, dando tudo certo, e obviamente temos tudo para dar, aqui é mais confiar que dá tudo certo, colocar as energias e conhecimento, enfim, na prática, e aí teremos aqui benefícios aqui, todo esse sistema tecnológico brasileiro para facilitar a vida de todo mundo aí, não somente com finanças, mas com tudo aí que todas as pessoas precisam e necessitam. Legal, excelente, pessoal. Quero aqui também deixar meu agradecimento. Obrigado a todos pelo convite, obrigado vocês, nossos convidados aí do painel, e claro, obrigado você pela sua audiência aqui no nosso painel. Até a próxima! A inovação digital está acelerando em todos os setores e mercados à medida que as empresas investem para se diferenciar. No entanto, isso também aumenta os riscos. A superfície de ataque digital vai além de endpoints, perímetro de redes e cloud. As violações de dados e ataques ransomware continuam a aumentar em sofisticação. Com a Fortinet, acredite, você está protegido onde quer que suas equipes, dispositivos e dados estejam. A Fortinet oferece ampla visibilidade em toda a superfície de ataque e uma plataforma integrada para reduzir o gerenciamento, a complexidade e a automação para operações rápidas e eficientes. Fortinet, tornando possível um mundo digital em que você sempre pode confiar. Somos o grupo F-Câmara e fazemos parte da implementação do diretório do Banco Central em conjunto com a Region, referência no Open Banking do Reino Unido. Oferecemos soluções para as instituições financeiras acelerarem a adoção do Open Banking aqui no Brasil. Banco ou Fintech, permaneça focado na transformação e no futuro dos seus negócios e conte com a nossa expertise sobre o ecossistema Open Banking, atendendo a todas as demandas regulatórias e de segurança com menor risco, custo e prazo.
fundado em 1954, reconhecido pelos clientes e pelo mercado nos principais rankings nacionais e internacionais da advocacia, referência e liderança nos principais setores da economia: óleo e gás, varejo, bancário, fundos de investimento, meios de pagamento, Open Banking. Barcelos Tucunduva, tradição por inovar sempre. What's your next step? We know how difficult it is to have an idea, to plan it, and to make it work. Especially in the speed in which the world's changing. But hey, nobody said it would be easy to impact the world. We're Tail, a communication consultancy that drives the financial and technology markets to walk together into understanding the real value of communication as a business strategy. A combination of creative and technical humans, we exist to share knowledge and tell stories. So let's take the next step together. Pause and hit us up. Com o Cyberbank Core, você pode definir novos produtos e serviços baseados em uma poderosa combinação de serviços atômicos pré-construídos com definições prontas para usar. E para os bancos que querem criar um ecossistema digital e construir uma experiência excepcional para seus clientes, oferecemos o Cyberbank Digital. O Framework CX ajuda você a construir uma experiência responsiva em aplicativos móveis e entregar um banco conversacional. Você está pronto para se diferenciar com o Cyberbank? É hora de conversar com a Technisys. Open Banking as a Service TechBan. Nossa experiência em conectar mais de 150 instituições vai acelerar a entrada da sua empresa no ecossistema Open Banking. A plataforma Open Banking as a Service TechBan foi desenvolvida para reduzir a complexidade de implantação, os custos e o tempo de execução. Uma solução completa, segura e a única já em operação no Brasil. A TechBan faz acontecer.
Banco Original é 100% digital. Você faz tudo assim, ó. Abre conta pelo celular, investe, pega empréstimo. Quando usa o cartão de crédito, ganha dinheiro de volta em cashback e assim, ó. Nem precisa acumular para usar. Você tem conta PF, PJ no mesmo aplicativo. E contrata a maquininha desse jeito. E ainda faz um Pix assim, ó. Baixe o aplicativo e abra sua conta. Instantâneo e digital. Banco Original. Uma boa gestão de consentimento deve garantir que a jornada do cliente seja ao mesmo tempo agradável e segura. Ela deve contemplar devido redirecionamento entre as instituições envolvidas, autenticação segura, informações claras, agilidade durante todo o processo, notificações em caso de revogação. Por se tratar de um fluxo complexo, o ideal é que a solução adotada seja completa e de fácil integração com os canais atuais da sua instituição. O tempo de inovar chegou. Conheça o Opus Open Banking. Já parou para pensar em como o mundo mudou na última década e principalmente no último ano? Tudo evoluiu. Mas e agora? Quais são os desafios do futuro? Ah, o futuro! É Open! APIX 2021. Open your mind. Transform your business. Desde o início dos tempos, nós buscamos soluções criativas para nos adaptar ao meio ambiente e prosperar. Agora estamos diante de mais um momento de grande mudança, que nos convida a se reinventar. Na KPMG, nós somos especialistas em transformação e estamos aqui para te apoiar em cada passo dessa jornada. Transforme-se, reinvente-se, evolua. E para isso, pode contar com a KPMG. Olá pessoal, estou muito feliz de poder estar falando com vocês aqui no Open Banking Week sobre o case do Banco Original, que é Open Banking desde o início. Sou Fábio Lins, superintendente executivo de Open Banking, canais e PIX aqui do Banco Original. Queria começar
falando com vocês sobre a grande revolução que será o Open Banking agora, já no meio do ano, em julho, né, que começa a fase 2 aqui do Open Banking, no cronograma do Banco Central. A gente entende aqui no Banco Original, nós entendemos que será realmente uma grande revolução, novo nível de competição e transparência será instaurado no mercado. A gente não tem dúvida de que teremos aí, tanto para o consumidor, para o cliente, como para as instituições, uma grande oportunidade. Falando um pouquinho aí do Open Banking no mundo, quer dizer, o mundo inteiro está falando desse assunto, não poderia ser diferente no Brasil. A gente vê essas discussões, tanto de pagamentos instantâneos, como de Open Banking acontecendo em todo o planeta. Isso é muito bom para a população mundial como um todo, né? Exatamente isso. E olhando aqui, fazendo um pouquinho de benchmark com relação aí aos reguladores mundiais, né, incluindo nós aqui do Brasil, a gente se posiciona aí, e é um mérito muito importante, muito gratificante, aí, muito legal de ver que o nosso Banco Central ele está na vanguarda incentivando essa abertura de mercado aqui no nosso país, tá? Quando a gente olha as features aí, né, em relação ao que está acontecendo no mundo, nós podemos considerar aí que o Brasil está se posicionando como um dos melhores players em relação ao Open Banking no nível mundial, e mesmo na última raia, quando a gente fala de score de crédito, apesar de não ter o tiquezinho aí, a gente não tem dúvida que todas as instituições financeiras estarão influenciando os seus modelos de crédito baseados aí no Open Banking. Eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre isso. Tá? Bom, nada disso seria possível se a gente não tivesse aí no contexto das APIs, né, que são aqueles programinhas que plugam uma coisa na outra, uma instituição na outra, um sistema no outro, um canal no outro. Pegando aí, olhando até um pouquinho o benchmark aqui de uma grande referência Open Banking no mundo, que é a Inglaterra, né, a gente vê um número bem expressivo de chamadas de APIs por mês, aí mais de 400 milhões, né, de chamadas, ou seja, é realmente uma tendência que já está se consolidando, né, um crescimento de mais de 200 vezes aí, falando aí de um prazo de 2 anos aí nessa amostra que a gente pegou. E aí, para que está sendo usado lá na Europa, né, toda essa estrutura aí de APIs e Open Banking? É uma realidade muito diferente, né, obviamente, mas o uso é bem interessante, né, gestão financeira como primeiro lugar, e dali para baixo a gente vê como que é esse comportamento de uso aí entre as instituições ali na Inglaterra, né. No Brasil, não tenho dúvida que a gente deve passar por essa questão da gestão financeira, mas o grande goal que eu poderia já adiantar para vocês aqui é realmente a inclusão financeira da população, da sociedade como um todo, do nosso Brasil, no mercado financeiro, principalmente nesse momento aí que a gente está passando há 1 ano e meio aí, de pandemia, de restrição, de necessidade de crédito, necessidade de manter os negócios funcionando com todas essas dificuldades que todos já sabem. E a gente acaba viabilizando tudo isso pela tecnologia, obviamente. A gente não teria como estar discutindo todo esse assunto aqui se a tecnologia não viabilizasse todas essas possibilidades. Então, falando aqui de baixo para cima, né, nós, no caso do Banco Original, que já nasceu orientado a serviço, né, então todos os nossos sistemas legados, todos os nossos produtos e serviços, né, que estão aí nos nossos sistemas, expõem microserviços e serviços aí numa camada para ser utilizada, para que as APIs consigam ler esses serviços aí, para que a gente consiga efetivamente se comunicar e fazer as conexões necessárias aí com clientes, terceiros e o próprio regulador. Então, essa arquitetura aqui, né,
rudimentar que eu estou colocando nesse slide aqui é primordial para que as coisas realmente funcionem no Open Banking, e eu acho que o Brasil está na vanguarda nesse sentido, nessa evolução tecnológica para viabilizar tudo isso. Como eu disse, o banco original ele já nasceu dessa forma, né, o que nos traz aí grandes vantagens em relação à agilidade e a tempestividade na entrega dessas possibilidades, desses serviços. Tá? Vindo agora aqui para o Brasil, tá? Nós enxergamos aqui duas grandes dimensões, né, que são os novos negócios, obviamente, que surgirão a partir do Open Banking, e novos canais de intermediação, né, apesar da gente já estar falando disso, a gente já está com vários players conectados aqui nas nossas APIs, mas a gente vê uma grande oportunidade de expandir e maximizar ainda mais todas essas parcerias. E, obviamente, a gente vai estar melhorando a experiência do cliente, né? Quando a gente fala de produtos e serviços bancários, a gente vê que o que ganha o jogo é realmente a experiência, é o que faz com que o cliente se sinta acolhido, a facilidade, a simplicidade e principalmente que ele confie naquela oferta que ele está recebendo. E a partir da experiência a gente vê uma série de outras consequências aí, que é a eficiência, a própria competição, as plataformas aí abertas de inovação, né, principalmente aí mesmo entre os concorrentes, né, não tem problema nenhum, a gente conversa muito com todos os players do mercado, numa discussão de ganha-ganha efetiva mesmo. Tá? E, obviamente, como eu disse no início, os impactos na indústria aqui do Brasil têm muito a ver aí não só com a concorrência, mas com a inclusão financeira da população, e eu acho que tem um destaque especial aí, que a gente já está vivendo há 2 anos, e que agora com o Open Banking ficará muito mais forte e muito mais fácil de fazer, que é a inclusão de novos setores no mundo financeiro. Né? Antes do Open Banking, nós já temos feito essas parcerias com parceiros financeiros e não financeiros, né? na conexão e na oferta de produtos e serviços financeiros, mas via contratos e acordos bilaterais. O Open Banking vem e facilita muito essa história, e isso já vai acontecer logo na fase 3, que é no final de agosto, aí, início de setembro. Qual que é o nosso posicionamento, então, depois que a gente deu uma percorrida no mundo aí, analisando um pouquinho o Brasil? Esse aqui é o roadmap, colocado aí pelo Banco Central das entregas, né? Nós estamos aí, agora saímos da fase 1, que foi no início do ano, indo para a fase 2, e logo na sequência 3, e depois, no final do ano, a 4, aí, que é um pouco parecida com a 2, aí, com mais produtos e serviços. Nosso posicionamento em relação a esse roadmap é de participar, mesmo de forma voluntária, nós não somos obrigados a participar de todas as etapas, mas a gente fez questão, o Banco Original fez questão de formalizar junto ao Banco Central que nós vamos participar de forma voluntária de todas as fases, de todo ecossistemas, a gente quer enviar os dados, a gente quer receber os dados, a gente quer participar, aumentar, maximizar a iniciação de pagamentos que a gente já faz para o mercado e a iniciação de oferta de crédito que a gente já faz para o mercado também. A gente quer aproveitar todo esse benefício que o Open Banking vem trazer para a sociedade em geral. Por que isso, pessoal? Como eu disse, a gente já nasceu Open Banking. Toda a nossa plataforma é orientada a serviço e ela é calcada em APIs. Nós já temos mais de 40 parceiros aí utilizando as nossas APIs, inclusive concorrentes, não tem problema nenhum, tá? Nós estamos aqui para atender todas as necessidades do mercado, todos sabemos que o cliente é soberano, que dificilmente o cliente será exclusivo de uma única instituição, o cliente ele vai buscar um produto que melhor o atenda do ponto de vista de experiência e eficiência
e rentabilidade onde ele achar melhor. Pode ser no banco original, pode ser no concorrente 1, no concorrente 2, concorrente 3, não tem problema nenhum. Nós estamos aqui para atender todos os mercados. E o grande case aí, o nosso primeiro case aí de Open Banking, aí há mais de 2 anos que a gente já fez esse projeto aqui, foi se conectar com o nosso irmão aqui, que é a PicPay, né? Nosso co-irmão aqui, que é a PicPay, faz parte do mesmo grupo. PicPay aí com grande destaque em meio de pagamento, mais de 50 milhões de clientes, e toda a oferta de crédito pessoal e o próprio cartão de crédito da PicPay, ele é suportado pelo banco original, e toda a troca e toda a conexão é feita pelas APIs, que eu já vou mostrar aqui para vocês. Nós temos aqui uma série de APIs, né, já disponíveis. Isso está no nosso site, disponível para ser utilizado aí para a gente conseguir fazer mais parcerias aí. Ok? Qual que é o nosso foco em 2021 em relação ao Open Banking no Brasil? Tá? Nós estamos realmente muito preocupados com a inclusão financeira da população em geral, não só das pessoas físicas, mas também do empreendedor individual, passando pelas empresas também, de consórcios, e nesse sentido, a gente está bem focado na concessão de crédito. Esse é o nosso principal objetivo nesse ano. Na sequência, a simplificação da experiência. Toda a nossa operação é calcada em canal digital, no caso da pessoa física, do varejo, pessoa física, e o empreendedor individual diretamente no app. No nosso segmento empresas e atacado é no Internet Banking, pela característica dos business. Logo na sequência aqui, nós estamos muito atentos aqui e refinando, sofisticando todo o nosso processo de inteligência de mercado, que já foi muito bem atendido pelo Open Data que aconteceu lá em fevereiro, né? Então, nós já estamos acessando as APIs de todo o mercado financeiro. A gente já tem buscado, como nós também disponibilizamos as nossas informações via APIs institucionais para o mercado, nós estamos acessando, a gente está olhando isso, a gente está olhando onde tem oportunidade, onde a gente pode atender melhor o nosso cliente, e não cliente, inclusive, por meio dessas APIs aí, lá que foram lançadas aí fomentadas pelo Banco Central aí em fevereiro, né? E a gente está montando realmente uma estratégia muito robusta de inteligência de mercado aqui. Logo na sequência, até porque a gente já faz isso com vários players, nós vamos pensar aqui numa expansão muito forte na parte de iniciação de transação de pagamento, né? E encaminhamento de propostas de crédito, como eu já falei aqui agora há pouco. Como que a gente se organizou para isso, pessoal? A gente se organizou, como a gente tem uma data aqui, 15 de julho, né, que é a primeira entrega, a grande entrega em termos de compartilhamento de dados, de utilização dessas informações, né, entre as instituições e com os nossos clientes, né. A gente se dividiu aqui em 3 frentes de atuação, né, que se resumindo aí, podemos falar em 2, que é uma parte aqui do regulatório, efetivamente. Então, um grande investimento em infraestrutura, a gente está fazendo aqui, como contratação de nuvem, para que suporte essa enxurrada de dados que a gente vai receber e enviar do mercado via Open Banking, né? Realmente estamos trabalhando com nuvem para ganhar essa agilidade, para que a gente tenha a tempestividade necessária e exigida pelo regulador na troca dessas informações. Então, é uma grande evolução tecnológica que a gente já tem feito aí nos últimos anos e que a gente vai começar a colher os frutos agora com a utilização plena do Open Banking. E a parte de negócios, que é o uso e principalmente a comunicação o uso dessas informações, né, em benefício do cliente, né, e a comunicação sobre todas as vantagens aí que o cliente tem a partir do Open Banking. Temos algumas preocupações, sim, né, com o programa
como um todo, estamos participando de todos os GTs, de todas as associações, FEBRABAN, ABEX, a BBC, né? A gente acha que alguns pontos podem trazer alguma ameaça, como o item 1 principalmente, ao programa, dependendo de como será o custo e mesmo sobre a rubrica de ressarcimento de despesa. A gente entende que é justo ter alguma cobrança, mas isso não pode inviabilizar o programa, né? A gente ainda está discutindo, né? Quando a gente fala quando a gente fala de experiência do cliente, do usuário, a gente está ainda discutindo bastante a questão aí da gestão do consentimento, estamos discutindo bastante as questões de fraude, a gente está bem tranquilo em relação a isso, mas as discussões continuam acontecendo no GTs. Essa questão do SLA, do tempo de retorno das informações, 5 minutos para cadastro e 1 hora das outras informações transacionais do cliente, é uma preocupação que a gente tem aqui, a gente está pensando em alternativas para mitigar o impacto disso na experiência do cliente, e principalmente a comunicação com o público em geral. Sobre a comunicação, nós fizemos uma pesquisa interna aqui com os nossos clientes, e a gente já até falou com o Banco Central sobre isso. A população em geral, e aqui eu estou dizendo 73%, não sabem o que é Open Banking. Então, a gente precisa efetivamente olhar para isso, nós, como player de um sistema, de um ecossistema, né, que vai utilizar todo o Open Banking aí, a gente precisa olhar isso como uma preocupação, né, e como uma oportunidade aí de efetivamente esclarecer a população sobre isso, né, que isso é realmente bom. Ninguém vai usar os dados, vai pedir o consentimento do cliente e vai utilizar os dados para outro fim, senão aquele que o cliente autorizou. Isso é monitorado pelo regulador, as instituições financeiras são sérias no nosso país, né? Então não tem como esses dados serem utilizados de outra forma. E se o cliente não sabe, se as pessoas não sabem o que é Open Banking, obviamente elas não pretendem compartilhar seus dados. Aí mais da metade aí, né, diz que ou não sabe, não tem certeza se vai compartilhar, ou já afirma que não vai compartilhar os dados. Então existe um desafio muito importante em relação à comunicação sobre o Open Banking, né? E aí, pensando nisso, como o site openbanking.com.br é de domínio do banco original, nós estamos falando bastante de Open Banking, esclarecendo bastante, falando com os clientes, esclarecendo bastante as dúvidas sobre isso, colocando bastante informação no site, colocamos aí, essa aqui é um exemplo, é um beta tester, tá, pessoal? Não liguem aí para os valores aí, não são dados fictícios, mas a gente colocou o acesso ao site no nosso app, a gente tem um plano importante de comunicação, um roadmap robusto e agressivo de comunicação para ajudar para ajudar esse projeto, né, e ser entendido pela nossa população em geral, tá? Que é composto aqui por 4 fases aí. Maio a gente já começou, desde abril a gente já está falando sobre isso, né? Desculpa, desde o início do ano a gente já tem falado sobre isso de forma mais contundente com os clientes, até porque a gente já tem esse site desde que a gente nasceu lá em 2016, a gente já tinha essa visão, a gente já tem esse site incentivando todos a compartilharem, a utilizarem e fazerem as conexões necessárias, e a gente tem esse roadmap acontecendo aqui até dezembro, pelo menos, inclusive com a masthead no YouTube no dia 15 de julho, que é o lançamento da fase 2 aí do Open Banking. Quais são aí, pessoal, as nossas 5 dimensões estratégicas para atingir com sucesso o nosso cliente e também monetizar e rentabilizar a nossa operação? Temos a primeira dimensão aqui, que é a confiança. Eu já vou falar um pouquinho sobre cada um desses itens, o público-alvo, produtos e serviços e as estratégias aqui de ataque e defesa.
Vamos começar aqui pela confiança, né? A confiança, ela tem duas partes, obviamente. Como eu disse aqui, o cliente ele precisa estar muito tranquilo que o que ele autorizou será utilizado somente para quem ele autorizou e para aquele motivo, né? E para o banco, para nós também. Então, nós vamos ser muito criteriosos com a informação que a gente estiver recebendo do mercado, porque nós vamos utilizar bastante essa informação do nosso motor de inteligência original que a gente está criando para entregar aqui logo mais aí no final de junho, inclusive antes do dia 15 de julho, tá? O nosso público-alvo aqui é praticamente todos os mercados, então eu estou falando de quem quer abrir conta com o banco original, seja pessoa física ou pessoa jurídica, grande empresa, pequena empresa, empreendedor individual, de todas as faixas de renda, varejo, renda média, affluent e assim por diante, né? Quem não quer abrir conta com a gente também não tem problema nenhum, são os não correntistas aí que a gente já atende, né? No nosso case da PicPay, nos outros 50 parceiros que a gente já tem no nosso processo aí de conexão via APIs, via Open Banking, né? E das Fintechs, inclusive, né? E aí, como nós já somos hub aí de vários serviços, nós queremos ser o hub dos hubs também. Nós queremos continuar atendendo as Fintechs e demais players aí nesse desafio. Produtos e serviços. Aqui nós estamos pensando em toda a nossa cadeia de produtos e serviços. A gente deve influenciar com o Open Banking todo o nosso portfólio, né? E essa observação é interessante, né? Começa em 15 de julho, não vai dar tempo da gente maturar modelo estatístico, a gente sabe que precisa de um tempo para que isso aconteça. Nós vamos ser bem agressivos, a gente vai utilizar a informação do cliente, do prospect, da fintech, do cliente da fintech, do não correntista, para fazer a melhor oferta para ele. E aí entra aqui, efetivamente, a nossa estratégia de ataque, né? E com certeza nós vamos aqui, principalmente na parte de crédito, considerar a melhor taxa em relação ao mercado, mais prazo e mais limite de crédito para o cliente, além de outros benefícios aqui, caso ele tope aí, autorize a utilização das informações. Da mesma forma que a gente vai atacar, com certeza nós seremos atacados, e para isso a gente precisa ter uma estratégia de defesa adequada, né? E a gente está bem preparado para isso. Assim que a gente perceber que um cliente ele consentiu que outra instituição está buscando informações dele aqui no banco original, a gente vai falar com o cliente e a gente vai entender o que está acontecendo, e via canal humano, via canal digital. Ok? Aqui é um exemplo para tangibilizar um pouquinho o que eu estou falando aqui, né? A gente pode, do ponto de vista de concessão de crédito para um cliente que já está dentro de casa, ou para um prospect que está querendo abrir conta, buscaríamos aqui a autorização deles já no instante zero, né? Vamos para o Open Banking, vamos buscar as informações e vamos fazer a oferta no mesmo canal. Isso serve para concessão de crédito ou para abertura de conta para uma pessoa que ainda não, ou uma empresa que ainda não abriu conta com a gente. E o mais legal, que como a gente está já Open Banking há vários anos, nós vamos oferecer esse serviço, obviamente que dependendo do serviço, essa instituição, ela precisa ser um correspondente bancário, né? Mas a gente está totalmente apto para prestar esse serviço de acesso, de consentimento e acesso aos dados do Open Banking para os demais players e parceiros que estiverem interessados nesse assunto, né, utilizando as credenciais do banco original. Tá? Aqui é uma matriz bem fictícia, mas é uma matriz que os nossos cientistas de dados aqui, engenheiros de dados, já estão trabalhando, é onde a gente quer ser muito agressivo em termos de benefício para os clientes e o público em geral, de acordo com uma clusterização, nível de renda, a gente classifica essa turma baseada nas informações do Open Banking, e nós vamos ser agressivos sim em limite de crédito, a gente pode gerar anuidade
zerar a anuidade de cartão, tarifas, podemos dar cashback, dar o melhor programa de cashback e assim por diante. E aqui uma coisa interessante, falando um pouquinho da política de confiança, como eu disse para vocês, tanto para o cliente quanto para o banco, né? Nós estamos aqui realmente ranqueando as instituições do país, né? De onde nós podemos obter as informações, né, via Open Banking. Estamos ranqueando em 4 níveis aqui, diamante, ouro, prata e bronze, e de acordo com cada uma dessas graduações aqui, nós vamos adotar uma política e vamos usar a informação da melhor forma possível para que o cliente seja bem atendido. Vou dar um exemplo aqui, vou pular essa tabela. Vou dar um exemplo aqui do cenário diamante. Se o cliente autorizou a obtenção de dados de bancos, de instituições que a gente classificou como diamante, no momento aqui, que é logo após aqui ao pedido do consentimento, né? E se vocês notarem aqui, eu estou na terceira tela praticamente do onboarding aqui da abertura de conta. Eu já vou pedir aqui o consentimento do cliente, né, para acessar os dados do Open Banking. Se for diamante, naquela classificação que eu expliquei agora há pouco, a gente pode simplesmente simplificar aí o processo de abertura de conta desse cliente em praticamente mais de 50%. O que vai acontecer aqui é que essa redução na jornada, ela é substituída aqui em parte pelo um fluxo de consentimento, né, que é um processo que será comum a todas as instituições. Ok? Um outro exemplo aqui, se for cenário prata, talvez eu não considere todas as informações para simplificar aí de forma tão agressiva como eu simplifiquei naquele grupo diamante, né? Talvez eu faça aqui eu tenha dúvidas, eu tire algumas etapas e outras eu posso comparar com as informações que eu recebi do mercado, se eu for uma instituição daquele grupo prata. Ou seja, pessoal, a gente está aqui realmente trabalhando muito nosso machine learning, nossa inteligência artificial, para que nós tenhamos efetivamente a possibilidade de melhorar a experiência do cliente, no caso aqui da jornada de abertura de conta. E esse é um dos exemplos, ok? E aqui, só dando um pouquinho mais de zoom no termo de consentimento, né? Quando a gente for buscar aí a informação no mercado, né? Esse é um processo que será comum a todas as instituições, né? Começa aqui no nosso ambiente, ele vai lá para fora, né? Vai sai do ambiente do banco, vai para o banco, para a instituição que o cliente autorizou, o cliente se loga nessa instituição, né? E depois a operação volta para nós, a informação volta para nós. Esse aqui é o detalhe das telas, inclusive já alinhado aí com os grupos de trabalho, né? E no caso aqui da volta, né? Da volta, então aquele primeiro fluxo, ele está muito relacionado com o ataque, né? E aqui esse fluxo de consentimento está relacionado com a defesa, né? Então, quando a gente recebe essa solicitação, né, de liberação dos dados, vamos liberar os dados, esse é o princípio da reciprocidade. Se eu tenho acesso aos dados do mercado, eu também tenho que soltar os dados desse cliente que estão no banco original para o mercado. Afinal de contas, o dado é do cliente, não é do banco, é dele, né? Então, isso vai acontecer normalmente aqui nos nossos... Isso aqui já é tela que vai rodar já, tá, pessoal? Isso aqui já está quase pronto, né? E, obviamente, como uma das estratégias de defesa, nós vamos aqui entender com o cliente o que está acontecendo, o que a gente eventualmente falhou, o que a gente precisa fazer para que ele consuma esse produto e esse serviço aqui no banco original mesmo, mas se ele quiser, ele pode consumir no mercado sem problema nenhum. Ok? Então, aqui é mais um pouquinho do detalhe da gestão de consentimento, é onde a gente vê que onde mora um dos grandes desafios do projeto como um todo. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro o nosso posicionamento aqui, posicionamento do banco original. Realmente a gente está muito animado com esse movimento todo do mercado, e a gente realmente quer que todo esse processo ele volte
em benefícios para a população, como eu disse, não só a pessoa física, mas também para o empreendedor individual, para as empresas em geral, para que a gente consiga democratizar os serviços, produtos e serviços financeiros em todo esse nosso país aí que é o Brasil. Muito obrigado. Vamos lá, vamos aproveitar aí um pouco esse intervalo, relaxar um pouquinho. Continue acompanhando aqui, o evento não acabou. Tem muita coisa ainda muito legal aí pela frente, mas eu vim trazer um recadinho. Lembrar para você não se esquecer de acessar lá, de se inscrever no Simpla, fazer o seu cadastro. Isso é importante para você receber todas as novidades e conteúdos exclusivos aí para as pessoas cadastradas no Simpla. Aproveitem aí esse intervalo, compartilhem nas redes também usando a hashtag Open Banking Week e aproveite todo esse conteúdo. Muito obrigado! Banco Original é 100% digital. Você faz tudo assim, ó. Abre conta pelo celular, investe, pega empréstimo. Quando usa o cartão de crédito, ganha dinheiro de volta em cashback e assim, ó. Nem precisa acumular para usar. Você tem conta PF, PJ no mesmo aplicativo e contrata a maquininha desse jeito. E ainda faz um Pix assim, ó. Baixe o aplicativo e abra sua conta. Instantâneo e digital. Banco Original. What's your next step? We know how difficult it is to have an idea, to plan it, and to make it work. Especially in the speed in which the world's changing. But hey, nobody said it would be easy to impact the world. We're Tail, a communication consultancy that drives the financial and technology markets to walk together into understanding the real value of communication as a business strategy, a combination of creative and technical humans. We exist to share knowledge and tell stories. So let's take the next step together. Pause and hit us up. At Temenos, we are passionate about helping banks succeed in the digital era. Varo recently made history by becoming the first fintech to be a fully digital national bank. Part of why we chose Temenos is because it's a cloud-based platform. We are at the forefront of cloud and AI technology. We help banks transform faster and create personal customer experiences. Together, we are making banking better. Business Performance é gerar valor para pessoas e para negócios. É saber que dinheiro nunca dorme e que um cliente precisa ser conquistado e encantado dia após dia. É lembrar de acelerar com o pé embaixo e ter coragem de assumir riscos para fazer aquilo que ninguém faz. É gerar as respostas antes mesmo das perguntas. É entender que resultado depende de inúmeras variáveis e nenhuma delas, meus amigos, é a sorte. Prazer, somos a Mutante. Join the Revolution.
cibernéticas estão tirando o sono da sua empresa? Não se preocupe, venha conhecer a RTM Cybersecurity. Com monitoramento e suporte especializado 24/7 e expertise no mercado financeiro, ofertamos Firewall como serviço, CIEM e gestão de ambiente. E ainda podemos ajudá-los a ficar compliance com a resolução 4893 do Bacen. Estão interessados? Entre em contato conosco. This is a journey. Uma escolha pode levar a sua empresa mais longe. Com a Clave, você pode participar do Open Banking de forma segura,
rápida e escalável através de uma única API. Aumente a retenção, diminua a inadimplência e tenha mais usuários satisfeitos. Conexões com bancos, corretoras e gig economy, já disponível para você. Entre em contato através do link clave.ai/obw. O que você faria se conhecesse detalhadamente as finanças dos seus usuários? Vai demorar para listar tudo, né? Sabe o que não demora? Se plugar na Plug. Acesse um novo universo de dados, inteligência e possibilidades incríveis. Uma única API que te entrega inteligência e os dados financeiros dos seus usuários, com agilidade, segurança e transparência. Open Finance de verdade para inovadores de verdade é com a Plug. Plug aí! Com o Cyberbank Core, você pode definir novos produtos e serviços baseados em uma poderosa combinação de serviços atômicos pré-construídos com definições prontas para usar. E para os bancos que querem criar um ecossistema digital e construir uma experiência excepcional para seus clientes, oferecemos o Cyberbank Digital. O Framework CX ajuda você a construir uma experiência responsiva em aplicativos móveis e entregar um banco conversacional. Você está pronto para se diferenciar com o Cyberbank? É hora de conversar com a Technisys. Open Banking as a Service TechBan. Nossa experiência em conectar mais de 150 instituições vai acelerar a entrada da sua empresa no ecossistema Open Banking. A plataforma Open Banking as a Service TechBan foi desenvolvida para reduzir a complexidade de implantação, os custos e o tempo de execução. Uma solução completa, segura e a única já em operação no Brasil. A TechBan faz acontecer. Já parou para pensar em como o mundo mudou na última década e principalmente no último ano? Tudo evoluiu. Mas e agora? Quais são os desafios do futuro? Ah, o futuro! É Open! APIX 2021. Open your mind. Transform your business. A integração com múltiplos sistemas legados é um fator-chave na implantação de uma solução de Open Banking. Isso porque ela garante que os dados e serviços sejam acessados de forma correta. Os desafios são muitos. Diferentes arquiteturas dos sistemas legados, tempo de resposta para evitar gargalos na operação, segurança e proteção de dados para mitigar riscos de fraudes. Portanto, para superá-los é fundamental combinar expertise tecnológica e conhecimento do negócio. O tempo de inovar chegou. Conheça o Opus Open Banking.
Meu nome é Stefano Vinten e eu vou discutir um pouco hoje sobre educação financeira e Open Banking. Como esses dois temas se relacionam, nós vamos falar bastante também sobre inclusão financeira, pois é uma peça fundamental para combinar essa temática. E principal objetivo nosso é mostrar como que a educação financeira viabiliza o Open Banking e, ao mesmo tempo, o Open Banking vai promover educação e inclusão financeira dos consumidores. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer muito por estar participando dessa jornada do Open Week em Brasil. É um evento bastante importante para a temática de Open Banking, para que possamos aprofundar, entender melhor, discutir, trocar experiências e informações sobre um tema tão relevante e tão transformador. Gostaria também muito de agradecer a participação de todos e por estar aqui com vocês. Brevemente, eu sou gerente de tecnologia, fazendo uma breve apresentação. Eu sou gerente de tecnologia no BDMG. O BDMG é um banco de desenvolvimento aqui no estado de Minas Gerais. Nosso foco é promover o fomento por meio de crédito para micro, pequenas, médias e grandes empresas, por meio de capital de giro, financiamento de longo prazo. Então, nosso foco fundamentalmente é de crédito para pessoas jurídicas. A carteira de micro e pequenas empresas, que é uma que vai ser fortemente, possivelmente impactada pelo Open Banking, é uma carteira bastante importante para nós, pois cumpre um papel social, de empregabilidade, muito relevante no país, né? Eu tenho mais ou menos 15 anos de experiência na área de banking, sou especializado nos temas de digital banking, FinTechs, agora mais recentemente em Open Banking, crédito e mercado de capitais. Sou gestor de fundos Ambima, com a certificação CGA, possui uma certificação como prática Agile pelo PMI-SCP. Bom, começando a nossa discussão, o primeiro elemento que a gente deve considerar é que o Open Banking ele compõe um sistema financeiro de futuro. O Open Banking é um elemento, é uma peça, é uma chave fundamental para que viabilizemos uma nova forma de pensar o sistema financeiro no Brasil e no mundo. Nosso foco aqui vai ser falar um pouco mais sobre Open Banking no Brasil, mas grande parte do que eu estou dizendo pode ser extrapolado para outros contextos. Esse movimento Open Banking especificamente no Brasil, ele faz parte de um contexto maior, que é o BC hashtag OBC++. O que é essa iniciativa? É uma iniciativa de inovação promovida pelo Banco Central, inovação regulatória, inovação dos instrumentos, dos atores do sistema financeiro, que tem eixos fundamentais que se comunicam, que estão intercalados. Open Banking é um desses elementos, que vai ser o compartilhamento padronizado de dados, informações, serviços entre as instituições financeiras. O modelo de pagamentos instantâneos, a gente vai falar um pouco sobre o Pix e a importância dele, como ele se relaciona grande parte com o modelo de Open Banking. E, basicamente, a viabilização do surgimento de FinTechs, startups na área de tecnologia financeira que promovem e estão promovendo uma completa transformação do ambiente competitivo no Brasil. O Banco Central, por meio de novos modelos regulatórios, por novas figuras, viabilizou e tem viabilizado cada vez mais a expansão das fintechs no Brasil. Esses três elementos, eles estão conectados, né? Tal razão, a própria figura nos mostra, o Open Banking não é uma peça desconectada desse contexto. Todos os três juntos visam dar mais interoperabilidade para o sistema financeiro, visam promover as trocas de informações, de dados e transações de forma instantânea, para construir a lógica de um sistema aberto. Quando a gente está falando e pensando num sistema financeiro de futuro, essencialmente nossa discussão está centrada, calcada na lógica de um sistema aberto, com diversos players, trocando informações de forma instantânea e o consumidor tendo cada vez mais condições de conhecer, escolher e optar por soluções financeiras adequadas para a sua necessidade. E quando a gente fala disso, naturalmente todos já viram, e ao longo dessa semana nós estamos discutindo o Open Banking, suas características, suas diversas fases, mas um elemento talvez bastante interessante que sintetiza, que está nessa figura no slide, do modelo de um sistema financeiro de futuro, é a transição de um modelo no qual, um modelo tradicional, que os bancos tinham
uma centralidade da relação com seus clientes. O banco tinha suas aplicações, seus sistemas proprietários, e o cliente se relacionava com esse banco por meio desse sistema centralizado de propriedade dos bancos, que se comunicava por meio de APIs internas, para um modelo, para transformação, para um modelo mais ampliado, no qual o banco continua se comunicando com seus sistemas proprietários, o cliente continua se relacionando com esses sistemas proprietários, mas ele passa a se conectar, ele passa a comunicar-se com terceiros, outros atores, instituições financeiras ou não instituições financeiras, por meio de APIs padronizadas e públicas, de tal forma que o relacionamento dos consumidores, dos clientes com os bancos, não fica mais centralizado na figura do banco. A gente tem diversos atores, diversos players desse ecossistema aberto, que vão permitir troca de informações e prestações de serviços financeiros de melhor qualidade, ou novos serviços até então não possíveis, ou não viáveis, não identificados até então no mercado. E por que nós falamos de educação financeira e a inclusão dos consumidores? Porque a educação financeira ela é central por si só como um tema para o desenvolvimento econômico de qualquer nação. Quando nós olhamos para a Agenda 2030, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, 3, talvez, aqui, tem uma relação, do nosso ponto de vista, mais direta com a temática de educação e inclusão financeira. Por meio da educação financeira, do empoderamento de conhecimento, do empoderamento sobre produtos financeiros e todo o processo de como funciona o sistema financeiro, nós podemos promover a erradicação da pobreza. Por quê? Porque as pessoas começam a ter acesso a crédito, informação de crédito. Nós devemos lembrar que o sistema financeiro é como se fosse o oxigênio de um complexo organismo chamado capitalismo. Dentro do nosso contexto atual, o sistema financeiro ele é fundamental para viabilizar, alavancar e promover crescimento. E também por meio de uma educação financeira, desse empoderamento, dessa autonomia de escolhas, de produtos, de comparação, de informações, de gestão sobre os próprios gastos, nós conseguimos gerar mais trabalho decente, promover crescimento econômico, tendo como alvo, como foco a redução das desigualdades. Então veja, o Open Banking, ele não se relaciona só como uma modernização técnica, tecnológica e negocial. O Open Banking ele se relaciona e pode promover uma efetiva redução das desigualdades quando aumenta a competitividade entre as instituições financeiras, reduz a concentração e empodera, dá força ao consumidor para que ele possa conhecer mais, aprofundar-se mais sobre produtos financeiros, como eles funcionam. E quando nós começamos a olhar um pouco para isso, focando o olhar sobre o Brasil, nós vemos que há uma crescente redução do número de desbancarizados no país. No ano passado, nós tivemos uma redução na casa de 73%, segundo uma pesquisa que foi realizada no final do ano de 2020, que mostrou muito que os programas emergenciais do governo, como o auxílio emergencial que promoveu a criação de contas por meio da Caixa Econômica Federal, trouxe para dentro do contexto, trouxe para dentro de campo atores que até então eram completamente desconhecidos e tinham quase ou nenhum acesso às instituições financeiras. Essas pessoas, muitas delas, sequer tinham documentos, informações, então o movimento de acesso financeiro que foi promovido por meio do auxílio emergencial e também um contexto, né, de Covid, distanciamento, permitiu o aumento e fomentou o aumento do comércio eletrônico, maior familiaridade, de modo geral, de todas as pessoas com as ferramentas tecnológicas e construiu e começou um forte movimento de inclusão financeira bastante relevante no país. Mas, a despeito disso, nós ainda temos um volume muito elevado de pessoas que estão fora, a parte de todo o modelo financeiro. Segundo dados do Valor Econômico de abril desse ano, de 2021,
cerca de 34 milhões de pessoas ainda são desbancarizadas. Então, nós temos uma massa enorme de pessoas no país que não têm acesso ao sistema financeiro. E, além disso, nós temos que pensar a inclusão financeira enquanto um contexto mais amplo, que envolve minimamente esses 3 pilares que aqui se apresentam. Inclusão financeira não é apenas ter acesso, ter uma conta digital em determinado banco. Esse é o primeiro passo da inclusão financeira. A inclusão financeira necessariamente envolve acesso, é a porta de entrada, é a premissa fundamental para viabilizar a inclusão, mas uso, recorrência, frequência de uso de produtos financeiros, de produtos de crédito, produtos de investimento e um uso de qualidade, um conhecimento. E aí começa uma conexão forte com a temática de educação financeira, do consumidor escolhendo os produtos de investimento adequados ao seu perfil, o consumidor escolhendo produtos de crédito, linhas que estão aderentes, adequadas ao seu contexto, sabendo quando deve utilizar, em que momento solicitar o crédito, como gerir suas finanças. Então, a inclusão financeira, ela pressupõe, muito mais do que a criação de uma conta, o primeiro contato, o acesso, ela pressupõe acesso, cada vez mais uso frequente, que vai gerando qualidade, conhecimento sobre os produtos e sobre o contexto, esse ecossistema, essa rede de produtos financeiros, que, de modo geral, no Brasil e como em todo mundo, nós vemos um baixo conhecimento da população sobre produtos financeiros e o sistema financeiro como um todo. Esses temas, eles se relacionam muito com o Open Banking, porque grande parte dos modelos, das propostas de negócio, nós vamos discutir brevemente um pouco nessa apresentação, exemplos disso, se viabilizarão, serão possíveis somente se ou por meio de uma inclusão financeira, por meio da educação, por meio da conscientização da população, dos consumidores, pessoa física, dos clientes, pessoa jurídica. Por quê? O Open Banking, ele promove a inclusão financeira. Quando nós começamos a trocar dados, trocar informações, integrar serviços via API padronizadas, permitir que o consumidor comece agora a comparar serviços, porque é possível criar um software que compara preços de diferentes instituições financeiras, de diferentes produtos. Nós trazemos conhecimento, nós educamos financeiramente o consumidor. E isso inclui, isso faz com que ele tenha acesso, ele use com mais frequência e use com qualidade, que é um dos pilares, um dos eixos fundamentais daqueles 3 pilares que falamos. Mas o que é interessante, da mesma medida em que o Open Banking gera inclusão financeira, a inclusão financeira fomenta o Open Banking. Existe uma relação de comunicação entre esses 2 temas. Por quê? Se nós não promovermos uma inclusão financeira forte dos consumidores, que envolve uma entrada, ponto de partida essencial, uma entrada dentro do sistema financeiro e uma entrada com qualidade, com conhecimento, com formação, nós não alavancamos, nós não aceleramos as oportunidades que o Open Banking traz. Quais seriam essas oportunidades? Eu destaquei aqui 4, nós poderíamos destacar ainda mais, mas de modo geral, ou fazendo uma breve síntese, o Open Banking, ele promove a inclusão financeira na medida em que ele aprimora, melhora e cria score dos consumidores. Cada vez mais nós vamos ter modelos de score de crédito padronizados ou compartilhados que vão permitir que o consumidor comece a acessar os produtos, até questione, conheça um pouco mais sobre esses conceitos e viabilize entrada, solicitação de produtos financeiros, produtos mais aderentes, mais alinhados. Se a gente estiver pensando um pouco, por exemplo, seguindo o desenho das fases do Open Banking no Brasil, pensando um pouco na fase 4, que ainda está em bastante incipiente construção por todo o mercado, quando nós falamos, por exemplo, de produtos de investimento, produtos de câmbio, pensem o potencial forte, por exemplo, de criar um modelo de suitability mais aderente, mais adequado, compartilhado, que o consumidor tenha mais informações, né, por meio da troca de dados, perfil de investimento nas suas diversas transações.
Outro ponto fundamental e que vai permitir uma inclusão financeira e uma maior capacitação e educação financeira, se a gente estiver olhando, por exemplo, um pouco para o conjunto de dados e horizonte empresarial, é dar instrumentos de gestão empresarial, gestão de fluxo de caixa, gestão de recebíveis, gestão das contas, entradas e saídas para as micro e pequenas empresas e, principalmente, acesso a esse público. As micro e pequenas empresas têm um papel fundamental de geração de emprego e renda no país. Têm um papel crítico para a economia. Sustentam grande parte da economia. O volume de micro e pequenas empresas no país é bastante substancial. Só que, infelizmente, a assimetria de informações, quando nós estamos falando de crédito, de produtos financeiros, é muito grande. As instituições financeiras conhecem pouco essas pequenas empresas, elas têm poucos dados padronizados e estruturados para compartilhar com os bancos. Quando a gente fala de um modelo de Open Banking, isso cada vez mais se viabiliza, fortalece, talvez seja esse público, um dos públicos do horizonte empresarial, que mais vai ser beneficiado e diretamente atendido por meio de novos produtos que o Open Banking vai viabilizar. Outra questão é que também, por meio dos agregadores de conta, por meio das informações mais estruturadas para o consumidor, hábitos de gasto, hábitos de consumo, linhas de crédito que ele utiliza, o gerenciamento financeiro e a educação financeira vão ser viabilizadas. Veja que interessante, e que é um pouco o ponto aqui que nós queremos, né, e gostaríamos de discutir, é que a educação financeira, que tanto nós buscamos e é uma meta muito importante, ela vai se viabilizar num contexto onde o sistema seja aberto, onde a troca de informações seja mais clara e mais padronizada, porque o consumidor vai começar a gerir, a ter informações, a entender, a comparar. É fundamental para que haja um amadurecimento, um modelo de conhecimento mais aprofundado e de uma inclusão financeira mais aderente com aqueles 3 pilares que citamos, que não só viabilize acesso, mas uso frequente e de qualidade, ou seja, com conhecimento. O Open Banking é central para viabilizar esse modelo. Por quê? Vai dar informações para gerenciamento e educação financeira do consumidor. E, além disso, ele pode promover uma transformação fundamental em um extrato muito relevante e significativo da economia. Na economia contemporânea, o conceito de gig economy, né, a uberização, vários prestadores de serviços que prestam serviço para grandes players e atuam, né, como prestadores de serviços autônomos para o iFood, para o Rap, para o Uber, ora prestando serviço para cada um deles. Estas pessoas, elas terão acesso, provavelmente, a microfinanciamentos, eventualmente podemos usar o Open Banking para induzir conhecimento, fomentar, capacitar, educar num sentido mais amplo, todo esse extrato bastante relevante e bastante importante para a economia, principalmente no momento em que estamos. E como que nós podemos caminhar nisso? Porque existem desafios, e não são poucos. Quais são esses desafios? E como que esses desafios podem, em última instância, se transformar em oportunidades? Um pouco o objetivo é tentar aqui numa conversa breve fomentar, eventualmente, insights que possam ajudar um pouco na construção de soluções para esses desafios. Bom, o desafio talvez central está muito relacionado à concordância, ao consentimento do cliente. Nós vamos ver um pouco que o modelo de consentimento previsto dentro do Open Banking pressupõe que toda vez que a gente tiver troca de informações cadastrais, transações de pagamento, o cliente ele precisa consentir com esse processo. Então, se ele está se dirigindo a uma instituição que quer, por exemplo, fazer uma iniciação de pagamento, essa instituição vai ter que solicitar à instituição onde ele detém conta a confirmação do consentimento do cliente para essa transação. E o cliente vai ter que confirmar, dar a concordância dele. E aqui reside talvez um desafio muito crítico. Se nós não conseguirmos educar
orientar, explicar de maneira bastante frequente, intensa, recorrente para o consumidor os benefícios, o que ele ganha, a segurança, né? Traduzir a segurança, os padrões de segurança, os padrões de autenticação, como todo esse modelo do Open Banking, de diretório central, quais são o papel dessas figuras. Se nós não conseguimos comunicar isso para o consumidor, ele ficará relutante, em dúvida, cético e descrente, e eventualmente não vai consentir em diversas operações e diversos modelos de negócios potenciais podem não se viabilizar. Por isso é muito importante nós considerarmos que grande parte do discurso, da grande transformação de negócio que o Open Banking irá promover, somente ou em grande medida, vão se realizar se nós fomentarmos a educação financeira nos consumidores para entender o que é esse Open Banking, que bicho é esse, qual a vantagem o consumidor tem, quais são os riscos, quais são os canais de atendimento, como funciona esse processo. Isto é fundamental. Inclusive, isso por si só pode ser um modelo de negócio. Muitas instituições financeiras, ou eventualmente fintechs, ou talvez principalmente as fintechs, né, considerando muito a agilidade de negócio das fintechs, podem criar modelos de orientação, explicação, como funciona o Open Banking, as vantagens, e isso viabilize um pouco o processo. E comparando alguns movimentos que podem nos ajudar um pouco nisso, nós temos, por exemplo, o Pix. Muito a gente se faz uma comparação do Pix com o Open Banking, mostrando, olha, o Pix é um sucesso, né? O Pix tem números bastante expressivos, conforme dados do Banco Central desse ano agora, de abril de 21, nós temos já temos quase 87 milhões de usuários cadastrados no Pix, 93% dessas pessoas são pessoas físicas, já tivemos um volume de transações na ordem de 321 milhões de reais, um volume absolutamente relevante para poucos meses, né, de operação do Pix. E nós, algumas vezes, concluímos que, dado o sucesso do Pix, dada a agilidade do Pix, o Open Banking terá o mesmo grau de adesão. Esse é um ponto que vale muita reflexão e um certo grau de cautela. Porque o Pix, diferentemente do Open Banking, é uma solução. O Pix é um produto. O Pix resolve um problema concreto por ele mesmo. Eu preciso fazer um pagamento lá no carrinho de cachorro-quente e não tem cartão de crédito, o fornecedor, quem está prestando o serviço também não tem uma maquininha, nós fazemos um Pix. E aquela operação, aquela comercialização se encerra, se realiza. O Open Banking, ele não é um produto. O Open Banking é um elemento, é um meio, é uma peça, é uma engrenagem para alguma outra coisa. Portanto, o Open Banking, ele vai ganhar uma parte desse impulso do Pix? Sim, por quê? Porque o que está acontecendo, quando a gente olha esses volumes de dados do Pix, é uma sinalização clara que existem muitas necessidades e serviços financeiros que ainda não eram prestados, não são prestados para o consumidor e que, quando passarem a ser, vão induzir uma forte demanda e um grande potencial de negócio. Mas o Open Banking, ele precisa estar alicerçado para a solução de alguma dor, de algum problema concreto, porque ele por si só é um meio. E quando a gente fala de meio, de elemento, de engrenagem, a gente pode usar, por exemplo, o cadastro positivo como uma boa metáfora para o Open Banking e até como um ponto de reflexão de ações que a gente deve adotar para que a gente não tenha uma adesão muito demorada, muito diferida no tempo do Open Banking. Veja, o cadastro positivo já tem mais de 9 anos desde a sua implementação. De fato, ele trouxe melhorias. O Banco Central emitiu um relatório bastante recente esse ano sobre os impactos do cadastro positivo e ele trouxe melhorias. Segundo os estudos do Banco Central, houve uma redução de 10,4% dos spreads bancários das linhas de financiamento pessoa física. Houve uma melhora no rating, 41% das pessoas naturais tiveram melhoria no seu rating de crédito, claramente demonstrando como uma solução, como o cadastro positivo, e aí, guardada a metáfora, como o Open Banking eventualmente poderá fazer uma transformação, a troca de dados, como ela é impactante e relevante.
Mas, somente em 2019, quando houve uma mudança fundamental das regras do cadastro positivo, na qual o consumidor passou a dizer que, antes, né, ele tinha que aderir ao cadastro positivo objetivamente, e a partir de 2019 passou a ser um efeito negativo. Ele está no cadastro positivo somente se ele não tiver interesse que ele se retire do cadastro positivo. Essa mudança dessa política de opt-out, ela fez com que o cadastro positivo tivesse uma adesão de 15 vezes mais do que havia até então, e foi o que alavancou e acelerou o cadastro positivo. Isso é um dado importante, porque o modelo do Open Banking é esse modelo inicial do cadastro positivo, que precisa de um consentimento prévio, uma adesão prévia. Não basta dizer que não concordo. É uma concordância expressa do consumidor. Então, se nós não criarmos mecanismos de capacitação, orientação para todos os consumidores, o Open Banking pode, como o cadastro positivo, demorar muito a alavancar. E quando nós olhamos, essa pesquisa foi feita no final do ano passado, em 12 países na Europa, com mais de 3.200 consumidores, e ela mostra dados que vão muito nesse sentido. A adesão do Open Banking na Europa, em 2018, 20% das pessoas estavam dispostas a compartilhar seus dados pelo Open Banking. Em 2020, passados 2 anos, o volume é o mesmo. As pessoas que não estão decididas, antes eram de 23%, agora 25%. E o que chama muito a atenção, em 2018, 58%, em 2020, 55%, ou seja, mais de 50% de toda a população europeia não está disposta a compartilhar seus dados por meio do Open Banking. Então, isso mostra claramente que existe uma necessidade de educação e formação do consumidor, que se informe, que entenda claramente os benefícios do Open Banking, porque senão haverá uma resistência, uma dúvida, um ceticismo forte dos consumidores, que vai fazer com que esse ramp-up seja muito longo e que os grandes potenciais de negócios que são discutidos não se viabilizem. Promover a educação financeira do consumidor passa por um contexto amplo de cidadania financeira, de criar, informar, dar insumos e instrumentos para que o consumidor tenha a condição de gerir sua vida financeira. É necessário criar canais de participação para o consumidor. Então, além dos canais oficiais, as instituições financeiras, as FinTechs vão precisar trabalhar fortemente nisso. Talvez a proteção do consumidor faça sentido a criação de canais de mediação de conflitos, né? Modelos de mediação de conflitos, para que possa o consumidor rediscutir, avaliar questões sobre a gestão do consentimento, por exemplo, promovendo a inclusão financeira. Então, é fundamental a formação, o entendimento do consumidor. Quando nós olhamos os primeiros passos do Open Banking no Brasil, nós vemos números expressivos. 29 milhões da primeira fase de consumos da API em março, 26 milhões de consumos das APIs da fase 1 em abril, mas estes dados são públicos, não demandam consentimento do consumidor, o que mostra claramente, primeiro, por um lado, a forte necessidade e a forte relevância de criar novos produtos, e uma tendência de adesão forte do consumidor brasileiro. Mas todos esses pontos que nós falamos, da necessidade de fomento, educação, se não acontecerem, se não forem feitos de maneira intensa, dificilmente nós vamos atingir os objetivos do Open Banking no curto prazo. Caminhando para o fim da nossa conversa, existe um horizonte de oportunidades muito grande. Foi feita uma pesquisa ano passado nos Estados Unidos que mostrou que 86% dos consumidores estavam satisfeitos com seus bancos. Mas os bancos atendiam apenas 1% das suas necessidades, ou seja, naquilo que eles ofertavam, havia um grau de satisfação alto. Mas um gap imenso de necessidades não atendidas pelas instituições financeiras. O Open Banking se coloca como oportunidade de transformação muito relevante, na medida em que pode e irá abrir diversas necessidades não atendidas, diversos serviços, canais que poderão melhorar o atendimento aos consumidores, mas para que ele se viabilize é fundamental que comece, intensifique o trabalho de educação financeira, promoção do tema Open Banking, de modo geral. Bom, espero que eu tenha conseguido contribuir um pouco para a discussão, nosso tempo é um pouco breve para a discussão, para essa temática. De todo modo,
segue meu contato aqui no LinkedIn, caso queiram adicionar para continuarmos a conversa, vai ser um prazer. E um pouco esse é o recado principal. Educação financeira é o elemento fundamental para viabilizar o Open Banking e as oportunidades que ele pode nos trazer no médio e longo prazo. Muito obrigado. Our quest starts with a never-ending eagerness, an impulse that we can always serve better, to put customers first, to put people and communities first. There is a universe of underserved SMBs, diligent merchants with no access to credit or financial support. And we believe that we have a unique opportunity to provide financial inclusion and empower small and medium businesses through FinTech and really change the world. FinTechs are the most prominent emerging industry today and are changing the way we all use bank services and money ultimately. It's the disruption of financial services, rearranging itself around the user in a cashless approach. Under ZTech, we have deployed our FinTech platforms in Brazil and Mexico, already achieving more than 55,000 accounts, and are also launching in 5 more countries, embedding FinTech capabilities into the global digital initiatives of BEES and DTC. Our journey has brought game-changing financial services to POCs, such as FinTech lending platform that uses AI, machine learning, and data science to better manage credit, scoring, and default prediction, integrating third-party FinTechs into the ABI ecosystem, our own POS machines processing card transactions, e-wallet and payment platform providing financial integration to SMBs, Microsoft partnership to enable data integration. All these capabilities are based on replicable platforms and in microservice architecture, so they can be utilized by all the ABI ecosystem. Our goal as EI is to change their present and transform their future. By creating alternative credit scoring models, we are adapting ourselves to their business needs and growth expectations. Você sabia que a RTM tem as melhores soluções para os serviços de missão crítica do mercado financeiro? Com o serviço de telefonia IP em nuvem, o seu ramal pode ser acessado em qualquer dispositivo de qualquer lugar do mundo, com total segurança. No portal Hotlines, você pode ativar novas linhas quando quiser, com muito mais autonomia. Já a plataforma Trade Solution é perfeita para traders operarem na bolsa, podendo ser facilmente integrada ao home office com um simples link de internet. Entre em contato e saiba mais. What's your next step? We know how difficult it is to have an idea, to plan it, and to make it work. Especially in the speed in which the world's changing. But hey, nobody said it would be easy to impact the world. We're Tail, a communication consultancy that drives the financial and technology markets to walk together into understanding the real value of communication as a business strategy, a combination of creative and technical humans. We exist to share knowledge,
and tell stories. So let's take the next step together. Pause and hit us up. O que você faria se conhecesse detalhadamente as finanças dos seus usuários? Vai demorar para listar tudo, né? Sabe o que não demora? Se plugar na plug. Acesse um novo universo de dados, inteligência e possibilidades incríveis. Uma única API que te entrega inteligência e os dados financeiros dos seus usuários, com agilidade, segurança e transparência. Open Finance de verdade para inovadores de verdade é com a Plug. Plug aí! The financial services industry is one of the most data-intensive sectors in the global market. Financial institutions have access to vast amounts of data, yet less than 0.5% is used to power business insights. Welcome to Microsoft Cloud for Financial Services. Manage risk, modernize core systems, empower employees, and deliver differentiated experiences. Microsoft Cloud for Financial Services. Accelerate innovation for sustainable growth on the trusted cloud. Uma escolha pode levar a sua empresa mais longe. Com a Clave, você pode participar do Open Banking de forma segura, rápida e escalável através de uma única API. Aumente a retenção, diminua a inadimplência e tenha mais usuários satisfeitos. Conexões com bancos, corretoras e gig economy, já disponível para você. Entre em contato através do link clave.ai/obw. This is a journey.
tarde a todos. Bem-vindo ao evento Open Banking Week. Gostaria de agradecer aí o convite que foi feito para a gente participar desse evento. Meu nome é Ivan Ax, eu sou sócio da BIP Consultoria. Vou estar hoje aqui mediando aí esse fórum de discussão sobre a experiência prática de implantação do Open Banking em bancos de médio porte. Hoje eu tenho aqui comigo o Marcos Rodrigues, que é arquiteto de solução de TI no Banese, a Cristiane Scheffer, que é gerente de projetos no sistema cooperativo Cressol, e a Camila Alfano, que é gerente de produtos do Bank of America aqui no Brasil. Boa tarde, Marcos, Cristiane, Camila, sejam bem-vindos ao evento. E aí, para a gente começar as discussões de hoje, gente, só dando um contexto geral aí para todo mundo, né? Acho que todo mundo aí sabe da realidade do Open Banking, que é uma grande disrupção aí para o mercado financeiro, né? Acho que a maior disrupção que pelo menos eu vivenciei aí na minha carreira profissional dentro do mercado financeiro. O Open Banking ele foi normatizado pelo Banco Central, né? O marco regulatório ele é de 2020, né? De maio de 2020, a resolução conjunta de número 1, onde tornou lá, né, obrigatórios aí os bancos a participarem de Open Banking. Basicamente, os obrigatórios aí são os bancos de grande porte, né, o que a gente chama aí de banco S1 e S2, e os bancos de médio porte que oferecem aos clientes serviço de conta corrente, poupança e conta de pagamento pré-paga. Então, esses todos aí vão ter que entrar, né, os bancos grandes aí em todas as 4 fases do Open Banking, os bancos de médio porte em algumas fases específicas mais relacionadas ao que a gente chama de iniciação de transação de pagamento, né? Então, acho que o cenário é dado aí para todo mundo, né? Então, uma grande discussão que a gente está tendo aí com todos os nossos clientes aí, com os participantes aí do mercado, né? A gente também está muito ativamente lá nos fóruns da BBC, é que os bancos de grande porte estão investindo pesadamente aí no Open Banking, né? Então, são bancos que já vinham trabalhando esse assunto já há alguns, diria até alguns anos, né? Essa tendência natural aí que aconteceu na Europa primeiro aí com a PSD2 e agora está chegando aqui no Brasil. Então, os bancos grandes aí, eles já vinham se preparando. Acho que na última semana a gente até viu uma certa divulgação em mídia, né? Alguma propaganda sendo veiculada sobre o tema, né? Trazendo aí à tona até algumas questões de pré-cadastro, né? E a grande questão é que, em tese, né, do que está acontecendo aí com o Open Banking, os bancos de médio porte, eles vão ter uma agressão natural à carteira, né, desses bancos maiores. E aí tem uma questão aí também de os bancos de médio porte entrarem para jogar, né, ou vão entrar mais para se defender, enfim. Acho que tem umas questões estruturais aí que estão sendo bastante discutidas aí no mercado, né. Então, eu gostaria de, para a gente começar esse fórum, de ouvir um pouco aí na perspectiva dos bancos médios que estão representados aqui hoje, que operam no varejo, além das questões obrigatórias aí que vão ter que ser cumpridas, qual que é o principal impacto de ficar de fora da fase de compartilhamento de dados do Open Banking, né? Que é o que a gente chama aí da fase 1, fase 2 e fase 4, né? Para responder, eu queria convidar o Marcos Rodrigues, e depois aí da resposta dele, eu queria que a Cristiane Scheffer comentasse um pouquinho na visão aí do sistema cooperativo do Brasil. Então, Ivan, como você bem colocou, né, com essa movimentação que teve aí essa semana, a gente percebe essa intenção de atacar a carteira de outros bancos utilizando a questão do compartilhamento de dados, né? Para quem não entra como obrigação, o preço de ficar de fora pode ser que haja uma cobrança do seu próprio cliente de que ele entre, né? Porque assim, como você mesmo colocou, esse ataque, ele com certeza virá e já começa a se movimentar. E aí, se o seu cliente ele percebe que ele não pode participar disso, porque ele não consegue compartilhar os dados dele que estão sob seu poder, pode ser que ele venha cobrar você isso, né? Ele pode ter, com essa comunicação que está sendo veiculada,
que provavelmente deve ser veiculado de uma maneira mais forte com o passar do tempo, de que ele tem uma sensação de que todos estão se digitalizando ao redor dele e ele não. Ou talvez que ele esteja se digitalizando num nível menor, né? E aí, para isso, a gente precisa ter uma iniciativa de conscientizar aí a alta administração para que a gente não entre apenas na parte regulatória cumprindo uma obrigação, porque os investimentos são vultosos, seja na implantação em si da parte regulatória, porque uma grande parte dessa implantação ela é de requisitos de infraestrutura e também tem a manutenção da estrutura central, que ela é compartilhada. Então, essa conscientização da alta administração ela é importante nesse sentido, né? E também a educação do cliente, né? Porque ele vai ter uma autonomia grande em relação à questão da opção de compartilhar os dados ou não, e com isso também vem a necessidade dele ter o pleno conhecimento da responsabilidade que ele tem do compartilhamento indiscriminado. Então ele precisa ser orientado como é que ele vai poder visualizar para quem foi, quando foi, quais são as durações e etc. Esse tipo de coisa precisa ser educado para o cliente. E aí, dependendo da estratégia, né, você pode desincentivar o compartilhamento com outras instituições a partir do seu cliente, né, de uma forma de defender um pouco mais a carteira, né, ou de dar vantagens para que ele mantenha um número X de compartilhamentos ativos e por aí vai, né? Nesse sentido. Esse é como eu entendo a questão de ficar de fora dessa parte do compartilhamento. Quer dizer, acho que a discussão aqui, como eu disse aí no começo, né, acho que não é se entrar ou não, mas sim o quando entrar, né? Então, para quem está obrigatório, vai ter que entrar, não vai ter jeito, né? E estão se preparando para jogar o jogo, né? Eu acho que quem não está obrigatório a entrar em todas as fases, eu acho que vai ter que ter um pensamento aí estratégico, né? Porque ficar de fora realmente existe aí um sério risco de uma perda de posicionamento, né? Cristiane, você pode dar a tua visão aí, comentar na visão dos bancos do sistema cooperativo aí que você tem acompanhado? Eu concordo com o que vocês falaram, mas pensando no contexto cooperativo é um pouquinho diferente, assim. Quando saiu essas comunicações, assim, o pessoal ficou um pouco nervoso, pensando, né, se está atrasado ou não em fazer alguma coisa, até porque, dependendo do porte, nem vai conseguir entrar na fase 1, 2 e 4. Mas no cooperativismo a gente nem enxerga uma competitividade tão grande diretamente com essas grandes instituições, até porque a proposta é diferente, o público é diferente. Então tem uma estratégia diferenciada, obviamente que tem que entrar no Open Banking, mas com um posicionamento um pouco diferente. Então, dependendo do porte, se for algo menor, não necessariamente vai conseguir entrar junto, mas isso também traz uma experiência aí com a implantação da fase 3 e até observando os movimentos do mercado, de trazer uma visão do que realmente é relevante entrar já com posicionamento mais assertivo, né? E não entrar por entrar também. Então, dependendo do perfil também do cooperado, a tecnologia não é uma realidade, ele ainda precisa ir nas agências, então, assim, tem toda uma questão que não é simplesmente estar operando no Open Banking, né? Então, assim, tem questões que podem trazer uma desvantagem, mas tem algumas coisas que trazem uma vantagem e um tempo maior de se preparar para entrar no Open Banking. Então, e a gente também visualiza muito a questão do Open Banking propiciando uma maior visibilidade sobre as cooperativas, né? Porque hoje, quando se fala em instituição financeira, pensa nos grandes bancos e, enfim, que já estão mais consolidados. Então, vai trazer uma oportunidade de mostrar um pouquinho mais a cara das cooperativas. Então, tem um ponto negativo, mas também tem um ponto positivo e tem, não um conforto, mas também tem uma calma de pensar exatamente como entrar, pensando no contexto cooperativo, de fato. Legal. E o que é bacana desse movimento, né, é que da forma com que o Banco Central normatizou, né, e criou a governança aí da convenção do Open Banking, né, a convenção ela é formada por 6 cadeiras, e uma das cadeiras ela é justamente uma cadeira do cooperativismo, né, que é a cadeira número 3, ali representada pela OCB, que é a associação aí que representa as cooperativas do Brasil, né. Enfim, então eu acho que esse tipo de movimento aí certamente ajuda, né,
a defender, a cada nicho, né, defender um pouco dos seus interesses aí, estar inserido dentro da normatização do Open Banking, né? Legal, gente. Bom, eu queria tocar num outro ponto com vocês, né, que quando a gente olha o Open Banking, fica muito fácil a gente avaliar qual que é o benefício para o cliente pessoa física, né? Que é aquele cliente que usa o canal digital, né, que acessa, que conhece, que entre alguns marketplaces, né, de crédito que já existem hoje, né, e que possivelmente vai ser realmente o maior beneficiado, né, porque vai ter aí acesso a operações, né, a uma experiência mais fluida, a uma aprovação de crédito mais rápida, a uma taxa de juros que talvez seja melhor do que ele tinha antes, porque o sistema financeiro vai ter mais informações sobre ele, consequentemente, a tendência é que tenha uma taxa melhor. O que está sendo discutido realmente nesse momento aí pelos bancos médios é a questão dos benefícios para as pessoas jurídicas, né? Quais são esses benefícios, né? Então, é uma das questões aí que tem sido bastante faladas, né? E que eu gostaria de ter um pouco da visão de vocês. Enfim, quais serão esses benefícios para a pessoa jurídica, né? E aí eu vou perguntar para a Camila, do Bank of America, que acho que está vivenciando bastante isso na pele. Enfim, Camila, você pode nos dar a tua visão aí desses benefícios para pessoas jurídicas? Claro. Bom, do ponto de vista de pessoa jurídica, e aí pessoa jurídica especificamente, né, empresas de grande porte que a gente foca, a gente vê uma facilidade no processo de abertura de conta dos clientes, né, por conta até do compartilhamento de documentação que existe aí em fase 2, e também um aumento de competitividade entre as instituições, porque, falando de iniciação de pagamentos, hoje elas estão espalhadas por várias instituições, né, financeiras ou fintechs. Com a centralização disso, o cliente vai poder centralizar uma iniciação de pagamentos na instituição em que ele pretende escolher, então isso gera por si só uma competitividade que faz com que traga o benefício dos bancos investirem mais em qualidade de serviço e preço até para os clientes. Bacana. Cristiane, você pode comentar um pouco a resposta aí da Camila na visão das pessoas jurídicas, né? A gente sabe que o sistema cooperativo é bastante focado aí no universo de pequenas e médias empresas, né? Então, eu acho que a Camila traz uma visão para a gente mais de grandes clientes, né? De contas corporate. Na visão das pequenas e médias empresas, Cristiane, qual que é a tua visão aí em relação aos benefícios, né? Principalmente daquelas pequenas e médias empresas inseridas aí dentro do sistema cooperativo? Acho que os benefícios que ela comentou também vale para as pequenas e para o contexto do cooperativismo, mas também tem, assim, com esse ambiente vão surgir algumas soluções até de integração com o serviço de gestão financeira dessas pequenas empresas. Então, de fato, assim, de uma forma prática, a gente já vê uma oportunidade de ter mais uma otimização dos processos internos, de ter uma visibilidade maior, ter um controle melhor sobre o que está acontecendo. E isso, com certeza, pensando no cenário que às vezes essa empresa tem uma equipe super enxuta, traz um ganho de tempo, de custo, querendo ou não, traz uma visibilidade, ela consegue pensar um pouquinho melhor na estratégia de como usar essa informação. Então, eu vejo muito mais desse sentido, que vai abrir um leque de opções dela ter essa visibilidade mais fácil e conseguir trabalhar com isso de uma forma mais ágil e usar o tempo para pensar na estratégia e não, de fato, em buscar as informações e tudo mais. Então, além de todas as propostas, da flexibilidade, das oportunidades que vão surgir, também tem um ganho aí de escala, digamos, dentro dos processos internos. Acho que isso é uma coisa que vai ser bacana. É bem legal essa visão de processos, mas na sua visão aí vai ter redução de custo de crédito para essas pequenas e médias empresas advindas aí do Open Banking? Com certeza vai ser natural isso, né? Assim, com tudo exposto, a concorrência vai ter que se adequar. Então, com certeza vai ter uma redução. Alguns estudos Minha opinião, né? Os estudos internacionais mostram justamente isso, né? O que aconteceu na Europa. Os maiores beneficiados aí do Open Banking foram justamente as pequenas e médias empresas, que é um segmento muito mal atendido, né, por conta aí da informalidade, né, de não ter tanta informação disponível, né, isso dificulta aí os modelos de concessão de crédito.
A partir do momento que você passa a ter acesso a dados de conta corrente, né, as movimentações de conta corrente, movimentações transacionais, né, você consegue incluir outros mecanismos aí nos seus modelos de análise de crédito e que certamente aí devem propiciar um benefício para essas empresas em relação à redução do custo de crédito, né? Bom, e aí, para a gente concretizar tudo isso, né, a gente sabe que uma das alavancas aí para viabilizar o Open Banking é o investimento em tecnologia, né? Então, a gente enxerga aí em algumas instituições, o projeto Open Banking está em produtos, em algumas instituições é um projeto que está em tecnologia, em algumas instituições você tem as duas áreas coordenando o projeto, mas enfim, a gente sabe que o mais pesado de tudo isso é o investimento justamente em tecnologia, né? E aí eu queria ouvir um pouco de vocês, né, na visão aí dos bancos nacionais de médio porte e também das cooperativas de crédito, né, que muitas vezes têm legados próprios, que são antigos, né, muitas vezes, ou que utilizam sistemas aí de vendors, né, de fornecedores aí de mercado, se esses sistemas eles já estão preparados aí para entrar no Open Banking, e aí qual que é o grau de evolução necessária, né? É fácil, é rápido fazer isso, né? Eu queria chamar para responder essa pergunta a Cristiane, da visão aí um pouco do mercado aí das cooperativas, né? Pensando que aí a gente tem que avaliar os sistemas que estão lá nas cooperativas, né? Que não necessariamente é um sistema único para todo o sistema. E depois eu queria ouvir um pouco o Marcos também comentar um pouco aí na visão, né? No caso dele lá, um banco público, né? Quais são as dificuldades aí relacionadas, né? Qual que é o grau de evolução necessário aí para a gente chegar lá nos sistemas totalmente preparados para atender o cliente no contexto de Open Banking. Bom, pensando na nossa realidade aqui, né? Com certeza tem um legado forte que tem que ser tratado, mas pensando na estratégia, dos tempos que a gente tem para entrar nas fases, tanto na obrigatória quanto nas outras, de forma mais estratégica, a gente não tem esse tempo e nem investimento suficiente para revolucionar tudo que a gente já tem no legado, né? Então, de repente, essa nem é a melhor estratégia e a gente tem que se adaptar e se adequar para conseguir atender tudo. Então, tem algumas coisas que a gente já entendeu que não vale a pena mexer e que a gente vai adequar a ponte que realmente é necessária para funcionar dentro do Open Banking. E aí, em paralelo a isso, a um longo prazo, a gente vai pensando em como ajustar algumas outras coisas dentro de casa. Mas algumas coisas que a gente precisa atender que não tem hoje, a gente com certeza vai ter que contar com os vendors, né? Seja no apoio, até nos conceitos, né? Pensando em Open Banking, o que a gente tem que fazer para estar aderente, mas também para atender os requisitos da própria instituição. Então, com certeza, tem algumas coisas que são feitas dentro de casa, mas também firma-se muita parceria para conseguir fechar tudo. Mas, assim, pensando em projetos, né, a gente não tenta revolucionar tudo para entregar o Open Banking, mas o que a gente consegue trabalhar aí num curto tempo de espaço para adaptar e conseguir fazer funcionar. Pensando numa estrutura segura, garantindo tudo que precisa ser feito. Legal. Você sabe que, antes do Marcos comentar, se vocês me permitem um comentário também, né? Conversando lá com o pessoal da OCB, você tem os grandes sistemas cooperativos, né, que estão representados pelas suas centrais, né? A gente está falando aí de Sicredi, Sicobi, Acresol, da Ailus, da Unicred, né? Bem lá no Sul. Eles têm uma estrutura, né, para centralizar essas demandas, né? E para fazer uma disseminação aí para as demais cooperativas, né, abaixo aí, hierarquicamente dos sistemas. Mas uma questão bastante curiosa que eu particularmente não sabia é que existem mais de 90 cooperativas independentes que também estão obrigadas a entrar no Open Banking, né? E aí como que essas cooperativas, né, que têm talvez um pouco menos de acesso à informação, elas estão se preparando, né? É uma questão que a gente tem discutido bastante aí com o mercado e é uma preocupação grande lá da OCB, justamente envolver cada vez mais esse pessoal aí nas discussões de mercado, né? Mas fala aí, Marcos, o que você acha aí do ponto de vista de um banco que opera no varejo, que ainda tem a complicação de ser um banco público, né, de estar aí sujeito às leis de licitações, né, ou seja, não pode sair contratando todo mundo, tem que ter um critério aí.
Conta um pouquinho para a gente aí como é que está sendo essa experiência. Então, essa questão do legado é uma questão importante, né? Então, a instituição que eu trabalho particularmente, o Banese, é uma instituição de 60 anos. Então, tem um legado importante aí em termos de software, né, que precisa ser adaptado. Mas, ainda que você não tenha legado, né, para a implantação em si do Open Banking, você tem algumas coisas a você adaptar. Por exemplo, uma boa parte da demanda é uma demanda de segurança, implementação de protocolos que não são amplamente distribuídos aqui dentro do país, né? E aí acabam sendo uma experiência um tanto quanto pioneira para a maioria, independente se você tem ou não um legado pesado, né? E aí, além desse requisito inicial, você pode dividir aí também essa quantidade de trabalho, entre aspas, que você tem, entre as instituições que já trabalharam de alguma forma com APIs e as que não trabalharam de nenhuma forma com APIs, né? Então, assim, as que já trabalharam com APIs de alguma forma, seja para poder centralizar serviços de diferentes sistemas em algum canal específico, seja para integrar com algum parceiro ou em algum modelo de negócio específico, elas obviamente saem um pouco na frente, né? Mas ainda vai ter esse peso dessa implementação desses protocolos de segurança de borda, as definições de payloads e formatos dos dados que estão sendo trafegados, eles também estão sendo feitos no formato ISO 20022, que também não é uma coisa que é amplamente utilizada dentro das instituições financeiras, principalmente para comunicação entre sistemas internos, né? As que não trabalharam com API tem também um trabalho um pouco maior, né? Primeiro, em relação à mudança de paradigma, né? Porque você tem que um pouco que virar o chapéu, né? Você passa a desenhar suas APIs para você servir o outro, né? E aí você tem esse desafio técnico, e quando você também não tinha um sistema que também é distribuído, você passa a distribuir isso, você também tem um desafio técnico em monitorar todo aquele conjunto de ativos que vai servir aquelas APIs, né? E basicamente é isso, esse legado ele precisa ser integrado de alguma forma, né? Normalmente quando esses dados estão muito espalhados, você tem que implementar aí algum tipo de extração, transformação e carga de dados para você poder responder essas consultas, principalmente no compartilhamento de serviços, de uma maneira um pouco mais centralizada, né? E você pode acelerar muito esse processo contratando uma plataforma que faça a implementação dessa parte de segurança, né? E também dessa parte de mensagens padronizadas da ISO, por aí vai. Mas você ainda assim vai ter um trabalho de integrar esse legado, né? Seja esse legado de plataforma alta ou baixa, seja esse legado muito antigo, ou seja um legado razoavelmente recente, porque esses requisitos de integração entre os participantes, eles não são requisitos que são facilmente verificáveis aí no mercado, entendeu? Bacana. E pelo que vocês têm visto aí, né, o mercado está indo mais numa linha de construir internamente essa infraestrutura necessária, ou está indo mais na linha de contratação de vendors locais específicos que tratem desse assunto, do Open Banking, plataformas específicas de Open Banking? Pelo que eu tenho discutido com algumas pessoas dos grupos de trabalho, principalmente com alguns integrantes dos grupos de trabalho de bancos públicos, eles estão procurando fornecedores, né? Em maior ou menor grau, né? Dependendo do tipo de estrutura que ele tenha, ele vai ter um fornecedor que vai abarcar uma quantidade maior ou menor de requisitos, mas de uma maneira geral, em algum ponto do que precisa ser entregue, está sendo procurado um fornecimento de serviço. Legal, mas você acha que isso acontece muito mais em função do tempo, ou seja, né, o prazo curto, ou de que realmente é mais vantajoso para as instituições buscar essas soluções já prontas do que construir internamente? Eu acho que um pouco dos dois. Eu acho que a gente tem um tempo muito desafiador, né? E também eu entendo que se você focar em terceirizar um pouco esses requisitos que são mais padrão, mais técnicos, e focar no que você precisa alterar internamente dentro da instituição, eu acho que você tem um aproveitamento e um custo-benefício melhor em função desse tempo que a gente tem. Com certeza, legal essa visão. Bom, um pouco, aí eu queria passar aí para a Camila, para ela ajudar a gente, né, nessa discussão. A gente sabe que tem diversos bancos internacionais que operam no Brasil, né? A Camila trabalha em um deles, né?
E aí eu queria entender um pouco, né, nessa visão. Esses bancos, geralmente, eles estão presentes em outros países que já implantaram a PSD2 ou norma similar. Como é que está sendo essa experiência, Camila? Assim, está sendo discutido trazer essas plataformas e tropicalizar elas aqui para o ambiente do Brasil ou não, né? Vamos na linha realmente de trazer alguma coisa de mercado já totalmente adaptado para a realidade brasileira e vamos focar em negócio, que é um pouco a visão aí que o Marcos trouxe para a gente. Eu acho que, assim, os bancos internacionais por si só já têm uma vantagem nessa corrida por conta da experiência do histórico de implementação em outros países, né? E o UK, que foi um grande case. Pode sim ser trazido para o Brasil, mas é como você comentou, tem uma tropicalização a ser feita e, como o Marcos comentou na questão anterior, existe também o tempo desafiador aqui. E, por outro lado, a gente também tem visto muitas plataformas locais que estão oferecendo serviços com muita agilidade, né, e tropicalizados, já vamos dizer assim. Então, eu acho que tem que ser uma avaliação do que a gente tem de legado e pode ser aproveitado versus o timing de implementação para cumprir o mandate aqui, né? Então, quem sabe fazer um mix, talvez. Ou seja, utilizar o que tem, né, mas conjugado nas soluções de mercado que já estão meio que pré-prontas, né? Avançadas, mais avançadas, mais em linha com o que está sendo ofertado aqui de requerimentos locais. E na tua visão, essas plataformas aí que vocês conheceram, elas já estão com um grau de maturidade alto, médio ou ainda baixo aí? Eu diria que compatível com o que está sendo entregado em cada fase, né? Nem tão avançado e nem poderia dizer médio, porque existe também um timing de deliberação aí que a gente conhece até do próprio Conselho e Banco Central, mas eles estão muito em linha com o que está sendo entregue. Então, eu dizia para e passo, vamos dizer. Legal, bacana. Bom, acho que uma questão que a gente falou bastante aí foi a questão dos prazos, né? Então, a gente sabe que o Banco Central soltou a resolução conjunta lá no ano passado, instituiu alguns prazos, esses prazos já tiveram aí algumas modificações, principalmente para a fase 1 e 2, né? Mas para a fase 3, que acho que pega aí a grande maioria das instituições, esse prazo aí ele não está sendo flexibilizado, né? Se fala em algumas simplificações de fase 3, mas não é nada ainda sacramentado na pedra, né? Ou seja, a gente sabe que para a gente dizer que foi simplificado, a gente tem que ter uma mudança na norma, né? No marco regulatório, que é uma norma do Conselho Monetário. Então, isso aqui tem uma série de processos aí para mudar a norma, mudar o marco regulatório, né? Mas esquecendo essas dificuldades, né? Eu queria ouvir aí na opinião de vocês, são factíveis esses prazos, pessoal? Vai dar tempo? Acho que a grande questão aí, né? Os bancos de grande porte, né? Como eu disse, já se prepararam, né? Já vinham se preparando há algum tempo. Os bancos de médio porte, né? Talvez tenham sido pegos de surpresa, né? Acho que principalmente, talvez no caso de bancos internacionais que talvez nem tivessem a expectativa de ter que entrar no Open Banking, né? Mas estão obrigados aí pela regulação. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, né? Vai dar tempo? É possível fazer no prazo que o Banco Central está trazendo, né? O prazo lá de 30 de agosto? Eu queria convidar o Marcos aí para responder primeiramente, depois eu queria o comentário aí da Camila e da Cristiane. Então, como eu já tinha dito, né, eu acho que o prazo é bastante desafiador, principalmente se você considerar que o Bacen quer implementar até o final do ano todo o escopo que se chama de Open Finance, né? Então, assim, o horizonte de tempo é bastante diferente do que a gente viu aí em relação ao PSD2, em relação ao Open Banking de UK. Se bem que a gente parte um pouco da experiência que eles já tiveram, né, para a gente poder visualizar alguma coisa e conseguir acelerar. Então, o prazo é desafiador, mas eu tenho a impressão de que, como você colocou aí, a simplificação de alguns escopos, né, um reescalonamento, ainda que você entre na fase, mas não de uma maneira completa, eu imagino que seja factível sim, né?
olhando mais para dentro das instituições, a gente vai precisar um pouco de um planejamento melhor na execução do que é necessário, porque agora com a pandemia a gente deu uma aquecida bastante no mercado de tecnologia, então assim, se você planeja, por exemplo, escalar, aumentar alguma equipe para poder fazer algum desenvolvimento interno, por exemplo, você pode ter algum problema em relação à aquisição de mão de obra, né? E por aí vai. Mas eu entendo que você focando focando no que você conhece, que é o seu legado, o que você precisa fazer de alterações para poder atender esses requisitos, né? Você procurando alguma solução de mercado que atenda alguns requisitos que são mais genéricos, né? E você tendo um auxílio exatamente nessa integração dessas duas pontas, e eu acho que isso é factível. É desafiador, mas é factível. Legal. Camila? Assim, é até compreensível, né, dado o projeto ser tão disruptivo para o mercado brasileiro, uma indução rápida dele em todo esse processo. Mas, assim, a gente não pode se eximir da necessidade de que todos os bancos têm seus assessments de segurança da informação para fazer, um estabelecimento de um plano de contingência, né? Tem um comprometimento diferente numa experiência de pessoa física para uma pessoa jurídica, que vem sendo muito discutido isso, principalmente nos bancos internacionais. Então, é muito desafiador, sim, é muito apertado o prazo, mas é o que a gente vem trabalhando desde que soubemos que seríamos obrigados a entrar e a fim de cumprir a data mesmo, né? Até por ser um mandate e até porque existe uma grande competitividade em relação a isso e estrategicamente posiciona. Legal. No nosso contexto, o prazo com certeza é agressivo. A gente não se ilude que com essas reduções de escopo o prazo fica mais fácil, a gente sabe que não, porque pensando em todos os processos que a gente tem que colocar para rodar o Open Banking, isso acaba refletindo de uma maneira menor, né? Então, assim, sendo um serviço de pagamento ou sendo dois, toda a base vai continuar existindo. Então, o esforço vai continuar grande do mesmo jeito. Então, é bem agressivo. Mas, assim, a gente, até utilizando mesmo os vendors, buscando algumas soluções prontas que tem que se adequar à realidade da instituição, a gente consegue acelerar e ganhar uma escala aí na implantação. Mas, com certeza, é bem agressivo. E a gente não tem opção, né? Então, o complicado é que, além de agressivo, a gente ainda não tem certeza de tudo que precisa fazer para rodar, né? Então, a gente acaba usando aí algumas referências, mas a gente sabe que ali no finalzinho ainda vai ter alguma coisa para ajustar. Então, como conciliar isso, né? Fazer o que a gente já sabe que vai acontecer e conciliar com o que vai vir, que ainda é um pouco desconhecido, e conseguir até 30 de agosto. Mas aí que está a diversão, né? Fazer a coisa funcionar e até o prazo mesmo. Ou seja, estamos voando, trocando a turbina do avião, né? Exatamente. Exatamente, porque acho que o grande ponto é esse, né? A gente está tendo que, por conta dos prazos, fazer um projeto onde nem todas as definições estão tomadas, né? Óbvio que a gente tem o apoio do material que está saindo da convenção, a gente tem o benchmark aí com o UK, né? Com a PSD2, mas, né, a gente sabe que o mercado brasileiro tem as suas particularidades, né? Que precisam ser adaptadas. E eu acho que um ponto bem legal aí que o Marcos trouxe é a questão do Open Finance, né? Que é o que vai acontecer lá na fase 4, que está prevista para dezembro, né? O Open Finance, ele traz também, né, dados de operações de seguros e ele traz também dados de investimentos, né? Então, para a questão de seguros, né, a SUSEP também é trazida para a discussão. Então, vocês podem ter, não sei se vocês perceberam, mas a SUSEP, acho que a questão de um mês atrás, soltou também audiências públicas normatizando o Open Insurance, né? E uma das questões centrais do Open Insurance é a interoperabilidade, né, entre os sistemas Open Insurance e Open Banking para criar o que o Banco Central está chamando de Open Finance. E tem uma outra questão aí também que a gente pegou em algumas discussões, que é a questão de investimentos, né? Como é que a gente discute compartilhamento de dados e investimentos sem trazer a Ambima para o jogo também, né? Sem trazer aí as questões, a CVM, né? As outras questões. Então, já se fala aí também uma simplificação da fase 4, né?
e uma postergação aí para se colocar um pouco mais os requerimentos da SUSEP. Vocês podem ver que os prazos das audiências públicas da SUSEP são totalmente diferentes das do Banco Central, ou seja, é um projeto que vai entrar facilmente aí 2022, né? Enfim, gente, eu acho que o cenário está dado, né? Os prazos estão dados, né? As oportunidades, elas estão claras, né? As dificuldades também, mas eu acho que o benefício de tudo isso é a gente entregar um sistema financeiro melhor do que nós recebemos, né? Do que a nossa geração recebeu. Então, acho que é muito gratificante estar trabalhando com isso, né? Acho que eu tenho essa sensação. Acredito que vocês também devem compartilhar disso. Sabemos que a gente tem um belo de um desafio, mas eu acho que esse desafio vale a pena. Então, com isso, a gente encerra esse fórum. Mais uma vez, agradecer aí a organização do Open Banking Week. E a gente aí fica à disposição no chat para eventuais perguntas aí que vocês tenham em relação ao fórum. Tá legal, gente? Obrigado e uma boa tarde a todos, um bom restante de evento. What's your next step? We know how difficult it is to have an idea, to plan it, and to make it work. Especially in the speed in which the world's changing. But hey, nobody said it would be easy to impact the world. We're Tail, a communication consultancy that drives the financial and technology markets to walk together into understanding the real value of communication as a business strategy, a combination of creative and technical humans. We exist to share knowledge and tell stories. So let's take the next step together. Pause and hit us up. Business Performance é gerar valor para pessoas e para negócios. É saber que dinheiro nunca dorme e que um cliente precisa ser conquistado e encantado dia após dia. É lembrar de acelerar com o pé embaixo e ter coragem de assumir riscos para fazer aquilo que ninguém faz. É gerar as respostas antes mesmo das perguntas. É entender que resultado depende de inúmeras variáveis e nenhuma delas, meus amigos, é a sorte. Prazer, somos a Mutante. Join the Revolution. Com o Cyberbank Core, você pode definir novos produtos e serviços baseados em uma poderosa combinação de serviços atômicos pré-construídos com definições prontas para usar. E para os bancos que querem criar um ecossistema digital e construir uma experiência excepcional para seus clientes, oferecemos o Cyberbank Digital. O Framework CX ajuda você a construir uma experiência responsiva em aplicativos móveis e entregar um banco conversacional. Você está pronto para se diferenciar com o Cyberbank? É hora de conversar com a Technicis.
Open Banking as a Service TechBan. Nossa experiência em conectar mais de 150 instituições vai acelerar a entrada da sua empresa no ecossistema Open Banking. A plataforma Open Banking as a Service TechBan foi desenvolvida para reduzir a complexidade de implantação, os custos e o tempo de execução. Uma solução completa, segura e a única já em operação no Brasil. A TechBan faz acontecer. What's your next step? We know how difficult it is to have an idea, to plan it, and to make it work. Especially in the speed in which the world's changing. But hey, nobody said it would be easy to impact the world. We're Tail, a communication consultancy that drives the financial and technology markets to walk together into understanding the real value of communication as a business strategy, a combination of creative and technical humans. We exist to share knowledge and tell stories. So let's take the next step together. Pause and hit us up. Já parou para pensar em como o mundo mudou na última década e principalmente no último ano? Tudo evoluiu. Mas e agora? Quais são os desafios do futuro? Ah, o futuro! É Open! APIX 2021. Open your mind. Transform your business. Uma boa gestão de consentimento deve garantir que a jornada do cliente seja ao mesmo tempo agradável e segura. Ela deve contemplar devido redirecionamento entre as instituições envolvidas, autenticação segura, informações claras, agilidade durante todo o processo, notificações em caso de revogação. Por se tratar de um fluxo complexo, o ideal é que a solução adotada seja completa e de fácil integração com os canais atuais da sua instituição. O tempo de inovar chegou. Conheça o Opus Open Banking. Banco Original é 100% digital. Você faz tudo assim, ó. Abre conta pelo celular, investe, pega empréstimo. Quando usa o cartão de crédito, ganha dinheiro de volta em cashback assim, ó. Nem precisa acumular para usar. Você tem conta PF, PJ no mesmo aplicativo. E contrata a maquininha desse jeito. E ainda faz um Pix assim, ó. Baixe o aplicativo e abra sua conta. Instantâneo e digital. Banco Original.
Olá a todos, obrigado por assistirem. Aqui é o Marcílio falando. Bom, eu sou o Marcílio, cofundador da Sensidia. Vou compartilhar agora nos próximos minutos com vocês um pouco da nossa visão de Open Finance, mas não só de maneira mais geral, mas focada em como o Open Finance pode possibilitar para que as empresas participem de diferentes ecossistemas, né, através de um posicionamento como plataforma, não só através de exposição de serviço, mas do que a gente chama de platform positioning. Como eu falei, eu sou cofundador da Sensidia, uma empresa brasileira, então eu vou usar os próximos 3 minutos só para introduzir a Sensidia rapidinho dentro desse contexto. Nós somos um provedor de soluções de conectividade, conexões modernas. A Sensidia provê uma plataforma de integração de APIs, microserviços, integrações assíncronas, governança e etc. E tem uma linha de serviços bastante especializados para ajudar os nossos clientes, desde a estratégia até a entrega da plataforma de conectividade, né? Dentro dessa buzzword de digital, transformação digital, a Sensidia se posiciona como um digital enabler. A gente habilita a tecnologia dos nossos clientes para ser mais plugável, para ser mais aberta e ser mais ágil. E dentro do contexto de Open Banking, a Sensidia especializou a solução através das APIs padronizadas, de templates, conexão com diretório, central, sandbox, gestão de consentimento, conexão com soluções core bancárias. Então, a gente criou uma solução de Open Banking somando nossa plataforma SaaS de conectividade, exposição e gerenciamento de ciclo de vida de APIs, com a parte de consultoria estratégica, fornecer especialmente para bancos. Bom, e aí outro detalhe, dentro desse contexto de plataforma, já há alguns anos a gente é reconhecido como visionário na proposta da solução de API Management Platform, e o Forrester tem um estudo falando de como as empresas se posicionam como provedores de solução de maneira mais geral, com plataforma e consultoria, e nesse reporte do Forrester, que é um reporte mundial, a Sensidia é encaixada como líder. Então, é importante a gente falar, porque muita gente acha que é uma empresa até de fora do Brasil, uma empresa nacional, bem, com atuação de países e com bastante reconhecimento. E, por último, eu queria só dar como exemplo como a gente tem participado de diferentes verticais de negócio, né? Então, esse desafio de ser mais aberto, mais digital, mais ágil, embora a gente está num contexto aqui de Open Banking, ele é cross-vertical, e a gente tem sido testemunha ocular de como as indústrias têm usado essa tecnologia de abertura e exposição de dados para transformar a jornada digital dentro dos seus negócios, né? Então, a gente tem desde empresas de e-commerce a empresas de pagamento, de serviço, educação, saúde, mas financial services tem sido, sem sombra de dúvida, um dos maiores pilares de crescimento, desde bancos mais tradicionais até bancos digitais, passando por empresas de pagamento, um pouco de empresa de seguro, tudo com esse posicionamento de ser mais digital, mais aberta e mais ágil. E aí, falando um pouco mais sobre essa ideia de posicionamento como plataforma, como que a Sensidia vê isso? Como que eu e meu time, a gente vê o movimento de posicionamento como plataforma? Nada mais é do que não como você transforma o mesmo produto que você vende, você vender de maneira digital. É de você se habilitar como um burô de serviços mesmo. Então, e isso muda muito o posicionamento da empresa dentro do mercado dela, né? O que é posicionamento como plataforma? É você estar habilitado para ligar um lado com o outro através de uma geração de valor, através de um ativo. Vamos tirar essa discussão do mercado financeiro e pensar em diversas plataformas que a gente já usa hoje, né? Então, o TripAdvisor, por exemplo, ele liga viajantes a hotéis através de reviews que são armazenados e você consegue entender melhor lá. O Uber liga passageiros a motoristas através de mobilidade urbana, uma solução de mobilidade urbana. Os marketplaces, né, como Netshoes, Extra.com, etc., eles ligam lojas, né, diferentes lojas com consumidores. Hoje, dentro do Netshoes, mais de 1.000 lojas vendem produtos específicos de esporte para diferentes consumidores, né, posicionamento de marketplaces. O Banco do Brasil expõe serviços para correntistas se plugarem direto com RPs, né, então, através da geração de valor.
né? O iFood liga restaurante a pessoas. A Cielo Lio liga diferentes apps, né, que podem ser desenvolvidos, eu vou te dar um pouco mais de exemplo, com mercados diferentes também. Então, o posicionamento como plataforma é você prover um ativo, né, um serviço de valor, para ser plugado em diferentes contextos, né? Contextos de reviews, de caronas, de viagem, de extrato bancário, de entrega. Isso muda o jogo, né? A diferença entre o de negócio, né, o posicionamento de negócio, ele, no futuro, ele não é só sobre companhias, é sobre ecossistemas. É como você se posiciona nas jornadas digitais, que são cada vez mais presentes no dia a dia dos consumidores atuais. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos dar um passo para trás e pensar. Hoje, a gente já programa a nossa vida através de jornadas digitais, né? Quando eu estou pensando em o que eu vou comer hoje à noite, principalmente no momento atual que a gente vive, eu penso de maneira digital, né? Eu vou pedir tal coisa, eu vou pedir a bebida num lugar de especialidade de bebida, não, eu vou pedir um jantar que já vem com bebida, como é que eu vou pedir a entrega, se eu vou usar uma plataforma do próprio restaurante, ou se eu vou usar o iFood, ou se eu vou usar uma plataforma intermediária. Então, como que a minha vida ela já vai sendo programada? Então, vamos pensar numa jornada que era muito comum até 2 anos atrás, que é, olha, eu estou indo para São Paulo. Eu estou indo para São Paulo e eu estou pesquisando onde eu vou me hospedar para participar de um evento como esse que a gente está fazendo hoje, que daqui a 2 anos vai ser presencial, se tudo for bem. Então, eu preciso de um hotel. Então, o que eu faço? Eu entro no hotéis.com e procuro lá pelo Hilton. E eu estou navegando lá, tal, mas, cara, o que as pessoas pensam do Hilton? Aí eu vou olhar lá, tem um monte de reviews dentro do hotéis.com. Mas veja só, os reviews, eles não são feitos pelo hotéis.com, não são armazenados ali. Como o TripAdvisor é uma plataforma com muito mais dados sobre hotéis, eles embarcaram, né, através da API do TripAdvisor, toda a lista de reviews de hotéis do TripAdvisor dentro do hotéis.com. Poxa, olha só, então o TripAdvisor, que eu nem sabia que existia, apareceu na minha tela, eu vou baixar o aplicativo do TripAdvisor para eu, né, decidir se eu vou fazer ou não a hospedagem lá no Hilton. Tá, tudo bem, eu vou fazer, né? Agora eu preciso chegar lá, porque, né, eu preciso saber como eu chego, vou pedir um táxi. Não, dentro do aplicativo tem uma API que plugou a chamada do Uber. Então, poxa, olha só, ele já sabe onde eu tô, já sabe para o hotel que eu quero ir, então eu já posso chamar o Uber. Olha só, vai custar entre 7 e 10 reais e ele me pega em 5 minutos. Beleza, eu chamo o Uber. Mas eu vou, me hospedo no hotel, agora eu preciso voltar para o aeroporto no dia seguinte. E aí eu vou fazer meu check-in, né? Tô lá, acordei de manhã, tô fazendo meu check-in lá na United. Agora eu tenho que pensar, né? Poxa, será que o hotel me leva? Tem algum transfer para eu contratar? Pasmem, de dentro do check-in lá do voo, que vai ser daqui a 3 horas, o check-in, o embarque, olha só, eu tenho como chamar um Uber. Então, eu não vou mais falar com o hotel, prover não, eu já faço um agendamento do Uber daqui. E aí, quando eu abrir o Uber, e o Uber estiver vindo, ele me oferece, você quer ouvir sua música dentro do Uber enquanto você estiver indo lá para o aeroporto? Eu quero, né? E ele tem uma funcionalidade que eu plugo com a minha lista do Spotify. De maneira, sem perceber, eu estou começando a navegar por outras soluções, né? E aí, pelo Spotify, eu consigo, por exemplo, abrir o Waze, porque as APIs são integradas. Enquanto eu ouço música lá, que vai rodando, eu consigo ver se eu estou fazendo o melhor caminho lá para o aeroporto, pelo motorista do Uber e etc. Mas o que acabou de acontecer aqui, né? Acabei usando o Waze, né? E eu só estava querendo fazer check-in na United. Então, nada mais do que eu estava numa jornada de reservar um hotel, né, de pesquisar sobre hotel. Aí eu fui cruzado com uma jornada de navegar pelos reviews dos hóspedes. Essa jornada se cruzou com uma jornada de mobilidade urbana, ou seja, de dentro dos reviews eu chamei o Uber. Depois eu estava numa jornada de reservar a passagem aérea, né, de fazer o check-in, fazer o check-in do voo. Ele também me cruzou com a jornada de mobilidade urbana, que também me cruzou para ouvir música, e de repente eu estava olhando como que eu fazia para chegar no lugar, né? De maneira oportuna, né?
cômoda na hora certa, né? Esse é o poder de você ser posicionado como plataforma, né? O TripAdvisor é uma plataforma de reviews. O Uber é uma plataforma de mobilidade, né? O Spotify é uma plataforma de música. O Waze é uma plataforma de orientação. Não é só uma solução, né? Você não precisa usar só quando você estiver ali. Ele pluga em outras jornadas e te chama para usar o serviço dele. O banco pode se posicionar como plataforma, expor os serviços de empréstimo em outras jornadas digitais, que faz com que ele faça parte daquela jornada onde a pessoa não estava pensando em banco. Uma seguradora pode oferecer um seguro através de uma API, numa jornada de reserva de casa por temporada, onde eu não estava pensando em fazer um seguro da minha casa, que vai ficar aqui. Mas, poxa, olha só, quer fazer reserva da sua casa já de maneira cômoda, oportuna, no contexto certo, conveniente, no momento exato. E mais do que isso, usando um efeito de rede. Porque quanto mais você se plugar em outras plataformas, mais público você traz para dentro da sua solução, de maneira mais oportuna. Isso é muito poderoso e a gente já usa isso no dia a dia. Mas por que, então, que isso não é tão comum, né? E não é tão óbvio para empresas, né, de financial services? Porque para isso você tem que ter um posicionamento como plataforma. Tem um slide do Gartner que fala sobre isso, que eu gosto muito, que fala, olha, você, inevitavelmente no mundo digital, você tem que se posicionar como plataforma e tem 3 formas de fazer isso, né? Quanto mais alto o número de conectividades, né, que você quer, mais o potencial de benefícios e de riscos de exposição, obviamente. Então, no modelo mais tradicional, você pode usar uma plataforma interna, ou seja, você expõe seus dados, né, para que os seus próprios fornecedores e colaboradores usem isso através de APIs, por exemplo. Você pode ter uma plataforma privada, ou seja, só alguns parceiros, alguns lojistas específicos ou algumas outras plataformas podem usar as minhas APIs, né, os meus dados que estão abertos. Ou você pode ter uma plataforma pública, de dados abertos, completamente públicos, e esses dados serem usados para, né, construir novos negócios, seja para inovação, para geração de mais receita, para construção de novos produtos. Ou você pode ter algumas APIs que são internas, algumas APIs que são privadas e algumas APIs que são públicas, que vai ser, com certeza, o end state do mercado financeiro. Eu tenho que ter algumas APIs abertas, porque isso é regulado hoje, mas eu posso escolher outros produtos para serem APIs restritas, ou eu posso usar até outros produtos para serem APIs internas e que sejam usadas pelas minhas próprias experiências digitais. Alguns exemplos, né? A gente fica pensando, né? Netflix tem APIs internas que são usadas pelos próprios dispositivos, né? Tem 200, 300 devices diferentes que você pode usar para assistir vídeo, né? Desde de carro até celular, passando por televisão e etc. Todos esses apps hoje são construídos pela própria Netflix, não é mais uma plataforma aberta de APIs. A Amazon tem o marketplace da Amazon, que alguns lojistas se inscrevem e podem vender lá, não todo mundo pode vender lá. E tem o Uber, que é uma plataforma pública. São os exemplos mundiais. Mas aqui dentro, né, eu peguei aqui uma lista de clientes da Sensidia, tem vários clientes nossos que usam isso para expor dados internos e usar para suas experiências digitais, né, como Natura, Raizen. Tem que usam a solução para migrar de uma versão mais para APIs para parceiros, já com algumas APIs abertas, e tem empresas que já abrem APIs, como o Cartão Elo, o Cielo Lio, o Netshoes, que são APIs abertas, você pode entrar lá, desenvolvedores.cielo.com.br, que é um monte de API aberta que você pode se conectar, mas também são usados por alguns parceiros. Então, é inevitável que esse poder de plataforma, o posicionamento de plataforma, faça parte da sua estrutura, da sua estratégia digital. Mas nem tudo são flores, né? Assim, está muito claro que isso aumenta o engajamento, aumenta a minha participação de outras jornadas, mas qual que é o grande desafio aqui? É o desafio arquitetural. Como é que eu saio do meu monolito para um modelo muito mais aberto, né? Então, tem um desafio de negócio, de visão, de benefícios, ok? Mas, mais do que isso, tem o desafio de como que a minha arquitetura precisa evoluir para eu fazer isso, né? De monolito para Open Finance. Tem várias abordagens de como você sai de um sistema muito mais menos integrado, né, de maneira mais monolita, né, onde você usa seus sistemas, vai entregar para os seus parceiros, para os seus clientes, para os seus usuários finais, para os seus usuários do ecossistema, né, diferentes usuários, soluções muito mais desplugadas através de produtos e serviços, né, para que eles consigam consumir isso dentro das jornadas deles, né, de maneira desplugável. Existem várias abordagens arquiteturais, mas são muito parecidas, e tem uma que tem sido muito falada agora, que é a visão de composable architecture.
né? E ela tem a visão de Composable Business Architecture, ela é muito focada em você tem que pensar o seu negócio em building blocks de negócio, mas esses building blocks serem altamente organizáveis, né, possam ser compostos em soluções de negócio novas, que sejam desplugáveis e fáceis de serem acessados, né? Tudo a ver com a tecnologia baseada em microserviço e API. Então, como esse building blocks, né, que o pessoal chama de package business capability, que é uma forma que você organiza o building block em um API, um microserviço exposto através de API, seja plugável, completamente independente e fácil de ser acessado, que possa ser organizado e composto em soluções de negócio diferentes, né? Isso possa ser orquestrado, integrado através de APIs expostos, né, através de uma plataforma de exposição de APIs, para que isso gere aplicações novas, modernas, que possam ser compostas de diferentes visões de negócio, né? Se a gente for dar um passo para trás e ver de maneira mais macro, né, como que esse desenho funciona, você está transformando uma arquitetura de monolítico numa arquitetura aberta, usando alguma solução nova. É importante saber que, além disso, não estamos falando só de uma plataforma de integração, a gente está falando de novos skills que são muito relevantes, né? A visão de mindset de produto para APIs, uma visão de governança, né? Como é que eu gerencio esse conjunto de building blocks expostos através de maneira mais adaptativa, que seja mais flexível, mas que eu também garanta segurança, escalabilidade. É importante você adicionar no seu time skills de de mesh architecture e microserviços, a definição de o que é aberto, o que é fechado, o que é restrito. Então, uma série de conhecimentos, né? Não é só tecnologia, é cultura de desenvolvimento de arquitetura, de APIs, posicionamento como plataforma, é uma visão muito mais longo prazo. E é nesse cenário que plataformas modernas, como a Sensidia tem feito com os nossos clientes, né? A gente tem uma solução SaaS, todo o playbook que ajuda a você pensar o monolítico, organizar e expor isso de maneira muito mais escalável e segura. Isso num cenário geral. Via de regra, isso é muito parecido com o desafio de Open Banking hoje, né? Que é como você sai de um modelo atual, né, que o banco expõe APIs privadas para os seus apps, né? Via de regra, todo banco já tem um web banking, e expõe isso para cliente, para um modelo de aberto, que eu não vou expor API para o meu aplicativo, eu vou expor APIs abertas para que elas possam ser usadas pelo meu aplicativo, por terceiros, né, e por integradores que querem criar soluções, mas veja, mais do que isso, eu posso usar essas APIs para me plugar em jornadas digitais e me posicionar como plataforma e não só como um conjunto de APIs. Aqui a gente tem um desafio, né, porque algumas APIs abertas, todos os bancos vão expor por regulação, mas APIs que podem gerar diferentes conexões, diferencial de geração de produto, inovação, alcançar audiências diferentes, né, através do cruzamento de jornadas digitais, isso depende muito mais da estratégia, tá? Então, é como você traz essa visão, né, dos seus serviços bancários, de conta, cartão de crédito, empréstimo, seguro, né, conjunto de serviços, você consegue organizar isso, expondo de maneira governada, usando o portal com sandbox, com segurança, conseguir monetizar isso, né, no final, você consiga ter uma visão analítica de qual que é a jornada que você está cruzando, que tipo de benefício você está gerando no final, para diferentes segmentos. Eu quero plugar com jornadas de fintech, de varejo, de seguradoras, de marketplace, de governo. Então, é o potencial de você levar isso para frente através de uma organização muito mais madura de Open Banking. No final das contas, né, o banco, né, todo mundo está cansado de saber, não é mais onde você vai, mas é uma coisa que você faz, né? Você não precisa de banco, você precisa dos serviços financeiros que, via de regra, podem ser fornecidos por banco, mas usados sem você pensar que está usando necessariamente um serviço de banco em diferentes jornadas. Eu vou, só para dar um pouco mais de exemplo, eu trouxe de maneira super rápida 3 exemplos de clientes da Sensidia no Brasil, que estão usando ou que usaram já há algum tempo essa visão de exposição de dados para criar inovação, para melhorar ou mudar o seu posicionamento, criar novas soluções, ou até de melhorar e mudar a geração de receita. Mais importante do que isso é pré-Open Banking, é pré-regulação, né? É uma visão de negócio, né? Então, de maneira muito rápida, para todos os cases que eu trouxe hoje, que são 3, lá no site da Sensidia você consegue entrar, ver os vídeos de depoimento dos executivos, né, das pessoas dessas empresas.
Então, de maneira rápida,